Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump ao poder? É o que vamos descobrir nesta edição do Cidadania. Eu recebo aqui o professor e consultor legislativo do Senado, aposentado, Antônio Barbosa. É sempre bom ressaltar que o senhor era da casa também até recentemente. Professor, a gente vem de um cenário, né, em que a pauta ambiental voltou a ter um grande protagonismo. Eu vou perguntar logo sobre ela, porque eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção de quem está em casa, de quem está assistindo a esse programa. A gente vai ter, em 2025, a COP30, que vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém do Pará. É uma pauta cara para o governo brasileiro, é uma pauta cara para muitos países, mas é uma pauta que para o Trump ela não é importante. O senhor acredita que a COP30 e que a discussão, o debate sobre a questão climática perde força com a volta de Trump à Casa Branca? Eu não acredito, não. Até porque vai ser improvável, se não impossível, Donald Trump colocar em prática tudo aquilo que ele falou na campanha eleitoral. Até porque, se ele fizesse isso, ele deixaria o seu país numa situação muito ruim, inclusive em termos econômicos. Mas em relação a essa pauta para COP em Belém do Pará, eu diria que o que aconteceu na reunião do G20 aqui, presidida pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi algo extraordinário. Um avanço muito grande em relação a reuniões anteriores, que eram extremamente retóricas. Agora não. Se estabelece, inclusive, financiamento e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo, porque essa é um problema também do clima, não é? Eu acho, então, que nós vamos ter avanços ao longo de 2025. É bem verdade que Donald Trump exprime os tempos atuais. É inegável que está havendo um refluxo da democracia, do Estado liberal, e isso a gente observa em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, muito recentemente. Mas, afora isso, a política é extremamente pragmática, ou seja, o realismo é um aspecto essencial das ações políticas, sobretudo nas relações internacionais. Então, querendo ou não, Donald Trump vai ter que se curvar a essa realidade pragmática do mundo contemporâneo. Até porque, se não o fizer, se ele isolar os Estados Unidos, como ele prometeu na campanha eleitoral, os resultados serão trágicos. A começar pela inflação, que vai aumentar muito nos Estados Unidos se ele fizer isso. E um detalhe que me parece essencial: fechar-se ao comércio global é uma loucura e, historicamente, nós já temos exemplos de situações catastróficas quando o comércio mundial foi paralisado, de certa maneira, pela disputa entre grandes potências. Aí tivemos 2 guerras mundiais. É claro que eu não penso numa terceira, porque nós temos agora armas nucleares. Uma terceira guerra mundial seria o fim da própria humanidade. O senhor puxou um ponto e eu vou reforçar. Vamos lembrar algumas dessas promessas do Trump na campanha, né, para que ele conseguisse se eleger, e por que elas tornariam os Estados Unidos um pária? Porque, na verdade, é isso que o senhor está falando, né? Exatamente. Então, vamos lá. A questão migratória, a questão econômica. Vamos falar de alguns desses pontos. Por que não daria certo ele implementar essas medidas, professor? Não daria porque o mundo mudou. E a própria economia mudou. Uma das razões da vitória de Trump nessa última eleição, aliás, uma vitória avassaladora, conforme você disse na abertura do programa, nos votos populares, no colégio eleitoral e maioria na Câmara dos Representantes e no Senado. Então,
ele foi eleito, entre outras razões, porque, embora a economia estivesse caminhando bem, por incrível que pareça, num governo como o de Joe Biden, as pessoas não sentiram isso no bolso. Até porque há um tipo muito específico de inflação nos Estados Unidos, que é a inflação dos alimentos. Mas há um outro aspecto. Existem áreas importantes na economia norte-americana que se deixaram, na verdade, de produzir em termos industriais. Então, isso, na verdade, atinge economicamente milhares de pessoas, mas atinge também uma sensação profundamente desagradável dessas pessoas com o que estaria acontecendo nos Estados Unidos. Aí entra a questão da imigração. O imigrante é visto por essa parcela da população americana que se tornou pobre. O imigrante vai ser visto como alguém que toma o emprego dessas pessoas. Então, vai se juntando todo um caldo de cultura que explica a chegada de um negacionista como Trump ao governo americano. O senhor já deixou claro aqui, né, tem muito gancho nas suas respostas, e aí eu vou tentando esmiuçar um pouquinho isso. O senhor vê um pragmatismo de Trump, ele vai governar de uma maneira mais pragmática. Inclusive com o Brasil, o Trump ele é muito aliado da extrema-direita brasileira, né? E ele se posiciona claramente a esse respeito. O senhor acredita que o pragmatismo vai estar acima da ideologia? Com toda certeza, até porque isso seria fundamental para o próprio êxito do governo dele em relação aos Estados Unidos, portanto, ao seu próprio país. Mas há um outro aspecto. Independentemente da ideologia de extrema-direita que ele representa e sua ligação com Bolsonaro aqui no Brasil, independentemente disso, há um aspecto que eu acho que nós não podemos nos esquecer. O profissionalismo da diplomacia brasileira. Aliás, em larga medida, os êxitos obtidos por Lula agora no G20 se devem fundamentalmente à capacidade da diplomacia brasileira de agir. E ela vai construir canais que nos aproximarão dos Estados Unidos, independentemente de Trump, porque é importante para o Brasil, mas é importante também para os Estados Unidos. O comércio global é fundamentalmente um comércio de duas vias. Não há quem consiga lucrar sozinho, como não há quem consiga perder também sozinho. Então, eu acho que, apesar da retórica, apesar dos sinais que ele já está dando ao compor a sua equipe de governo com negacionistas, o caso mais emblemático e mais absurdo é o do senhor Kennedy, filho do Bob Kennedy, sobrinho de John Kennedy, que chegou a negar a vacina e agora vai assumir a Secretaria de Saúde, quer dizer, o Ministério de Saúde. Independentemente disso, eu acredito que vai falar mais alto as necessidades e as demandas da própria sociedade americana que vão surgir na medida em que o governo Trump comece a funcionar. O senhor percebe, com a volta de Trump ao poder, uma mudança no funcionamento do BRICS como contraponto aos grupos mais extremistas do Ocidente que acabam seguindo com Trump? O senhor consegue perceber essa movimentação no futuro? Eu não acredito não, porque a Inglaterra sentiu na carne os efeitos desastrosos da sua retirada da União Europeia. Então, não há discurso que possa edulcorar essa realidade inglesa. Então, sob esse aspecto, eu não acredito que Trump possa exercer maior influência entre os grupos que se bateram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas há um aspecto na sua questão que me parece muito séria.
a democracia representativa está em crise no mundo contemporâneo. Sob determinados aspectos, é claro que são contextos históricos diferentes, algo que nos aproxima do início da década de 1930, que tornou possível a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Não acredito que chegaremos a esse ponto, até porque a sociedade mundial, eu vou repetir, a sociedade mundial amadureceu bastante. Então, ela própria não vai permitir que governos autocráticos, ditatoriais, se tornem totalitários. Eu acho que não há condição histórica para que isso possa ocorrer. Vamos pegar alguns pontos mais específicos. Venezuela. Joe Biden, que ainda é presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma relação, vamos dizer, até mais diplomática com a Venezuela, que sofre bloqueio dos Estados Unidos, tem uma questão de uma eleição que até o Brasil também tem questionado. O senhor acredita que a tensão vai aumentar com a volta de Trump? Pode ser que sim, pode ser que não. Aliás, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer que se existe algo que deixa o historiador constrangido, é essas questões relativas ao que vai acontecer. O historiador trabalha com o fato acontecido, com aquilo que efetivamente ocorreu. Eu não posso te dizer em sã consciência o que o governo Trump vai fazer em relação à ditadura de Nicolás Maduro aqui na Venezuela, como também com a ditadura de esquerda de Cuba. Eu acho que é bastante provável, eu não posso garantir, mas acho que é bastante provável que não haverá alteração substantiva em relação aos governos dos Estados Unidos ao longo do tempo, a partir da década de 1960 até hoje, independentemente de ser o Partido Democrata no poder, o Partido Republicano, independentemente de ser um populista radical de direita como o Trump, eu acho que a política externa americana tem um peso que os anos trouxeram, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Significa dizer que, em termos globais, os Estados Unidos têm determinadas responsabilidades em relação às quais ele não pode se eximir, ele não pode se afastar. Ainda que Trump tenha um discurso que vá de encontro a isso que eu estou afirmando. Sem futurologia, mas vamos falar da questão da governança global, que foi muito debatida no G20, foi debatida aqui também no P20, né, com os parlamentos das 20 maiores economias e convidados estiveram aqui no Congresso Nacional. Há uma necessidade que é apontada pelos líderes de mudar a governança global. Para deixar bem claro para quem está em casa, a ONU e os órgãos globais. O senhor acredita que é chegado o momento da gente rever isso, até para salvar o modelo democrático participativo que a gente tem em vigor e que é fundamental? Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. Eu diria até que está demorando um pouco. Mas no G20 aqui no Brasil foi dado um passo muito importante, porque no texto final, tratando-se da governança global, é citado o Conselho de Segurança da ONU. Para que o telespectador entenda melhor o que nós estamos falando, a ONU foi criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa estava arrasada, os regimes totalitários de direita foram derrotados, é o fascismo italiano, é o nazismo na Alemanha, e o mundo precisava ser reconstruído. Mas com um detalhe: emergem da Segunda Guerra Mundial duas superpotências. De um lado, aquela economicamente mais forte, que eram os Estados Unidos da América, e do outro lado, a União Soviética. A ONU foi criada exatamente nesse contexto em que a bipolaridade mundial está avançando muito rapidamente. A isso nós damos o nome de Guerra Fria. Então, o Conselho de Segurança da ONU foi montado, foi construído dentro dos limites da Guerra Fria.
Daí a existência de 5 membros permanentes com direito a voz, a voto e principalmente a veto. Exatamente para que não houvesse, digamos assim, o controle da maior organização multilateral do mundo contemporâneo por parte de um único país ou por parte de uma única superpotência. A Guerra Fria não existe mais. A União Soviética não existe mais. O comunismo fracassou no leste europeu e onde ele existe nominalmente. Pense, por exemplo, na República Popular da China. O que é que ficou lá hoje em termos de comunismo? A ditadura política. Em termos econômicos, uma abertura importantíssima para o comércio mundial. Então, na verdade, a ONU se tornou defasada. E ela não consegue dar as respostas com a celeridade necessária para os problemas que vão se multiplicando pelo mundo. Ela tem que ser repensada. Eu, pessoalmente, acho que a ONU ainda tem um papel importantíssimo a desempenhar. Eu lembraria, por exemplo, das suas agências especializadas e dos seus fundos que atuam no campo social e cultural, digamos assim, de uma forma muito eficiente. Eu poderia falar da FAO, o Fundo para Agricultura e Alimentação. Eu poderia falar do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas de Amparo à Infância. Eu poderia falar da Unesco, que exerce um papel importantíssimo em termos culturais, científicos, educacionais. Eu poderia falar da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que na pandemia do coronavírus desempenhou um papel fundamental, inclusive enfrentando os negacionismos. Então, eu acho que a ONU não pode ser desmontada, mas o Conselho de Segurança não pode continuar como ele está. Ele tem que se abrir mais. Essa é uma posição que o Brasil tem defendido junto com outros países e eu acho legítima essa defesa. O Conselho de Segurança da ONU, que no frigir dos ovos é o setor mais importante da organização, porque ele age, digamos assim, em cima da vida e da morte. A sua função principal é garantir a segurança internacional, a paz mundial. Não pode continuar como ele está hoje, como se a Guerra Fria ainda existisse. A gente falando exatamente do Conselho de Segurança, e aí tem 2 grandes conflitos internacionais que, com a volta de Trump, podem ser afetados. A gente está falando da guerra, especificamente da Rússia e da Ucrânia, e da situação de Israel com a Palestina. O senhor acredita que a tendência é que eles sejam agravados? Veja só, os Estados Unidos, historicamente, sempre apoiaram Israel e vão continuar apoiando Israel. Até porque a colônia judaica na América do Norte é muito forte, é muito poderosa. Só que, neste momento, apoiar Israel significa apoiar Netanyahu. E Netanyahu tem uma aproximação ideológica muito séria, muito forte com Trump. Então, veja bem, historicamente os Estados Unidos sempre estiveram alinhados com Israel. E agora há uma aproximação, uma convergência ideológica de extrema-direita entre o novo presidente americano, o Trump, e o Netanyahu dentro de Israel. Não acredito em mudanças muito sérias, mas atenção, pela primeira vez no documento final do G20, Gaza foi pelo menos citada, da mesma forma que a Ucrânia. E apesar de não haver menção direta a dirigentes, por exemplo, Putin na Rússia e Netanyahu em Israel, há uma sinalização de que o mundo não quer que esses 2 conflitos continuem. O caso mais grave em relação à paz mundial me parece ser, neste momento, da Ucrânia, que, no apagar das luzes do governo Biden, recebeu autorização para fazer uso dos mísseis de longo alcance
para atingir boa parte do território russo. Eu não sei até onde isso vai. Eu não sei se isso vai continuar. Mas eu acredito que a tendência é que as coisas se acomodem, provavelmente do modo como a Rússia de Putin gostaria que fosse. Ou seja, mantendo sob o seu controle os territórios ucranianos conquistados. Professor, o cenário que se desenha lhe deixa otimista? Eu acho que, como historiador, eu não devo ser nem otimista nem pessimista. Mas eu diria, eu vou usar um terceiro vocábulo: esperança. Eu tenho esperança até porque tem que haver uma racionalidade nas sociedades do mundo inteiro e nos seus governantes. Até porque nós temos hoje um arsenal bélico, e eu estou falando do arsenal nuclear, com capacidade de destruir o mundo várias vezes, embora destruindo uma vez só já seria o bastante. Então eu acho que, apesar de todos os contextos de tensão pronunciada, no final das contas, vai acontecer uma espécie de arranjo para que a catástrofe não aconteça. Vamos torcer por isso. E, antes de encerrar, prioridades para esse mundo de 2025 que a gente não quer que seja catastrófico. Quais são as prioridades na sua visão? A gente sabe que o G20 já elencou a luta contra a fome. Eu acho que eu começo por aí. Há uma quantidade absurda, milhões de pessoas passando fome no mundo inteiro. Isso não pode continuar, não apenas por uma razão humanitária, mas até porque pode se transformar numa convulsão de pessoas desesperadas sem ter o que comer. Este é o primeiro desafio que tem que ser enfrentado. Mas existem outros. Eu diria que, em termos geopolíticos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem que ser profundamente repensado, exatamente para que ele possa estar em consonância com um mundo que se transformou, com um mundo bem diferente daquele quando a ONU foi criada. Há um terceiro aspecto que eu acho que vai ter que chamar a atenção do mundo, que é do avanço tecnológico, sobretudo quando se fala de inteligência artificial. Hoje, em sã consciência, ninguém sabe onde ou até onde a inteligência artificial poderia ir e quais os seus efeitos. Eu elencaria esses aspectos e, para terminar, eu falo da educação. Não é possível a construção de um mundo melhor, inclusive a vitória sobre a fome, sobre a miséria, se não houver uma educação de qualidade para todas as crianças, para todos os jovens do mundo inteiro. É uma utopia? Não necessariamente. O Brasil, por exemplo, já deu uma lição, embora a sua educação básica ainda seja muito frágil, já deu uma lição com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é fantástico e ele vai ser exportado por várias partes do mundo, sobretudo para países africanos. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, eu me sinto sempre honrado quando sou convidado por vocês. A honra é nossa. E muito obrigado a você também. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas.
E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido muito de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, ó, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando veio a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas. Vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina Benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Quando cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, né? Só 15 mulheres aqui em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões CCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação, que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei ou é cobrar que a lei seja executada? É articular essa audiência pública? Porque a preocupação aqui é única. O que fazer? Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
Olá, bom dia. Segunda-feira, 2 de dezembro, o Senado Notícias está no ar. A vulnerabilidade econômica aumenta o risco de a mulher que sofre violência doméstica não deixar o agressor. É o que revela a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra do Instituto Data Senado. As mulheres pretas e pardas são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil, segundo pesquisa do Data Senado. Um terço das mulheres negras entrevistadas relataram terem sofrido algum tipo de violência e mais da metade conhece uma mulher que sofreu violência. Esses dados foram extraídos da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, compondo um recorte detalhado sobre a realidade desse grupo. O principal fator de risco para essas mulheres é a insuficiência de renda. Elas não conseguem se manter sozinhas e, por isso, continuam com os agressores. Os filhos e o racismo são fatores que pesam na hora de abandonar o agressor. 85% das mulheres pretas e pardas que declararam não ter condição para se manter continuam morando com seus agressores. E o quadro piora quando existem filhos menores de 18 anos. Chegando a 80% ainda residindo com seus agressores. Esses números refletem como os fatores estruturais, como a dependência econômica e a presença de filhos, torna o ciclo da violência ainda mais difícil de se romper. A pesquisa mostrou que apenas 33% das mulheres negras que foram vítimas de violência possuem renda suficiente, 39% não possuem, 27% não têm renda e 1% não respondeu. Das mulheres que não têm renda ou têm, mas não o suficiente, 27% solicitaram medidas protetivas. Para ampliar a procura das medidas protetivas, é essencial que políticas públicas invistam em campanhas de conscientização, capacitação de agentes públicos e redes de apoio especializados, garantindo que as mulheres tenham confiança e segurança para buscar proteção de forma eficaz. Outro dado preocupante é a quantidade de mulheres negras sem renda individual que buscaram assistência à saúde depois de sofrerem violência grave. 69% não procuraram assistência, apenas 30% procuraram, 1% não respondeu. Nós precisamos focar numa coisa, precisamos denunciar e denunciar e denunciar, porque quanto mais você denuncia, mais, na verdade, você promove a investigação e promovendo a investigação você tem a punição. Se você pune, você reduz, de fato, os casos de violência. Então, a gente não tem que, na verdade, recuar. Você tem que partir, de fato, para essa denúncia, porque eu não tenho nenhuma dúvida. A denúncia ela é um ponto fundamental, um instrumento fundamental, de fato, para a redução da violência. Nesta segunda, temos 2 reuniões do Conselho de Comunicação Social do Congresso, a audiência da Comissão de Direitos Humanos e 2 sessões no plenário. De terça a sexta, reuniões deliberativas, audiências públicas e sessão especial no plenário. Confira a previsão para hoje e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública para debater o tema segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais. Às 9h30, o Conselho de Comunicação Social do Congresso também tem audiência pública prevista para discutir TV 3.0 e DTV+, o sistema de TV aberta orientado a aplicativos. E lá para as 14h, o Conselho de Comunicação tem reunião marcada para exame da pauta. Também às 14 horas, o plenário do Senado tem sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discursos dos senadores. Já às 16h, o plenário deve se reunir em sessão especial para homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, Brasil Educação. Às 9 horas desta terça-feira, está prevista reunião deliberativa na Comissão de Infraestrutura. Na pauta está o projeto que regulamenta o potencial energético offshore, que é a produção de energia em alto mar, usando a força dos ventos. Às 10 horas desta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada para examinar projetos. Um deles é o que prevê, em caso de recém-nascido com deficiência, que sejam prorrogados os prazos de estabilidade provisória, de licença maternidade e de licença paternidade.
Às 9h30 desta quarta-feira está prevista a audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. O assunto em debate é o trabalho do Ministério da Saúde em 2024 e a regulamentação da lei que instituiu a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências. Às 10 horas desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que está sendo chamado de Lei de Segurança do Pix. Ele prevê regras de segurança ao usuário do Pix, com mecanismos de recuperação rápida dos valores transferidos nos casos de cometimento de crimes patrimoniais. E às 10 horas desta quinta-feira, a subcomissão do Bioma Pantanal tem reunião marcada para a apresentação do relatório da diligência externa da Comissão de Meio Ambiente ao Pantanal, realizada nos últimos 21 e 22 de novembro. E ao meio-dia da sexta-feira, o plenário do Senado tem prevista sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia, que é celebrado no dia 3 de dezembro. O pacote do governo sobre corte de gastos vai ser votado ainda este ano. Foi o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião de líderes na quinta passada, que contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo. O que eu ouvi tanto da Câmara e ouvi aqui hoje do presidente do Senado é o compromisso dos líderes da Câmara, de todos os partidos, dos líderes do Senado, de todos os partidos, expresso aqui pelo presidente do Senado, todo o esforço para concluirmos a votação até o final do ano, para que a gente possa construir a peça orçamentária do ano que vem, já influenciado com as diretrizes do reforço do marco fiscal, para que a gente possa cumprir o marco fiscal integralmente. Esse pacote de corte de gastos prevê a economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Ele tem mudanças no salário mínimo, no abono salarial e na aposentadoria dos militares, entre outras. O salário mínimo continuará sendo reajustado acima da inflação, mas com um limite de até 2,5% para respeitar as regras do arcabouço fiscal. Há uma proposta para acabar com os chamados supersalários de servidores públicos, que recebem acima do teto constitucional, que atualmente é de R$ 44 mil. Há a previsão de mudanças nas regras de aposentadoria e pensão dos militares, como o fim do pagamento de pensão para parentes de quem foi expulso das Forças Armadas. A proposta também prevê mudanças na idade mínima para a aposentadoria, que atualmente é de 50 anos e passaria para 55 com regra de transição. Mudanças na concessão de benefícios fiscais, que só poderão ser concedidos se as contas públicas apresentarem resultado positivo. Haverá a redução do limite de renda para quem tem direito ao abono salarial. Atualmente tem direito quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta apresentada pelo governo vai garantir o abono para quem tiver renda de até 1 salário mínimo e meio de forma gradual. As medidas incluem ainda regras para as emendas parlamentares, que não poderão crescer mais do que 2,5% acima da inflação. E 50% dos recursos das emendas de comissões serão obrigatoriamente destinados para a saúde pública. O ministro anunciou ainda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, segundo o governo, essa medida não terá impacto fiscal, porque para compensar a perda de arrecadação com essa isenção, haverá aumento de imposto de quem ganha acima de R$ 50 mil. As medidas serão analisadas pelo Congresso Nacional na
forma de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio ao Senado para apresentar aos líderes partidários o pacote de corte de gastos. As mudanças no imposto de renda, como a isenção para quem ganha até R$5 mil e o aumento para quem ganha mais de R$50 mil, vão ser analisadas pelo Congresso somente no ano que vem. O governo, ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, a rigor, conforme está sendo proposto. Nós não temos esse compromisso de aprovar até o 21 de dezembro. Os senadores de oposição que estavam lá, inclusive o próprio presidente Pacheco, todos disseram que iriam estudar a possibilidade, mas não tivemos como fazer uma garantia de que isso será aprovado até o dia 21 de dezembro, quando o Congresso entra de recesso. Faremos o possível e votaremos se for de fato favorável ao país e à população. Não haverá cortes, não haverá redução. Por exemplo, o abono salarial. Não vai ter corte no abono salarial, mas ele precisa ter como o salário mínimo aumentou bastante o seu poder de compra e ele cresce todo ano acima da inflação, né? Esse abono salarial, uma hora ele precisa ter uma estabilizada e crescer numa proporção que possa ser pago, que possa caber dentro das contas do governo, mas não vai ter corte. Em entrevista coletiva depois da reunião de líderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou das prioridades das votações do Senado até o fim do ano. A reforma tributária e o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo são os destaques. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgada no ano passado, e agora a sua regulamentação. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18 e 19 de dezembro. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Pacheco também falou sobre outros temas que foram discutidos na reunião de líderes e que devem ser apreciados pelos senadores nas próximas 3 semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro, não é? Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Há o projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143. Nós retiramos para
ajustes do relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado e que está na Comissão de Infraestrutura, eu solicitei ao presidente da CI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, a questão dos jogos. O projeto de inteligência artificial, que hoje está sendo lido na comissão especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto. Ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares número 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz inclusive a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um projeto de um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana também um programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também na próxima semana a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas 3 semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado. Leis orçamentárias também devem ser votadas antes do recesso parlamentar. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, do próprio governo. Há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio está designada para a próxima terça-feira essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO ou LOA é também um desafio que nós temos e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a lei orçamentária do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota à imprensa sobre as medidas de disciplina de gastos. Vamos ver. Abre aspas. Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Fecha aspas. O ataque do presidente do Carrefour à qualidade da carne brasileira repercutiu no Senado durante a última semana. Os parlamentares consideram insuficiente a retratação feita pelo executivo francês por causa do dano à imagem do produto brasileiro. Mesmo após a retratação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o presidente do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para que ele possa esclarecer as declarações questionando a qualidade da carne brasileira. O requerimento inclui também o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenan. O senador Wellington Fagundes quer ainda aprovar uma moção de repúdio. O problema é exatamente o argumento da questão da qualidade do nosso produto. E eu falo aqui como médico veterinário que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, também com certeza com um dos maiores rigores do mundo. Esse ataque não é um ataque inocente de uma rede de supermercado que não tem
soberania para decidir sobre política e sobre comércio exterior. É um ataque da diplomacia e dos negociantes franceses, do governo francês, contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Semana passada nós fomos num jantar no Itamaraty com o presidente da China, o senador Otto. Ali, antes tinham assinado ali vários protocolos e entre eles aumento, mais frigoríficos sendo capacitado a vender ali para aquele país, que já representa 53% das compras de carne do Brasil, segundo o que eu acabei de ler. Então, olha só a diferença. Enquanto um está discriminando aí a nossa carne, que é a melhor carne do mundo, o outro está aumentando as suas compras de carne. No último fim de semana, o presidente do Carrefour anunciou que não compraria mais a carne brasileira para abastecer a rede da França. A declaração foi dada em meio a uma crise envolvendo o governo francês e agricultores locais em função de um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour brasileira. O assunto deve ser discutido também na próxima reunião do Parlasul, que acontece no início de dezembro. Nós vamos ter a reunião já pré-agendada no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, que é segunda-feira de dezembro, onde esse assunto com certeza vai vir à tona. A agenda já estava previamente marcada, não estava essa questão na pauta, até porque a declaração infeliz foi feita recentemente, mas com certeza os países que foram mencionados do bloco do Mercosul haverão de se posicionar também reagindo a essa situação. A polêmica do Carrefour gerou duas decisões na Comissão de Relações Exteriores. Uma foi o requerimento de convite ao embaixador da França e ao diretor executivo do Carrefour do Brasil para falarem em audiência pública. Outro requerimento aprovado prevê que a audiência que vai ouvir o presidente do Carrefour na França seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da CRE reagiram, aprovando um convite para que o embaixador da França no Brasil e o gerente-geral do grupo no país compareçam para prestar esclarecimentos em audiência pública. É contra o Mercosul, mas o foco foi o Brasil. A ponto de ontem ter tido uma reunião no parlamento francês, onde deputados de direita e de esquerda falaram que os produtos brasileiros são um lixo. São um lixo e que francês não pode pôr lixo no seu prato. Isso precisa de uma retratação. Então é por isso, senador, que eu quero incluir os dois franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que ele venha aqui e coloque para nós qual é a posição da República Francesa e o CEO do Carrefour, qual é a posição do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões todo ano, e que manda dividendos para a França, com certeza bons dividendos. A Assembleia Nacional da França, por 484 votos a 70, deliberando sobre um assunto que não é da sua alçada, uma demonstração de hostilidade gratuita, e usando no debate, não é isso, o debate é apenas para demonstrar o clima, né? Foram utilizadas a expressão lixo. Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira. Não sabemos se a inverdade escamoteia alvos ocultos, como perturbar o acordo Mercosul-União Europeia, se é mero protecionismo ou mesmo fruto da irresponsabilidade de quem deveria primar pela responsabilidade, zelo e honestidade de suas intervenções. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OG, negou ser dono do jogo do Tigrinho.
Ele deu um dos depoimentos da semana passada na CPI das bets. O CEO da empresa One Internet Group, Fernando Oliveira Lima, depôs a CPI das bets. Ele compareceu com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dando direito ao convocado de se manter em silêncio. Mas Fernando se dispôs a responder às perguntas. Apontado por possível ligação com o jogo do Tigrinho de apostas online, ele negou qualquer envolvimento com o jogo. Eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. Eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço, exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação. Ao final do depoimento, um novo requerimento foi aprovado para que Fernando retorne à CPI na condição de convidado. Os outros 2 depoimentos foram de delegados da Polícia Civil. O delegado Paulo Gustavo Souza, de Pernambuco, foi chamado por ter experiência em operações de combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, como a Operação Integration, que resultou no mandado de prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gustavo Lima. A operação foi deflagrada em setembro deste ano, com o objetivo de desmontar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita. Senadores questionaram o delegado sobre o resultado da operação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores, senadoras, a última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. O último a depor foi o delegado Eric Salum, do Distrito Federal. Ele falou sobre o cenário atual da exploração ilegal de jogos online e da necessidade de regulamentar a atividade e reprimir quando necessário. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada. Dá munição para os delegados poderem prender os influencers com uma cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como eu mostrei para os senhores, as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Antes dos depoimentos, a CPI das bets aprovou a convocação do cantor Gustavo Lima. A comissão vai pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, um relatório sobre a movimentação financeira do artista. Os senadores aprovaram também um convite ao influenciador digital Felipe Neto. Segundo o requerimento, o cantor Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas Vai de Bet, em julho de 2024. A empresa está sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A convocação e a solicitação de transferência de sigilo do relatório de inteligência financeira, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seriam essenciais para esclarecer o nível de envolvimento de Gustavo Lima com esse mercado. O influenciador digital Felipe Neto também está entre os próximos depoentes, mas na condição de convidado.
No mês de dezembro, as cúpulas do Congresso Nacional ficam iluminadas de vermelho. O motivo é para lembrar a luta mundial contra a AIDS. Apesar de todos os progressos da ciência, as pessoas que vivem com HIV ainda são vulneráveis ao preconceito e à discriminação. Na última década, o Senado Federal aprovou 2 projetos de lei na defesa dos direitos das pessoas desse segmento. No Brasil, estima-se que 1 bilhão de pessoas vivam com HIV, mas apenas 900 mil conheçam seu diagnóstico. Uma das linhas do Ministério da Saúde para o enfrentamento do problema é a compra de milhões de testes rápidos para o vírus e também para a sífilis. Outra medida é a redução da dose diária de 2 para apenas 1 comprimido no tratamento. De 2010 até 2022, as novas infecções por HIV no Brasil caíram 39%. Só que nesse último ano ainda foram notificados 43.303 casos novos. Os avanços da ciência e da tecnologia permitiram uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas com HIV. Mas e o que pode ser feito para protegê-las do preconceito e da discriminação? Na última década, 2 leis originadas no Senado são exemplo de medidas efetivas nesse sentido. O senador Randolfo Rodrigues foi autor de um projeto que protege o portador de HIV de ter essa condição divulgada em qualquer âmbito da burocracia pública ou privada, bem como nos serviços de saúde, educação, na mídia escrita e audiovisual. Uma outra proposta do senador Paulo Paim dispensa as pessoas com o vírus da perícia semestral para receber a aposentadoria. O alcance social é enorme, né? Porque calcule alguém que tem HIV/AIDS, não consegue trabalhar, não consegue garantir sequer o sustento seu. Calcule se ele tem dependentes. E nós temos 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, vamos calcular aí que tenha 2 dependentes. Nós estaríamos chegando já a 3 milhões de pessoas. E essa lei também, que casualmente veio em 2017, a lei que criou o Dezembro Vermelho, foi no mesmo ano que eu apresentei a lei. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento. Estamos de volta, 9h03. Está começando nesse instante a reunião na Comissão de Direitos Humanos. Uma audiência pública para debater o tema segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais. Acompanhe. 0800 061 2211. Faço aqui uma introdução, como é de praxe, do tema que vai ser fruto do debate. Senhoras e senhores, essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem por objetivo debater o tema segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais. Conforme os compêndios, a segurança alimentar é um direito fundamental que ultrapassa questões econômicas e sociais, sendo fundamental para a dignidade humana. Garantir que todas as pessoas tenham acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes é um passo indispensável para combater a fome, reduzir desigualdades e promover a saúde pública. Além disso, políticas voltadas para a segurança alimentar fortalecem a agricultura familiar, preservam a biodiversidade
e impulsionam o desenvolvimento sustentável. Investir na segurança alimentar não é apenas uma questão de justiça, mas de construir uma sociedade mais equitativa e resiliente, onde ninguém seja privado de suas necessidades mais básicas. Essa audiência pública também tem por objetivo apresentar a cartilha sobre segurança alimentar dos povos tradicionais. Ela tem o propósito de propor caminhos para a execução das ações de segurança alimentar e nutricional em territórios tradicionais. O material que ora apresentamos foi construído a partir do diálogo com lideranças de diversos segmentos de povos e comunidades tradicionais e expressa seus anseios e desejos de como o Estado brasileiro deve respeitar as formas e dinâmicas territoriais de organização social, produtiva, cultural desses territórios tradicionais. Esse material todo que vai ser aqui apresentado, eu presido a comissão, mas os painelistas é que construíram todo esse material e, ao ver, no primeiro comunicado que eu recebi, eu os convidei para apresentarem aqui. Mas vamos lá. Produtiva e cultural desses territórios tradicionais, ao implementar programa de segurança alimentar, respeitando a cultura local. Essa audiência pública é uma proposição conjunta com os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar e do Meio Ambiente e Mudanças de Clima. A cartilha oferece orientações para que os gestores públicos possam atender às necessidades específicas de povos e comunidades tradicionais nas políticas de segurança alimentar. Ela traz informações sobre os 29 segmentos, povos e comunidades tradicionais, reconhecidos pelo Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos, ciganos, extrativistas, quebradeira de coco, babaçu, pescadores artesanais, entre tantos outros. Para cada grupo são descritos seus costumes, hábitos alimentares e os principais desafios no acesso à alimentação adequada. Vamos lá para agora convidar os nossos convidados. Primeira mesa, convido de imediato Isabela Cruz, diretora do Departamento de Reconhecimento e Proteção de Territórios Tradicionais e Etnodesenvolvimento na CETEC-MDA. Seja bem-vindo. Isabela Cruz. Opa! Então, Isabela Cruz convidada à mesa. Convido agora Marcos Rubens Oliveira, coordenador do Data Senado, presente aqui. Data Senado que tem feito um belo trabalho nesse sentido de combate à fome. Lina Apugnam, Ministério dos Povos Indígenas, por favor. Cada convidado, como é de praxe, tem o tempo de 10 minutos. Mas como eu sei que ninguém fala em 10 minutos, eu sempre digo 10 mais 5. E com a tolerância dessa presidência, tá bem? Então, quando for 10 minutos, vai tocar a campainha, mas sabe que vai ter mais 5 daí, a não ser que não queira usar, naturalmente, né? Isabela, nós fizemos aqui um sorteio na mesa e tu foi contemplada para ser a primeira. Então, Isabela Cruz. Pode ser ou você tem algum ajuste? Então, doutora Cláudia, por favor, já chegou. Pode apresentar ela aí. Pode. Vai começar com você, você apresenta.
Seja bem-vinda, dona Cláudia. Aí. Olá, bom dia. Com todo respeito, devido à vênia, não deixa a gente muito à vontade que a gente se esparrama, senador. Fique bem à vontade. A gente gosta. O bom debate é isso, né? Pronto. Então... Aí que a comunicação chega lá na casa das pessoas. A gente lembra que estamos ao vivo pela TV Senado, Rádio Senado, Agência do Senado, para todo o Brasil. Então a tua fala vai chegar em, no mínimo, alguns milhões de pessoas. Assim seja. Bom dia a todas, a todos, todos, público que nos assiste de casa. Gostaria de pedir licença aos mais velhos, aos encantados, aos não presentes, para que a gente possa ter um bom debate em torno da garantia de direito à segurança alimentar e nutricional para povos e comunidades tradicionais. Eu me chamo Isabela Cruz, estou no MDA, estou como diretora do Departamento de Reconhecimento, Proteção de Territórios Tradicionais e Etnodesenvolvimento. Estar aqui hoje, né, falando sobre segurança alimentar, vindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nos remete, sobretudo, ao trabalho que desenvolvemos no MDA, né? Entendo que terão companheiros e companheiras de outros ministérios que muito dominam o tema. Então, na perspectiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que a gente pode trazer é como a regularização dos territórios, né? A titulação dos territórios, o reconhecimento do Estado através da garantia da propriedade coletiva desses territórios impacta diretamente na segurança alimentar e nutricional dessas comunidades, né? Pensar que para garantir o alimento tão sagrado para os povos é preciso pensar e enfrentar um grande desafio, que é a regularização de seus territórios, né, senador? Então, a gente não se furta ao debate, a gente não se furta aos desafios e aos enfrentamentos que, por vezes, precisamos fazer para poder garantir esse direito também às comunidades. Então, eu falo especificamente de dentro do Ministério responsável pela titulação dos territórios quilombolas, por exemplo, mas que também vem desenvolvendo, ao longo do ano passado e deste ano, seminários regionais para que se pense em um marco de regulamentação dos 28 segmentos de territórios tradicionais. Então, a gente sabe que, na Constituição Federal, estão reconhecidos povos indígenas e povos quilombolas, e, a partir dos decretos, né, que explicam os procedimentos de titulação desses territórios, nós temos apenas esses dois grupos, dentre os 28 segmentos, que já tem uma legislação que garanta minimamente como se dá o procedimento para a regularização de seus territórios. Ainda precisamos avançar muito, né? O Estado brasileiro precisa avançar muito na garantia da titulação desses territórios. Mas, como eu disse, a gente está aí para fazer esse trabalho, né? Para enfrentar os desafios que forem necessários. Então, identificamos que os 26 segmentos, que não povos originários, indígenas e povos quilombolas, ainda carecem dessa legislação. Ainda precisam dessa atenção do Estado, porque mesmo diante do decreto 6040, que delimita, que define o que são povos e comunidades tradicionais, e mesmo diante do decreto 8750, que é o que caracteriza os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e deixo aqui também a minha saudação a esse grupo de pessoas, de lideranças, que por muitas vezes deixa sua casa para ir construir política pública, né? E a gente sabe que as comunidades tradicionais, os povos originários, os povos quilombolas, não estão nos grandes centros, né? Muitas comunidades estão sendo urbanizadas, mas essas comunidades se caracterizam justamente pelo um grande distanciamento dos espaços urbanos e como isso dificulta também o acesso a políticas públicas, a direitos fundamentais. Então, a gente precisa ir até esses grupos e garantir o direito deles também, né? Então, eu venho dessa construção, desse debate da regularização fundiária e da importância da garantia da terra para que esses povos possam ter a segurança no seu território. Segurança na existência, segurança na sua própria identidade. Na CETEC, particularmente, nós trabalhamos com as duas áreas, né? A regularização fundiária e as políticas públicas de etnodesenvolvimento e agricultura familiar, voltadas à sociobiodiversidade.
Também, os desafios ainda são muitos, né, visto que o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi desmantelado no último governo e precisou ser reconstruído. Então, literalmente, nós precisamos reconstruir, rememorar todo o processo de construção de políticas públicas voltados à agricultura familiar. Nós tivemos que fazer isso em 2 anos, né? Então, agora é o momento também de o que a gente faz com o tempo que a gente tem, entendendo que políticas públicas são questões em disputa permanente no Brasil, né? A gente entende, vem de um histórico, de um Estado que não foi pensado a partir dos povos tradicionais. Ele não é um Estado pluriétnico. Ele é um Estado democrático de direito, com garantia de participação social, mas que ainda precisa trazer muito mais os povos e comunidades tradicionais para construir os direitos a partir da sua própria ótica, da sua própria cosmovisão. E esse é o objetivo da CETEC, estar aberta permanentemente com um espaço de escuta, sobretudo, para que as comunidades tragam os desafios que enfrentam, para que a gente possa enfrentar esses desafios conjuntamente. Então, se de um lado a gente discute primordialmente a regularização fundiária e a importância do reconhecimento desses territórios, por outro lado, e ao mesmo tempo, a gente discute as políticas públicas voltadas à agricultura familiar e ao modo de plantio, de colheita, de vivência das comunidades tradicionais. Nós temos como princípio, sobretudo, também a Convenção 69, que diz que é preciso consultar as comunidades antes de qualquer ação que impacte diretamente seu território. E eu costumo, didaticamente, dizer que, antes de mexer no seu quintal, você precisa ser consultado. Antes de mexerem na sua área, você precisa ser minimamente consultado. E é esse o princípio da Convenção 69 aplicado aos povos e comunidades tradicionais. Obrigada. De novo, não nos furtaremos a fazer esse debate, mesmo diante dos desafios, que é fazê-lo num cenário político do Brasil de hoje, né? E trabalhando com povos e comunidades tradicionais, a gente aprende que não dá para se furtar ou ignorar algumas questões, porque o tempo dessas comunidades, o tempo de luta dessas comunidades é secular. Então, não começamos agora, não sou eu que vou dar início a uma luta, nós somos apenas parte desse processo. E como parte desse processo, a gente precisa respeitar os que vieram antes para dar continuidade às lutas dos que ainda virão. Então, nesse sentido que a gente costuma dizer que, mesmo diante dos desafios colocados nesses 2 anos, a gente segue, porque a gente ainda tem mais 2 anos de luta e muitos mais anos de luta, independente do governo que esteja à frente do Estado brasileiro. Para possibilitar um pouco mais o debate também, não poderia dizer que o MDA não trabalha sozinho, né? O MDA reconhece, através da Lei da Agricultura Familiar, que todas as políticas do MDA são políticas para povos e comunidades tradicionais. Mas a porta de entrada para essas políticas, e aí eu remeto à importância da informação, a importância da educação jurídica popular, a importância da educação popular para os povos. Porque a porta de entrada é o cadastro da agricultura familiar. Então, para poder ter acesso a muitas políticas, não todas, mas para que os povos e comunidades tradicionais possam entrar cada vez mais como público das políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a gente precisa do primeiro passo, é da informação. Então, daí a importância da educação, novamente, né? Então, a partir minha consideração precisamos fortalecer os cadastros da agricultura familiar para que as comunidades tradicionais possam demandar políticas e programas que já estão em andamento no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na CETEC, por exemplo, nós temos 2 programas voltados exclusivamente a povos e comunidades tradicionais, que é o PAF, o Programa de Apoio e Fortalecimento ao Etnodesenvolvimento, que já está em execução. Olha lá, meus 5 minutos. E nós temos também, o combinado não sai caro, como diz na minha terra. E nós temos também, recentemente, ambos
instituídos este ano o programa Territórios Tradicionais, que é de apoio à regularização fundiária, ao fortalecimento das organizações e à proteção dos territórios. Porque, para falar de segurança alimentar, que a gente sabe que quem alimenta o país são os pequenos agricultores e agricultoras familiares, os povos, comunidades tradicionais, através das suas roças tradicionais, do seu manejo tradicional, da agroecologia, da agrofloresta, a gente precisa garantir a vida dessas lideranças, garantir a vida dessas pessoas que têm sofrido imensamente com grandes impactos, né? Desde grandes empreendimentos a conflitos muito forte que tem acontecido no campo atualmente. Então, a gente trabalha tanto na linha da proteção do território, mas entendendo que esse território é composto por pessoas, né? Por memórias, por vivências dos que estão ou dos que já não estão. Então, não dá para discutir segurança alimentar sem trazer à tona o debate da regularização, da defesa da vida dessas pessoas e do constante acesso à informação. Eu vou compartilhar o microfone, porque senão a gente vai embora, mas fico à disposição para toda e qualquer eventual questão que possa surgir. Muito bem, Isabela Cruz, diretora do Departamento de Reconhecimento e Proteção dos Territórios Tradicionais e Desenvolvimento do CETEC-MDA. Parabéns pela sua fala. Você sabe que um certo momento aqui, naquelas possibilidade de emendas extras, eu disse, não, eu vou mandar, é pouco, mas ajuda, né? 500 mil para cada comunidade, para cada cidade que tem comunidade quilombola. E, para surpresa minha, tinha prefeito que dizia, não, aqui não, tu quer mandar, manda, mas aqui não tem quilombola. Daí a Fundação Paulo Magres me ajudou, por isso que é importante ter o trabalho do reconhecimento. E eu ligava para ele, tem sim, assim, dizia até o local que estava a comunidade quilombola. Ah, bom, eu não sabia, agora eu estou sabendo. Daí eu mandei os 500 mil para cada comunidade, para cada cidade que tem comunidade quilombola, no caso, o Rio Grande do Sul, né? E claro que 500 mil é só um aperitivo, mas ajuda, né? Tem comunidades quilombolas lá que não tinha banheiro, onde eles residiam. Estavam lá mais de uma centena de famílias e não tinha banheiro na comunidade. A região deles não tinha banheiro. Daí, então, até isso a gente tem esse pequeno cuidado. Então, eu quero só cumprimentar. Por isso que esse momento é muito rico. A gente fala em combate à fome e à miséria no nosso país, que são milhões e milhões de pessoas, e as comunidades quilombolas são discriminadas, seja no campo ou na cidade. Se é na cidade, eles querem ocupar o espaço dele com os ditos setor imobiliário, né, que quer vender, quer pegar, quer namarra. E no campo, tem regiões também que eu conheci, que eles não deixavam ele chegar onde tinha água, que era o rio. Aí pediram emenda para fazer o poço artesiano, fizeram, mas não funcionou. Aí tu vê toda a malandragem, a picaretagem que tem. Então há um desrespeito generalizado com as comunidades tradicionais, e por isso parabéns a vocês que tiveram essa iniciativa de vir aqui no Senado falar sobre esse tema que é tão caro para a nossa gente. Eu sou daqueles, eu só vou falar agora, depois eu paro de falar, viu? Eu sou daqueles negros que diz que todo negro que não entendeu que ele é um descendente de quilombola, ele não entendeu nem a razão da sua vida. Todo negro que está nos ouvindo nesse momento, ele é descendente de quilombola, porque assim é a história, assim é a vida. De uma forma ou de outra, quando nós chegamos aqui, e a forma que foi feito, eu tenho orgulho de dizer que sou descendente de quilombola. Tá, Isabela? Tranquilo? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Vamos em frente. Marco Rubens Oliveira, coordenador do Data Senado, que tem nos apresentado uma série de estatísticas, um belo trabalho sobre a questão do combate à fome no Brasil. Parabéns. Bom dia a todos. Bom, obrigado, senador Paim, pela oportunidade de colaborar mais uma vez aqui com o debate, com esse tema que nós vamos ver que ele está começando a ser estudado, mas precisa de muito mais informações, mais estatísticas, mais dados, para que nós possamos pensar em políticas públicas efetivas, né? Políticas públicas com dados fazem muita diferença. E, para começar, né, rapidamente, o que nós pretendemos falar hoje?
apresentar brevemente quem somos, né, Data Senado, mostrar quais são os dados disponíveis que nós localizamos, nós identificamos sobre o nosso tema, né, de hoje, segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais, apresentar o que esses dados revelam e algumas conclusões breves, tá? Então, quem somos? O Data Senado, ele está inserido dentro da Secretaria de Transparência e nosso objetivo foi criado para auxiliar os parlamentares, o Congresso Nacional e a sociedade no debate sobre os temas públicos, informando dados, pesquisas. Nós levantamos dados quando não existem. Caso eles existam, nós apresentamos, né, essas informações, essas estatísticas para os parlamentares, para que se possa melhorar, ampliar, né, e aprimorar o debate público, né, sobre os temas sociais, dentre eles o nosso tema de hoje, né, sobre povos e comunidades tradicionais. Senador, o Data Senado está fazendo 20 anos, dia 17 de dezembro, e foi criado pelo presidente José Sarney, e o senhor estava na mesa diretora na época que foi criado. Eu era vice-presidente, não me esqueço. Então, muito obrigado. Né? Sobrou a vaga de vice-presidente, o pessoal vacilou, eu apaguei minha. Então, o senhor está conosco desde a criação, o senhor foi um dos criadores, né, do Data Senado. Queria agradecer pelo apoio, pelo esforço e pela presença durante todos esses anos. O senador Paulo Paim é um dos maiores parceiros aqui, um dos maiores incentivadores do Data Senado em toda a sua história. Obrigado. Bom, e dentro desse contexto, né, nós fomos convidados a colaborar aqui com o debate, e o que nós fizemos? Pode passar, por favor? Nós levantamos os dados disponíveis. Caso algum dado esteja faltando, peço que a comunidade ou quem puder nos informe, mas esses são os dados, estatísticas oficiais e uma pesquisa que nós identificamos da FIAN que trata especificamente do tema povos e comunidades tradicionais. Então, o que nós temos de informação hoje? O IBGE, no censo de 2022, pela primeira vez, levantou dados sobre os povos tradicionais, né, oficiais, né, que reconhecido legalmente, eu digo, que são os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Então, nós temos dados do censo de 2022 que quantifica e localiza essas pessoas, essas comunidades em todo o território nacional. Nós temos também, tratando especificamente de segurança alimentar, uma pesquisa feita pelo IBGE, que já está na sua 5ª edição, e em 2024 eles estão fazendo mais uma versão dessa pesquisa, que ela é uma pesquisa que mede a insegurança alimentar. Eles usam uma escala criada lá em 2003 pela Rede Pensan, pela professora Ana Segal, e essa escala é BIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa escala foi aplicada em 2004, 2009, 2013, 2018 e 2023 pelo IBGE e também pela Rede Pensan, que criou essa escala em 2021 e 2022. Acontece que nessa amostra da Rede Pensan, a gente não vai trazer os dados aqui porque a amostra de indígenas foi bem pequena. Mas ali, quilombolas nem são mencionados. Mas aqui, nesses dados do IBGE, nós vamos conseguir traçar um pouco esse perfil das pessoas que se autodeclaram indígenas. Não tem ainda no IBGE a identificação de quilombolas para a escala EBIA, mas temos sim para a quantificação lá no censo de 2022. Temos também no Ministério do Desenvolvimento Social dados o mapa da insegurança alimentar, 2016 e 2018, que identifica os povos e comunidades tradicionais, e o cadastro único que quantifica também os indígenas, não quantifica a quilombola. E esse estudo que foi feito em 5 comunidades tradicionais da FIAN, que eu vou apresentar aqui os resultados. Então, primeiro, o censo, que os dados revelam. Vamos ver aqui o censo. O censo, ele quantificou, então, em 2022, as populações indígenas e quilombolas. Em 2022, foram recenseados 1.694.836 indígenas e 1.330.186 quilombolas em todo o Brasil. Os indígenas representando, então, 0,83% e os quilombolas 0,66%. Lembrando que no IBGE essa informação é autodeclarada, a pessoa que informa, né, se é branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Onde estão essas pessoas? Vamos lá, no próximo slide. A população indígena, a maioria se concentra
no Amazonas, né? Aquele pontinho mais escuro ali é onde estão a grande maioria em Manaus, são 71.691 ali naquele pontinho, e os demais espalhados por todo o Brasil, mas principalmente no Amazonas, na Bahia, Roraima, são os lugares que mais concentram a população indígena. Já a população quilombola, no próximo slide, nós vamos ver, se concentram a maior parte na Bahia, em Senhor do Bonfim, estão 16 mil quilombolas lá, mas eles também estão em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, são 17.552 quilombolas, de acordo com os dados do censo. Então, essa é a distribuição geográfica. Quando nós falamos de políticas públicas, é importante saber onde estão as pessoas, onde está a necessidade, né? Em qual local o Estado deve ir e aumentar seu esforço, né, para identificar essas pessoas e para pensar nas políticas públicas. E aí aqui nós temos a distribuição, né, geográfica em todo o país, das comunidades quilombolas e indígenas. Não existem dados no censo, nem oficiais divulgados pelo IBGE, de outras comunidades, como extrativistas, ribeirinhos, ciganos, etc. Então, esses são os dados oficiais do IBGE sobre a distribuição da população. O IBGE também divulga, né, eu trazer agora, a IBI, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, foram 5 edições, e nessa escala, senador, a gente só consegue olhar a informação das pessoas que se autodeclaram indígenas, né? Então, infelizmente, não tem dados sobre as demais comunidades tradicionais, mas o que esses dados revelam? Ali nós temos a série histórica desde 2004 a 2023, a insegurança alimentar ela é dividida em duas grandes faixas. Uma é que a pessoa tem insegurança alimentar, ela não tem o risco, não sente o risco de ausência de alimento. E a insegurança alimentar, quando existe o risco, a pessoa tem a percepção de que pode faltar alimento ali na sua família. É uma medida feita por domicílio. E nós temos ali os dados do Brasil e da população indígena. O IBGE normalmente não divulga estatísticas só para a população indígena nas suas pesquisas, porque em geral a amostra é pequena, mas não é tão pequena assim. Nós trouxemos aqui, são cerca de 2.700 indígenas entrevistados, né, em 2023 nessa pesquisa. É uma pesquisa amostral, não vai em todo o Brasil, e cerca de 1.000 domicílios, 1.000 unidades amostrais, né? Então, o que nós observamos? O gráfico aí mostra que, em geral, ao longo dos anos, a insegurança alimentar, aquela parte lá de baixo, né, ela tem variado bastante ao longo dos anos. Em 2018, nós chegamos ao ponto mais grave no país, né, foram 41% dos brasileiros declarados como se declararam, foram identificados como estando em insegurança alimentar, e para a população indígena, para as pessoas que se autodeclaram indígenas, esse número sempre foi maior, historicamente é sempre maior do que na população como um todo, o que já gera um grande alerta para que se tenha uma atenção especial para os povos indígenas, e a gente vai ver daqui a pouco que isso se estende também para as demais comunidades tradicionais. Vamos olhar aqui, a questão da insegurança alimentar, ela é dividida ainda em 3 categorias. A insegurança alimentar leve, moderada e grave. A leve, existe aquela insegurança alimentar, mas a pessoa ainda consegue se alimentar, até a insegurança grave, que é um caso que requer a atenção imediata, que o direito à vida, né, o direito à alimentação está em risco total, nesse caso de insegurança alimentar grave. Então, o que nós vamos fazer no próximo slide? Detalhar um pouco a insegurança alimentar das pessoas indígenas, né? A gente vê que ali embaixo, no nível mais baixo, é a insegurança alimentar mais grave. Ela vem variando, mas é instável ao longo dos anos. Quer dizer, apesar de... O primeiro levantamento foi em 2004... 20 anos depois, parece que a situação está a mesma do que há 20 anos atrás. Então, mostra que é necessário realmente uma atenção especial para a população indígena. No próximo gráfico, a gente vai ver o resultado do Brasil. Eu vou pedir para passar aqui, vamos observar como que no Brasil como um todo, parece que há uma tendência de queda, né, da insegurança alimentar, mas é um patamar bem abaixo do que a gente identifica nos povos indígenas, né? Então, realmente há que se ter uma atenção maior para essa população. Ela parece estar em um estado de vulnerabilidade alimentar maior que os demais.
Esses são os dados do IBGE. Nós temos também dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles fazem o que eles chamam de mapa Insan, fizeram 2 edições, e são as informações que existem sobre povos tradicionais. Nós vamos passar no próximo slide. O que eles mediram? Né? Nesse estudo, nesse mapa, eles fazem 2 indicadores: déficit de peso para a idade e déficit de altura para a idade. São para crianças, né, com menos de 5 anos. É uma medida, né, que dá a ideia de desnutrição, da insegurança alimentar, das necessidades que essa população vive. Então, esses 2 dados estão disponíveis ali tanto para o Brasil como todo, quanto para essas 6, 7 comunidades tradicionais. Então, nós vemos de novo, né, que no Brasil esse déficit em média é de 4,5, foi de 4,5 em 2016, né? A gente tem notícia de que esse mapa está sendo atualizado, mas esse ainda é o dado mais recente. E a situação é parecida, né, com os indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, ciganos, terreiros e pescadores artesanais. Então, quer dizer que essa situação, a situação que nós verificamos na população indígena, os indicadores, né, que surgem na população indígena, eles se repetem nas demais comunidades, com destaque aí para extrativistas e ribeirinhos, que estão numa situação mais grave do que dos demais, né? Essa é o déficit de peso para a idade. Se a gente passar ao próximo, nós vamos ver o déficit de altura, é praticamente, né, uma réplica do gráfico anterior, mostrando que a situação é grave, né? Para essa população há que se ter políticas públicas a respeito. Além dessa informação do mapa de insegurança alimentar, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, divulgando seu cadastro único, a informação de raça, é outra informação autodeclarada, aquelas 5 opções, né, que historicamente se utiliza no Brasil: branco, preto, pardo, indígena e amarelo. E o que nós temos, então, é a quantidade de inscritos no cadastro único, de acordo com a sua autodeclaração de cor ou raça. Aí é o próximo gráfico. Nós vemos aí o crescimento linear, né, ao longo dos anos, da quantidade de inscritos. E o último número ali, de agosto de 2024, nós temos ali 870 mil indígenas, pessoas que se autodeclaram indígenas, registradas no cadastro único. Comparando com o dado do censo, que 1.600.000 indígenas, nós temos que cerca de 51% dessa população está inscrita no cadastro único. É um indicador, né, de que essas pessoas precisam de atenção. Agora, qual é um detalhe do que nós falamos até agora? O EBI, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, ela mede muito questões sobre renda, sobre capacidade financeira para comprar alimentos. Um exemplo de uma pergunta dessa escala EBI que a gente mostrou atrás, que mede a insegurança alimentar. Nos últimos 3 meses, os moradores desse domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida. Então, a palavra comprar, ter dinheiro, está sempre presente. E lá no estudo da FIAM, o que eles fizeram? Eles observaram, né, que essa escala pode não ser aplicada diretamente, existe um problema, uma diferenciação nos povos e comunidades tradicionais, e eles adaptaram aquela escala em parceria com a Rede Pensão, em parceria com a Ana Segal, que é a criadora dessa escala, e criaram uma escala adaptada para esses povos tradicionais. Fizeram esse estudo e aplicaram em 5 comunidades. O próximo gráfico é o resultado. Vamos passar, por favor. É um resultado, esse aqui vem direto do estudo deles. Eles fizeram esse estudo em 2023, aplicaram essa escala nova em 2023 e fizeram um estudo também em 2013, não aplicando essa escala. Então, é uma escala que se adequa melhor. No mês passado, você sentiu preocupação em conseguir comida para a sua casa sem enfatizar tanto na questão da renda. O que a gente observa? Não é um estudo que vale para todo o país, eles aplicaram em regiões do Mato Grosso do Sul, mas o que a gente verifica é que os números dessas comunidades, eles são tão graves quanto, ou até mais graves do que aquele que nós vimos que foram levantados pelo IBGE. E aí nós verificamos aí que a insegurança alimentar em muitos lugares, em algumas comunidades a insegurança alimentar grave chega a 25%, e variando aí dos 5% até os 25%. Então, esse é um estudo, senador, que foi aplicado no Mato Grosso do Sul, um estudo bem interessante e que poderia, eventualmente, ser estendido para todo o país. Então, só para encerrar,
que nós observamos dessas... pode passar, por favor. O que nós verificamos, principalmente, né, que existem algumas estatísticas, mas a gente precisa de mais estudo, precisa de mais estatísticas oficiais sobre os povos e comunidades tradicionais. Regularmente, os dados que já existem indicam que há maior insegurança alimentar nesses povos e, pelo último estudo que nós vimos, que há que se adaptar esses estudos às culturas dos povos e comunidades tradicionais. Não é simplesmente pegar uma escala e aplicar para outra que o assunto está tratado, há que se fazer mais estudos. Então, o que fica é o clamor por mais estudos, mais informações para melhor dirigir as políticas públicas sobre segurança alimentar para esses povos e comunidades tradicionais. Obrigado. Muito bem. Marcos Rubens de Oliveira, coordenador do Dado Senado, que mostra dados muito, muito interessantes, onde está, de fato, a miséria, a pobreza, a fome, né? E reconhece que nós temos muito poucos dados ainda, né? Precisa muito mais pesquisa, muito mais investigação de campo, né? Que nem aquilo que eu contei aqui antes é verdadeiro, viu? Os quilombolas estavam aqui, e os indígenas ali, e os proprietários das serras não deixavam isso chegar no rio para tomar banho e tomar água. É por isso que os estudos vão mostrando, com o tempo, o quanto que nós temos que também que dar atenção para essas comunidades. Vamos em frente. Lina Apugnã, representante do Ministério dos Povos Indígenas. Bom dia, pessoal. Bom dia, excelentíssimo senhor senador, a todos da mesa, a todos que estão presentes e que estão presentes de forma virtual. Sou Lina Apugnã. Quando a gente fala sobre soberania e segurança alimentar, vale destacar que sempre vai perpassar sobre os direitos básicos, né, de acesso à moradia, água, energia, e principalmente o que a Isabela falou sobre acesso à terra, regularização fundiária, né, demarcação. E hoje a gente destaca que a insegurança nos territórios eles vêm causados por diversas frentes, né? A demarcação é uma dessas, né? Que sem terra, sem direito à terra, você não tem como produzir. Outra questão tem sido as contaminações por mercúrio através do garimpo, que desmatam os territórios e intoxicam também as fontes de alimentos, né, dos povos indígenas, que são a fauna, a flora. Também a gente tem a questão dos agrotóxicos, que tem sido, no Mato Grosso do Sul, tem sido uma grande questão, porque os agrotóxicos eles têm se influenciado na qualidade dos alimentos, dos territórios, da biodiversidade também. Outra questão que aparece hoje em dia, que é da emergência climática, que a gente existem territórios que estão sendo afetados, né, pela seca e pelo acesso a alimentos adequados, e também a evolução de pragas e outros tipos de patógenos e nematóides dentro das produções agrícolas. E a gente tem uma questão também que afeta a segurança dos povos, que são restrições impostas, né? Quando os territórios eles estão sendo invadidos e aí a falta de acesso aos direitos básicos também. A gente tem um exemplo que acho que muitos estão vendo, talvez, nas redes sociais, que é a questão dos Guarani Kaiowá, que eles têm restrições, né, de acesso à água, energia, saneamento básico, coleta de lixo, retirada de documentações básicas e também do acesso a políticas públicas. Então, essas são uma das principais causas que a gente vem analisando sobre o que traz essas inseguranças. E não tem como também a gente falar de segurança alimentar se a gente não fala hoje em dia sobre produção agrícola, uma produção voltada à agroecologia também, uma produção que não seja exploratória ou de monocultivos. E a gente teve uma resposta, inclusive, nesse mês agora, passado, em novembro, do movimento de agroecologia indígena, que fez um encontro
e trouxe vários parentes indígenas para participar de discussões sobre acesso a políticas públicas e segurança alimentar. Ou seja, existe um interesse, existe um movimento onde as pessoas estão preocupadas, sim, em fazer, em produzir de modo saudável dentro dos territórios e de trazer nutrição, né? Não é só alimentação, trazer autonomia também para os territórios. E o Ministério dos Povos Indígenas, né, como eu estou aqui representando ele, a gente tem se preocupado também com essa situação. Atualmente, nesse começo do ano, a gente lançou um edital a partir de um programa, que é o Programa Moçarambihara, Semeadores para a Cura da Terra, que é exatamente voltado para gestão territorial e ambiental e o fortalecimento de sistemas agrícolas, restauração, e a gente lançou um edital para fortalecer e fomentar alguns territórios nesse quesito. A gente sente também uma falta muito grande sobre um mapeamento de como que estão os territórios sobre essa questão da segurança alimentar, né? Como o Marcos trouxe, existem dados, mas a gente não consegue visualizar quais são os territórios que estão mais afetados, inclusive para a gente conseguir, às vezes, lançar algum tipo de programa de fortalecimento emergencial para que não haja o mesmo acontecido do que aconteceu desculpa, com os Yanomami, que foi uma questão drástica, né, a questão da segurança alimentar deles, que foi causada pelo garimpo, e existem outros territórios também que estão passando pela mesma situação e precisam de um olhar mais apurado sobre isso, exatamente para a gente não cair de novo num processo drástico, assim, das crianças estarem desnutridas, da população ficar sem acesso à alimentação adequada, ou somente dependente à cesta básica, que é um grande apoio, né? Porém, a gente sabe que não tem como a gente pensar, né, a longo prazo, né, coisa de 10 anos, uma população só recebendo uma cesta básica. Então, é necessário que a gente possa trabalhar, de fato, com o fomento mesmo, o fortalecimento institucional e das produções dentro dos territórios. Acho que é isso que eu posso compartilhar. Parabéns a Lina Opugnan, representante do Ministério dos Povos Indígenas, que vai na mesma linha da Isabela e do Marcos, que é preciso ter pesquisa, informação detalhada e atendimento aos povos originários, né? Eu vejo aqui, olha que eu venho de uma região onde a agricultura familiar, enfim, o trabalho na plantação é muito grande, né? Mas é muito difícil eu ver entrega de trator, de máquina, de equipamento para os povos tradicionais. É muito mais fácil eu ver a entrega para outros que atuam na área rural, e eu acho que, dentro do possível, tem que atender a todos. Mas não tem como excluir os povos indígenas e os quilombolas, como exemplo, né, como foi dado aqui. Muito bem, isso aí é algo que merece um carinho especial, inclusive do nosso governo. Entrega trator, entrega ambulância, entrega todo tipo de equipamento agrícola. E está muito distante, creio eu, daqueles que ficam quase que, eu não digo ilhados, ficam sitiados quase, e não chegam lá assistência devida. Mas vamos em frente, vamos avançar, por isso estamos aqui. Eu vou passar agora para uma videoconferência. Vou passar para a Débora Stefani Epifânia de Oliveira, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, CONAC, e representante do CONSEA. Senador, a Débora saiu, então o Domingos ainda está lá. Ok. Vamos então, como a Débora teve um probleminha, vamos para o senhor Domingos Barbosa. Domingos Barbosa, representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNPC. É com você. Domingos acabou de sair, não sei porquê.
Não tem problema, vamos em frente. Cláudia Regina Sala de Pinho, diretora de Gestão Socioambiental e Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Bom dia a todas as mulheres e não mulheres. Saudação, senador. Pela segunda vez eu estou aqui numa audiência liderada pelo senhor e na primeira audiência eu estava adentrando ao governo, então temos mais de ano que não nos encontramos. Muito grata pelo convite e pela organização do evento. Quero saudar todos a mesa, saudar em nome da secretária Éder e da nossa ministra Marina Silva também a todos os presentes, a secretária Lilian Hall e os parentes, né, que estão aqui no plenário, quem assiste também. Eu até mudei um pouco a minha fala do início do que eu ia dizer. Vou começar pela contribuição do que o colega da mesa trouxe da data, né, Data Senado, em relação ao IBGE. E aí tem várias questões que, antes de eu vir para o governo, que eu estava na sociedade civil, eu ficava me perguntando por que o Brasil demora tanto para inserir e reconhecer a diversidade do país. Então, nós estamos falando de grupos, de 28 grupos que são reconhecidos pelo decreto que cria o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que é o decreto 8750, ele nomeia 28 autoafirmações. Então, se a gente pensar, né, que nós estamos no ano de 2024 e nós temos dois grupos, praticamente os dois que estão inscritos, como dizia o meu pai, com as letras do português na Constituição, então nós estamos falando, né, de uma diversidade que não está sendo reconhecida nos dados oficiais, né? Então, nós estamos falando, no mínimo, de 26 autoafirmações. E que a gente está tendo a oportunidade, né, a colega Isabela e parenta quilombola, deste ano a gente abrir uma discussão no IBGE para reconhecer o que na Constituição traz de outros. Eu costumo fazer uma nova narrativa que são os mais povos e comunidades tradicionais, no sentido de incluir, né, mais autoafirmações. Então, nós estamos tendo a oportunidade de discutir com o IBGE para o próximo censo agropecuário a inclusão dos mais povos e comunidades tradicionais. Então, eu espero, né, numa apresentação, ver aquele monte de nomes ali, né, da grande diversidade que é esse país. Eu espero realmente que a gente consiga avançar no sentido de reconhecer essa grande diversidade. E isso reflete também nas políticas que não têm chegado à ponta, né? Então, a pergunta que, em 2005, no primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais que eu participei, que perguntava quem são, onde estão, quantos são, a gente espera avançar, né, no próximo ano, com as oficinas do IBGE por todo o país, que nós enquanto Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais, o Ministério, né, do Desenvolvimento Agrário, junto com o CETEC, e também com outros ministérios, né, parceiros, a gente consiga realmente avançar nessa discussão para reconhecer o direito e a diversidade desse país. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que, assim, para quem está nessa luta da visibilidade, né, é uma grande conquista. O segundo ponto que eu trago aqui é o que a gente já vem fazendo, né, que é por onde eu iria iniciar. Nós estamos com um programa no Ministério do Meio Ambiente, que está nessa secretaria, que é conhecido mais como o Programa Bolsa Verde. Então, o Programa Bolsa Verde, agora, né, em novembro, nós avançamos no pagamento de R$ 600 trimestrais a 51 mil famílias. Essas famílias são famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que
elas estão no Cadastro Único. Então, nós temos aí uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque um programa como esse, ele não avança sozinho. Nós estamos tendo a oportunidade de ter um programa que é considerado transversal. Então, o exercício da transversalidade nesse governo é um exercício constante, não é fácil, mas a gente está vendo que é possível. É possível fazer a transversalidade, é possível com um programa como o Bolsa Verde, quando ele se movimenta a estrutura do Estado também. Porque para fazer chegar uma política como o Bolsa Verde, há necessidade das parcerias, há necessidade de instituir um decreto, há necessidade de buscar outras políticas para que um programa como esse funcione, nos rincões da Amazônia, nos rincões desse país. Então, nós estamos falando de um programa que, na última reunião do comitê, aprovou 46 novas áreas para além da Amazônia. Então, esse é um avanço no reconhecimento de quem conserva os biomas brasileiros e que contribui para uma sociedade como um todo. Não é justo, não é digno de quem conserva os biomas, contribui para a sociedade e esteja à margem, e esteja invisível, e esteja em situação de vulnerabilidade. Então, esse programa ele vem nesse sentido de fortalecer quem realmente está, contribuindo com seus territórios, e é preciso avançar mais, porque um programa que agora tem a TER, por exemplo, que é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem o Sanear, que tem outros programas com outras parcerias, é preciso chegar mais coisas, mais políticas públicas para que realmente o fortalecimento das pessoas e dos seus territórios seja realmente eficiente, no sentido de garantia de que a política está chegando para quem realmente necessita. E um terceiro ponto, finalizando a minha contribuição e nessa reflexão, nós temos hoje na Secretaria o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que no próximo ano nós teremos 5 encontros regionais e um nacional para discutir o Plano Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa é uma ferramenta que está dentro do Decreto 6.040, e que no Decreto 6.040 dizia assim: temos 90 dias para fazer o plano. Isso em 2007. Nós estamos em 2024. Então, em 2024 para 2025, nós temos essa oportunidade de fazer um plano com os povos e comunidades tradicionais. E, nesse sentido, senador, a minha tarefa que me foi atribuída, além de convidá-lo a estar com a gente nesse momento, mas também de colaborar para que esses momentos de encontro para a elaboração de políticas públicas com os povos e comunidades tradicionais tenham a colaboração desta casa e, principalmente, na sua pessoa, de estar conosco nesse momento. E para isso a gente está nessa parceria com outros ministérios, porque a gente não faz nada sozinho, e na parceria de que é possível fazer políticas públicas com quem tem direito de usufruí-las. E para fechar, nós estamos também com um programa de destinação de florestas públicas no Ministério do Meio Ambiente e também do MDA. Nossa, estamos um monte junto, no MDA. Construindo a destinação de florestas públicas para povos e comunidades tradicionais no próximo ano. Então, esperamos que realmente, até o próximo ano, a gente consiga destinar as florestas públicas da Amazônia para os povos e comunidades tradicionais. Então, algumas das ações que nós temos feito e estamos fazendo é muito no sentido de fortalecer os territórios tradicionais, mas também contribuir efetivamente para que realmente a insegurança alimentar não volte a tomar conta do país.
e a nossa pequena parcela junto aos povos e comunidades tradicionais nessa reflexão tem possibilitado nós avançarmos na agenda e que temos a consciência de que tem muito por fazer, mas que nós temos dado os primeiros passos, contribuindo para políticas públicas mais eficientes, junto com os povos e comunidades tradicionais. A grata pela oportunidade e grata a todos e todas. Tudo bem, Cláudia Regina Sala de Pinho, diretora de Gestão Socioambiental e Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Fundamental tudo que você falou e todos que falaram aqui na busca da qualidade de vida e segurança alimentar, né? Se melhora a qualidade de vida, produzimos mais, melhora para aqueles que produzem e melhora para a população, como dizem os agricultores, sejam quilombolas, sejam indígenas, sejam aqueles que estão lá no MST, por exemplo. Se o campo não produz, a cidade não come, né? Então, mas tem que dar estrutura para que todo segmento que estão no campo, como vocês propuseram com muita competência, chegue lá também os investimentos. Me disseram que está na linha o Domingo Barbosa. Domingo Barbosa está na linha que eu digo é na tela, porque ele sai e entra. Ok, Domingo Barbosa, satisfação recebê-lo. Representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. É com você. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador. Bom dia, senador Paulo Paim e aos demais membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Quero parabenizar ao Senado Federal, a esta comissão, por estar fazendo esse belíssimo debate nessa manhã, em ouvir as comunidades e os povos desse país. Um debate que é importante, que é essencial, que é discutir a questão da segurança alimentar e nutricional. Mas é de fundamental importância que o nosso povo, que o nosso país venha a compreender que o tema segurança alimentar e nutricional para os PCTs não se diz relação somente à necessidade por alimentos, mas sim com ênfase na questão territorial, regularização fundiária, alimentos saudáveis, alimentos com base na sustentabilidade do clima, sustentabilidade financeira, sustentabilidade de permanência do nosso povo no território. Ao ver o Senado Federal fazer, nesta manhã de hoje, essa discussão e nos convidar a nos ouvir, eu, enquanto cidadão brasileiro, senador, fico muito feliz em ter aí nesse nosso parlamento um homem e mulheres que nos representam assim como o Senhor. Ao mesmo tempo, quero agradecer ao Ministério do Meio Ambiente por estar fazendo debate sobre esse tema. Quero agradecer ao Ministério de Combate à Fome por estar fazendo esse debate, que há outro tempo não se fazia, em discutir com a gente. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que hoje, conforme o decreto 6040 do nosso presidente Luiz Inácio Lula, somos 28 segmentos, mas poucos estão inseridos no sistema do Bolsa Família do CadÚnico. Então, a gente faz esse apelo aqui nessa audiência, que o Ministério, o MDS, reconheça os demais ao inserir os demais segmentos no sistema, porque isso vai garantir acesso à política pública, acesso à faculdade, acesso à garantia do território, a melhoria e a qualidade de vida das famílias. O senhor fez um relato que muitas vezes se distribui tratores, equipamentos agrícolas e outras tecnologias
e não é repassado para as comunidades e para os povos originários. Então, a gente, além da dívida histórica e cultural, temos a dívida com esse povo, com essas comunidades, da dívida do acesso à tecnologia para a produção, acesso à tecnologia para a comunicação, e aí sem falar da dívida que esse país tem em relação ao território, em relação à regulação fundiária. Compreendemos os desafios ao qual temos hoje, mas entendemos que o melhor lugar para se debater o tema da segurança alimentar e nutricional, o tema da questão do território, das comunidades e dos povos originários e demais povos que estão aqui nesse país, é na Casa do Povo, é no Senado, é na Câmara, é com o apoio de homens e mulheres que nos representam aí nessa casa, que nós podemos avançar na construção de um país melhor, com a política pública chegando. Hoje nós sabemos que temos um time que está junto com o nosso presidente Lula, o MMA, o MDA e nos demais ministérios. Mas nós também precisamos de senadores, de deputados comprometidos com as causas das comunidades e dos povos tradicionais desse país, que por séculos vêm sendo invisibilizados. E hoje, ao senador nos dar esse espaço de reconhecimento público da nossa existência, senador, eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela ação e dizer, para construir um país melhor, um país de união e reconstrução, é necessário ouvir a todos dessa sociedade, inclusive nós, os PCTs desse país. Muito obrigado, senador, e aos demais membros da comissão. Muito bem, Domingos Barbosa, representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que deixa muito claro que temos que ter, na sua fala, no conjunto, mas também representantes das comunidades tradicionais no parlamento, lá nas câmaras de vereadores, lá nas prefeituras, deputado estadual, federal, senador, governador. É preciso que se avance também nesse campo, para não ser considerado quase como uma exceção quando a gente faz um debate como esse aqui no Senado, né? Já fizemos alguns, já tivemos comunidades tradicionais, fizeram o congresso aqui e terminaram o congresso aqui dentro, claro, com delegações, nessa comissão. Mas parabéns pela a grandeza, né? Eu sou um defensor, que eu digo sempre, de uma política para todos, né? Mas se é para todos, é para todos. É para negros, é para brancos, é para quilombolas, é para indígenas, é para mulheres, é para LGBTQI+, para todos, né? E não a exclusão de uma ampla maioria a favor de uma minoria. Eu quase não tenho falado desse tema, né? Mas só vou dar uma faladinha que eu vou passar aqui para frente. Tá esse pacote aí, quem está mais chiando é o mercado. É como se o mercado fosse o grande bambambam, é o cara que mais fatura nesse país e acham que eles é que são prejudicados com o pacote. Por amor de Deus, quem mais ganha, mais quer ganhar. E o prejuízo vem para aqueles que mais precisam. Por isso que eu não entendo essa reação absurda do mercado que jogou peso, inclusive, na elevação do dólar, por causa do debate que está acontecendo sobre a questão do pacote que visa, esse tem que ser o objetivo, né? Melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Então, por amor de Deus, o mercado. Esse sim é invisível, mas atua mais do que ninguém, inclusive aqui dentro do Congresso Nacional. E vamos dar visibilidade para os nossos povos, como, por exemplo, esse debate hoje das comunidades tradicionais. Adriana, talvez seja bom de chamar, porque ela Ok. está online agora e a conexão dela está ok. Vamos lá. Adriana Lima, representante da Coordenação Nacional das Comunidades Tradicionais Caiçaras, no Conselho Nacional de PSS, União dos Moradores de Jureia, Projeto Cabaça Viva Rede, PCTs do Brasil.
ponto focal do Fórum dos PCTs do Vale do Ribeira. Adriana Lima, é com você. Bom dia a todas, todos, todes. Bom dia, senador Paulo Paim. Cumprimentar a todos da mesa. Em nome da Cláudia, da querida... Adriana, desculpe te atrapalhar, mas me deram uma boa notícia, que você foi eleita vereadora agora nesse pleito desse ano. Oxalá tenhamos mais vereadoras e vereadores que representam, de fato, o nosso povo mais vulnerável. Não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. Parabéns a você. Agora eu já vou botar Obrigada. Aqui... Adriana Lima, vereadora, que eu não tinha colocado aqui no currículo. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Uma honra estar aqui, né, acompanhando e podendo trazer a voz, né, das comunidades tradicionais para esse espaço. Já ouvi também aqui o parente Domingos, né, a parenta Cláudia Sala de Pinho, que agora ocupa também um espaço importante no Ministério do Meio Ambiente, nos representando nessa coordenação. E para nós esse tema é um tema que nos é muito caro, né? E nós tivemos a oportunidade agora recentemente, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, participar de uma escuta, né? Onde possibilitou que vários de nós pudéssemos falar um pouco de cada lugar e das nossas necessidades, né, em relação à segurança alimentar e nutricional, né? E a minha fala é muito reforçando aqui o que o Domingos já trouxe, né? Porque para nós a nossa principal questão são os nossos territórios, né? São terra e território, que para nós são coisas diferentes, né? E que se a gente não garante, né, o acesso e a permanência de viver com dignidade nesses territórios, a expulsão deles para as cidades, para as áreas mais vulnerabilizadas, nos afeta diretamente, né? Então, nós que estamos hoje no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, de forma organizadas no Brasil todo, né, representando ali 28 segmentos, nós estamos em todos os biomas brasileiros, então, assim, nosso modo de vida ele tem contribuído muito para o aumento da biodiversidade, para trazer experiências de combate a todas as problemáticas que a gente vive vivendo no Brasil. Mas a gente sente ainda que esse processo de expropriação do território, de expulsão, ele afeta diretamente, né? Vou trazer um exemplo aqui que acabou de acontecer. Eu acabei de receber uma denúncia do litoral norte de São Paulo, onde foi demolido um rancho de pesca. Assim como são demolidos os terreiros dos povos de terreiro de matriz africana, como são demolidas as casas de reza dos povos indígenas, nós, caiçaras, também somos muito afetados, porque o rancho de pesca é o local onde você garante que você tem um lugar para colocar suas canoas, seus apetrechos de pesca. Então, uma forma, né, de impedir que a comunidade continue com esse modo de vida é destruir ali o seu espaço básico de trabalho, né? Isso vem acontecendo no território brasileiro e agora, hoje no território paulista, aqui no sudeste, né, do Brasil, né? Então, essa é uma forma perversa, né? Porque impedir a comunidade de pescar, de buscar o seu alimento, é uma forma de calar a comunidade politicamente, apagar a comunidade, né? E no Brasil todo, essa é uma problemática que a gente tem muito grande, de impedir através da alimentação de qualidade, né? Então, vão tirando o nosso direito à terra e vão introduzindo um outro tipo de alimento na nossa vida. Então, a gente passa a deixar de consumir alimento saudável, né? Diverso, porque quando a gente tem a terra, a gente planta em diversidade, a gente não tem monocultura, né? Então, isso que para nós garante a alimentação saudável, né? E também fortalecer os programas como o PAA, né? Que leva o alimento dos diferentes povos e comunidades tradicionais, de agricultores e agricultoras familiares, para as escolas, também é uma forma de fortalecer
essa manutenção desse modo de vida, esse modo de se alimentar, porque as escolas cada vez mais vão introduzindo também alimentos de fora e as crianças, desde pequenas, vão perdendo o seu contato com a alimentação, que é cultural, né? Então, para nós, essa é uma questão muito importante. Eu também fico muito feliz por ter a oportunidade, né, de, nesse debate, nós, enquanto comunidade, sermos ouvidas, né? Mas ainda é um início, né? Acho que isso precisa se repetir em outros espaços também, né? Hoje nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, temos uma rede, que é a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Eu integro essa rede e ela representa esses 28 segmentos que são reconhecidos pelo Estado brasileiro. Mas também, senador, já há estudos e pesquisas que mostram que nós somos muito mais, né? Hoje é reconhecido, somos estes, mas povos que têm um modo de vida diferenciado, né, que têm uma cultura relacionada diretamente com a natureza, são muitos, né? E são esses que são os mais impactados. E, para finalizar, acho que tem uma questão também dos investimentos públicos, né? A gente ainda disputa investimento com os grandes, né, empreendimentos, com o agronegócio, né? Então, nós precisamos que as políticas públicas elas destinem recurso de forma mais adequada para o campo, para a floresta e para as águas, que são os lugares onde nós nos encontramos e buscamos manter, né, a nossa vida, o nosso modo de produzir, que respeita a natureza, né, que tira dela o necessário para viver melhor, né? Então, a nossa luta é essa. Agradeço a oportunidade, a escuta. Estou muito feliz também com a eleição aqui, né? Acho que é uma oportunidade. Somos alguns no Brasil que conseguiram esse pleito, né? Vamos estar trabalhando também, trazendo essas pautas para o município, que é onde nós estamos, né? E espero que outras comunidades também ousem, né, a tentar buscar ocupar esses espaços para que a gente possa fazer um diálogo direto, né, com o legislativo, com o executivo, com as diferentes áreas, né, de planejamento das políticas públicas do nosso Brasil. Então, agradeço muito e um bom trabalho a todos que abriram esse espaço de debate e diálogo para trazer a pauta dos povos e comunidades tradicionais e a segurança alimentar. Muito obrigada. Muito bem, Adriana Lima, vereadora eleita, representante da Coordenação Nacional das Comunidades Tradicionais Caiçaras, no Conselho Nacional de PSTs, União dos Moradores da Jureia, Projeto Cabaça Viva Rede PSTs no Brasil, ponto focal do Fórum dos PCTs no Vale do Ribeira. Muito bem, Adriana, bem rápido. Achei importante você falar do trabalho das comunidades no campo, na floresta e na água. Achei também importante você frisar rancho de pesca. Bom, onde eu vou, para as outras regiões, onde os pescadores têm um espaço para ficar, tem desde câmara frigorífica, né? Tem aparelhos lá para que eles possam ali colocar o seu peixe. E você tinha somente o rancho de pesca, provavelmente não teria toda essa estrutura, assim mesmo acabaram com ele. Então é preciso ter esse olhar para o todo, né? Como eu gostaria de chegar no rancho de pesca das comunidades quilombolas, indígenas, e ver uma estrutura ali, que buscam o peixe no mar. Eu sei porque eu gosto muito do mar, né? Mas eu sou daquele de remar na canoa ainda, né? Para aprender. Mas tem que ter instrumento de qualidade, né? Para entrar no mar adentro, para pescar, naturalmente com todo equipamento que possa botar o peixe quando pega no mar e quando chega na cidade. Porque chega lá, vai botar o peixe aonde? Se não tiver comprador ali na praia, quando você chega, eu ainda compro ali na praia muitas vezes. Mas aquilo que sobra vai para onde? Não é nem que sobra, aonde que eles vão guardar o peixe, né? Mas vamos lá, vamos sonhar, que ninguém pode nos proibir de sonhar, né? Que nossos sonhos se tornem realidade e as nossas comunidades tenham estrutura suficiente para a sua atividade, seja no campo, nas florestas e nas águas. Agora, quem é que entra? Tá. Por favor, Lília dos Santos Raal. Ela está presente aqui na comissão.
chamo para a mesa, então, tá, pode falar daqui. Então, de imediato, Lília dos Santos Raul, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CESAM. Já há um acordo aqui na mesa que você venha para a mesa. E um dos que estão aqui, gentilmente, já o Domingos Barbosa cedeu o espaço para você aqui. Charlene Borges, dizem que está a caminho, secretária-geral da Articulação Institucional da Defensoria Pública da União DPU. Lília, é com você. Muito obrigada, senador. Bom, eu inicialmente cumprimento aqui as colegas de governo que estão aqui na mesa, a Cláudia e a Lina, a Isabela, que acabou de sair rapidinho, e agradeço, senador, a oportunidade de vir aqui nessa comissão conversar com vocês um pouco sobre essa agenda que nos é tão cara, que é a agenda de povos e comunidades tradicionais, a qual nós temos buscado desde a volta a essa agenda do governo no ano passado, nos dedicar com um pouco mais de atenção, em função dos dados que o Marcos apresentou aqui e da nossa experiência também junto às políticas de segurança alimentar e nutricional de uma forma geral. Eu trouxe alguns slides só para a gente poder se situar nesse assunto e como é que a gente tem trabalhado para viabilizar algumas das nossas políticas junto a povos e comunidades tradicionais de uma forma geral. Eu passo... tá bom. Senador, só vou fazer uma parte aqui. A Aline, que trabalha aqui com vocês agora, foi nossa servidora até bem pouco tempo atrás. Ela faz muita falta lá. Então, vocês aproveitem bastante. Essa moça aqui... Aqui não é para você ir para lá, é para continuar aqui. Ela faz muita falta lá, seja na agenda de povos e comunidades tradicionais, seja na agenda de planejamento e orçamento, que ela também cobriu durante um período. Mas vamos lá, né, Aline, já que você está aqui. Bom, nós, então, somos da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Trabalhamos com alguns programas do Ministério relacionados à agenda de segurança alimentar e nutricional, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o qual coordenamos o grupo gestor e implementamos uma ação direta com estados e municípios, programa Cisternas, programa Fomento Rural, agora Cozinhas Solidárias, enfim, tem alguns programas nossos que tem, a maior parte, aliás, tem uma interface direta com povos e comunidades tradicionais. Talvez os principais, de fato, sejam os programas de aquisição de alimentos e a ação de distribuição de alimentos, que é a provisão de alimentos por meio de cestas junto a povos e comunidades tradicionais. Pode passar, Aline. É você? Tá. Bom, e por que a gente tem essa preocupação? Já nas competências da nossa secretaria, quando foi publicado o decreto no ano passado, né, com o restabelecimento de uma Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional no Ministério, nós recebemos atribuições específicas relacionadas a não só ao reconhecimento, como a implementação de políticas relacionadas a povos e comunidades tradicionais. Então, nós vimos dando consequência ao cumprimento dessas atribuições e colocamos, inclusive, no PPA de Segurança Alimentar e Nutricional, no nosso programa Segurança Alimentar e Combate à Fome, esse reconhecimento, né, como um dos objetivos estratégicos de promoção dos direitos de povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor. Bom, aí eu já vou passar direto, que são os reconhecimentos, né, os marcos legais de povos e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor. E nós vimos trabalhando ao longo dos anos, mas principalmente desde o ano passado, com essa retomada da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, com reforço a essa diversidade, né, e ao reconhecimento de todos os públicos que estão listados e sendo trabalhados pela Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e conforme a definição da nossa política nacional. Pode passar, por favor? Pode passar?
E aí, hoje, né, são todos esses 28 segmentos que estão reconhecidos, né, e aos quais nós temos procurado dar visibilidade de alguma forma nas nossas ações. Por último, a juventude de povos e comunidades tradicionais, que entra aí como um 29º segmento que vem sendo trabalhado pela comissão, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. Bom, eu trouxe aqui os dados, mas o Marco já passou, então já falou um pouco os dados da trajetória recente da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Pode passar esses slides que nos mostram que cada vez mais a gente tem conseguido identificar que a insegurança alimentar ela é mais forte nos lares chefiados por mulheres negras, né? Quer dizer, então tem um componente de gênero, raça, que é muito forte na segurança alimentar, nos dados de segurança alimentar e nutricional, e eles têm nos mostrado que tanto a insegurança alimentar ela é mais forte em segmentos como o caso dos indígenas, como o Marcos mostrou aqui, quanto nos demais povos e comunidades tradicionais, especialmente nos lares chefiados por mulheres e com presença de mais crianças dentro das residências. Pode passar. Inclusive, tem dados relacionados, né, à insegurança alimentar de crianças indígenas que vieram nessa última escala brasileira, na última pesquisa da escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional, que são muito importantes. Então, considerando esse panorama, nós, desde o ano passado, decidimos começar a flexibilizar a entrada em alguns dos nossos programas para permitir, como no caso do PA, para permitir o acesso maior de povos e comunidades tradicionais. Então, no caso do Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, que tem diversas modalidades, nós... Pode parar um pouquinho aí. Nós decidimos criar uma modalidade específica para atender indígenas e quilombolas nesse primeiro momento, e para permitir o acesso de indígenas e quilombolas, nós flexibilizamos o documento de entrada desses povos para acesso ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Por que nós fizemos isso? Porque o documento, a Isabela falou um pouco aqui, né, do CAF, da DAP, infelizmente a CAF e a DAP, é um documento muito importante, mas ele é um documento muito rígido e muito difícil de ser acessado pela maior parte dos povos e comunidades tradicionais. Então, nesse primeiro momento, né, enquanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário também estava sendo formado, aperfeiçoado e estabelecido, nós entendemos que seria necessário flexibilizar a documentação de entrada, permitindo aos povos indígenas e povos quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais o acesso aos nossos programas, principalmente ao PA, apenas com o cadastro único, o número de identificação social do cadastro único, ou uma declaração de algum órgão federal, como a FUNAI, por exemplo, no caso de povos indígenas, informando que aquela família, aquele grupo, aquela pessoa, aquele indivíduo faz parte de uma comunidade tradicional, pode ser identificado como comunidade tradicional. Com isso, pode passar, com isso, nós iniciamos um trabalho específico relacionado a povos indígenas e comunidades quilombolas, e aí, tanto por meio da operação que nós fazemos na Conab, quanto operação com estados, nós começamos a avançar nesse trabalho de compra e doação de alimentos nos territórios indígenas, por exemplo, e nos territórios quilombolas. No caso, em ambos os casos, nós tanto flexibilizamos os documentos de entrada para permitir a participação de povos indígenas e povos quilombola, como também flexibilizamos as exigências sanitárias para que a compra e doação de alimentos se dê dentro dos próprios territórios indígenas e dentro dos próprios territórios quilombolas, de forma que a gente possa reforçar essa necessidade de um autoconsumo, né? Essa ideia de que, se as famílias consomem aqueles alimentos, por que a gente tem que tirar aquele alimento do território e introduzir de novo no território, passando aí por outros procedimentos que não são necessários. Então, a compra e doação dentro dentro do território para doação dentro do território pode ser caracterizada como autoconsumo, e com isso a gente abre a oportunidade das famílias fornecerem
não só ampliarem a sua capacidade produtiva, como fornecerem alimentos aos quais elas já estão habituadas, né, no seu cotidiano. Pode passar. E aí, com isso, né, com essa flexibilização e essa possibilidade de compra e doação dentro do território, nós avançamos para... na média, 15% de indígenas e quilombolas participando do programa de aquisição de alimentos. Por meio das operações da Conab, nós chegamos a 30% de fornecedores indígenas e quilombolas. Por meio da atuação com os estados, chegamos em 5%. Por que a gente tem reforçado muito a necessidade de atuação com estados, além do que a gente faz via Conab? Porque na atuação com estados, por exemplo, nós estamos atuando agora no Mato Grosso do Sul, com o estado do Mato Grosso do Sul, uma operação razoável de PA indígena, já chegamos a mais de 2,5 milhões de reais aplicados junto a comunidades indígenas Guarani e Kaiowá. E por que a gente tem reforçado a necessidade de atuar com estados e não só direto com as organizações indígenas via Conab? Porque nós entendemos que há necessidade de trazer para dentro dos estados esse olhar específico para os povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. É necessário que eles tenham uma atuação e que reconheçam os indígenas e as comunidades tradicionais nas suas especificidades. Então, nós destacamos recursos específicos do Programa de Aquisição de Alimentos para que eles sejam aplicados por estados só com indígenas ou só com quilombolas, de forma que os estados organizem suas equipes e os seus programas para reconhecer e agir junto a essas comunidades. Nem sempre isso dá certo, mas se ele está dando certo num estado como Mato Grosso do Sul, que é tão emblemático com... comunidades indígenas, é possível que a gente consiga fazer em outros territórios, com outros povos e comunidades tradicionais. Então, esse é um pouco o pano de fundo. Pode passar, por favor. E da mesma forma, nós temos feito com outras políticas, como é o caso do programa Cisternas. Eu vou passar muito rápido, que reconheceu, por exemplo, a necessidade do desenvolvimento de um modelo específico para captação e tratamento de água na região norte, um específico para a comunidade Yanomami, e a gente vem trabalhando para que as nossas ações e os nossos programas possam chegar cada vez mais, pode passar, para os diferentes públicos e os diferentes povos e comunidades tradicionais. Pode passar? Pode passar... Pode passar mais. A gente tem priorizado, né, no programa de fomento, da mesma forma, povos e comunidades tradicionais, reconhecendo essa diversidade, a necessidade de assistência técnica específica para esses públicos. Pode passar? Eu estou preocupada com o tempo aqui, que já foi, eu queria chegar na nossa cartilha. Pode passar? Pode passar o nosso programa Cozinha. Quando chegar na cartilha... É aqui, pronto. Não, tem uma anterior aqui só dessa. Um slide anterior. Eu acho que tem mais um anterior. São só dois, né? É esse mesmo, Camila? Tá. Bom, então, a partir dessa experiência, né, que nós temos feito com os diversos programas e desse diálogo com a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e dessa necessidade de reconhecer que, para que as famílias de povos e comunidades tradicionais possam ter uma participação efetiva nos programas de segurança alimentar e nutricional, nós, este ano, senador, elaboramos essa cartilha que está sendo lançada aqui hoje, e eu já deixo um exemplar para cada uma das pessoas aqui da mesa, e a gente trouxe para... Tem para todo mundo aqui, tem. E a gente trouxe para todas as pessoas aqui presentes um folder desse para que todas as pessoas possam acessar. Infelizmente, a cartilha não está impressa, ela só está disponível online. Espero que logo nós consigamos imprimir. Mas, então, nós elaboramos essa cartilha que, a partir desse diálogo com os diferentes segmentos de povos e comunidades tradicionais presentes na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais,
esse documento aqui que está disponível. Então, a Camila, que é a nossa coordenadora, a nossa servidora que está aqui presente e é a nossa representante na Comissão Nacional, conduziu esse trabalho ao longo deste ano, tanto contratando uma consultoria especializada, promovendo as escutas, como a Adriana falou, né? Ela foi uma das pessoas que participou da escuta, representando o segmento de pescadores, mas assim como nós trouxemos o segmento de pescadores, nós trouxemos todos os demais segmentos, fazendo essa escuta ativa, né, de entender e olhar para as diferentes realidades e as necessidades desses povos, e elaboramos, pode passar, essa cartilha que está, essa cartilha que está disponível, contendo as diretrizes para o atendimento de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais nos nossos programas de segurança alimentar e nutricional, e com isso nós conseguimos sistematizar de alguma forma o que nós consideramos orientações importantes para os nossos parceiros, implementadores, por exemplo, do PA, do Programa Cisternas, do Programa de Fomento e dos nossos demais programas, Cozinhas Solidárias, os equipamentos e mesmo algumas das pesquisas, né, que vêm sendo feitas, nós trouxemos orientações específicas dos nossos parceiros para a implementação dos nossos programas em territórios tradicionais, e com isso a gente reforça o compromisso do governo federal e do nosso Ministério do Desenvolvimento Social no combate à fome e na garantia do direito à alimentação adequada para todas e todos os brasileiros. Senador, eu gostaria só de reforçar que alguns dos dados e algumas das pesquisas que o Data Senado trouxeram aqui são pesquisas trabalhadas e conduzidas por nós, e que a gente vem fazendo, né, um esforço para que elas possam ser aperfeiçoadas de acordo com os diferentes segmentos dos povos e comunidades tradicionais. Hoje, os dados no Cadastro Único, né, nós temos dados específicos para diversos segmentos. O Marcos trouxe aqui os dados dos segmentos indígenas, mas hoje, no nosso Cadastro Único de Programas Sociais, nós temos os dados para indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, comunidades de terreiros, ciganos e pescadores artesanais. E, neste momento, nós estamos em diálogo junto com a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais para que o nosso Cadastro Único possa reconhecer toda a diversidade de segmentos que está presente na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, hoje são 8 grupos e populações tradicionais específicos, Marcos, não tem só indígenas, tem 8 segmentos, mas nós reconhecemos que ainda é insuficiente e estamos em conjunto com a comissão, e a Cláudia é que coordena, né, lá no Ministério do Meio Ambiente esse trabalho com a comissão. Estamos buscando ampliar para todos os demais segmentos de povos e comunidades tradicionais. E neste momento nós estamos, junto com o grupo da Rede Pensando da professora Ana Segal, dialogando sobre a aplicação de uma EBIA em todos os territórios indígenas. Infelizmente nós não dispomos de orçamento ainda, porque a pesquisa em todos os territórios indígenas custará cerca de 20 milhões de reais, e nós estamos custeando com o nosso orçamento o que é possível, o pré-teste, para que nós tenhamos já a pesquisa pronta, para assim que conseguirmos orçamento, que nós possamos aplicar a EBIA em todos os territórios indígenas. Então, senador, é até um apelo aqui, a gente sabe aqui da sensibilidade da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado com essa agenda de povos e comunidades tradicionais. Então, quem sabe a comissão se soma a esse esforço do Ministério do Desenvolvimento Social para que nós possamos fazer a aplicação da escala brasileira de insegurança alimentar em todos os territórios indígenas, a partir desse esforço da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, de desenvolver uma EBIA específica para povos indígenas, que são, de fato, as populações hoje com maior vulnerabilidade à segurança alimentar no país. Então, a gente fica à disposição, senador, e muito obrigada pelo espaço para trazer a nossa cartilha aqui e compartilhar com todos vocês. Muito obrigada. Muito bem, Lilian dos Santos Hall, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CESAM. Parabéns pela cartilha, havia uma expectativa muito grande. Ela não está impressa, mas está nas redes sociais já. E a Comissão de Direitos Humanos vai colaborar, naturalmente. Vamos botar em todas as nossas redes
como vocês recomendaram, porque de uma forma ou de outra, muitas vezes o nosso povo, como ele não tem acesso à informação, não sabe como chegar lá, né? Aí tem que procurar intermediário aqui e acolá. Então, parabéns, viu? Estou com a cartilha aqui e vou ler aqui, ó. Diretrizes que ela sintetizou para o atendimento de povos indígenas e povos de comunidades tradicionais em programas de segurança alimentar e nutricional. Aponte a câmera e acesse a cartilha aqui. Já estou fazendo a primeira divulgação da cartilha aqui, ó. É só apertar aqui, ó. Muito bem, parabéns, viu? Bela exposição. E com isso nós avançamos agora. Eu acho que deverá estar na tela já a Débora ou a Beatriz? As duas? Então vamos lá. Débora Estefânia Epifânia de Oliveira, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, CONAC, e representante do CONSEA. Em seguida, vai falar a Beatriz. É com você, Débora. Bom dia a todos e todas, né, todos presentes. Cumprimento, né, as mulheres, eu cumprimento a Isabela Cruz, minha companheira de luta, né, cumprimento o senhor senador Paulo Paim também. Estou muito honrada, né, e gratificante de estar aqui nesse debate pela manhã, que a gente está falando de segurança alimentar, né, que é um ponto muito importante na nossa sociedade, na nossa vida, né? Mas, primeiramente, também, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente precisa, né, do nosso território, para a gente para poder ter um alimento saudável, né? Garantir aos nossos povos e comunidades tradicionais. E segundo, a visibilidade, né, que a gente precisa ter dentro dos programas, né, políticos, né? Que a gente precisa garantir e dar visibilidade a esses povos, para a gente saber mapear eles, para ter resultados específicos de onde é que cada um se encontra, né, nesse Brasil, que é muito importante. Primeiramente, a gente visibilizar e poder mapear onde cada um de nós estamos, né? Então, esse debate hoje, ele é muito certeiro, muito importante para nós garantir e dar continuidade nessa segurança alimentar, pois, assim, tem muitas crianças que só têm uma alimentação por dia, né, nas escolas, por falta de acesso, por falta das políticas públicas. Então, tem crianças que hoje em dia, já quando dá na sexta-feira, fica sábado e domingo sem alimentação, né? Então, a gente garantindo esse território, a gente vai poder garantir um alimento, a gente vai poder ter certeza que não vai ser só uma alimentação por dia, e sim as 3 alimentações, né? E também, eu fiz um rascunho aqui. E para a gente também, né, conseguir avançar, né, nessas políticas públicas, como os outros companheiros também já frisaram, já falaram, né? Já fui bem contemplada com eles. A nós, né, da CP7, né, do CONSEA, a gente luta, né, por essa visibilidade dos nossos povos e comunidades tradicionais, né, ser visto dentro das políticas para poder, né, ter acesso, para poder garantir o acesso das nossas políticas e melhorias, né, para o nosso povo, que é muito importante. Não vou me estender muito. O meu sinal aqui também está muito ruim, que a chuva está muito forte. Tive problema em oscilação aqui com a internet. Mas estamos aqui, né, para dialogar, e agradeço mesmo por estar fazendo parte dessa audiência.
Essa foi a Débora Epifânia de Oliveira, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, CONAC, representante do Conselho. Parabéns pela sua exposição objetiva, rápida, mas falou tudo. De imediato, passo a palavra para Beatriz Lima, representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, e das redes PCTs, segmento de Andi Robeiras, Andi Robeiras. Por favor, Beatriz Lima. E em seguida será a doutora Charlene, que já está conosco, ela que é da Defensoria Pública. Bom dia a todos e todas. Bom dia, senador. Cumprimento a Cláudia de Pinho, a pessoa das mulheres aí. Esse momento é muito importante para povos e comunidades tradicionais, a gente ser ouvido, né? Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, que vai muito mais além dos alimentos, vai acesso aos territórios, acesso às águas. Nós vivenciamos uma crise climática, uma emergência climática, onde alguns dos nossos territórios foram devastados pelo fogo, os nossos meios de produção e de sobrevivência, e trazer todo esse apanhado que os colegas falaram aí sobre alimentos, mas o divisor de águas fundamental para todos nós é o acesso ao território. Sem a garantia do território, a permanência de territórios, não tem como a gente produzir, a gente participar dos programas sociais e não está dentro do CAD único, que é um dos nossos marcos, assim, que nós defendemos e queremos que conste todos os segmentos, porque a gente vai conseguir acessar as políticas públicas, vamos conseguir acessar o PA, vamos poder estar escrito lá e acessar não só o programa Bolsa Família, como os outros programas sociais do governo. E trazer essa escuta para povos e comunidades tradicionais, num retrocesso que passamos, é fundamental. Eu quero agradecer de antemão, para não tomar muito tempo, agradecer a todos, agradecer ao senador, agradecer a Camila pelo convite e dizer que povos e comunidades tradicionais, eles andam do lado do povo, eles são o povo. A maioria dos alimentos produzidos por nós, por nossas mãos, estão na mesa de alguns consumidores. E fico muito feliz, numa segunda-feira, estar nesse diálogo debatendo sobre povos e comunidades tradicionais e segurança alimentar, que vai muito mais além dos 3 eixos, né? O moderado, o leve e pessoas de extrema pobreza. No mais, muito obrigada e bom dia a todos e todas. Valeu, parabéns, Beatriz Lima, representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Muito obrigado, Beatriz, foi rápida e objetiva. Agora nós vamos para o encerramento aqui com a última painelista, que estava com outros compromissos, mas chegou em tempo, né, Charlene? Então, passar a palavra agora para a doutora Charlene Borges, secretária-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, DPU. Eu que tenho um carinho muito grande pela Defensoria, pelo papel fundamental que vocês fazem em defesa dos mais vulneráveis. O tempo é seu. 10 minutos com mais 5. Bom dia a todas e todos. Começo a minha fala fazendo a autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa azul marinho, tenho cabelos crespos, estou utilizando um batom vermelho e bijuterias com símbolos de religião de matriz africana, né? Estou com uma bebé de Oxum aqui no brinco. Bom, desculpem o atraso, eu estava num evento também do Senado Federal, estava na abertura do seminário da Rede Equidade, representando a Defensoria Pública da União. E agora estou aqui, enquanto secretária-geral de Articulação Institucional, para falar do nosso trabalho de acompanhamento das demandas relacionadas à segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais.
Nós temos, dentro da estrutura da Defensoria Pública da União, 3 grupos de trabalho que estão afetados a esse tema. É o grupo de trabalho indígenas, o grupo de trabalho de povos e comunidades tradicionais e temos também um grupo de trabalho, senador, voltado para a abordagem da segurança alimentar. E esse grupo de trabalho ele tem desenvolvido um trabalho importantíssimo de acompanhamento de demandas, tanto de povos indígenas quanto de povos e comunidades tradicionais. Nós realizamos algumas intervenções e acompanhamentos, com auxílio também do nosso Observatório do Garimpo, no território Yanomami, né? Nós acompanhamos, nos últimos anos, a situação de desnutrição das crianças, a situação da falta de acesso à água, da falta de acesso a refeições, e estamos realizando visitas técnicas durante esse período em parceria com o Ministério da Justiça e também com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Esse é um acompanhamento importantíssimo, que é uma situação alarmante que foi denunciada nos últimos anos. Então, de 2023 a 2024, nós estamos acompanhando, com as visitas no território Yanomami, as violações, né, no direito à alimentação, no direito humano à alimentação. Além da demanda relacionada a esse território específico, nós também temos projetos e parcerias realizadas com governos locais para o monitoramento do fornecimento de alimentação a alguns territórios indígenas. E eu gostaria de destacar aqui um projeto que é realizado no estado da Bahia, que foi a implementação da Mesa Catra-Povos, que é uma mesa interinstitucional que tem como compromisso monitorar o fornecimento das refeições e monitorar também a articulação para que os povos e comunidades tradicionais possam participar desta rede de fornecimento de alimentação e também de educação e fomento à agricultura familiar e o desenvolvimento também econômico dessas comunidades através da cultura da segurança alimentar. Esse é um projeto muito importante, é uma luta do nosso GT. E nós conseguimos realizar algumas ações itinerantes também nos territórios. Eu posso citar ações itinerantes realizadas no território de Belmonte, por exemplo, no ano passado, em que a gente começou a desenvolver essas atividades de inserção da comunidade nessa cultura da segurança alimentar. Nós também realizamos a publicação em conjunto do Guia de Orientação de Defensoras e Defensores para Atuação no PNAE, em parceria com a FIAM Brasil. Esse guia ele tem como função a exigibilidade do direito à alimentação para orientar o atendimento das defensorias na temática, né? As defensorias federal e as estaduais, nós costumamos atuar em parceria na abordagem dos grupos sociais vulnerabilizados, e isso não é diferente no que acontece em relação a povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos esse guia de orientação para a atuação dos defensores em relação ao PNAE, que é um programa importantíssimo de combate à fome e de incentivo à agricultura familiar. Então, esse projeto ele tem como objetivo fortalecer a atuação dessas defensorias. Também realizamos articulação com o semiárido brasileiro, né, com a ASA, para tratar do programa de cisternas. Essa é uma outra demanda importante que nós acompanhamos, sobretudo no Nordeste, em que o direito e o acesso à água ainda é um enfrentamento necessário a ser realizado. Então, nós temos o acompanhamento desse projeto, o programa de cisternas, e realizamos reuniões com os coordenadores das associações envolvidas, né? Essa parceria envolve uma rede com 11 organizações. E temos algumas experiências comunitárias, né, de agricultura familiar envolvidas também nesse projeto. Nós também participamos de um seminário de convergência para a educação sobre agrotóxicos como armas químicas no Cerrado, aqui na região. Participamos no encontro de advogados e advogados populares para o combate a agrotóxicos. E também realizamos atendimentos itinerantes nas aldeias indígenas e nas comunidades e povos tradicionais e campos quilombolas. Esse ano, especificamente, dentro do contexto da emergência climática, nós acompanhamos a tragédia no Rio Grande do Sul e desenvolvemos um olhar de preocupação para a invisibilização da população negra, de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Então, a Defensoria Pública da União, nós participamos do projeto Caravanas de Direitos, né, que envolve atendimento e acolhimento da população afetada pelas enchentes, mas observamos que todos os programas de reconstrução precisavam também estabelecer um olhar específico para os povos e comunidades tradicionais. Então, em algumas visitas in loco, percebemos que estava ocorrendo uma situação de invisibilidade desses povos e comunidades tradicionais,
e isso afeta o direito à segurança alimentar. O que percebemos, não apenas em relação ao Rio Grande do Sul, mas ao Brasil como um todo, que a dificuldade de acompanhamento e de uma entrega efetiva de políticas públicas para esse público envolve a ausência de mapeamento. Não temos um mapeamento, não temos dados, levantamento de dados para o mapeamento de povos e comunidades tradicionais atingidos. Em relação à tragédia climática que ocorreu esse ano, não temos um mapeamento das comunidades envolvidas e quais as demandas que precisavam ser acolhidas. Essa é uma denúncia, um pedido da sociedade civil. Nós trabalhamos em conjunto com os movimentos sociais, também com as universidades, que fizeram um apelo à Defensoria Pública da União para que pudesse fazer uma ponte com o governo federal, a ponte com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Justiça e todos os ministérios envolvidos com a demanda de promoção de direitos humanos, para que pudéssemos somar esforços para realizar esse levantamento dos povos e comunidades tradicionais, para levantar as demandas e, assim, promover políticas públicas efetivas. Não sabemos exatamente quantos são, quais as violações envolvidas e onde é preciso haver intervenção de segurança alimentar. A gente sabe que foram fornecidas cestas básicas para algumas comunidades, mas isso não é o suficiente. Em visita aos territórios, nós observamos que existe uma deficiência de acesso à saúde, não existe a facilidade de entrada nos territórios, como foi mencionado aqui. Então, agentes de saúde não conseguem chegar às comunidades para promover políticas de saúde pública. Existe o problema do fornecimento de água potável. Denúncias, não só em territórios indígenas, mas em territórios quilombolas também, remontam que não há indicação de fornecimento de água em alguns territórios, não há, inclusive, a facilitação do acesso a esse fornecimento de água nessas regiões. Então, são demandas que a gente consegue mapear se houver um investimento de política pública para o levantamento dessa população. Então, a Defensoria Pública da União, ela estabelece esses atendimentos itinerantes. Nós temos uma atuação muito forte e incidente na regularização fundiária, no direito à terra e o território. Por ser uma natureza, por ser uma demanda que desafia a competência federal, a Defensoria Pública da União acompanha os processos de conflito dos territórios para a regularização de terra indígena e também de povos e comunidades tradicionais, para a titulação e garantia do território. Porém, o nosso acompanhamento não se limita à regularização fundiária. A gente percebe que existe uma falta de atendimento de direito à saúde, direito à educação e direito à alimentação. Então, a gente faz esse apelo aos poderes públicos, faz esse apelo ao Poder Legislativo, para que a gente possa realmente realizar um levantamento efetivo, um mapeamento, que sejam promovidos investimentos para o mapeamento dos povos e comunidades tradicionais, para que a gente consiga delinear e estabelecer uma política pública efetiva. É isso. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Charlene Borges, secretária-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, DPU. Mais uma vez, repito, o meu carinho, o meu respeito aos defensores e defensoras, Inclusive no Rio Grande do Sul. Fizeram um trabalho lá, de fato, de ponta, como a gente chama, foram lá ver como é que estava, de fato, a situação, principalmente também, olharam para todos, mas tiveram um olhar também para as comunidades quilombolas, e você dá dados aqui que eu assino embaixo. Falta de água, inclusive a importância do sistema de cisternas, toda uma estrutura da terra, da demarcação, da falta de dados. Eu disse antes aqui, um momento que eu queria doar das minhas emendas individuais. Aquilo é pegar e mandar, Chega lá mesmo. Eu não conseguia saber quantas cidades tinham comunidades quilombolas. Depois que a Fundação Paulo Vargas me socorreu, num certo momento, os outros ministérios também me socorreram, eu conseguimos chegar em torno de 100 cidades. Mas falava antes, repito agora, mas muitos prefeitos que eu dizia, porque descobrimos, graças ao governo, que tinha comunidade quilombola, o prefeito dizia que não tinha. Eu tinha que dar a fonte de onde veio para o prefeito entender que aqueles 500 mil era para as comunidades quilombolas. Mas, enfim, avançou. Me incomodei um bocado, mas avançou. Mas eu quero mais cumprimentar o trabalho de vocês. Foi falado também já na abertura, Quem falou na abertura foi... É tanta lista aqui que eu nem sei mais o que foi. Mas foi você, o Marcos, isso.
O Marcos falou do trabalho que o Dado Senado vem fazendo também, né? Naturalmente com os ministérios. Parabéns. Nesse momento agora, pessoal, nós aparecemos na última hora o meu querido amigo aqui e pediu se ele poderia falar em videoconferência, que é o Ronaldo Santos. O Ronaldo Santos é secretário nacional das políticas para quilombos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. Claro que vai falar, Ronaldo, um prazer enorme te ouvir. Encerramos com você os convidados e vamos para as perguntas. É com você, Ronaldo. Bom dia a todos e todas. Senador, prazer estar mais uma vez com o senhor. Presidência Pública, o senhor sempre comprometido com as pautas das comunidades tradicionais, com as pautas dos direitos humanos. E quero pedir muitíssimas desculpas, né, por estar chegando, né, depois de iniciados os trabalhos. E, para todos os efeitos, eu também não... Eu estou vindo aqui honrar com o compromisso, né, de atender esse convite, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um voo para BH daqui a pouco, então não vou poder também me estender muito na reunião, na audiência. Mas eu quero saudar, né, eu já vi vários rostos conhecidos aqui de companheiras e companheiros que a gente constrói juntos aí permanentemente, então é um prazer estar nesse diálogo. Bom, na verdade, nós temos buscado o Ministério da Igualdade Racial, né, Secretaria de Política para Quilombolas, povos de comunidade tradicional de matriz africana, povos de terreiros ciganos. Temos buscado estruturar o nosso trabalho em duas linhas de ação que são fundamentais. O atendimento, né, emergencial a demandas. Essas demandas são de diferente ordem e natureza, como, por exemplo, atendimento à questão das violências que ocorrem permanentemente contra comunidades quilombolas, contra acampamentos ciganos, contra terreiros de candomblé. E nós temos buscado aqui estruturar, né, um núcleo de atendimento e acompanhamento a esses casos de violação de direitos humanos, a esses casos de violências, né, enfrentadas e ou ameaças vividas por essas lideranças. Então, isso é uma área de atuação que a gente busca fazer de forma articulada com outros ministérios, como o próprio MDA, que está aqui na audiência pública, Ministério da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e daí por diante. Uma outra demanda que chega muito para nós é essa demanda de pedido emergencial de cesta básica, de água, muito ligada a essa questão da insegurança, né, alimentar e nutricional, muito ligada também aos eventos climáticos, como, por exemplo, o ocorrido no Rio Grande do Sul, ou a situação atravessada na Amazônia, né, pelo segundo ano consecutivo. Então, isso são situações que nos deparamos permanentemente, aí nós articulamos junto ao MDS, junto à CONAB, e buscamos atender, né, a esses pedidos. Porém, não é essa a nossa maior capacidade de atendimento, né? Até pela própria estruturação, tamanho, né, condição objetiva, e até atribuição mesmo institucional desse ministério. A gente faz isso no sentido de buscar dar as respostas necessárias, né? Porém, nós temos focado, né, a nossa maior capacidade de operação na estruturação de políticas, né? E aí a política quilombola,
a gente pode dizer que ainda no ano passado, nos 100 dias de governo, a gente retoma o antigo Programa Brasil Quilombola, agora com o nome de Programa Quilomba Brasil, através do decreto 11447 de 21 de março de 2023, que é a política que, na verdade, canaliza, né, todas as políticas públicas do governo federal, sejam elas específicas para a comunidade quilombola, como, por exemplo, o Programa Nacional de Educação Escolar Quilombola, que é da CECADI, Ministério da Educação, né, mas está nesse âmbito de política pública para a comunidade quilombola. Ou sejam políticas universais, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, né, mas que precisa ter destinação também para as comunidades quilombolas. Então, tudo isso a gente busca organizar, né, e articular em âmbito do Programa Quilomba Brasil. Ainda no ano passado, no 20 de novembro, nós lançamos a PNGETAC, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, o que para nós é a grande estruturação, né, do que podemos chamar de desenvolvimento territorial para as comunidades quilombolas. E nesse novembro, aliás, na última sexta-feira, o BNDES anuncia o primeiro investimento de 33 milhões de reais para investir em PNGETAC na Amazônia Legal, por se dar em âmbito do Fundo Amazônia, né? Então, nós seguimos na articulação com grandes doadores para investimento em Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola fora da Amazônia, né, uma vez que o BNDES já assume o primeiro compromisso dentro da Amazônia. Então, essa é uma ação que a gente vem desenvolvendo, né, a fim de atender as comunidades quilombolas. Lançamos no 2 de agosto desse ano o decreto 12128, de 24, que cria o Plano Nacional de Política para os Povos Ciganos, tornando o Brasil o segundo país do mundo, né, a ter uma política voltada para o atendimento aos povos ciganos, atrás apenas da Colômbia, que tem uma política similar lançada antes de nós. E então a gente está, nesse momento, temos anunciado o maior investimento, né, em política social para os povos ciganos de toda a história, né? Então, lançamos o plano, né, o detalhamento do plano por uma portaria interministerial, recentemente, anunciando um conjunto de medidas, de ações voltadas, né, para o atendimento aos povos ciganos. E nessa sexta-feira tivemos a felicidade de lançar o decreto 12278, que cria a política para os povos de terreiro, povos de comunidade de terreiro de matriz africana, que tem 3 eixos fundamentais: um eixo voltado para a questão da cidadania, né, para a questão do direito. O segundo eixo é um eixo de enfrentamento ao racismo religioso, porque, considerando que o processo que o país atravessou recentemente, do qual nem nos libertamos ainda, tem uma das suas vertentes fundamentais o fundamentalismo religioso. Isso tem atacado diretamente as comunidades de terreiro, né, o povo de candomblé, né, os povos de matriz africana. Então, a gente entendeu que garantir que um eixo fosse enfrentamento ao racismo religioso seria fundamental. E um terceiro eixo é um eixo que pensa o desenvolvimento, um eixo que pensa um conjunto de medidas que possam apoiar o desenvolvimento dessas comunidades tradicionais, né, como precisamos pensar para qualquer povo, para qualquer segmento. Então, como eu disse, foram 2 anos de muitos esforços para colocar essas políticas de pé, e hoje nós temos já um arcabouço que sustenta, né, a destinação que fundamenta, né, a destinação de orçamento específico para essas comunidades, para essas populações, né, e que nos permite, a partir do próximo ciclo, avançar nessa construção, assim como o BNDES acaba de anunciar um montante para a PNGETAC, possamos também estar conseguindo
articular, né, estrategicamente, né, os entes federados, as estatais, os financiadores de diferentes naturezas, para que essas políticas possam ter o seu financiamento e as comunidades sendo atendidas. A gente compreende que isso é uma forma estruturante de lidar com a soberania alimentar das comunidades, dos povos, que é pensar a sua proteção e o seu desenvolvimento. Bom, dito isso, eu acabei entrando e já falando, não sei se eu extrapolei o tempo ou se eu ainda tenho tempo, mas eu encerro por aqui e fico um pouco mais ouvindo o debate, né? E em algum momento já antecipei, mas eu repito que eu vou ter que sair por causa de um voo que eu tenho daqui a pouquinho. Mas obrigado, senador, pela oportunidade de estar mais uma vez junto, trocando informações e nos colocando sempre à disposição para esse debate. Muito obrigado. Muito bem, Ronaldo dos Santos, secretário nacional das políticas para quilombos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e ciganos do Ministério da Igualdade Racial. Só meus cumprimentos, Ronaldo. Sei que você está com outra agenda, mas é importante. Você tratou, inclusive, da violência que atinge todos os setores que você descreveu. Bom, nós vamos para o último momento. Nesse momento, nós vamos dar para cada um dos convidados presentes, painelistas presentes, porque não dá para dar para todos, a possibilidade de responder as perguntas. Veio aqui 4 páginas de perguntas. Eles vão escolher, dentro do tempo que eu vou assegurar, as perguntas que eles preferem responder. Eu sei que a doutora Lilian dos Santos vai ter que sair, doutora Lilian dos Santos Raro, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nacional de Associação, que apresentou a cartilha, vai ter que sair, mas vai pedir que uma secretária que atua junto com ela assuma o lugar dela. Se pudesse despedir agora. Sim, muito obrigada, senador, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Camila, que é a nossa coordenadora de povos e comunidades tradicionais, vai ficar aqui no meu lugar. Eu dei uma olhadinha aqui nas perguntas, a Camila vai poder responder em nosso nome, mas eu já adianto que nós temos trabalho, e a cartilha traz um pouco, né, a ideia de como a gente entende que as nossas ações políticas e programas possam chegar junto a povos e comunidades tradicionais, de uma forma geral, mas o nosso trabalho ele vem no sentido de ampliar a autonomia dos povos e comunidades tradicionais que vivem em territórios, de forma que eles possam ter a possibilidade de produzir, acessar e consumir os alimentos de acordo com seus hábitos alimentares. Então, programas como o Programa de Fomento Rural, o Programa Cisternas, eles dialogam com outros programas do governo federal, de outros ministérios aqui presentes também, o próprio Ministério da Igualdade Racial, que falou aqui, Ministério dos Povos Indígenas, MDA e MMA, né, que estão aqui presentes também. Nós temos atuado muito conjuntamente, todos esses órgãos, de forma que nós possamos adequar as políticas existentes para que elas possam efetivamente atender os povos e comunidades tradicionais dentro das suas especificidades. Agora mesmo a gente está junto com o MDA e o MMA numa ação específica para comunidades quilombolas e comunidades indígenas, associando assistência técnica adequada a esses povos com o programa de fomento rural, para que algumas comunidades, para que essas comunidades, né, definidas aí em conjunto, possam iniciar um processo produtivo com vistas à garantia da segurança alimentar, e a partir daí a gente entra com outros programas, né? Mas eu vou deixar a Camila aqui, então, senadora, ela pode responder com mais calma, que eu realmente estou meio apurada aqui no tempo. Okay. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar a cartilha com vocês e de compartilhar essa mesa com todas essas mulheres aqui, com o senhor também. Muito obrigada. E o nosso colega Ronaldo também. Muito obrigada. Eu que agradeço, senhora Lília de Santo Raul, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Assume a Camila.
Então, a Camila Carneiro fica no lugar dela. Então, vamos ao processo natural. Eu vou ler as perguntas que vieram, conforme a orientação do E-Cidadania, e daí cada uma de vocês terá o tempo de 5 a 7 minutos para responder. Escolham as perguntas. Fabiana, do Rio Grande do Sul. Como as ações podem ser adaptadas para respeitar as especificidades culturais e produtivas das comunidades, promovendo a segurança alimentar? Tainara, de Minas Gerais. De que maneira as políticas de segurança alimentar podem fortalecer a produção agrícola sustentável e a economia local dessas comunidades? Bruno, do Rio Grande do Sul. Como é possível garantir a segurança alimentar em comunidades de difícil acesso terrestre? Carlos, do Ceará. Como se propõe garantir uma alimentação segura e menos industrializada, de forma viável para os povos que vivem em regiões mais remotas? Rodrigo, de São Paulo. Quais as medidas concretas serão adotadas para proteger os territórios contra invasões e degradações que comprometem a segurança alimentar? Adalberto, de São Paulo. A segurança alimentar desses povos é essencial, não apenas para razões humanitárias, mas para preservar nossa história e suas tradições orais. Isso é um comentário. Aleph, do Ceará, também faz um comentário. Tema com relevante valor social, sendo uma ótima ferramenta contra as doenças causadas por alimentos ultraprocessados. Ainda pergunta, José, do Rio Grande do Sul. Segurança alimentar e nutricional também passa pelo controle de defensivos agrícolas. Como diminuir isso sem prejudicar a produção? Davi, do Distrito Federal. Como garantir que as ações de segurança alimentar respeitem a autonomia e os saberes culturais dos povos e comunidades tradicionais? Aline, de Santa Catarina. Como garantir a segurança alimentar dos povos, sendo que parte da contaminação e a escassez de água e alimentos acontece devido ao garimpo ilegal? Dainara, de São Paulo. Como a cartilha vai abordar ações para garantir a segurança alimentar em casos de ocorrência de eventos climáticos extremos? Guilherme, da Bahia. Algumas comunidades de povos tradicionais são falantes de línguas que não o português. Quais medidas serão tomadas para que também tenham acesso? Comentário. Cláudio, do Rio de Janeiro. É essencial que existam políticas públicas que garantam o acesso a alimentos saudáveis e respeitem a diversidade cultural. Francisco, de Minas Gerais. Sanar a fome e verificar a necessidade de sobrevivência dos povos deve ser sempre uma prioridade dos gestores, com a educação como base. Essa leitura que fiz são das perguntas. Todos os presentes terão um espaço de em torno de 6 a 7 minutos para responder. Mas antes ainda, porque depois que vocês falarem, a gente encerra, pediram aqui o registro de presença. Danilo Miranda Quilombola, comunidade de Rio Capim, do estado do Pará, coordenador jurídico do movimento afrodescendente do estado do Pará, Mocambo, líder regional do movimento Amazônica de Pé. Alain Pires Calapalo, aldeia Ayaco Calapalo, território indígena Parque de Xingu, município de Querência, no Mato Grosso, agricultura familiar. Hernani Marcos do Nascimento, território indígena Raposa do Sol, São Marcos do Roraima, agricultor familiar indígena. E aqui presente também, Marcelo Apilo. Marcelo Apilo, Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, Brasília, Manaus. Agora, então, vamos para os que vão responder. Começamos, então, com a Isabela Cruz,
diretora do Departamento de Reconhecimento e Proteção de Territórios Tradicionais, Etnodesenvolvimento na CETEC-MDA. Isabela, você tem 5 mais 2. Escolha alguma das perguntas. Porque ninguém vai poder responder todas, né? É impossível. Olá, deixa eu só... Certo. São todas questões muito importantes, né, e que dariam um longo debate, visto que são questões históricas, estruturais também do Estado brasileiro. E a gente não pode deixar de olhar para isso com a magnitude que elas têm. Porque chegar aqui e tentar responder de maneira fácil ou simples questões que são complexas e históricas seria irresponsabilidade de qualquer gestor ou gestora pública. Então, eu selecionei 2 questões para dialogar com o Bruno, do Rio Grande do Sul, e com o José, por coincidência também do Rio Grande do Sul, que se referem ao distanciamento, né, as comunidades tradicionais, muitas em locais de difícil acesso, e também sobre o controle de defensivos agrícolas, né? Então, o Bruno ele pergunta como é possível garantir a segurança alimentar em comunidades de difícil acesso terrestre. Justamente é uma das questões que mais dificulta o acesso de comunidades tradicionais às políticas públicas, porque também temos uma lógica hoje em dia no Brasil de que as comunidades que as pessoas estão, sobretudo na área urbana. E isso eu costumo dizer que também é um pouco mito, né, no Brasil, porque o Brasil é muito rural. O Brasil é muito presente em localidades, como a companheira trouxe, que são dos campos, das águas e das florestas. Então, essa ideia midiática que é vendida nacional ou internacionalmente de que o Brasil é um grande polo urbano, ela também precisa ser combatida, porque as comunidades estão muito presentes no interior do país. E no interior do país, nos campos, nas águas, nas florestas, nos locais chamados de difícil acesso terrestre, são comunidades que estão vivas há muito tempo, estão preservando, estão manejando esses territórios há muito tempo. Então, ele é de difícil acesso a partir de qual olhar? A partir de que ótica? Se a gente olhar do centro da cidade ou dos centros das grandes cidades para o interior, ele é de difícil acesso. Agora, se a gente olhar da comunidade para os polos urbanizados, a gente vai perceber que essas comunidades foram deixadas aquém do desenvolvimento, que é um desenvolvimento focado nos centros urbanos. Então, por isso também retomar a ideia de que o Brasil não é só urbano. O Brasil não é majoritariamente urbano. Há-se uma ideia de que o Brasil é urbano. E isso muda totalmente o olhar. Quando a Macota Valdina diz, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de homens e mulheres que foram escravizados. Isso muda totalmente o olhar. Isso inverte a lógica de que essas populações são escravas para uma ideia de que foram homens e mulheres escravizados. E aí eu quero trazer esse mesmo exemplo para pensarmos a ruralidade ou os espaços urbanizados no Brasil. Então, nós temos comunidades tradicionais que foram urbanizadas porque a cidade chegou até ela, e muitas vezes com a expropriação imobiliária. Então, se a gente inverter o olhar e pensar que essas comunidades são mais antigas que os próprios municípios ou que as cidades onde elas compõem, a gente inverte também a lógica da política pública. Elas não estão afastadas, elas não são isoladas, né? Elas estão carecendo de mais atenção do poder público desse Estado brasileiro, que também precisa olhar para as áreas ruralizadas e do interior com a atenção que merecem. Mas sobre isso também a gente pode... Como a gente avança de acordo com o tempo presente ao qual estamos? O uso das ferramentas a nosso favor. Então, com a pandemia da Covid-19, o mundo todo precisou se readaptar, se readequar à situação do momento, né, de fechamento de estradas, de isolamento social. E as comunidades tradicionais não foram diferentes. Elas também se ressignificaram nesses momentos e também passaram a fazer uso, como a gente acabou de observar, de videoconferências, do acesso à internet. Então, utilizar essas ferramentas também para que as políticas cheguem até as comunidades é uma estratégia que o poder público pode ter para fazer com que essas comunidades acessem melhor a informação. Então, além da internet,
eu costumo pensar, também aprendi muito com o movimento de juventude, de que os jovens e as jovens estão aí também e utilizam de muitas tecnologias sociais. Então, a gente precisa trazer os jovens também, porque eles conseguem acessar as informações disponíveis na internet. E, com isso, eu gostaria de sugerir que os parentes que estão no interior, que estão, por exemplo, nos assistindo via internet, também que procurem os escritórios regionais do MDA nos estados e peçam o apoio e o acesso à informação, porque, além de superintendentes, a gente também tem equipes que são muito parceiras nos estados. Quem não conseguir pessoalmente, na página, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de todos os ministérios aqui presentes, tem uma aba chamada Quem é Quem. E nessa aba tem e-mail e telefone dos assuntos mais diversos. Então, também convido as comunidades, as lideranças a buscarem nos sites dos ministérios a referência do e-mail, do telefone de cada área, porque ali você consegue acessar também os programas que cada secretaria desenvolve. Isso é acesso à informação. E colocar, por fim, que as comunidades tradicionais têm práticas e conhecimentos ancestrais que permitem com que a gente reduza o uso dos chamados defensivos agrícolas. Então, ao invés de comprar o que é, os agrotóxicos ou os venenos, que a gente possa resgatar os conhecimentos ancestrais de cada região, porque cada ancião, cada anciã na sua região sabe o que é o melhor remédio para cada situação ou para cada plantio. Então, que a gente possa fortalecer a formação e a informação sobre os conhecimentos tradicionais, porque isso também é uma disputa de narrativa política de quem produz alimento no país. E a gente, reafirmo, a gente sabe que quem está na ponta, quem planta a mandioca, quem cuida da galinha, quem planta o milho crioulo sem veneno, são essas pessoas que, de fato, estão alimentando de forma saudável a população brasileira. Muito bem. Isabela Cruz, diretora do Departamento de Reconhecimento e Proteção de Territórios Tradicionais, Etnodesenvolvimento na CETEC MDA. Parabéns. Vamos direto, agora eu não farei mais comentário nenhum, porque nós vamos perder tempo, senão. Marco Rubens Oliveira, coordenador do Data Senado. É 5 minutos. Quando der os 15 segundos, vocês têm ainda mais 2, viu? Tá, vou tentar usar menos, senador. Responder duas perguntas aqui do Cláudio, do Rio de Janeiro. Políticas públicas. É essencial que existam políticas públicas que garantam acesso a alimentos saudáveis, respeitem a diversidade cultural. Nesse sentido, a Lília e a Camila devem falar também do esforço do MDS em coletar dados, em ampliar as informações sobre os povos e comunidades tradicionais. E gostaria só de enfatizar que a necessidade de fazer políticas públicas com dados é um grande diferencial no Brasil. O Data Senado tem se esforçado em apoiar o parlamento e o país nesse sentido. E esses dados que surgem, que vão se desenvolvendo, eles nos permitem visualizar bem melhor a situação do país. Então, só um apelo para que o MDS consiga fazer esse levantamento nas populações indígenas e que nós tenhamos cada vez mais informações. Uma outra pergunta, senador, rapidamente, o Eduardo do Paraná. Como serão feitas as análises das necessidades alimentares e nutricionais desta população, visto que diferem dos padrões do meio urbano? Então, um primeiro caminho, nós mostramos aí o estudo do FIAN, que foi feito com o apoio da Rede Pensão, e eu vou fazer uma propaganda deles. Eles têm um aplicativo que tem essa escala de insegurança alimentar que você pode aplicar para povos não urbanos, vamos dizer assim. Então, ou que tem um enfoque respeitando melhor essa diversidade cultural. Então, essa é uma forma de avaliar, de contemplar esses povos na avaliação das necessidades nutricionais. Obrigado. Marcos de Oliveira, grande Marcos de Oliveira, Marco Rubens de Oliveira, coordenador do Data Senado. Lina Apugnã, representante do Ministério dos Povos Indígenas. Bom dia. Responder a pergunta da Fabiana, do Rio Grande do Sul. Como as ações podem ser adaptadas para respeitar as especificidades culturais e produtivas das comunidades, promovendo segurança alimentar? No contexto indígena, a gente tem o Tratado da OIT, 169, que dá direito à consulta livre, prévia informada dos povos e o direito à governança e participação na escolha das ações dentro dos territórios.
E a gente também tem o Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, que é a nossa política que orienta todas as ações do Ministério e da FUNAI, no âmbito dos povos indígenas. E dentro da PNEGAT existem os planos de gestão ambiental e territorial, onde são feitas as consultas, né? E a partir disso é orientado a cada povo, né? A cada povo e etnia, o método em que eles decidem fazer suas produções respeitando suas respectivas culturas. Outra pergunta que a PNEGAT ela foi instituída pelo decreto 7.747 para ter essa informação. Outra pergunta é a da Tainara, de Minas Gerais. De que maneiras as políticas públicas de segurança alimentar podem fortalecer a produção agrícola sustentável e a economia local dessas comunidades? Alguns planos nesse ano foram lançados, a Planap, que é um plano nacional de produção agroecológica e orgânica, e dentro desse plano existem metas e algumas estratégias onde orientam os ministérios a quais ações estes devem fortalecer. E esse plano ele também fortalece a Plazan, que é o Plano de Segurança Alimentar, que é Nacional de Segurança Alimentar, e o Plano Nacional de Segurança Nacional de Abastecimento Alimentar. Então, acredito que uma das maneiras de fortalecer essa produção agrícola junto às comunidades é a gente começar a fortalecer esses planos que foram lançados e são orientados também ao atendimento dos PCTs e povos originários. Muito bem, Lina Pugnan, representante do Ministério dos Povos Indígenas. Foi bem objetiva, não usou os 5 minutos. Agora vamos para a Cláudia Regina Sala de Pinho, diretora de Gestão Socioambiental e Povos e Comunidades Nacionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Aqui teve algumas perguntas e eu vou me atentar a duas, né, que é o Davi do Distrito Federal, de como garantir que as ações de segurança alimentar respeitem a autonomia e os saberes culturais dos povos e comunidades tradicionais. Eu acho que a primeira questão é quando se faz a política pública é um grande respeito, né, a toda a cultura e a toda a diversidade que se apresenta de conhecimentos, de saberes. Então, as políticas públicas elaboradas ela tem a maior possibilidade de dar certo, e com isso a gente inclui as de segurança alimentar, porque o próprio decreto 6.040, no seu artigo 3º, ele diz que a segurança alimentar ele perpassa para além da questão de produção de alimento, né? Então, traz vários outros itens, como a quantidade adequada, a qualidade do alimento. Então, se conhecer as realidades no qual estão os povos e comunidades tradicionais e elaborar a política com a participação efetiva, a gente tem aí um bom caminho para que realmente a gente tenha políticas que estão de acordo com essas realidades, e assim a gente tem a autonomia e também o respeito, né, toda forma de cultura e diversidade dos segmentos de povos e comunidades tradicionais. Uma outra questão, que foi do Guilherme da Bahia, é que algumas comunidades de povos tradicionais e falantes de língua que não português, né, temos várias... no Brasil, nós temos 4 povos que são chamados de povos justamente porque alguns nem falam português, mas para além do português, então nós temos reconhecido no decreto 8.750 os povos indígenas, os povos de terreiro e matriz africana, os povos cigano e os povos pomerano. Então, são povos que falam outras línguas, né? Então, que medidas serão tomadas para terem acesso, pelo que eu estou entendendo, às políticas públicas, já que falam outras línguas, né? Esse é um grande desafio em se tratando do Estado brasileiro,
né, de reconhecer que há uma diversidade e que precisa, né, que essa diversidade seja respeitada. Então, nós temos vários dentro do governo que têm possibilitado documentos e construção de políticas com a participação na língua mãe. Então, é um desafio muito grande, né, em se tratando de que nós estamos falando de um país vasto e diverso, mas que esses que não falam o português têm o mesmo direito e, enquanto Estado brasileiro, precisa garantir esse direito de que a língua seja respeitada, né, na sua forma como o grupo. E aí tem, né, toda a questão da Convenção 69 e outros amparatos legais que fazem com que o Estado tenha esse dever de cumprir. Ainda são poucos, né, os programas e políticas embasados na língua mãe. Né? Desses 4 grupos que eu disse, que são povos tradicionais no Brasil, nós temos um avanço em alguns documentos de povos de terreiro, em outros de povos indígenas, talvez seja o que mais tem avançado. Né? Nós temos protocolos de consulta livre, prévia e informada, por exemplo, que já estão escritos na língua mãe. Mas ainda é um longo caminho a percorrer, principalmente porque são muitos, né, os povos ciganos, pomerano, povo de terreiro e povos indígenas nesse país. Bom, no mais, me coloco à disposição sempre, senador, a esta casa, e agradecendo o convite em nome da nossa Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Grata. Muito bem. Muito obrigado, Cláudia Regina Sala de Pinho, diretora de Gestão Socioambiental e Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Agora vamos para Camila Carneiro, analista de políticas sociais, assessora, e aqui representa a apresentadora da cartilha que teve que sair, a assessora do gabinete da CESAM MDS. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu escolhi para dialogar a pergunta da Dayara, de São Paulo, que ela se remete diretamente à cartilha, né? Como a cartilha vai abordar ações para garantir a segurança alimentar em casos de ocorrência de eventos climáticos extremos. E também o comentário do Adalberto, de São Paulo, né, a segurança alimentar desses povos é essencial, não apenas por razões humanitárias, mas para preservar nossa história e suas tradições orais. Assim, senador, eu também gostaria de fazer um diálogo com algumas outras perguntas, porque eu percebi que muitas trazem a questão da adaptação, da alimentação, de alimentos saudáveis, sustentáveis, né? Então, assim, acho que dá para fazer um apanhado que dialogue também com essas outras, né? Então, começando pela Dayara, que faz a pergunta diretamente relacionada à cartilha, ela não chega a abordar diretamente a questão dos eventos climáticos. No entanto, a gente está, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, elaborando o plano setorial de segurança alimentar e clima. Né? Dentro do plano clima, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente tem alguns setoriais. Né? Tem o setorial indígena, tem o setorial povos e comunidades tradicionais, para citar alguns relacionados aos temas que nós estamos abordando aqui hoje. E nós temos também o setorial de segurança alimentar e nutricional, porque, de fato, a questão das crises climáticas, das emergências climáticas, ela tem impostos impactos muito severos, né, na soberania alimentar dos povos e comunidades tradicionais, e, inclusive, impactando também no nosso trabalho na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente precisa, né, se reorganizar para atender. Começou esse ano com as enchentes no Rio Grande do Sul, depois a gente passa pelo fogo no Pantanal, depois a gente chega
na seca na região amazônica, né? E isso vai mudando as nossas prioridades de atuação e os nossos esforços, né? Tentando atuar primeiro de maneira responsiva, né? Responder a esses eventos climáticos e depois na recuperação da segurança alimentar e nutricional dessas populações. Também queria tangenciar brevemente em relação ao Guilherme, também como ele fala da questão do não falantes da língua portuguesa. E aí, para aproveitar e mencionar que entre as orientações que a cartilha traz, ela traz a orientação de que as pessoas que chegam nos territórios tradicionais, eles têm que fazer a tradução, quando necessário, né, das políticas, dos programas, e também abordar a população numa linguagem acessível e adequada, né, para que as populações elas possam compreender e se apropriar do processo dos programas de segurança alimentar e nutricional. E, assim, então, para dialogar com essa dimensão, né, de que a segurança alimentar ela não é só uma questão, né, de direito humanitário, né, lembrando que o conceito de segurança alimentar e nutricional no Brasil ele está ancorado no direito humano à alimentação adequada. E ele traz tanto a dimensão quantitativa quanto qualitativa, né? Então, a gente tem essa questão da quantidade suficiente, mas adequado culturalmente, né? E a gente tem também, amparando esse entendimento, o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz toda a importância da cultura alimentar. Então, assim, o Estado brasileiro ele não pode mais cometer o nutricídio dessas populações, né, que seria a morte da cultura alimentar, a morte dos sistemas alimentares tradicionais por meio de uma padronização dos sistemas de produção, por meio de uma industrialização, né, da alimentação. Pelo contrário, né, é importante que o Estado, de maneira coordenada, integrada, se organize para reconhecer os conhecimentos tradicionais, as práticas agrícolas ancestrais, né, que reconheçam, né, que dessa forma estejam reconhecendo como os povos e comunidades tradicionais são os principais, né, e verdadeiros produtores de alimentos saudáveis e sustentáveis, de comida de verdade, né, como a gente costuma falar no âmbito do CONSEA. E aí, para encerrar minha fala, também só mencionar a importância da 15 segundos. Integração dos programas da CESAM, das secretarias, que a cartilha também aponta para isso, né? E lá no âmbito da CESAM, a gente também tem um GT, um grupo de trabalho de povos e comunidades tradicionais, que a gente tem discutido uma rota, na verdade, rotas no plural. Né, pensando que, para a gente ter uma estratégia de promoção da alimentação saudável em territórios tradicionais, é importante que a gente integre os programas da Secretaria e os adapte, principalmente às formas coletivas, tradicionais, ancestrais de vida dos povos e comunidades tradicionais. Obrigada. Muito bem, Camila Carneiro, analista de políticas sociais, assessora do gabinete da CESAM MDS. E, por fim, para encerrarmos a nossa audiência pública, doutora Charlene Borges, Secretaria-Geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, DPU. Então, eu escolhi aqui a pergunta da Aline, de Santa Catarina, em que ela pergunta como garantir a segurança alimentar dos povos, sendo que parte da contaminação e escassez de água e alimentos acontece devido ao garimpo ilegal. De fato, é uma questão sistêmica, né? Porque a atuação ilegal do garimpo afeta a segurança alimentar dos povos e comunidades tradicionais. E a Defensoria Pública da União tem uma atuação muito incisiva nessa temática. Nós temos na nossa organização o Observatório do Garimpo, que a gente tem um site para que sejam realizadas denúncias sobre o avanço do garimpo nos territórios, né, tanto territórios indígenas como territórios de povos e comunidades tradicionais, mas também temos a atuação do nosso GT Indígenas e do GT de povos e comunidades tradicionais. Recentemente, nós oficiamos os ministérios envolvidos, seja o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a FUNAI, o IBAMA,
denunciando violações relacionadas à prática do garimpo no território indígena de Sararé, no Mato Grosso, né? Então, nós denunciamos questões específicas relacionadas à contaminação da água, à contaminação dos peixes e também a afetação de territórios sagrados também dessa população. Então, nós enviamos ofício e também solicitamos a implementação de políticas públicas para o controle e monitoramento, por exemplo, da movimentação de maquinários pesados nos territórios, do monitoramento de maquinários como retroescavadeiras nos territórios indígenas. Pedimos também que fossem, além da questão específica desse território indígena no Mato Grosso, nós também reforçamos o nosso acompanhamento dentro do âmbito do território Yanomami, né? Nós pedimos a implementação de política pública, investimento para a testagem da população em relação à contaminação por mercúrio, né? A testagem é importante, esse monitoramento. Nós temos acompanhamento em outros territórios indígenas afetados pela contaminação do mercúrio nas águas e isso afeta a saúde. Também cobramos ações estruturais para monitorar o avanço e a migração dos garimpeiros nos territórios, né? Então, como é um problema sistêmico, isso envolve a atuação de vários ministérios envolvidos, envolve a atuação também da segurança pública. A Polícia Federal ela tem uma atuação determinante no enfrentamento do avanço do garimpo. Então, assim, não se trata apenas da violação do território, mas também a violação do direito humano à alimentação, que é decorrente dessa prática degradante do meio ambiente. É isso. Muito obrigada. Muito bem. Charlene Borges, secretária-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, DPU. Meus amigos e minhas amigas, assim terminamos nosso trabalho. Eu agradeço muito, inclusive, a cartilha que está sendo colocada à disposição. Agradeço muito a todos os painelistas que debateram diretrizes para o atendimento de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais em programa de segurança alimentar e nutricional. Na verdade, foram 29 segmentos, né? Que nós hoje aprofundamos o debate aqui. Assim, encerramos o trabalho. Muito, muito obrigado a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Voltaremos. Eu convido a todos que estão no plenário para tirarmos uma foto aqui. É os meus últimos 2 anos nessa comissão, viu? Depois eu vou voltar para 2. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na história do português do Brasil, por exemplo, não há um só momento em que os povos africanos têm uma fala. Tenho dito há 40 anos que eu tenho chamado a atenção para essa invisibilidade das línguas africanas na construção do português do Brasil. E eles foram obrigados a falar esse português arcaico, esse português de Camões, de qualquer maneira, de qualquer forma. E, claro, que qualquer indivíduo que aprende uma língua estrangeira transfere para essa língua estrangeira que ele aprendeu os hábitos articulatórios da sua pronúncia nativa. Eu disse, uma banda de maçã. Tudo veio de Angola, nós vamos para a praia de canga, de tanga, de sunga. E quem foi responsável por tudo isso? Foi a mulher negra, escrava doméstica dentro da casa senhorial. Ela que foi responsável por tudo isso, que infelizmente ainda não recebeu a dignidade que ela merece dentro da história do Brasil. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Comissões do Senado querem ouvir os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França para esclarecer a declaração que questionou a qualidade da carne dos países do Mercosul.
Esse assunto também deve ser debatido na próxima reunião do Parlasul, que acontece agora em dezembro no Uruguai. Aqui ao meu lado está o presidente da representação brasileira do Parlasul, senador Nelsinho Trades. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores e as redes sociais. Senador, já houve a retratação do CEO do Carrefour, mas foi uma declaração que pode trazer, né, prejuízos, uma declaração considerada por vários parlamentares como muito grave. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a primeira fala dele foi muito mais forte do que a retratação, né? Então, a imagem da carne brasileira, que tem padrões de qualidade, que para poder competir no mercado, principalmente de fora, precisa ter sanidade, precisa ter todo um aparato de produção com mais alta tecnologia, e faz com que a gente tenha orgulho disso. Da noite para o dia, alguém vem e faz um comentário desse, que gera um estrago na imagem do Brasil, não só relativo à carne, mas também em relação a outros produtos do mercado do agro, que fez com que a gente tivesse a percepção de que, na verdade, o que tem de pano de fundo nessa história é um medo da competitividade do produto brasileiro, que com certeza deve ser melhor que o deles. Então, eles ficam criando essas situações para poder macular aquilo que, às duras penas, o setor produtivo brasileiro consegue produzir, consegue viabilizar, consegue exportar. Então, as reações que tiveram foram à altura, fortes, firmes, principalmente da classe empresarial relativa ao setor agro, e aqui no Senado algumas medidas foram tomadas, no sentido da gente poder dar oportunidade da oitiva de ouvir, através do embaixador da França no Brasil e dos responsáveis pelo Carrefour. Pois é, queria falar exatamente sobre isso. Estão convidados aí para vir o embaixador da França aqui no Brasil e os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França. Qual a importância, senador, do parlamento brasileiro se posicionar e de fazer esse debate, de trazer esse assunto aqui para essa casa? Olha, o que a gente notou com essa declaração infeliz, no mínimo infeliz, desastrosa, para não dizer? A gente notou que foi agredido o produtor rural brasileiro, aquele que, às duras penas, de sol a sol, trabalha para fazer com que o seu produto possa ser referenciado e garantido com padrão de qualidade para ser exportado. Então, além disso, foi-se cortada uma relação de comércio unilateralmente, sem prazo para você deixar quem fornece se planejar para isso. Então, isso causou um prejuízo muito grande. A questão de ser contraditório ao acordo de livre comércio entre o Brasil, entre o Mercosul, e o Brasil faz parte, e a União Europeia e a França faz parte, isso é legítimo da discussão de um parlamento. Até porque esse acordo, para quem não está compreendendo, para ele poder valer, depois que os executivos acertarem entre eles, tem que ter a aprovação do Congresso de cada país desse. Se um desses congressos falar, não, nós não concordamos, o acordo cai por água abaixo. E por que é importante fazer esse acordo? Porque a gente observa a política internacional e vê que há um crescimento exponencial em função até desses desencontros do mercado do continente asiático em cima da América do Sul. Então, as oportunidades que existem, elas estão sendo aproveitadas por quem quer realmente fazer acordos comerciais com a América do Sul, como é o caso a China e os países do continente asiático.
Os Estados Unidos, com essa nova política que emergiu das urnas democraticamente, através da eleição do Trump, eles vão se fechar entre eles. O mercado vai ser estimulado para que eles possam, entre eles mesmos, fazer essa comercialização. Fortalecer o americano primeiro. Ora, se isso vai ser verdade, como está pintando que vai, nada mais do que natural para você se defender daquilo que você poderia estar fornecendo para os Estados Unidos, você tinha que unir o Mercosul com a União Europeia para fazer frente a essa situação, que infelizmente, pelo que a gente observou, não vai ser possível nesse curto prazo. Senador, esse deve ser um assunto que deve entrar aí na pauta do Parlasul, dia 9 de dezembro, lá em Montevidéu. Como que está a conversa com os outros parlamentares dos outros países que compõem o parlamento, que compõem o Mercosul? Muito boa a sua pergunta. Do mesmo jeito que a gente se sentiu ofendido, a palavra é essa, os parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, também se sentiram, porque no primeiro momento falaram do Mercosul, aí depois especificaram para o Brasil. Então, com certeza o debate vai estar quente e acalorado no dia 9 de dezembro lá em Montevidéu. E o senhor acha que ainda tem aí uma esperança, apesar de toda essa confusão em relação à França e o próprio parlamento francês já rejeitou o acordo, ainda tem alguma esperança de se fazer o acordo Brasil, União Europeia-Mercosul? Eu acho que é mais difícil agora. Sempre teve esse senão. Quantas vezes eu já vim aqui falar com você? Sim. Acordo de livre comércio, sempre a França é um empecilho. Na verdade, é o seguinte, eles têm medo da competitividade do produto agrícola brasileiro, que é melhor que o deles. A razão é simples. Então, eles ficam inventando coisa para poder fazer com que isso não ande para frente. O senhor falou, e vários senadores falaram também, inclusive essa foi uma pauta que uniu o governo e a oposição, inclusive. Não quer assinar o acordo, não quer fazer o acordo, tudo bem, mas não venha falar mal da nossa carne, não é isso? É verdade. É a mesma coisa a gente começar a falar mal do vinho francês. Falar mal dos produtos que eles têm. A troco do que nós vamos fazer isso? Não é por aí. Não quer celebrar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia? Que o parlamento assim se manifeste de forma democrática, explicando que ali vai ser prejudicial à livre iniciativa do comércio local deles. Isso é aceitável e compreensível. Agora, colocar como pano de fundo uma imagem que poderá ter desdobramentos em outros produtos brasileiros, isso nós não vamos aceitar. Nós estamos aqui para defender o agro brasileiro e o setor produtivo do Brasil. Os próximos passos, então, serão ouvir esses representantes, o embaixador e debater o tema no Parlasul. Perfeitamente. Então, logo chegar de Montevidéu, nós estaremos aqui para te trazer as novidades. Então tá, senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E volte sempre. Obrigado, querida. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando.
Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, você está bem com o seu próprio corpo e a saúde mental? O quanto você é influenciado pelas redes sociais quando falamos em alimentação? Como identificar na família o problema, a doença chamada transtorno alimentar? Bulimia, anorexia, compulsão. Obesidade não é transtorno alimentar, mas tem tudo a ver com o tema. Os especialistas se reuniram no Senado para falar de prevenção, tratamento e alertas. Muitos alertas. O glamour do corpo magro ou do corpo ideal, como queiram. E aí temos o transtorno alimentar, que mata. Pacientes com transtorno alimentar precisam de tratamento ambulatorial, tratamento em hospital dia, mas necessitamos sim de leitos em hospitais especializados. Por quê? Porque 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento.
mesmo que ele não tenha recebido o diagnóstico, mesmo que ele ainda esteja dentro das famílias, esteja longe propriamente da área de saúde, do atendimento, mas ele está em sofrimento, antes mesmo do diagnóstico, e por anos. Infelizmente, foi subestimado durante muitos anos a frequência dos transtornos alimentares. Se a gente for somar aí, isso dá quase 5%, ou seja, 11 milhões de brasileiros. Eu nunca vi a preocupação dos pais com crianças e adolescentes com transtornos alimentares por influência da rede, como eu estou vendo nos últimos anos. Claro, a rede está aí influenciando essa geração há uns 15 anos. E claro que o problema só aumenta. Então, o que é o transtorno alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são comportamentos alimentares anormais, uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação. Os transtornos mais conhecidos: anorexia, bulimia e o TCA, o transtorno de compulsão alimentar. É muito frequente nós pegarmos aqui casos de crianças que tinham obesidade infantil ou sobrepeso, né? E essas crianças acabaram sofrendo bullying na escola e desenvolveram ou bulimia ou anorexia nervosa. Obesidade não é um transtorno alimentar. Obesidade não é uma doença psiquiátrica. Não obstante, cerca de 20% das pessoas com obesidade têm um transtorno psiquiátrico. E a partir daí passam a ser estudados também dentro da psiquiatria, que é o que a gente chama de compulsão alimentar. Quando falamos de transtorno alimentar, estamos falando de anorexia, de bulimia e de compulsão alimentar em obesos, além de outros quadros. Mas agora vamos entender um pouco sobre esses transtornos. Na anorexia nervosa, a pessoa resiste à ingestão de alimentos calóricos. Ela tem medo intenso de ganhar peso. Na bulimia, a compulsão alimentar é associada a comportamentos para impedir o ganho de peso, como indução ao vômito e uso de laxantes. Já no TCA, a compulsão alimentar é recorrente. Ingere-se uma quantidade de alimentos maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores, e até às vezes da diretora da escola, né, que tem essa dificuldade de entender que o transtorno alimentar é uma doença. Tem a classificação, vimos os conceitos e agora os motivos, as causas, multicausalidades, como disse o especialista e destacou, não há um culpado. O transtorno alimentar tem uma multicausalidade. Não existe, na nossa área da saúde mental, uma relação causa e efeito como existe na física. Tá? Então não há um culpado. Há uma interação de fatores hereditários, genéticos, a existência de depressão, de ansiedade, a existência de padrões familiares, a existência de alterações neuroquímicas e a existência, sim, e é onde podemos atuar, da questão da mídia e das redes sociais. Retomando a questão da moda da magreza dos anos 2000, está voltando, o que junta com a moda coreana e nos traz todos esses riscos de transtornos alimentares, de vir de uma obesidade, entrar um transtorno alimentar no meio, precipitar uma anorexia nervosa. As coisas são transdiagnósticas, elas vão de um lado para o outro. Então, muito me preocupa por eu ter um olhar duplo, né, da obesidade e também do transtorno alimentar da pessoa com a desnutrição. Nossos adolescentes e crianças cada vez mais jovens, mas também adultos, estão submetidos a uma coisa massacrante de que existe um corpo ideal, seja lá o que for um corpo ideal. E isto pega exatamente adolescentes que estão num momento muito frágil da vida. Tem a influência das redes sociais, vamos falar delas daqui a pouco. Mas antes, a relação entre o corpo e a comida, o prazer e o sofrimento. Para que serve o nosso alimento? Por que a gente come? Primeiro, a gente come para se nutrir. Biologicamente, para a nossa vida é necessário. 2, para ter prazer. A comida nos dá prazer. 3, a comida é uma ponte entre eu e as pessoas. A comida serve como um objeto de afeto entre a gente. Quando esta situação está quebrada, ou seja, o indivíduo para de comer sob risco de vida, não tem prazer na comida, a comida afasta-o das pessoas e não o aproxima, eu provavelmente estou diante de um transtorno alimentar.
Então vamos lá, porque quando se fala em transtornos alimentares, as redes sociais ganham um destaque especial. Acompanhe. Eu acho que também na escola colocar a responsabilidade das redes sociais. Aí não é só sobre obesidade, não é só sobre transtornos alimentares, é a responsabilidade sobre o que é dito nas redes sociais. Por que eu estou fazendo esse post? Para que eu estou fazendo? Quem eu quero atingir? Qual o objetivo disso? A cada post colocado. Então, isso acho que é mais amplo, né, do que propriamente para o nosso tema. As redes sociais são um poço sem fundo de desgraça, né, para a nossa sociedade, no que diz respeito a transtornos alimentares, porque a gente não apenas tem a glamorização dos corpos ultramagros, né? Não somente, além dos corpos ultramagros, a gente tem os transtornos de muita massa muscular. A internet, as redes sociais não são boas nem ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Infelizmente, eu nunca vi proselitismo de paciente com depressão na rede social. Ninguém diz assim, fique com depressão porque é bacana. Mas existe proselitismo de magreza na rede social. E fórmulas e fórmulas e fórmulas salvadoras para emagrecimento e para bem-estar. Gente absolutamente incompetente. E quem tem formação médica em nutrição, em saúde mental, em obesidade séria, não vai para a internet ficar ensinando fórmula e ganhando em cima disso. A internet precisa ser regulamentada. E não ficou só nas redes sociais. Há outros alertas. Anabolizantes, suplementos alimentares, ou seja, a busca por um controle maior. A proibição e o controle de anabolizantes. A necessidade de receita para as canetinhas de emagrecer, que são extremamente úteis na diabetes, mas que estão sendo usados de maneira indiscriminada para emagrecimento, o que leva muitas vezes ao desaparecimento dessas medicações para pessoas que precisam, que são diabéticos e que precisam usar. Essas medicações são compradas sem receita. É obrigatória a implementação de receita para essas situações. Fitoterápicos, remédios naturais que são vendidos como suplemento alimentar e aí fogem da fiscalização da Anvisa, precisam ser proibidos. Planos de saúde, saúde suplementar, devem ser rigidamente fiscalizados. Por quê? Porque planos de saúde recusam-se com frequência e querem dar alta precoce para meninas e pacientes com anorexia nervosa depois de 10 a 15 dias de internação, porque não geram procedimentos e não dão lucro. Doença psiquiátrica tem que ser tratada da mesma maneira o tempo que for necessário de tratamento. E do diagnóstico até o tratamento, tudo é muito difícil. Os transtornos alimentares são ainda pouco conhecidos, discutidos por médicos, famílias, sociedade. O transtorno alimentar ele compartilha com a obesidade da carência de formação. Então, a gente não tem formação na graduação, a gente não tem formação em muitas residências médicas. E aí, quando as pessoas os profissionais saem da faculdade, eles vão aprender também nas redes sociais, ou com uma farmácia de manipulação que orienta, olha que você faz esses suplementos e orienta assim o assado. Mais de um quarto da população tem obesidade e a gente não tem formação para tratamento, para cuidado dos pacientes com essa doença tão prevalente. A condição socioeconômica da maioria dos pacientes que nós atendemos aqui é muito desfavorecida. E o que a gente nota é um desconhecimento muito grande, até dos familiares, dos próprios pais, a respeito da doença, dos transtornos alimentares. Então, já tivemos casos, e isso ocorre com frequência, das próprias mães ou pais tratarem isso como se fosse uma frescura. Então, eles acabam culpando a filha ou o filho que tem, por exemplo, anorexia nervosa, pelo fato dele não querer comer, de não querer ir na escola. Então, quando, muitas vezes, alguns profissionais vão orientar, eles fazem uma orientação orientando de que você pode comer de tudo, não precisa se preocupar porque não tem alimento ruim nem alimento bom.
A gente sabe que nutricionalmente tem alimentos que são ruins e nutricionalmente tem alimentos que são bons. Então, não é que o paciente que tem transtorno alimentar, ele vai, né, poder receber uma orientação de que ele pode comer salsicha, macarrão instantâneo, o importante é que ele coma. Esses centros como o Ambulim, do professor Taque, o Gota, do IED, o Proata, o CETAL, da Santa Casa no Rio de Janeiro, são centros que podem capacitar os profissionais de saúde para ensino e terciarizar. Então, os centros que já existem, é necessário fortalecer o que já existe. Os centros que já... A gente não precisa inventar a roda, né? Então, os centros que já existem podem ser melhor financiados para que esses profissionais de saúde especializados sejam um local de polo multiplicador para a capilarização da informação. E aí, uma pergunta. Tratar ou não o tema transtornos alimentares nas escolas? Polêmica. É necessário ter cuidado realmente na hora dessas palestras. A gente vai falar de quê? Sobre a aceitação de todos os corpos, sobre a política anti-bullying mesmo trabalhar, sobre a estigmatização da obesidade, do sobrepeso, do comer em família, do comer com atenção, de voltar a reorganizar prazer naquele momento de comer. Então, reconstruir a saúde e a forma de lidar com a alimentação e com o corpo, vai falar de saúde sexual, de evolução sexual, sim, isso pode ser falado e deve, sobre o corpo na adolescência que ganha um pouquinho de peso, preparando para a puberdade, para induzir a puberdade nesse adolescente, desenvolvimento corporal, tudo isso é necessário falar. Alimentação saudável. No entanto, propriamente sobre os transtornos alimentares já é questionável. Devemos tomar muito cuidado com o voluntarismo de gente que em escolas, como psicóloga, psicopedagoga, querem abordar o assunto sobre transtorno alimentar. Isso é muito específico, muito especializado. Então, neste momento, com a falta de formação que os profissionais têm, eu seria contra esse oferecimento. Isso pode ser um tiro pela culatra. Durante muitos anos, fora do país, programas de prevenção de transtorno alimentar era ir para a escola e falar o que é anorexia, o que é bulimia, etc. Isto era contraproducente. Você aumentava o número de casos de crianças nas escolas. Então, não há ainda exatamente uma definição de qual é a melhor forma de prevenção, mas tem que se falar de saúde, não se falar de doença, porque senão você treina essas crianças. É uma abordagem que vamos ter que fazer de uma forma mais aprofundada com os nossos parlamentares, porque eu tenho visto, doutora, movimentos no sentido, vamos ao MEC, vamos falar para os professores estarem falando sobre isso. E vocês trouxeram uma abordagem muito, muito diferente e que, de fato, vamos precisar conversar. E a realidade do tratamento no Brasil? Temos ambulatórios e leitos suficientes? E as chamadas equipes multidisciplinares? O cenário é preocupante. Tratamento de transtorno alimentar é caro. Exige uma equipe multidisciplinar. É caro na formação, é caro na manutenção, é caro porque é longo e muitas vezes a vida inteira. A primeira coisa, então, eu acredito, que é o estímulo à formação de mais profissionais de saúde mental. Criação de programas de transtorno alimentar específicos em ambulatórios, hospitais-dia e enfermarias hospitalizadas. O Brasil tinha, até algum tempo, 120 mil leitos psiquiátricos. Claro, muitos deles mereciam ser fechados porque não mereciam o título de hospital. Eram verdadeiras pocilgas. Mas hoje nós temos 10 mil leitos e um número cada vez mais crescente. 15 centros públicos para tratamento de transtorno alimentar no Brasil inteiro. 3 de pesquisa apenas, portanto 12 oferecendo algum tipo de assistência. Assistência precisa ter enfermaria, ambulatório, hospital-dia, minimamente, psiquiatra, um clínico, um pediatra, endocrinologista, psicólogo, nutrição. Quando nós recebemos pacientes com indicação de internação e até o momento as internações que nós realizamos foi por risco iminente de morte devido ao grave estado nutricional, peso muito baixo, essas internações ocorrem na enfermaria da nutrologia,
que é uma enfermaria que não é especializada em transtornos alimentares. A gente precisa de verbas específicas para pesquisa em transtornos alimentares, já que é uma área que fica sempre, o que a senhora falou, secundária. Tem outras coisas mais importantes e nunca acabam sendo aprovados as verbas específicas para essa área. Eu acho que a gente pode oferecer um certo norte para o próprio sistema de saúde lidar com essas situações e tanto aproveitando isso, treinando as pessoas, como também desenvolvendo centros novos, mais distribuídos no território nacional e não tão concentrados na região sudeste, né? Que a gente vê isso muito frequentemente, né? Então, outra coisa, não adianta só desenvolver e treinar as pessoas. Se a gente quer treinar, os casos novos vão aparecer e a gente tem que ter uma rede de suporte para tratar de casos mais graves. Então, nós temos que ter desenvolvimento de unidades especializadas e também de estruturas para, eventualmente, casos gravíssimos. A criança com obesidade que está em tratamento, ela não vai desenvolver uma modificação, ela não vai desenvolver um comer transtornado, ela tende a ter um comportamento alimentar melhor, ela tende a comer melhor. Então, o atendimento adequado dos pacientes com obesidade, principalmente na infância e adolescência, vai promover uma alimentação mais saudável para esses pacientes. E não dá para falar de acolhimento, diagnóstico e tratamento sem fazer referência ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Todas as dificuldades que a gente vê na rede privada, na rede militar, no SUS, ela é multiplicada em exponencial, realmente. E a dificuldade realmente é de todas as áreas, na hora da internação de um paciente com transtorno alimentar, por exemplo, ou mesmo no paciente não internado. Os centros capacitam os profissionais, eles não vão para a rede pública, porque não existe valorização. E médico, nutricionista, psicólogo, ele também tem conta para pagar. Então, ele acaba ficando no setor privado. Então, é necessário que ocorra a valorização dos profissionais de saúde pública do SUS, Isso não só com vínculo federal, mas também para o estadual, para o municipal. Você sabe onde levar, onde você ir com o pé quebrado. Se você tem uma dor no peito, você sabe onde ir também, qual hospital você vai procurar. Já, se você tem um filho, uma filha na sua casa, com 30 quilos, 28 quilos, 25 quilos, morrendo, você primeiro não sabe onde levar. E quando você leva para esse lugar, os profissionais que estão lá não sabem como agir. Eles vão internar, fazer uma hidratação e vão dar alta. O seu filho de 27 vai passar para 28 quilos e vai ter alta. Então, essa é a realidade do SUS brasileiro hoje. E a gente precisa ampliar esses centros para internação, como o Ambulim, como o IED, ampliar a verba dos centros que já têm propriamente execução e são capazes de multiplicar essas ações e contratar mais profissionais com planos de carreiras para poderem trabalhar nesses locais e atender esses pacientes que estão em tão grande sofrimento. E no Congresso, o que se pode esperar em termos de legislação? Na audiência pública, um projeto de lei foi destacado. Ele está na Câmara dos Deputados e prevê a notificação compulsória de transtornos alimentares no país, além de traçar diretrizes para o enfrentamento da doença. Se a gente conseguir aprovar na Câmara e a gente trazer para o Senado um debate já amadurecido, eu acho que a gente ganha muito tempo do que a gente fazer um debate aqui, mandar para lá e ser apensado a esse projeto que eu não conheço ainda o conteúdo. Então, a gente fazer o caminho inverso. O Senado criar um grupo de trabalho e, junto com a Câmara, a gente trabalhar uma proposta, que seja uma proposta do Congresso Nacional. Já falamos da influência ou má influência das redes sociais, mas sobrou também para a mídia tradicional. Na mídia tradicional, a gente tem uma tendência, existe um discurso, existe uma busca pela diversidade dos corpos, mas na hora de escolher os apresentadores, na hora de escolher os candidatos, os convidados, na hora de escolher quem vai mostrar a cara, quem vai ser exposto,
seja numa novela, seja num programa de auditório, o que se escolhe, o que define a participação é a magreza, né? A magreza, ela impera. E eu não estou falando, né? Eu estou falando magreza mesmo. IMC no limite inferior da normalidade ou, se puder, até abaixo dele. Não é a eutrofia, não é o peso normal. O acolhimento da família que faz a diferença. A união que fortalece a causa. Responsabilidade social. Menos pobreza e mais saúde. Então, nós temos essa grande responsabilidade de gerar conhecimento, né, de treinar, né, os profissionais, de treinar aqueles alunos que estão sendo formados nas mais diversas áreas, né, da saúde e da saúde mental. Então, nós temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade social. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, repito, que possa gerar frutos aí. E aí, pais que estão nos assistindo, o tempo todo os profissionais falaram também, se dirigindo aos senhores, se tiver com uma criança, um adolescente, um jovem em casa, que você identificou que está passando por um momento difícil, que está comendo demais para se machucar, ou que está desenvolvendo um transtorno alimentar, não castigue, por favor. Abrace, acolhe e procure ajuda. Esse é o nosso recado. Precisamos unir forças para as campanhas. ISBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, ABP de Psiquiatria, ABESO de Obesidade e Ministério da Saúde. Senão a gente não vai ter força para gerar uma campanha completa para atingir, por exemplo, a TV aberta, como a última não conseguiu atingir, atingiu apenas as mídias sociais. A gente tem que também botar o dedo no atual modelo econômico ávido de lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Porque mais recursos e melhor gerenciamento são necessários à saúde pública, ao SUS. E se a gente não sabe como prevenir transtorno alimentar, a gente tem um enorme recurso muito eficaz para diminuir a prevalência de transtornos psiquiátricos, acabar com a pobreza e com a fome. Isto levará certamente à diminuição da frequência de transtornos psiquiátricos na população. É o que todos queremos: acesso a uma alimentação saudável, saúde mental, enfim, mente sã em corpo são. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que no passado a gente nem ouvia falar, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Para investigar no prazo de 130 dias a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL
reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidência ao senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, Soraya, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. Eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma vacina revolucionária contra o câncer de próstata desenvolvida no Brasil está em fase avançada de testes aqui e nos Estados Unidos. A vacina, que usa o método da imunoterapia, tem mostrado resultados promissores no tratamento da doença. Fique comigo porque eu converso agora com um médico pesquisador que liderou o desenvolvimento desse imunizante. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o médico PhD em biotecnologia, Dr. Fernando Kreutz. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua participação de forma remota em nosso programa. Seja bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor, eu conversava um pouco com o senhor antes da gente iniciar aqui a nossa conversa gravada. A vacina, né, a notícia sobre a vacina tem sido recebida com muita esperança pela comunidade médica, especialmente por pacientes. Mas quando a gente fala em vacina, um senso comum, parece que a gente está falando de um medicamento, não sei se seria exatamente, mas enfim, a vacina ela tem normalmente esse caráter de prevenir
a doença. Eu gostaria que o senhor falasse, essa vacina contra o câncer de próstata, ela é para prevenir a pessoa de contrair a doença, ela é para melhorar o tratamento ou é para a cura daquelas pessoas que já estão com a doença? Então, esse é um conceito interessante de vacina, né? Essa é o que a gente chama de uma vacina terapêutica. Então, qual é o objetivo dessa vacina terapêutica? Não é de prevenir o desenvolvimento da doença, mas, no caso, é de prevenir a recorrência da doença. A gente sabe que câncer é uma doença que requer múltiplos tipos de tratamento, né? A gente tem radioterapia, a gente tem quimioterapia, a gente tem outros tipos de terapia, no caso, por exemplo, do câncer de próstata, de tratamentos que fazem bloqueio hormonal. Mas a imunoterapia, ela se torna mais uma ferramenta para o tratamento. E o objetivo dessa vacina é ativar o sistema imunológico, fazer com que o próprio paciente gere uma resposta imune e essa resposta imune possa prevenir não o surgimento da doença, mas a recorrência, que a doença não retorne após, por exemplo, o procedimento cirúrgico. Então, ela é no sentido uma vacina terapêutica. A pessoa já tem a doença, ela vai fazer o procedimento cirúrgico, que é o procedimento hoje indicado para o tratamento, por exemplo, de câncer de próstata, mas ela vai fazer esse tratamento de forma adjuvante, em conjunto com a cirurgia. E como é que funciona esse tratamento, né? Como é que funciona esse estímulo ao sistema imune do paciente de forma que ele consiga dar essa resposta e evitar, por exemplo, a recorrência da doença, né? Que esse é o objetivo. Em primeiro lugar, o nosso sistema imune ele é tremendamente poderoso no sentido de destruir, né, coisas que estão invadindo o nosso organismo, ou mesmo, né, alterações das nossas células. Então, o sistema imunológico ele é extremamente eficaz em identificar essas mutações ou essas células que estão fazendo algo que elas não deveriam estar fazendo e destruir elas. Qual é o grande desafio? O grande desafio é ativar o sistema imunológico de forma que o sistema imunológico consiga identificar essas são células que eu preciso destruir. E aí, no momento que eu ativo esse sistema imunológico, o próprio paciente, com as suas próprias células, vai lá e vai destruir essas células que ali ficaram. Qual é a dificuldade do câncer? A dificuldade do câncer é fazer com que haja esse estímulo inicial, que o sistema imunológico consiga identificar esses alvos que a gente chama de antígenos e que a resposta imune ela seja suficientemente grande para destruir, então, efetivamente o tumor. E pelos testes que já foram feitos até o momento, quais têm sido os resultados dessa vacina? Então, quando a gente desenvolve uma terapia desse tipo, né, que vai desde a descoberta no laboratório, quer dizer, desde aquele momento onde algo inesperado acontece, né, até o momento onde a gente te cria uma hipótese de que essa é uma oportunidade, é um novo tratamento disponível, e depois a gente inicia, então, os estudos, primeiro os estudos pré-clínicos, né, depois a gente entra nos estudos clínicos. Os estudos clínicos que envolvem, então, pacientes, eles são divididos em várias fases diferentes, né? Fase 1, que seria a gente verificar apenas a toxicidade, né, ou a dose limitante de uma determinada terapia. A fase 2, onde a gente quer ver o efeito, a gente quer ver que há um efeito clínico, né? E na fase 3, onde a gente aumenta o número de pacientes, né, para justamente provar estatisticamente que aquele achado ele é significativo, né? O que nós fizemos? Então, nós fizemos a descoberta disso aqui no Brasil, o que muito nos orgulha. Levamos isso para um estudo, fizemos a parte pré-clínica, depois fizemos a parte de fase 1 e fase 2 desse estudo. E o que os resultados demonstraram? Então, qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo era demonstrar uma redução
na recorrência da doença, ou seja, os pacientes faziam a cirurgia e esses eram pacientes que tinham alto risco de ter recorrência. Então a gente já pegou uma população, não é qualquer paciente, né? Porque no caso de câncer de próstata, por exemplo, quando eu tenho uma doença bem localizada, bem inicial, só o procedimento cirúrgico já resolve o problema do paciente. Mas existem hoje mais ou menos uns 30% a 40% dos pacientes que já são diagnosticados com a doença com maior risco de haver recorrência da doença. Então, o que esses estudos demonstraram? Esses estudos demonstraram que quando a gente compara um grupo controle, um grupo que foi feito nas mesmas condições do grupo vacinado, a recorrência desse grupo era de aproximadamente 37%. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos no grupo controle, né, aquele grupo que recebeu apenas o tratamento convencional, né, ele teve uma recorrência de 37% de recorrência. Já o grupo, nas mesmas condições, que além do tratamento convencional também recebeu a vacina de forma adjuvante, esse grupo reduziu a recorrência para 11,8%. Então, nós tivemos uma redução de mais da metade do número de recorrências. Isso também demonstrou, quando a gente faz uma análise estatística desses dados, de que o fato do paciente ter feito a terapia, ter feito a vacina, ele ganha 37 meses livre da doença, ou seja, sem que haja recorrência da doença. Então, isso é um dado muito significativo em relação a usar apenas o tratamento convencional. Então, esses dados foram os dados importantes que a gente pôde demonstrar para o FDA, né? E obter do FDA o ok para continuar, então, esses estudos já numa fase que a gente chama uma fase mais avançada de estudo clínico, né? É quase como se a gente juntasse a fase 2 com a fase 3. Então, isso nos permite já avançar com um estudo para levar à aprovação dessa terapia lá nos Estados Unidos. O FDA, ele é o correspondente mais ou menos ao que seria a nossa agência de vigilância sanitária aqui, o órgão que controla, né, a liberação de medicamentos e também de alimentos lá nos Estados Unidos. Agora, o senhor colocou aqui essa característica da vacina de ela estimular o sistema imune, o sistema imunológico do paciente a combater a própria doença. Uma pessoa que já esteja com a doença, né, que já esteja com câncer de próstata, que tenha passado por tratamentos, por exemplo, como a quimioterapia ou a radioterapia, que tem, né, efeitos sobre o organismo dessas pessoas, eles teriam mais dificuldade em ter uma resposta imune, já que o tratamento feito anteriormente, ele já debilita um pouco esse sistema imunológico? Tem alguma fase em que seja interessante começar? Essa informação a gente ainda não tem como afirmar, a gente não tem uma comprovação disso, né? Mas o que a gente está preconizando, e esse tratamento também, uma das grandes novidades desse tratamento é justamente o momento em que a gente faz essa terapia. E por que esse momento junto da cirurgia ele é tão importante? Ele é tão importante por duas razões. A primeira, como tu mencionastes, o fato de que o paciente não tenha feito quimioterapia ou radioterapia, né? Isso faz com que o paciente tenha um sistema imune saudável, né? No sentido de que ele está perfeitamente sem nenhuma manipulação desse sistema. Uma outra característica que é muito importante nesse tratamento é o fato de que o paciente, logo depois da cirurgia, ele tem uma situação onde eu tenho pouco tumor que ficou para trás, né? Então, se durante a cirurgia o cirurgião não foi capaz de te remover todo o tumor,
porque o tumor já estava invadindo ou porque alguma célula tumoral já migrou do tecido da próstata e foi para outro órgão, eu tenho o que a gente chama de doença mínima residual. Então, é um momento muito propício para que, ativando o sistema imunológico, eu possa, então, destruir essas células que ficaram por ali. Nós não sabemos ainda, e isso é em decorrência dos próximos estudos aí que nós vamos estar realizando, se essa terapia pode, por exemplo, ajudar um paciente que já foi diagnosticado com doença avançada. Então, é aquele paciente que, infelizmente, não fez o diagnóstico mais precocemente e ele já se apresenta, no momento do diagnóstico, com doença metastática, doença que sai já da próstata. Esses pacientes não têm indicação cirúrgica mais. Então, normalmente, como é que a gente maneja esses pacientes? A gente maneja com químio e hormonioterapia, radioterapia, dependendo da situação. Então, muito provavelmente, essa terapia poderá ser associada a essas outras terapias. Mas isso a gente ainda não tem como afirmar. Porque quando a gente monta esses estudos, é muito importante que eu tenha uma padronização do grupo de pacientes, para que eu possa enxergar efetivamente o efeito dessa terapia sem influência de outras variáveis. Então, essa tecnologia, ela não só vamos dizer assim, pode ser aplicada nessa situação logo depois em conjunto com a cirurgia, mas potencialmente ela poderia sim ser aplicada também em pacientes metastáticos. E mais importante ainda, essa terapia pode ser sim usada para outros tipos de tumores sólidos, como câncer de mama, como câncer gástrico, mesmo câncer, por exemplo, câncer de pâncreas, que é uma doença muito, muito severa, e de evolução muito rápida, há evidências de que esse tipo de terapia pode sim contribuir com esses pacientes também. E existe uma expectativa, já a partir dos estudos que têm sido feitos, de que a vacina entre no mercado, quer dizer, que a pessoa que assiste hoje essa entrevista possa buscar esse medicamento, ou essa vacina no Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, ou que ele esteja disponível no mercado para que as pessoas possam utilizar? Existe um horizonte de tempo que o senhor consideraria já para que entre no mercado? Essa é sempre uma batalha, muito grande que a gente faz, no sentido de a caminhada que a gente fez até o momento, entre a descoberta, entre o momento em que houve aquele teste no laboratório, que algo aconteceu de inesperado e a partir dali foi feito a descoberta até hoje, se passaram 25 anos. Então, vocês veem que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia ele é muito lento, e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com todos os estudos, tudo que nós precisamos fazer do ponto de vista tanto de segurança, quanto também da questão regulatória e, obviamente, quanto à relação, o desenvolvimento de tecnologias desse tipo requer realmente muito investimento para que isso aconteça. Nós hoje estamos numa fase muito avançada, então hoje o nosso desenho para o estudo que nós estamos realizando nos Estados Unidos, ele é um estudo que vai ter um primeiro momento de avaliação daqui 18 meses, então menos de 2 anos a gente vai poder olhar os resultados desse estudo e ao olhar os resultados desse estudo, existe a possibilidade de nós, se a gente conseguir apenas replicar os mesmos resultados que a gente obteve aqui no Brasil, a gente vai ter uma oportunidade de solicitar ao FDA que a gente mude esse estudo para um estudo que a gente chama um estudo de registro. Então, já buscar então o registro. Muito provavelmente para aqueles pacientes que estão com o maior risco de recorrência e, aos poucos, sendo aprovado para riscos menores. Isso tem a ver com
com a questão estatística. Quando a gente desenvolve um estudo desse tipo, eu tenho que ter eventos, que a gente fala, né? Eu tenho que conseguir mostrar que há diferença, né, entre os dois grupos, entre o grupo controle e o grupo tratado. Aqui no Brasil, nós tivemos aí em 2023 e 2024 uma alteração muito importante na regulamentação pela Anvisa desse tipo de terapia, das terapias avançadas, terapias celulares, que inclusive a gente tem, né, aprovações aí de algumas terapias de CAR-T, né, que é um tipo de tratamento também que a gente também considera imunoterapia, mas é uma imunoterapia diferente, onde eu transfiro para o paciente as células já de defesa, ou seja, não é o próprio paciente que gera a defesa, eu já inoculo essas células prontas no paciente, né? Como a gente tem essa regulamentação bastante moderna, né? Existe, e nós estamos avaliando junto com os nossos consultores, né, a melhor forma, a forma mais rápida de realmente trazer esse tratamento para a nossa realidade de SUS, né? Porque tem uma outra questão muito significativa nessa estratégia, que é, no momento em que eu faço essa terapia e eu não tenho a recorrência, o que acontece? Eu não preciso fazer outros tratamentos. Isso tem uma vantagem econômica considerável, né? Exatamente o ponto. Então, esse é um tipo de estratégia que traz um benefício que a gente chama farmacoeconômico muito interessante. Isso é que nem a gente vacinar, né? Quer dizer, a vacinação, né, faz com que, no momento que eu vacino um paciente para as doenças infecto-contagiosas e eu não tenho o desenvolvimento da doença, né, isso diminui drasticamente, né? Vejamos, por exemplo, o caso da hepatite B, né? A vacina da hepatite B, que previne a hepatite B, ela elimina a necessidade de eu tratar um paciente, por exemplo, com hepatite crônica, que tem um custo extremamente alto. Então, essas estratégias, elas não é simplesmente dizer, vou fazer mais um tratamento ou mais um medicamento que vai aumentar ainda mais o custo dos tratamentos. Não, o objetivo aqui é nós termos uma terapia que não só vai beneficiar, obviamente, os pacientes, porque no momento que o paciente não tem a volta da doença, né, isso é fantástico para aquele paciente, mas também vai impactar de forma positiva nos custos globais de tratar a nossa população. Uma das características que tem sido muito comentada sobre essa vacina é o ineditismo, né? A inovação que essa vacina representa dentro da medicina. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que ela tem de diferente a outras vacinas que já foram desenvolvidas e o que torna essa vacina tão inovadora. Essa terapia, ela é uma terapia... existem vários grupos e várias empresas no mundo todo, né, buscando tratamentos em oncologia, né? A imunoterapia é hoje talvez 40%, 50% de todas essas estratégias terapêuticas novas para tratamento do câncer. Então, desenvolver uma imunoterapia personalizada, que é essa nossa estratégia, é algo que muitas empresas e muitos grupos de pesquisas no mundo todo desenvolvem. O que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos, na verdade, um método completamente novo, né, de fazer com que essas células sejam visíveis ao sistema imunológico. De uma maneira, do ponto de vista de processo de produção, relativamente simples, né, o que impacta diretamente sobre o custo de manufatura, que é um aspecto importante, e a gente ter desenvolvido... Então, vocês estão vendo atrás de mim, aqui tem uns quadros, né? Sim. Esses são patentes, né, que foram concedidas. Hoje nós temos patentes concedidas no mundo todo, em diferentes países, inclusive no Brasil,
né? Essas patentes aqui atrás são as patentes americanas, que reconhece o quê? Reconhece o processo ser algo inédito, né? Algo que tenha aplicação, né? E algo que tem um potencial impacto econômico, né? Que é tão importante para que a gente diga, olha, esse processo ele merece ser protegido do ponto de vista de propriedade intelectual. Então, e o fato de nós termos feito isso no Brasil, feito todo esse desenvolvimento no Brasil, e o FDA ter nos reconhecido e dito, ok, você pode continuar isso nos Estados Unidos, o FDA é talvez o órgão, né? Cada órgão regulatório, ele tem a sua jurisdição, ele tem como objetivo pleno é proteger a sua população, né? E o FDA, ele é um dos órgãos, né, que tem as regulamentações mais duras, mais fortes do ponto de vista regulatório. A gente tem outros países, né, por exemplo, o Japão, que tem legislações que são não menos cuidadosas, mas elas são mais simplificadas. Exato, para tentar levar... Na verdade, qual é o objetivo disso? É tentar levar essas terapias preservando a segurança, mas eu levar o mais cedo possível para o paciente. E é isso que a Anvisa, através das suas novas RDCs e da forma como ela está regulando isso, ela está buscando, né? Quando nós tivemos a reunião com a FDA, né? O objetivo da primeira reunião que tivemos com a FDA foi eles colocaram, não, nós queremos que essa terapia, né, chegue a esses pacientes que precisam dessa oportunidade terapêutica o mais rápido possível. Como é que nós podemos, né, qual é a forma, qual é o estudo melhor para fazer isso e qual é a forma mais rápida de eu levar esse tratamento para aquela população que precisa. Então hoje no Brasil, a gente ainda não tem delineado, o caminho é esse aqui, mas o nosso objetivo nós criamos então, objetivamente, uma empresa aqui no Brasil, tá? Para que faça o desenvolvimento, para que possa criar a infraestrutura, porque para produzir essa vacina nós temos que ter uma infraestrutura de laboratório bastante avançada, que nós temos muito poucas, né, no Brasil, normalmente estão associadas às universidades, né, mas nós precisamos criar isso de forma que, por detrás de toda essa iniciativa, nós precisamos da iniciativa privada, porque ela é uma impulsionadora desse tipo de desenvolvimento. Porque as nossas universidades, com toda a qualificação que a gente tem de pesquisadores e de grupos de pesquisa, o objetivo delas não é chegar com um produto final, né? Então, é importante que a gente colabore com as universidades e com os centros de pesquisa, mas que a iniciativa privada ela precisa estar por detrás para justamente fomentar e para justamente levar isso, né, até o paciente, né? Seja ele do SUS, seja ele do sistema privado. Exato, fazer com que o tratamento chegue às pessoas, que é o grande objetivo. Vamos dar um recado para as pessoas, né, especialmente para a população masculina, especialmente aqueles com mais de 50 anos, sobre a prevenção. Um recado rápido, né, para que as pessoas façam os seus exames regularmente. Eu deixo a palavra com o senhor, que é o especialista da área. No caso de câncer de próstata, o que nós temos? Nós temos, é fundamental, né, que se faça junto ao seu médico, né, junto ao seu urologista, um exame de toque retal, que é muito importante, porque algumas vezes, não, vou só fazer um PSA, vou só fazer um exame de laboratório. É fundamental que a gente faça o exame de toque retal e acompanhe também o PSA. Essa combinação, né, de exame de toque retal e do PSA, juntos, não individualmente, eles precisam estar juntos, precisam ser realizados conjuntamente. Ele mostrou que ele detecta
precocemente o câncer. E ao fazer essa detecção precoce e, obviamente, fazer o tratamento a partir daí, o que acontece? Você se lembra lá no início que eu disse, se a doença está bem pequena, ainda bem dentro da próstata, quando eu faço a cirurgia e eu removo todo o tumor, é a minha grande oportunidade de, se eu efetivamente conseguir remover todas as células todas as células tumorais que ali estão, que eu vou efetivamente curar aquele paciente. Se eu demoro mais em fazer o diagnóstico, eu tenho uma chance de que aquele tumor ele possa passar, já sair da próstata, não está mais restrito à próstata, e às vezes o tumor ele tem a capacidade de mandar células, destacar células que vão para outros lugares do nosso organismo que a gente não consegue detectar. Então, a detecção precoce, o diagnóstico precoce, veja, isso não é uma prevenção, isso é detecção precoce, né? Ela é fundamental em qualquer estratégia de tratamento de câncer. Doutor Fernando Kreutz, eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista e parabéns pelo desenvolvimento dessa vacina inovadora. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Trabalhar 6 dias e tirar 1 dia de folga. A escala 6x1 é bem comum para milhares de trabalhadores aqui no Brasil. A ideia de acabar com esse tipo de escala ganhou força nas redes sociais e repercute aqui no Congresso. Fique nesta live para entender melhor esse assunto. A gente conversa com o Ricardo Patá, presidente da União Geral do Trabalho, e com a advogada trabalhista Maria Lúcia Beiame. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por estarem aqui, porque é um assunto que está dando o que falar e a gente quer, poder, assim, explicar um pouquinho o que está acontecendo e
quais são os caminhos dessa discussão. Doutor Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente como que é a legislação hoje sobre jornada de trabalho. E também, porque a gente tem que entender que é diferente. Jornada de trabalho é uma coisa, escala de trabalho é outra, não é isso? É verdade. Essa questão, inclusive, trazida conforme a sua introdução nesse programa, que eu quero aqui cumprimentar todos da TV Senado, é uma TV que tem uma audiência extraordinária, senadores, assessores de senadores, a população de uma forma geral, e é fundamental para que a gente possa dialogar com aquelas pessoas que estão nos vendo na telinha. A questão principal que está sendo colocada é essa tal da jornada 6x1. Mas o pano de fundo para o movimento sindical, em especial para a UGT, que é uma das maiores centrais do Brasil, em especial em comércio e serviços, é a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas na nossa compreensão. Porque a PEC sugerida reduz para 36 horas. Mas eu já adianto, do ponto de vista do que é possível no país de hoje, é que a gente possa reduzir a jornada de 44 para 40, coisa que ocorreu em 88, quando foi reduzido de 48 para 44. Então, é uma questão, desde aquele momento, um pleito do movimento sindical. Então, essa questão não é nova. A jornada 6x1 é uma jornada, muitas vezes, estipulada através da negociação coletiva, que, a meu ver, é um dos instrumentos mais poderosos para que se possa equilibrar capital e trabalho e possibilidades efetivas, tanto na ótica do trabalhador e na necessidade do empregador. Só que chegou um momento, pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, pela tecnologia, pelas mudanças que ocorrem no mundo, pelas reduções que estão ocorrendo em vários países, que temos que debater e discutir essa questão. Porque quem trabalha, que foi a pergunta que você fez, 6x1, vamos analisar uma mulher, porque normalmente a maior parte dos trabalhadores em comércio e serviço são mulheres. Ela trabalha de segunda a sábado. Em capitais como São Paulo, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho e voltar para a tua casa. Chega arrebentada em casa, ainda tem que fazer um monte de coisa na sua casa. Sobra o domingo. O domingo que sobra para ela é para lavar louça, para se dedicar à casa. Ou seja, essa pessoa não tem vida. Por isso, a nossa sugestão, já antecipo, é que ao invés de ter 6x1 e termos um equilíbrio, fazer 5x2. Iniciar um processo de negociação, e o Senado é um dos principais instrumentos do nosso país para fazer esse trabalho, é fazer com que as pessoas tenham vida. Tá certo. Porque essa jornada 6x1, ela está trazendo depressão nas pessoas. Tá bom. Esse é o primeiro. No início, pois não. Tá joia, Ricardo. Eu vou passar para Maria Lúcia Beiame também, para a gente também ir equilibrando aqui o tempo, né? Já que é um assunto muito polêmico. E a gente também vai explicar ao longo do programa o que é essa PEC, qual é a PEC é uma proposta de emenda constitucional. Mas antes eu queria ouvir a Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é a escala 6x1 e onde que ela é mais comum. A gente está falando de trabalhadores do varejo, principalmente? Bom dia para todo mundo, bom dia, Patá, bom dia. Na realidade, ela é mais comum na área de comércio e na área de serviço, né? Mas, como você falou no começo, escala é uma coisa, jornada é outra coisa. Então, eu posso ter uma jornada diária com uma escala 5x1 ou uma escala 5x2, né? Eu posso ter compensação de jornada, então a jornada normalmente, a gente, quando se refere a ela, acaba se referindo um pouco à somatória de horas no dia ou na semana, por exemplo. E isso pode ser dividido em diferentes escalas, tá? Por exemplo, a França tem 35 horas de trabalho em 5 dias e não em 4 dias, por exemplo, né? São 7 horas. Então, a gente tem essa diferenciação entre escala, que é o como eu divido a minha jornada semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. O que essa PEC quer, na realidade, ela é reduzir para 32 horas semanais, apesar de estar escrito 36, se você fizer a conta, 4 dias na semana com 8 horas dá 32, tá? De uma maneira abrupta, então acho que esse que é o grande problema. A gente tem questões que devem ser analisadas para essa redução de jornada.
existem outras PECs, uma delas é a 148 de 2015, que ela prevê se chegar a 36 horas, mas com uma redução gradual. Então, se passaria de 44 para 40, depois a cada ano vai se reduzindo. O porquê é necessário essa redução e o porquê não é necessário hoje para eu acabar com uma escala 6x1, tá? Que eu preciso de uma emenda constitucional. Porque, bem como o Patá falou, o movimento sindical poderia negociar com a categoria econômica uma alteração da jornada. Então, nada impede que eu tenha um trabalho de 5x2, como, por exemplo, acontecem nos escritórios, fazer escalas de 5 dias de trabalho por 2, seja por um acordo coletivo, reduzindo para 40 horas, seja com um acordo coletivo, eventualmente, por exemplo, dividindo essas 44 horas, que normalmente acaba dando 8 horas e 48 minutos nesses 5 dias, ou às vezes um dia com menos horas. Então, não há necessidade de uma PEC para que isso aconteça, né? O acordo sindical, ele pode sempre melhorar as condições do trabalhador. O grande problema e aí quando você vai para uma PEC, é você fazer isso de uma maneira linear para todas as empresas, mesmo as que não têm condições de fazer hoje isso, como são as micro e pequenas empresas, que teriam um aumento aí de uns 30% de custo na sua mão de obra, né? E a própria alteração em 1988 na Constituição Federal, quando baixou de 48 para 44, existem vários estudos mostrando que não houve um incremento de número de emprego. Então, a ideia aqui é a gente discutir, na realidade, a questão de como dividir melhor o tempo de trabalho daquele empregado, para que ele possa trabalhar com equilíbrio, né? Mas que seja viável do ponto de vista econômico. E, para mim, a melhor coisa seriam os instrumentos coletivos que poderiam já, desde 1988, estar negociando, como algumas categorias têm convenções coletivas estabelecendo jornadas menores. Tá certo, a gente vai detalhar melhor esses pontos, mas antes eu vou chamar a Cibele, né, Cibele, que ela tem novidades aí das nossas redes sociais. Olá, Sara, Maria Lúcia, Ricardo. Bom, durante a semana nós perguntamos para as pessoas nas nossas redes sociais se elas são contra ou a favor do fim da escala 6x1. E a gente teve até um resultado relativamente equilibrado, 40% das pessoas votaram contra e 60% das pessoas votaram a favor do fim da escala 6x1. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, da Lara de Sergipe. Ela quer saber o seguinte, Ricardo, os setores que trabalham de forma ininterrupta, principalmente saúde, o comércio, como a Sara já citou, como é que ficariam esses setores? Eles estão participando desse debate? Já existe alguma proposta de adequação? Olha, nós já temos, como disse anteriormente, essa questão da redução da jornada de 44 para 40, que são duas coisas. A PEC é necessária para reduzir a jornada que constitucionalmente hoje são 44 horas. A questão da adequação da jornada, isso é um instrumento utilizado que é a negociação coletiva. Várias categorias já trabalham 36 horas, por exemplo, os bancários, a área da saúde, advogados, médicos, engenheiros, todos eles já têm uma diminuição importante da jornada de trabalho. Agora, o que é fundamental nesse debate que nós estamos fazendo do 6x1 é colocar de forma muito clara que no momento que estamos vivendo hoje, com a tecnologia ampliada, com as formas tão diferenciadas que estão ocorrendo ultimamente no mundo, principalmente pós-pandemia, é o momento de nós adequarmos ao trabalho, à saúde do trabalhador. E, além disso, tem uma outra questão que é necessária. No Brasil, um dos elementos mais graves que o trabalhador vivencia é a falta de qualificação e capacitação pelos novos instrumentos de trabalho. Então, a nossa ideia, enquanto GT, representando a maior parte de comércio e serviço do Brasil, é que haja essa diminuição através de PEC, mesmo que a PEC manda reduzir para 36 horas e possa ser 32 por
por matemática, é fundamental que tenha o debate, porque a PEC entra de um jeito e sai de outro. A sociedade é importante que debata, o movimento sindical vai estar dentro, mas é fundamental a gente pensar na saúde do trabalhador. Não dá para trabalhar 6x1. E, por último, nesse tema, é importante dizer, quando reduziu de 48 para 44, ela mesma grita da área empresarial, vai quebrar a empresa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não aconteceu absolutamente nada. Foi muito sinérgico a mudança de 48 para 44, e agora, depois, desde 88, e com as mudanças mundiais, chegou o momento de reduzir para 40 horas. Tá, joia, Ricardo. Vamos explicar um pouquinho, porque antes da Constituição de 88, a gente tinha, então, uma jornada máxima de 48 horas semanais. Essa jornada hoje é de 44 horas semanais. A proposta da deputada Érica Hilton está reduzindo de 44 para 36 horas semanais. A gente não está falando de escala de trabalho, estamos falando de jornada semanal. Então, a pessoa poderia trabalhar até 36 horas por semana. Aí, Maria Lúcia, você falou aí da questão da proposta de emenda constitucional. Como é que você vê essa redução de jornada? Vamos falar primeiro de redução de jornada, depois a gente entra na escala. Como é que você vê essa redução de jornada? É factível, não é factível, ou isso teria que se dar apenas por acordo coletivo? Eu entendo que somente por acordo coletivo nesse momento. É o que eu digo. A Constituição Federal ela tem um limite máximo, né? E dali para baixo, qualquer instrumento coletivo pode fazer, como existem hoje instrumentos coletivos fixando a jornada em 40 horas e fixando escalas em 5x2, tá? E essa maior parte das empresas hoje, se você olhar, tirando algumas atividades de serviços, algumas atividades de varejo, a maior parte de escritórios trabalha 40 horas, tá? Algumas fábricas têm escalas diferenciadas, mas na realidade, você baixar de 44 horas, e eu volto a frisar, se você fizer a conta, são 32. Não dá para ter 8 horas de trabalho máxima por dia, por 4 dias na semana, e tá 36. Você baixar 12 horas semanais, né, para o trabalhador brasileiro, que é um dos menos produtivos no mundo, e é um dos menos produtivos no mundo, porque a gente tem 30% de analfabetos funcionais, porque a gente tem 12% somente da população entre 15 e 65 anos com uma alfabetização considerada de alta proficiência. A gente tem um investimento zero estatal, eu não falo de governo, eu falo de Estado, em educação, em instrução, em preparação dessa mão de obra. A gente tem investimento zero da maior parte das entidades sindicais na formação da sua própria mão de obra, né? E a gente tem uma legislação previdenciária que pune o empregador que quer investir, porque ela limita o tipo do curso, o valor que ele pode investir naquele trabalhador, senão toda a diferença é considerada o salário. Então, para que seja factível uma redução de jornada, esse trabalhador tem que ser mais produtivo. Todos os países que fizeram os 4 dias de trabalho exigiram que o nível de produtividade fosse mantido, ou seja, o que você trabalhava em 5 dias, você trabalharia em 4, né? E só foi considerado sucesso quando isso aconteceu. Então, hoje, através de uma PEC, eu não vejo como ser factível no Brasil na situação econômica e de preparo de mão de obra que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo. Só para esclarecer, essa questão do 4x3, a gente vai falar já, porque aí a gente está falando de escala de trabalho. Mas antes a gente vai chamar a Cibele, que tem mais informação, né, Cibele? Isso, Sara. Nós fizemos uma outra enquete também essa semana com o nosso público, perguntando para as pessoas se elas acham que um dia de folga é suficiente para recuperação física e mental. E apenas 18% responderam que sim, a grande maioria, 78%, responderam que não, e tivemos 4% das pessoas dizendo que a prioridade é a manutenção do emprego. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, novamente, da Maria do Ceará. Ricardo, ela quer saber o seguinte, nessa discussão toda, qual é o risco de impacto no salário do trabalhador, caso a redução da jornada, da escala, né, a mudança de escala seja aprovada? Bom, é muito importante essa pergunta,
E o projeto e o entendimento das centrais sindicais, em especial da UGT, é que qualquer alteração que possa ocorrer, que nós estamos desenvolvendo para que seja uma redução na PEC para 40 horas, e aí as alterações da jornada sejam através de um instrumento de negociação, mas levando em conta que o 6x1 definitivamente acabaria, é que não haja redução nenhuma no salário. Como ocorreu em 88, quando a redução de 48 para 44 não houve redução do salário. E ela foi muito aceitada pela economia, pelo mercado e por todos, e melhorou muito as condições naquela oportunidade. Chegou o momento de nós fazermos uma alteração. E essa pesquisa que você nos apresenta, Sibeli, ela é fantástica, porque ela mostra realmente que é impossível as pessoas, num dia por semana, conseguir restabelecer a sua saúde e a sua capacidade de ser um ser humano. É desumano o trabalho de 6x1 hoje. Nós precisamos definitivamente fazer mudanças em prol do mundo que nós estamos no século XXI. Tecnologias extraordinárias, condições do homem viver muito mais, tantas situações boas. Como é que nós vamos ter um trabalho quase que análogo à escravidão? É impossível trabalhar 6x1 em grandes capitais especial, cujo trânsito faz com que grande parte do dia seja perdido no transporte, a pessoa chega realmente arrebentada, com a saúde dilacerada, e não é possível. Nós temos que pensar na saúde. Não é possível, com tantas mudanças no mundo, nós não pensarmos na saúde do trabalhador, na vida do trabalhador, em especial da trabalhadora. Maria Lúcia, vamos olhar um pouquinho aqui para o lado da economia, porque você falou aí que 80%, né, das pessoas elas estão empregadas por micro e pequenas empresas. É viável hoje para micro e pequena empresa essa redução de jornada? Então, não é só uma questão econômica por si só, é justamente essa questão de como que eu vou equilibrar a jornada de trabalho, né, com uma escala. Então, quando a gente fala da escala 6x1, a gente está falando de uma escala de uma empresa que eventualmente funcione de segunda a sábado, por exemplo. Quando você tem o varejo, né, que é o comércio, hoje ele tem uma autorização legal para funcionar domingo e algumas outras atividades na portaria 671, inclusive industriais. Quando você tem essa autorização que você pode trabalhar todos os dias da semana, você trabalha com escalas de trabalho. A escala 6x1, ela existe mais justamente no varejo, porque é onde mais você tem as menores empresas, né? E nesse caso, você não tem, normalmente essa empresa ela não tem condições de ter 2 trabalhadores, ela acaba tendo 1, 2, 3, poucos. A micro e pequena empresa até 10 empregados, por exemplo, né, que é considerado. Então, o que eu entendo? Para essas empresas, o faturamento delas e o tipo de atividades não vai permitir que ela, por exemplo, contrate mais uma pessoa, porque ela não vai ter uma condição econômica de fazer isso. E, ao contrário, ela pode, eventualmente, começar a reduzir salários, né, para um nível básico do piso salarial da categoria ou do salário mínimo, para que ela possa conseguir tentar equilibrar a sua atividade. O aumento salarial que vai acontecer, porque quando você tem essa redução de jornada, você tem um aumento de salário hora, né? Ele acabou, por exemplo, na França sendo equacionado com baixos índices de reajuste salarial por vários anos para que as empresas conseguissem se adequar. Quando a gente teve a Constituição Federal, a maior parte das empresas já fazia menos de 48 horas, como hoje muitas empresas fazem 40 horas, inclusive de maneira voluntária, né, sem instrumentos coletivos. Então, eu volto a frisar, eu entendo que o melhor é o acordo coletivo e um acordo coletivo que olhe para as diferentes empresas. O grande problema no Brasil, com a estrutura sindical da gente, em que a categoria econômica engloba desde a microempresa até uma empresa grande, multinacional, é que você acaba tendo uma dificuldade de fazer esse equacionamento. Então, o acordo coletivo deveria olhar para uma escala. Eu posso hoje manter, por exemplo, para uma micro e pequena empresa, 44 horas semanais com uma escala 5x2, não é? Isso é totalmente viável. Eu posso fazer isso. E dependendo do tipo da empresa, eu reduzo nesse acordo para 40 horas por 5 dias. Isso é totalmente possível. Eu não preciso de uma emenda constitucional para isso, porque a emenda constitucional passa uma régua sem olhar para quem. E aí você vai prejudicar as menores empresas, com certeza,
até por uma questão econômica mesmo, a conta não vai fechar. Então, por isso que eu acho que é algo que deve ser discutido de maneira profunda. Por exemplo, eu volto a frisar, a PEC 148, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, ela prevê um escalonamento, eventualmente o escalonamento poderia ser maior. A França levou mais de 50 anos para baixar de 45 para 35, né? Não foi de uma hora para outra. Então, eu acho que é possível você estudar essa alteração sem prejudicar as micro e pequenas empresas, que são grandes empregadoras hoje, que movimentam a economia, né? E focar, eu volto a frisar, para mim o instrumento coletivo é a melhor solução, porque a ele sim seria algo feito sob medida para aquela categoria econômica, para aquele tipo de empresa, para aquele tipo de trabalhador, né? E fomentar o desenvolvimento da mão de obra brasileira, que ainda é uma mão de obra muito improdutiva em relação à mão de obra mundial, não só de países desenvolvidos, mas inclusive de América Latina. Tá certo. Cibele? Bom, temos mais uma enquete para mostrar para vocês. Nós perguntamos para as pessoas se elas conhecem alguém que trabalhe na escala 6x1. E a grande maioria respondeu que sim, 90%. Apenas 10% das pessoas responderam que não conhecem ninguém trabalhando na escala 6x1. E eu tenho uma pergunta agora para a Maria Lúcia, do Gilson, do Rio de Janeiro. Nós já falamos do comércio, já falamos das pequenas empresas, e ele quer saber da indústria. Como é que ficaria para a indústria esse impacto frente ao cenário econômico desafiador? Seria mais fácil para grandes empresas se adaptarem ou não? Para as grandes empresas, eu acho que a grande questão hoje é uma alteração abrupta e imediata de uma jornada com uma baixa tão grande de 12 horas semanais. Eu acho que isso nenhuma empresa vai conseguir se adequar, tenha qualquer tamanho. Qual é a questão da indústria? Hoje a indústria, e eu trabalho nessa área também, eu tenho alguns clientes nessa área, você tem escalas muito diferenciadas, tá? Por exemplo, a escala 4x3, ela existe na indústria, ela existe com 8 horas de jornada, a indústria às vezes faz jornadas alternadas, 6x3, depois na outra semana 6x2, depois volta para 6x3, ou passa para 4x3, tem escala para todos os gostos, né? O que eu acho para a indústria se adaptar, você tem dois tipos de indústria, que pode trabalhar no domingo ou que não pode. A que não pode trabalhar no domingo, ela vai ter uma adaptação mais fácil em termos de escala, né? Quem trabalha domingo vai ter que escalonar turmas para que isso possa acontecer. Mas eu entendo que, do ponto de vista econômico, uma alteração imediata, reduzindo 12 horas na semana, não é viável para nenhum tipo de empresa, qualquer tamanho que tenha, especialmente, como ele falou, no momento de economia que a gente está, especialmente no Brasil, né? Passando por algumas dificuldades, aumentos de preços, aumentos de juros, todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito, mais uma vez, o caminho não é uma emenda constitucional, o caminho é um acordo coletivo que vai poder fazer uma redução gradual e de acordo com a capacidade das empresas envolvidas na negociação. Ricardo, é o seguinte... Então, a proposta, ela tem uma redução aí, né, de 44 para 36. A União Geral do Trabalho já disse que fecha aí nas 40 horas. 36 vocês não acham viável no momento, não é isso? Agora, eu queria falar rapidamente, que a gente já está chegando no final, do 4x3. Vocês são favoráveis a essa escala em que a pessoa trabalha 4 dias e folga 3? É viável? Bom, mas deixar muito claro que é fundamental que tenha realmente uma PEC. E nessa PEC se debata, se discuta, que se não chega a 36 ou 32 horas, que chegue a 40, que é o pleito das centrais sindicais de longa data. E não há dúvida que as negociações coletivas, elas são fundamentais, só que o movimento sindical, a partir de 2017, com a reforma que desestruturou todo o formato do movimento sindical e da CLT, trouxe para a maior parte dos sindicatos dificuldade muito grande na negociação coletiva. Então, nós estamos numa situação muito diferente de antes de 2017. Então, eu acredito na negociação coletiva, mas tem que ser de forma equilibrada. É importante que tenha a PEC e é importante que tenha essas discussões de exterminar o 6x1.
pode ter o 5x2, pode ter o 4x3, adequado à capacidade da empresa e à necessidade do trabalhador. E nós podemos também colocar a estrutura governamental para participar. Na pandemia, se não fosse alguns formatos que o governo, como auxílio emergencial, como as questões que para todas as empresas que tiveram que fechar, tiveram alguma ajuda, eu acho que no primeiro momento nós podemos nos estruturar, porque o que nós estamos pensando é na saúde do trabalhador. No momento que nós estamos mudando o mundo, é fundamental que respeite o trabalhador e a trabalhadora. Maria Lúcia, 30 segundos, é viável essa escala 4x3? Com a redução de jornada semanal, não. Você precisaria trabalhar com uma questão de compensação de jornada, né? Eventualmente, se você fizer uma redução mais gradativa, você pode fazer, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, né? Você trabalha 4 dias de 10 horas, então você trabalha 40 horas em 4 dias e se folga 3. Mais uma vez, para as empresas de atividade contínua, elas vão ter que fazer escalas 4x3. Na indústria, uma vez a gente já fez um estudo disso, é bastante inviável esse tipo de escala sem muita alteração, né, de turmas. Então, eu acho que nesse momento, a escala 4x3... A gente pode olhar, inclusive, o estudo do 4 Days Week que existe, que mostra o tipo de trabalho que é feito e que se exige a manutenção de produtividade. Então, eu acho que todas essas propostas são propostas que não podem ser efetuadas de uma maneira impensada, sem um estudo profundo, sem uma análise de setores da economia, de tipos de empresas, de tipo de trabalho, para você verificar. Eu acho que é ideal para as pessoas que estão estudando isso. Olhem, existem vários artigos ingleses, americanos, franceses, enfim, sobre o que deu errado nessa escala em alguns países. Então, eu acho que é importante a gente olhar isso também. Eu agradeço muito vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E você que está aí em casa também, se quiser saber mais, ainda é uma proposta de emenda à Constituição que acabou de ter as assinaturas suficientes, mas ainda tem que ser acolhida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, ainda tem muita coisa pela frente, muita discussão, mas qualquer coisa é só acompanhar aqui pela TV Senado. A gente vai estar acompanhando essa discussão aqui no Congresso, tá bom? O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Até a próxima sexta-feira. Tchau. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação
de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Olá, boa tarde. Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A licença maternidade pode se estender se alguma deficiência for constatada no recém-nascido. É o que prevê projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne amanhã, às 10 da manhã. Os senadores vão analisar outras propostas nas áreas da saúde e da educação, inclusive uma que incentiva doações a universidades. A matéria será votada em turno suplementar. O texto permite que empresas deduzam valores doados para fundos patrimoniais que apoiam instituições educacionais e de pesquisa. Pelo projeto, doações a fundos que apoiam instituições públicas de ensino superior, institutos federais de educação, ciência e tecnologia ou instituições científicas, tecnológicas e de inovação pública poderão ser deduzidas da base de cálculo da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, até o limite de 1,5% do lucro operacional da empresa. Já as doações a outras instituições públicas e instituições de educação e de assistência social, a dedução será de até 2% do lucro operacional da empresa. Também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos projeto que isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária bolsas de estudo de pós-graduação, de pesquisa e de extensão e as que forem concedidas em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A comissão pode votar ainda o projeto que aumenta o período de licença maternidade se o recém-nascido for diagnosticado com alguma deficiência. Nesse caso, a licença passa de 120 para 180 dias. Outra proposta na área da saúde que os senadores vão analisar é a que inclui lúpus e epilepsia na lista das doenças que não precisam cumprir carência para receber os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Semana movimentada no Senado. De terça a sexta, reuniões deliberativas, audiências públicas e sessão especial no plenário. Confira a previsão para hoje e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 2 da tarde, o plenário se reúne para a sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discursos dos senadores. Já às 4 da tarde, o plenário deve se reunir em sessão especial para homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, Brasil Educação. Às 9 horas desta terça-feira está prevista a reunião deliberativa na Comissão de Infraestrutura.
Na pauta está o projeto que regulamenta o potencial energético offshore, que é a produção de energia em alto mar usando a força dos ventos. Às 9h30 desta quarta-feira está prevista audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. O assunto em debate é o trabalho do Ministério da Saúde em 2024 e a regulamentação da lei, que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Às 10 horas desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que está sendo chamado de Lei de Segurança do Pix. Ele prevê regras de segurança ao usuário do Pix com mecanismos de recuperação rápida dos valores transferidos nos casos de cometimento de crimes patrimoniais. E às 10 horas desta quinta-feira, a subcomissão do Bioma Pantanal tem reunião marcada para a apresentação do relatório da diligência externa da Comissão de Meio Ambiente ao Pantanal, realizada nos últimos 21 e 22 de novembro. E ao meio-dia da sexta-feira, o plenário do Senado tem sessão prevista especial para comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia, que é celebrado no dia 3 de dezembro. A insegurança alimentar atinge com maior intensidade os povos indígenas e os povos de comunidades tradicionais. Os dados foram apresentados em reunião da Comissão de Direitos Humanos em audiência pública na manhã de hoje. Na reunião foi lançada uma cartilha sobre o assunto. O último censo mostra que a população indígena tem quase 1.700.000 pessoas. Já os quilombolas passam de 1.330.000. Esse tema que nós vamos ver que ele está começando a ser estudado, mas precisa de muito mais informações, mais estatísticas, mais dados, para que nós possamos pensar em políticas públicas efetivas, né? O gráfico aí mostra que, em geral, ao longo dos anos, a insegurança alimentar, aquela parte lá de baixo, né, ela tem variado bastante ao longo dos anos. Em 2018, nós chegamos ao ponto mais grave no país, né? Foram 41% dos brasileiros declarados como se declararam, foram identificados como estando em insegurança alimentar. E para a população indígena, para as pessoas que se autodeclaram indígenas, esse número sempre foi maior. Historicamente, é sempre maior do que na população como um todo. Nesse mapa, eles fazem dois indicadores: déficit de peso para a idade e déficit de altura para a idade. São para crianças, né, com menos de 5 anos. É uma medida, né, que dá a ideia de desnutrição, da insegurança alimentar, das necessidades que essa população vive. E a situação é parecida, né, com os indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. A produção de alimentos nas próprias comunidades é uma das soluções apontadas para reduzir a insegurança alimentar. Mas a falta de incentivos para produzir é um dos principais problemas enfrentados. Não tem como também a gente falar de segurança alimentar se a gente não fala hoje em dia sobre produção agrícola, uma produção voltada à agroecologia também, uma produção que não seja exploratória ou de monocultivos. É muito difícil eu ver entrega de trator, de máquina, de equipamento para os povos tradicionais. É muito mais fácil eu ver a entrega para outros que atuam na área rural, e eu acho que, dentro do possível, tem que atender a todos. Mas não tem como excluir os povos indígenas e os quilombolas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social tem incentivado a compra de alimentos produzidos próximos ou mesmo dentro das comunidades, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Essa agenda que nos é tão cara, que é a agenda de povos e comunidades tradicionais, nós tanto flexibilizamos os documentos de entrada para permitir a participação de povos indígenas e povos quilombola, como também flexibilizamos as exigências sanitárias para que a compra e doação de alimentos se dê dentro dos próprios territórios indígenas e dentro dos próprios territórios quilombolas, de forma que a gente possa reforçar essa necessidade de um autoconsumo, né?
A sessão marcou o lançamento da cartilha com diretrizes para o atendimento de povos indígenas e povos de comunidades tradicionais em programas de segurança alimentar e nutricional. Então, nós elaboramos essa cartilha que, a partir desse diálogo com os diferentes segmentos de povos e comunidades tradicionais presentes na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, esse documento aqui que está disponível. A Comissão de Direitos Humanos vai colaborar, naturalmente. Vamos botar em todas as nossas redes, como vocês recomendaram, porque de uma forma ou de outra, muitas vezes o nosso povo, como ele não tem acesso à informação, não sabe como chegar lá, né? Aí tem que procurar intermediário aqui e acolá. Então, parabéns, viu? E o pacote do governo sobre cortes de gastos vai ser votado ainda este ano. Foi o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião de líderes na quinta passada, que contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo. O que eu ouvi tanto da Câmara e ouvi aqui hoje do presidente do Senado é o compromisso dos líderes da Câmara, de todos os partidos, dos líderes do Senado, de todos os partidos, expresso aqui pelo presidente do Senado, todo esforço para concluirmos a votação até o final do ano, para que a gente possa construir a peça orçamentária do ano que vem, já influenciado com as diretrizes do reforço do marco fiscal, para que a gente possa cumprir o marco fiscal integralmente. Esse pacote de corte de gastos prevê economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Ele tem mudanças no salário mínimo, no abono salarial e na aposentadoria dos militares, entre outras. O salário mínimo continuará sendo reajustado acima da inflação, mas com um limite de até 2,5% para respeitar as regras do arcabouço fiscal. Há uma proposta para acabar com os chamados supersalários de servidores públicos, que recebem acima do teto constitucional, que atualmente é de R$ 44 mil. Há a previsão de mudanças nas regras de aposentadoria e pensão dos militares, como o fim do pagamento de pensão para parentes de quem foi expulso das Forças Armadas. A proposta também prevê mudanças na idade mínima para a aposentadoria, que atualmente é de 50 anos e passaria para 55 com regra de transição. Mudanças na concessão de benefícios fiscais, que só poderão ser concedidos se as contas públicas apresentarem resultado positivo. Haverá a redução do limite de renda para quem tem direito ao abono salarial. Atualmente tem direito quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta apresentada pelo governo vai garantir o abono para quem tiver renda de até 1,5 salário mínimo de forma gradual. As medidas incluem ainda regras para as emendas parlamentares, que não poderão crescer mais do que 2,5% acima da inflação. E 50% dos recursos das emendas de comissões serão obrigatoriamente destinados para a saúde pública. O ministro anunciou ainda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas, segundo o governo, essa medida não terá impacto fiscal, porque para compensar a perda de arrecadação com essa isenção, haverá aumento de imposto de quem ganha acima de R$ 50 mil. As medidas serão analisadas pelo Congresso Nacional na forma de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio ao Senado para apresentar aos líderes partidários o pacote de corte de gastos. E as mudanças no imposto de renda, como a isenção para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento para quem ganha mais de R$ 50 mil, vão ser analisados pelo Congresso somente no ano que vem.
o governo ele tenta oferecer uma medida que vai no sentido de corte de gastos, numa direção que aponta para algo em torno de 70 bi, o que nós estamos levantando os dados, apurando todas as equações, porque a leitura que nós temos é de que não terá esse saldo, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais. Por que o mercado age de forma desconfiada, desconfortável, negativa? Porque o governo, ele tira com a mão e dá com a outra. Nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, a rigor, conforme está sendo proposto. Nós não temos esse compromisso de aprovar até o 21 de dezembro. Os senadores de oposição que estavam lá, inclusive o próprio presidente Pacheco, todos disseram que iriam estudar a possibilidade, mas não tivemos como fazer uma garantia de que isso será aprovado até o dia 21 de dezembro, quando o Congresso entra de recesso. Faremos o possível e votaremos se for de fato favorável ao país e à população. Não haverá cortes, não haverá redução. Por exemplo, o abono salarial. Não vai ter corte no abono salarial, mas ele precisa ter como o salário mínimo aumentou bastante o seu poder de compra e ele cresce todo ano acima da inflação, né? Esse abono salarial, uma hora ele precisa ter uma estabilizada e crescer numa proporção que possa ser pago, que possa caber dentro das contas do governo, mas não vai ter corte. Em entrevista, depois da reunião de líderes, o senador Rodrigo Pacheco falou sobre as prioridades das votações do Senado até o fim do ano. A reforma tributária e o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo são os destaques. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgada no ano passado, e agora a sua regulamentação. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18 e 19 de dezembro. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Pacheco também falou sobre outros temas que foram discutidos na reunião de líderes e que devem ser apreciados pelos senadores nas próximas 3 semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro, não é? Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética, relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Há o projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143. Nós retiramos para ajustes do relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado e que está na Comissão de Infraestrutura. Eu solicitei ao presidente da CI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, a questão dos jogos. O projeto
projeto de inteligência artificial que hoje está sendo lido na comissão especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto. Ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares número 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz inclusive a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um projeto de um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana também um programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também na próxima semana a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas 3 semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado. Leis orçamentárias também devem ser votadas antes do recesso parlamentar. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, do próprio governo. Há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio está designada para a próxima terça-feira essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO e LOA é também um desafio que nós temos, e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a lei orçamentária do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou na sexta-feira nota à imprensa sobre as medidas de disciplina de gastos. Vamos ver. Abre aspas. Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Fecha aspas. A vulnerabilidade econômica aumenta o risco de a mulher que sofre violência doméstica não deixar o agressor. É o que revela a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra do Instituto Data Senado. As mulheres pretas e pardas são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil, segundo pesquisa do Data Senado. Um terço das mulheres negras entrevistadas relataram terem sofrido algum tipo de violência e mais da metade conhece uma mulher que sofreu violência. Esses dados foram extraídos da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, compondo um recorte detalhado sobre a realidade desse grupo. O principal fator de risco para essas mulheres é a insuficiência de renda. Elas não conseguem se manter sozinhas e, por isso, continuam com os agressores. Os filhos e o racismo são fatores que pesam na hora de abandonar o agressor. 85% das mulheres pretas e pardas que declararam não ter condição para se manter continuam morando com seus agressores. E o quadro piora quando existem filhos menores de 18 anos, chegando a 80% ainda residindo com seus agressores. Esses números refletem como os fatores estruturais, como a dependência econômica e a presença de filhos, torna o ciclo da violência ainda mais difícil de se romper. A pesquisa mostrou que apenas 33% das mulheres negras que foram vítimas de violência possuem renda suficiente, 39% não possuem, 27% não têm renda e 1% não respondeu. Das mulheres que não têm renda ou têm, mas não o suficiente, 27% solicitaram medidas protetivas.
Para ampliar a procura das medidas protetivas, é essencial que políticas públicas invistam em campanhas de conscientização, capacitação de agentes públicos e redes de apoio especializados, garantindo que as mulheres tenham confiança e segurança para buscar proteção de forma eficaz. Outro dado preocupante é a quantidade de mulheres negras sem renda individual que buscaram assistência à saúde depois de sofrerem violência grave. 69% não procuraram assistência, apenas 30% procuraram, 1% não respondeu. Nós precisamos focar numa coisa, precisamos denunciar e denunciar e denunciar, porque quanto mais você denuncia, mais, na verdade, você promove a investigação e promovendo a investigação você tem a punição. Se você pune, você reduz, de fato, os casos de violência. Então, a gente não tem que, na verdade, recuar. Você tem que partir, de fato, para essa denúncia, porque eu não tenho nenhuma dúvida. A denúncia ela é um ponto fundamental, um instrumento fundamental, de fato, para a redução da violência. A norma brasileira de televisão digital, que define os padrões para o novo modelo de TV 3.0, deve ser publicada no ano que vem. É o que foi previsto na audiência desta manhã do Conselho de Comunicação Social. A TV 3.0 agora é DTV+. Do passado analógico, sem cor, com cor, até a TV digital, a gente estava lá com você. E chegou a hora do novo de novo. Mais um passo para o futuro da televisão. O novo formato de televisão que está sendo desenvolvido deve unir broadcast, a transmissão ao vivo e simultânea, e broadband, ou banda larga, a conexão de internet de alta velocidade que permite a interatividade do conteúdo sob demanda. A ideia é juntar a TV aberta com a conveniência do digital. Com a possibilidade de pausar, rever, compartilhar, comentar. Os canais viram aplicativos, reunidos em um ambiente seguro e intuitivo para a gente navegar como faz no computador ou celular. Uma central de entretenimento completa na sua TV. É tecnologia também a favor da acessibilidade, inclusão com legendas, audiodescrição e língua de sinais. Outra novidade é o recurso de alertas. Em situações de emergências climáticas ou de segurança pública, entidades de defesa civil poderão emitir avisos para garantir a sua proteção. A indústria promete mais cores, mais resolução e a possibilidade de fazer algumas escolhas, como votar no vencedor de um reality show, escolher outra câmera em uma transmissão esportiva e fazer compras diretamente pelo aparelho televisor. A TV também vai oferecer conteúdos. Esse representante do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, do setor que analisa o mercado, explicou que atualmente os anunciantes, sobretudo os pequenos, percebem um maior custo-benefício na internet. Por que o mercado publicitário tem optado por anunciar na internet ao invés da televisão? Maior segmentação e personalização. Na internet, os anúncios podem ser direcionados a públicos específicos com base em dados demográficos, interesses, comportamentos de navegação e até localização geográfica. Isso permite que as campanhas sejam mais personalizadas, o que aumenta a relevância dos anúncios para cada consumidor. Mensuração precisa de resultados. Diferente da TV, onde a medição de audiência é menos precisa, o ambiente digital oferece ferramentas robustas para mensurar o impacto dos anúncios em tempo real. As empresas podem monitorar cliques, visualizações, interações e conversões de forma direta, o que permite ajustes rápidos nas campanhas para otimizar os resultados. A coordenadora de migração do Fórum disse que a expectativa é que no ano que vem já tenhamos uma norma brasileira de TV digital. Ela relatou que o trabalho começou a partir do decreto de abril do ano passado, que criou a política pública da TV 3.0. Então, ali foram estabelecidos não apenas as características a serem construídas para o sistema de TV 3.0, que também como alguns prazos para que esse trabalho fosse concluído. E ele foi. Todo esse trabalho ele foi feito dentro do fórum, com o apoio e financiamento do Ministério das Comunicações, e ele está 100% concluído nesse momento. Ele foi completado, toda a parte de tecnologias, em agosto desse ano, de forma a permitir que a gente tenha ainda em 25, no início de 25, o projeto formal de padronização desses documentos pela BNT, a publicação na forma de uma norma brasileira de TV digital.
E daqui a pouco, o Conselho de Comunicação faz uma nova reunião para analisar mudanças no regimento interno do Conselho. No mês de dezembro, as cúpulas do Congresso Nacional ficam iluminadas de vermelho. O motivo é para lembrar a luta mundial contra a AIDS. Apesar de todos os progressos da ciência, as pessoas que vivem com HIV ainda são vulneráveis ao preconceito e à discriminação. Na última década, o Senado Federal aprovou 2 projetos de lei na defesa dos direitos desse segmento. No Brasil, estima-se que 1 bilhão de pessoas vivam com HIV, mas apenas 900 mil conheçam seu diagnóstico. Uma das linhas do Ministério da Saúde para o enfrentamento do problema é a compra de milhões de... Nós encerramos o jornal porque agora acabou de começar o plenário do Senado com discursos dos senadores. Obrigada pela companhia e acompanhe. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes em plenário. Nós temos registros de número regimentalmente exigível, declarando, portanto, aberta a nossa sessão desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar as nossas atividades. A presente sessão, ela é não deliberativa, destina-se exclusivamente aos pronunciamentos de discursos, comunicações, entre outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senhoras senadoras e os senhores senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do nosso aplicativo, por lista de inscrição que encontra-se sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados nos ambientes do Senado Federal. Passemos à lista dos oradores. Primeiro senador, convido o senador Paulo Paim para dirigir-se à tribuna. Senador Paulo. Presidente veneziano, eu vou falar hoje sobre o 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mas não tem como, presidente, porque as pessoas me cobram todos os dias. Daí, pai, não fala nada sobre o pacote. Chega para mim todos os dias. Vou falar pouco. Meu tema vai ser outro. Eu só não entendo, sinceramente, por que o mercado está tão revoltado contra o pacote? Queria entender, mas não entendo. Se não é eles que vão pagar a conta, ou eles acham que vão pagar a conta. Essa folia do dólar aí é jogo de cena. Se não vão pagar a conta. Então vamos lá, rapidamente, senhor presidente, eu não vou entrar no mérito, só vou dizer. A mudança no salário mínimo mexe com o mercado? Não. Eu fui alguém que trabalhou pelo salário mínimo desde que cheguei aqui. A mudança é para mais? Não. O abono salarial sofreu mudança. É para mais? Não. O BPC, que tem impacto na vida do idoso e das pessoas com deficiência, é para mais? Não. Por isso que eu não estou entendendo, porque eles estão tão bravos. A maioria dos aposentados recebe o salário mínimo. Vão ganhar mais? Não. O limite de isenção de R$5 mil que estava previsto desapareceu. Os supersalários sumiu. Como fica a tributação de grandes fortunas? Sumiu. Aqui eu já vou terminar, senhor presidente. É só um comentário. Eu estou aqui questionando o mercado. Por que eles estão tão bravos? E o mercado não tem compromisso com quase nada que eu falei aqui, a não ser, talvez, os supersalários e as grandes fortunas. Não bastasse tudo isso, os planos de saúde continuam cortando o direito daquele que vem pagando em muitos e muitos anos. Conforme a ANS, são cerca de 1.000 por dia que eles cortam. Então, a pergunta que fica é essa: por que a indignação do mercado? Por que eles estão tão indignados e tentam
criticar, falar todos os dias. Queria só entender. Mas, senhor presidente, isso aqui é só uma pergunta que eu deixo no ar. Não estou nem fazendo análise aqui. Eu vou falar hoje, senhor presidente, sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Senador veneziano e demais senadores e senadoras. No período que vai do dia 2 ao dia 5 de dezembro, o Senado realiza a 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A programação contará com a exposição 3D, Niemeyer, Utopia do Movimento, de João Carlos Vega. Seu trabalho é um alto relevo para a percepção de pessoas. Este trabalho é feito em alto relevo para a percepção de pessoas com deficiência visual. Teremos também visita às calçadas do Caminho Feliz. Trata de um trecho de calçadas no espaço do Senado que ganhou uma reforma de modo a deixá-la mais acessível. Vai acontecer ainda uma roda de conversa com autistas, familiares, sobre temas que envolvem a vida deles. No último dia do evento, haverá um treinamento de servidores da casa para a recepção, acolhimento e visitação de pessoas com deficiência. No dia 3 de dezembro, amanhã, marca-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, no ano de 1993. A data é importante para chamar a atenção das sociedades e o país e o mundo afora, sobre as razões que levam à exclusão social e à vulnerabilidade econômica experimentada pela grande maioria das pessoas. Alguns números. Segundo a ONU, a prevalência de deficiência varia de cerca de 12% a 25%. Isso depende da região e do modo da coleta dos dados. Menos da metade dos países incluem dados sobre deficiência em seus censos nacionais e apenas uma pequena fração utiliza a metodologia adequada de acordo com o grupo Washington, que recomenda um número reduzido de perguntas sobre deficiência. A porcentagem de pessoas com deficiência na população varia muito entre os países subdesenvolvidos. Mesmo assim, esse número é maior quando comparados com os países desenvolvidos. Condições inadequadas de saúde, falta de acesso a serviços básicos e maior ocorrência de fatores que levam ao não tratamento de deficiências evitáveis. Nos países em desenvolvimento, as pessoas com deficiência podem chegar a 20%, a depender da metodologia empregada na pesquisa. Hoje, no mundo, esse dado acho que resume tudo, hoje no mundo, existem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Mais de 80% delas vivem em países considerados pobres. Há dificuldades, em geral, há dificuldades em coletar dados de maneira adequada e a incapacidade de se obter números confiáveis comprometem a qualidade das informações. Essa ausência de estatísticas dificulta a formulação de políticas públicas eficazes para se combater a desigualdade entre pessoas sem e com deficiência e as desigualdades entre a realidade de regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas do globo. Nos países em desenvolvimento, cerca de 50% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza. As famílias gastam, em média, 30% a mais para dar conta das demandas específicas associadas à deficiência. Há dificuldades que essas pessoas enfrentam
para conseguir emprego também contribuem para uma realidade de pobreza. De 25% a 50% de pessoas com deficiência nesses países disseram enfrentar barreiras no acesso à saúde. O custo à distância e a falta de acessibilidade nas instalações hospitalares estão entre as principais razões apontadas. Em países pobres, crianças com deficiência têm de 2 a 3 vezes mais chances de estarem fora da escola do que aqueles sem deficiência. A informalidade no trabalho também é outro fator de desvantagem para as pessoas com deficiência. Nos países pobres, cerca de 54% das pessoas com deficiência estão trabalhando de maneira informal. Já nos países mais ricos, essa taxa não ultrapassa a 13%. A desigualdade no acesso às tecnologias assistivas é colocada como mais uma barreira para a inclusão social. Os países pobres, menos de 15% das pessoas com deficiência têm acesso a dispositivos assistivos básicos, como a cadeira de roda, aparelhos auditivos ou tecnologia de leitura. Enfim, senhoras e senhores, ao longo dos anos, a luta por igualdade e inclusão tem trazido avanços significativos. No entanto, as estatísticas revelam que pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras no acesso à educação e ao trabalho e aos serviços básicos. A falta de acessibilidade, tanto física quanto digital ou atitudinal, demonstram o quanto ainda precisamos avançar em políticas públicas para essa população. O capacitismo, que nada mais é do que o preconceito contra a pessoa com deficiência, é algo que todos nós precisamos superar. Nesse contexto, a educação inclusiva surge como um pilar fundamental para garantir o desenvolvimento integral de todos os estudantes, promovendo assim o respeito e a valorização das diferenças. A tecnologia assistiva também pode desempenhar um papel importante na transformação da vida das pessoas com deficiência. Por intermédio da tecnologia aplicativa e dispositivos, é possível oferecer mecanismos que tornem as informações mais acessíveis a todos e todas. Assim, é possível melhorar as condições de comunicação, impulsionar a aprendizagem e criar melhores oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência. Senhor presidente, a arte, a cultura e a prática de esporte também são boas ferramentas de inclusão. Elas contribuem para a derrubada de estigmas e combatem o preconceito. A informação é o melhor instrumento contra o capacitismo e a segregação. Afinal de contas, ao tomar conhecimento de diferentes realidades, vemos que as pessoas não são tão diferentes assim. Na verdade, todos temos mais traços semelhantes do que diferentes, coisas que mais nos aproximam do que nos afastam. Mas as pessoas com deficiência não são apenas consumidores de arte, elas também constroem arte, cantam, pintam, choram, fazem poesia, são atores, são fotógrafos, escultores. Pessoas com deficiência são atletas, são professores, são massagistas, advogados, juízes. Pessoas com deficiência são pessoas com tanta capacidade e possibilidades, desde que eles tenham oportunidade de acessibilidade e de respectividade com todos. Assim, elas ocuparão, senhor presidente, cada vez mais todos os espaços, repito, se tiverem oportunidade. Porque o lugar de pessoa com deficiência
é onde ela quiser e puder. Por isso tudo, presidente, eu quero fortalecer aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146 de 2015, que eu tive a alegria de ter sido autor desse projeto, nasceu da aspiração das pessoas com deficiência. Foi as aspirações deles que me trouxeram a ideia da construção desse estatuto. Hoje, no país, cerca de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência estão aí. O estatuto tem por objetivo, como eixo fundamental, a sensibilidade e a promoção da autonomia e do protagonismo distribuído em 127 artigos. Temas como educação, trabalho, saúde, transporte, acesso à justiça, tecnologia assistiva, avaliação biopsicossocial, capacidade legal, lazer, cultura, esporte, entre outros. Os direitos da pessoa com deficiência são sagrados. Senhoras e senhores, termino essa minha reflexão. Antes da deficiência, somos e sou uma pessoa. E se você olhar bem, irá me ver por aí caminhando, trabalhando, estudando, me divertindo. Se nós fizermos do mundo um lugar onde caibam todas as pessoas, eles têm direito a tudo isso. Onde as diferenças não sirvam para separar, mas sim para que haja acolhimento. Só assim para diminuir ou colocar num patamar que todos merecem. Senhor presidente, eu digo, eu vou ser apenas gente e escreverei minha própria história. Farei meu caminho com o meu trabalho. Estarei aqui e acolá, nem vou chamar a atenção, porque vou ter o mesmo tamanho que vocês têm. Trabalharei ao lado de todos, caminharei, ou estarei na minha cadeira de roda, ao seu lado, e farei tudo aquilo que eu sonho. Terei tudo o que me esforcei para conseguir e chegarei aonde sei que posso chegar. Essa última parte, senhor presidente, que fiz, é uma pessoa com deficiência falando, que me escreveu e eu coloquei no meu pronunciamento. É isso, presidente. De forma rápida, o Cajuru me disse que se eu ultrapassasse os 20 minutos, ele ia me chamar a atenção. Só fiz uma pergunta, porque como é que está tão bravo, isso é uma pergunta. Tudo em forma de pergunta. Agora, a pessoa com deficiência, não. Aí é diferente. Fiz uma fala aqui com carinho, com respeito e com amor. Até porque eu tive uma irmã que já faleceu, que era cega, né? Então eu sei o que ela passou. Tenho meu coordenador do Rio Grande do Sul, que é cego, Santos Fagundes. Trabalha comigo há quase 30 anos. E tenho também, no meu gabinete, outro menino que escreve pronunciamento e muito bem, que é cego também. Mas ambos fizeram, o Luciano, estava esquecendo o nome do Luciano ia me cobrar. Ele dizia, pai, eu sou cego, mas não sou surdo. Eu vi que tu não falou meu nome. E o Luciano também se formou e é um excelente profissional. Então, fica aqui meus parabéns a todos eles. E as perguntas que eu fiz fica como pergunta. Claro que o debate está apenas começando, né? A casa vai debater, vai discutir, vai ter muito diálogo, porque é assim que a gente escreve democracia, né? É com muito diálogo. Por isso que, quando todos os projetos estiverem aqui, nós naturalmente vamos discutir, vamos analisar, vamos cada um se posicionar, e se tiver que fazer alguma emenda, vamos fazer, porque assim, por isso estamos aqui, né? Cajuru, sobrou 3 minutos ainda. Obrigado, senador Paulo. Viu? Mais uma vez, nossos cumprimentos pelas duas abordagens muito oportunas para o momento. Nós vamos fazer essa discussão e, como o presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, fez questão de salientar, ouvindo a todos os líderes, e não houve nenhuma reação contrária no entendimento de que assim consigamos fazer até o término das nossas atividades, ou seja, até antes do período natalino.
E a outra, mais do que justa, a abordagem, quando Vossa Excelência o faz numa trajetória de 40 anos de exercício de mandato, sempre tendo como uma das bandeiras as pessoas com deficiência. Nada diferente do seu perfil, que sempre o caracterizou e sempre recebeu o nosso aplauso. Mais uma vez, nosso abraço. Senador Cajuru, por gentileza, Vossa Excelência tem a vez de subir à tribuna. Em seguida, senador Marcos, senador Humberto, senador Fernando. Amigo querido da amada e você lá tão respeitado Paraíba, Campina Grande, senhoras e senhores funcionários e maiores patrimônio desta nossa casa aqui no Senado Federal, na mesa vejo com alegria a Sabrina, nossa secretária, alegre com a sua mãezinha bem, feliz se recuperando. Enfim, Deus e saúde a todos e todas aqui no Senado Federal. Parabéns ao ex-ministro da Saúde, histórico Humberto Costa, pela sua entrevista a mim, a Leila, ontem na Rede TV, muitíssimo bem comentada. Aos demais senadores na casa, querido Laércio, querido Marcos Duval. E, senador Paulo Paim, o senhor falou em autista no seu pronunciamento. Isso me deixa com o direito de anunciar à nação que o meu estado de Goiás, senador Paulo Paim, o senhor sabe muito bem que é a minha causa, o autismo, nós chegamos hoje a 10 institutos de autismo em todo o estado. Ou seja, é o único estado do Brasil, nem São Paulo e Rio de Janeiro, possuem um instituto de autismo completo. Nós, em Goiás, chegamos a 10. Graças à sensibilidade do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, da ministra Nízia, conseguiu os 20 milhões para esses 10 institutos. Centros diabéticos, vamos chegar a 8 agora em fevereiro. As doenças raras, zerando as cirurgias de cataratas. Portanto, quando eu cheguei aqui, eu aprendi muito contigo, quando eu assisti aos seus pronunciamentos, a sua prioridade em função das pessoas especiais, que são mais do que especiais, né? E essa também é a minha preocupação, e Goiás, graças a Deus, reconhece que eu sou prazerosamente o senador da saúde. Sobre a questão do mercado que você falou, e eu vou a Lacajuru, eu quero que o mercado se dane, que ele vá para Punta del Este. Talvez eu não entenda o que significa, mas é isso mesmo que eu quis dizer. Principalmente o mercado da Faria Lima, esse que eu tenho nojo, claro, com as devidas exceções, porque tem empresários de bem e do bem que querem ver o país melhor. Mas o que tem de gente, aliás, pare de me ligar, porque eu já prometi que vou gravar e colocar nas minhas redes sociais, empresário ligando para eu pedir ao Eduardo Braga, relator da reforma tributária, zero de imposto. Teve um que eu até apelei. Falei, o problema é que você não quer pagar imposto. Só isso que você não quer. Você é contra a reforma tributária porque você não quer pagar imposto, só isso, né? E a questão do mercado, você foi muito feliz, você já colocou tudo de forma clara e eu não vejo essa reação ser de brasilidade, de patriotismo, pelo contrário, é de ser anti. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, senhor presidente, é com imensa satisfação que hoje ocupo esta tribuna para reafirmar meu compromisso com a proteção do meio ambiente, sem renunciar ao progresso econômico do país. Acredito que seja possível avançar de forma equilibrada, conciliando ambos objetivos. Além de ser autor de 16 projetos de lei voltados ao meio ambiente, tive a honra de presidir a subcomissão do mercado de ativos
ambientais brasileiros, onde foram promovidos debates fundamentais e onde apresentei um relatório robusto com indicações ao Poder Executivo Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República. Dito isto, inicio o meu pronunciamento desta segunda-feira, 2 de dezembro, destacando alguns números alarmantes relacionados à emergência climática que enfrentamos. É muito importante, senhoras e senhores, meus únicos patrões, ressaltar a gravidade dessa situação para que não a subestimemos nem nos esqueçamos do impacto crescente que ela representa. Precisamos agir para que nos próximos anos não tenhamos que enfrentar os mesmos desafios e repetir os mesmos erros. Os efeitos dos incêndios florestais deste ano foram sentidos por toda a nação. No dia 9 de setembro, o Brasil tinha quase 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por fumaça. Segundo o INPE, é uma área equivalente a 60%, do território nacional. Em 16 de setembro, o Brasil registrou 1.795 novos focos de incêndio em um só dia, totalizando 57.312 focos na primeira quinzena do mês, um aumento de 132% em relação ao mesmo período de 2023. Em todo o mês de setembro, 5,5 milhões de hectares foram queimados na Amazônia. Aproximadamente metade da área afetada era composta por formações florestais e 33% eram pastagens. O Cerrado foi o segundo bioma mais atingido, com 4,3 milhões de hectares queimados. O Pantanal teve um aumento de mais de 900% nos incêndios. Foram queimados quase 1,5 milhões de hectares nos primeiros 9 meses do ano. Segundo o MAP Biomas, em divulgação recente, a área afetada por queimadas no Brasil neste ano foi de 150% maior do que no ano passado. Foram 22,38 milhões de hectares devastados, o que equivale ao território do estado de Roraima, senhoras e senhores, e há aproximadamente 32 milhões de campos de futebol profissional. Números estarrecedores, estapafúrdios, que nos deixam aturdidos. Esses incêndios causaram a morte de animais, perdas da biodiversidade e o agravamento das mudanças climáticas. Além disso, a saúde pública foi diretamente impactada pela poluição do ar, aumentando os casos de doenças respiratórias. Todos recordam que a cidade de São Paulo permaneceu por 3 dias consecutivos como a cidade mais poluída do mundo, sendo a única com qualidade do ar classificada como insalubre para toda a população. Segundo a CNA, o setor agropecuário também sofreu diversos impactos devido às queimadas e à seca prolongada, resultando em perdas estimadas de pelo menos 14,7 bilhões entre junho e agosto deste ano. É importante, presidente veneziano Vital do Rego, destacar que esses números ainda irão aumentar. Diante disso, propus e presidi, neste mesmo plenário, uma sessão temática de enorme repercussão nacional e internacional, a qual contou com a participação de especialistas, membros do governo e instituições ambientais.
O resultado desse rico debate foi a apresentação de um relatório com planos de ação com o objetivo de aprimorar as ações governamentais para o combate aos incêndios florestais e a mudança climática, o qual foi encaminhado ao governo federal e que vem hoje compartilhar com o Brasil. Sugiro as seguintes medidas, pátria amada. 1. Reestruturação dos órgãos ambientais com maiores investimentos em tecnologias de monitoramento e na implantação de um sistema de detecção precoce de incêndios. 2. A ampliação das áreas de unidades e conservação já existentes. Estudos apresentados pelo senhor Tasso Azevedo, coordenador-geral da MAP Biomas, indicam que apenas 8,2% dos incêndios florestais ocorreram em unidades e ocorrem em unidades de conservação e em 90% dos casos esses incêndios se iniciam fora delas. Isso demonstra que a criação de novas áreas de conservação, principalmente de uso e domínio público, é uma ação preventiva fundamental para a preservação de biomas como a Amazônia e o Cerrado. 3. Revisão das normas de uso e ocupação das zonas de amortecimento das unidades de conservação federais, bem como a reavaliação de seus limites sempre que for necessário. 4. A instrução aos órgãos ambientais estaduais e municipais para que revisem as normas de uso e ocupação de zonas de amortecimento das UCS estaduais e municipais afetadas pelos incêndios recentes. 5. A aplicação da nova Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, orientando os órgãos competentes para autorizar queimas controladas de forma preventiva e, quando possível, substituir essa prática por alternativas mais sustentáveis. 6. Maior integração com os entes estaduais e distritais, garantindo que os investimentos federais em tecnologia e sistemas de alerta de incêndios sejam compartilhados com estados e municípios. É necessário reconhecer que o aparato federal é insuficiente para enfrentar os desafios continentais do Brasil. Atualmente, a estrutura federal, composta por 1,2 mil veículos de viaturas, cerca de 30 aeronaves e 40 embarcações, é limitada para a dimensão do nosso território, convenhamos. Como foi apresentado, podemos concluir que os incêndios florestais são uma tragédia de múltiplas dimensões. Afetam a saúde pública, destroem a fauna e a flora, comprometem a biodiversidade, prejudicam a nossa economia e impactam diretamente a agropecuária. Senhoras e senhores, o futuro do Brasil e do planeta depende de ações conjuntas. É fundamental que o Executivo Federal assuma a liderança em algumas das iniciativas aqui propostas por mim, em colaboração com o Legislativo, para evitar que as queimadas do próximo ano voltem a causar prejuízos recordes tanto aos setores econômicos quanto à proteção ambiental. Estou, para concluir, confiante de que, assim, daremos um passo decisivo na proteção do único planeta que temos para viver. Abraço aos presentes na galeria, Deus e saúde, e em nome de toda a minha eficiente equipe, aplaudo o trabalho de uma pessoa que tem o meio ambiente como sua maior causa, Diana Lins, que trabalhou no mundo inteiro com os maiores ambientalistas
e que, para minha alegria, é filha de meu padrinho de casamento, Ivan Lins, o músico brasileiro mais tocado no mundo. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Jorge Cajuru, por mais uma felicíssima participação, desta feita tratando sobre uma matéria tão atual, as questões que nos envolvem ao meio ambiente, com o meio ambiente. E essas preocupações que Vossa Excelência trouxe, traduz exatamente a sua participação nesse debate que é amplo. Eu convido o senador Marcos Duval, que já vai se dirigindo à nossa tribuna. Quero saudar a presença dos jovens senhores e senhoras às nossas galerias. Sempre muito bem-vindos sejam para acompanharem um pouco das nossas atividades. Sejam, em nome da presidência e de todos que fazem o colegiado, bem-vindos. Senador Marcos. Obrigado, presidente. Prezados senhores e senhoras senadores, todos sabem que eu sou um dos parlamentares mais perseguidos aqui pelo Alexandre de Moraes, aqui no Congresso Nacional, especificamente aqui no Senado. No Senado, o único. Tenho sido há quase 2 anos sistematicamente perseguido juridicamente, com o meu nome sendo incluído em inquéritos intermináveis do Supremo Tribunal Federal, que não tem qualquer fundamento fatídico ou legal. Tendo ainda o delegado Fábio Schor como seu braço direito e executor de suas ações ilegais. Senhor presidente, o ministro Alexandre de Moraes tem violado a garantia constitucional e o devido processo legal, cometido abuso de autoridades, conduzindo investigações sem justificativa e sem indícios razoáveis, apenas uma perseguição política, que inclui na violação dos direitos humanos. Já foram expostos aqui na tribuna, eu já expus aqui na tribuna, várias evidências de que ele manipulou as eleições de 2022 por meio da censura e da perseguição de influenciadores da direita, até mesmo aqueles que estavam no exercício do mandato eletivo nas redes sociais durante a campanha eleitoral desse ano. E, com a entrada do novo governo americano, já está aqui oficialmente publicado na página do Donald Trump, ele colocando o senador Marco Rubio, que vai ser o secretário-geral do governo Trump, que por coincidência do destino é amigo de trabalho desde 2019, trabalha comigo desde 2019, eu com ele comigo, e ele está com a missão de resolver a questão do Alexandre de Moraes. Bom, eu quero seguir aqui outro ponto, que como Alexandre de Moraes suspendeu o meu passaporte, e tentou apreender, mas ele acabou suspendendo, e passaporte diplomático, ele violou várias leis, até leis internacionais. Isso tudo porque ele tentou evitar que eu estivesse amanhã em Washington, nesse evento que eu participo desde 2019, que é um evento de senadores na área de inteligência, focado na questão de tráfico humano, terrorismo, e todas as questões mais sensíveis de cada país. Não tem nada referindo a você, Alexandre de Moraes. Não precisava ter esse medo de cancelar de forma ilegal o passaporte diplomático. E depois eu vou ler aqui as leis que você infringiu. A Polícia Federal, ela, em 2023, 2 de julho de 2023, ela coloca a seguinte nota, saiu na Veja: prisão de Marcos Duval ainda é uma esperança para a Polícia Federal. Prisão de Marcos Duval ainda é uma esperança para a Polícia Federal. Isso, 2 de julho de 2023. Que eu saiba, a prisão para senador é só flagrante delito em crime inafiançável. Mas vamos lá. Votou publicamente isso. Com isso, com essa divulgação, ele violou o sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, o abuso de autoridade, conforme a Lei 13.869, de 2019, manipulação de investigações, e ainda me colocar na relação com o inquérito do golpe.
Bom, aí entra divulgação de informações confidenciais, que é o artigo 325 do Código Penal, abuso de autoridade, Lei 13.869, manipulações das investigações. Se eu não fui acusado, por que tornar público uma investigação que faz parte da área sigilosa da Polícia Federal? E um outro inquérito dizendo que eu estava também, botaram em vários inquéritos, que eu estava também atrapalhando as investigações. Aí vale ressaltar mais uma vez que como representante e membro da comissão representativa e da Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência, essa comissão representativa quase ninguém sabe aqui no Congresso. E essas comissões são claras. Eu posso realizar investigações sobre temas de segurança nacional, convocar ministros e autoridades para esclarecimentos, solicitar informações relevantes para a atuação parlamentar. E ao convocar ministros, ele começou a querer dizer que eu estava interferindo nas investigações. Autonomia na investigação, como membro da comissão, apoio internacional, convites e fóruns. Então, isso já valida a minha função, não só permanecendo nessas comissões, mas como eu estou sempre sendo chamado em fóruns internacionais para, então, falar sobre a área de segurança, principalmente agora dentro do Congresso, e isso confirma a minha relevância e a minha habilidade. Aqui está os documentos comprovando as comissões que eu pertencia e pertenço, como também a comissão representativa. Aí vamos lá. Então, depois desse anúncio que a Polícia Federal tem a esperança ainda de me prender, eu não sei se me vê matando alguém em flagrante delito. Aí me colocaram no inquérito da Polícia Federal, de 800, 400, 900 páginas, 50 ou 60 falando de Marcos Duval. Se nem me denunciou, para que me inserir no inquérito e tornar público? Claro, uma tentativa de assassinar minha reputação. Mas enganaram-se. Aqui está, a PF diz sobre Marcos Duval no golpe do inquérito, no inquérito do golpe. Vamos lá, aí vem um absurdo. Dentro do inquérito do golpe, citaram a mim, o senador Marcos Duval, dizendo o seguinte, está no inquérito e a imprensa divulgou diferente. Marcos Duval recomendou um filme de Will Smith para Carla Zambelli. A Carla Zambelli, me vendo fazendo aquelas denúncias, ela ficou preocupada comigo, fez contato para saber se eu estava bem, se eu estava até emocionalmente bem. E eu disse, sim, estou, porque eu estou seguindo uma das técnicas que é usada na inteligência. E citei para ela essa técnica. E disse a ela, como para você é difícil você entender, eu recomendo que você assista o filme do Will Smith, Golpe Duplo, Golpe. Pronto, incluiu o senador Marcos Duval. Vou ter o nome do filme chamado Golpe Duplo. E aqui eu falo da técnica que eu estava usando para as minhas investigações. E a Polícia Federal ainda completa. Ele sugere à deputada que assistisse o filme Golpe Duplo com o ator Will Smith. E a imprensa dizendo que eu usei o filme do Will Smith para aplicar e ajudar na tentativa de golpe de Estado. Olha como é que são as narrativas. O jornal do meu estado bota, Marcos Duval, até que foi mais prudente, comparou sua atuação com o filme Will Smith, diz relator da PF. Ou seja, como se eu estivesse vivendo no mundo da fantasia. Assisti um filme de Hollywood, eu acho que eu vou executar isso aqui agora. São 30 anos de carreira nessa área, não só no Brasil, mas também com os Estados Unidos. Isso, para mim, aqui seria filme de comédia policial, como a louca Academia de Polícia. E aqui, como Will Smith entrou no relatório da PF sobre o trama de golpe. É inacreditável que a própria Polícia Federal diz que foi uma sugestão para ela assistir o filme. Cadê as provas que eu estava interferindo ou estava participando do golpe? Se eu que estava convocando, mandando ofício, eu tenho tudo isso documentado, quem quiser pode solicitar, qualquer imprensa, antes de soltar
essas narrativas, ofícios para todas as autoridades, todos os ministros, todos que podiam estar envolvidos direta e indiretamente no caso. E aí eu cheguei, é claro, ao Alexandre de Moraes. Chegando ao Alexandre de Moraes, fiz denúncias aos órgãos internacionais. Nada dessas denúncias acontecerem, ficarem paradas lentamente. E aí eu cheguei ao governo Biden. Chegando ao governo Biden, montamos uma comissão no Capitólio. E nessa comissão, o gabinete do senador Marco Rubio prontamente se prontificou em estar comigo montando esse núcleo duro para levantar a ligação do Biden com as eleições brasileiras de 2022, que foram manipuladas para que o presidente atual Lula fosse eleito. E isso tem provas e mais provas, são 3.000 páginas de provas. E pelo azar do sistema a qual Alexandre de Moraes conduz nesse país, que nós sofremos um golpe de Estado, mas não foi oficializado, porque o nosso presidente Lula ainda está lá como fantoche. No dia que ele sair e falar, tomei um golpe, é aí que o Brasil vai cair a ficha, ele não poderia imaginar que o Elon Musk queria comprar a plataforma Twitter. A plataforma Twitter censurou o Elon Musk. E ao comprar, nós pedimos para que ele verificasse no período das eleições brasileiras se tinha algum contato do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com a plataforma pedindo, exigindo ou qualquer tipo de contato. E ele manda para a gente 500 páginas de provas contundentes, com fartas comprovações de que Alexandre de Moraes contribuiu para um novo estilo de golpe de Estado e quer me colocar num golpe, no trama do golpe de Estado por causa do dia 8 de janeiro, se eu que estava investigando à frente de tudo. Por que será que eu sou perseguido o tempo inteiro? Eu sou suspeito do golpe, suspeito de atrapalhar as investigações, se quem deletou as imagens foi o ministro Flávio Dino. Se quem entrou no local foi o ministro o G. Dias. E eu, aonde? Prova. Que envolvimento eu tive? Fiz pix para alguém? Incentivei a vinda? Divulguei nas minhas redes sociais o incentivo a uma manifestação? Provem. Provem. Não vem com essa narrativa para jogar para a imprensa, porque a imprensa compra esses lixos. Porque a imprensa, como urubu, só consome. Vocês sabem o que o urubu come. Aí vem agora o tal denúncia do Fábio Chó. E por isso que a Polícia Federal postou que o sonho da Polícia Federal é me colocar na cadeia. Mas eu não vou matar ninguém, e não vou cometer crime nenhum a ninguém. São 30 anos de trabalho, exatamente com o governo americano, governo europeu, governo brasileiro. O Fábio Chó, o delegado Fábio Chó, que é braço direito do ministro Alexandre de Moraes, que eu denunciei, que até então ninguém sabia quem era o delegado, qual era o rosto do delegado e o nome do delegado, e fiz questão de postar na rede social, mas não coloquei nome de esposa, nome de filho, porque eu não sou irresponsável, porque eu trabalho na área, não vou expor família de policiais, e nem se fosse de bandidos eu também estaria expondo famílias. No mundo da segurança pública, família é intocável, seja do bandido, seja do policial. Um dia vocês vão aprender. E a plataforma do Elon Musk caiu no Brasil por causa de um macaco. O delegado Fábio Chó, que comandava as investigações contra Bolsonaro, informou ao chefe de inteligência da PF que se sentiu ameaçado pelo macaco. A partir desse fato, foi aberto um inquérito que baniu a plataforma X. Vocês estão vendo o macaco azul no carro? Sigo. Ele manda um e-mail para a Polícia Federal, o próprio Fábio Alvarez Chó. Prezado chefe, isso ele mandou no dia 15 de julho de 2024. Coincidentemente, no dia que a Polícia Federal falou isso aqui. Prezado chefe, informo que no dia 13 de julho de 2024, no período da manhã, identifiquei que um boneco, um macaco, foi pendurado no limpador traseiro do meu veículo, da marca Peugeot 308, não vou dizer as placas, né? Conforme imagem anexa. O veículo encontra-se no estacionamento externo do bloco tal, na minha residência, tal. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo ameaças
A esse subscritor e seus familiares encaminham o presente para ciente e avaliação. Aí ele mandou essa foto do macaco pendurado. Aí vem a verdade. O caso acabou virando piada na própria corporação da Polícia Federal. E disse o seguinte: o caso virou piada na corporação da Polícia Federal porque o delegado que pediu a prisão de Bolsonaro tem medo de um macaco azul. Isso são mensagens entre os policiais federais. A, não vou citar o nome, escrivã, amiga pessoal de Xó, apelidou o amigo delegado de Pantera Cor-de-Rosa. Os arquivos expostos aqui estão rodando nos grupos da Polícia Federal. Por isso que chegou até a mim. O Fábio, apelidaram ele de Fábio Rivotril Xó, não apareceu mais na padaria 303, porque achou que estava sendo perseguido por um homem negro de 1,69 m de altura. Por que citar homem negro de 1,69 m de altura? Mas o dono da padaria afirmou que o homem estava olhando o carro do delegado porque queria oferecer apenas o serviço de lavagem, porque o carro estava sujo. Após o chefe da inteligência da Polícia Federal no Brasil, que aqui tem o nome dele, eu não vou citar, abrir o inquérito que tirou a plataforma X do Brasil, a própria esposa do delegado Fábio Xó, que aqui tem a profissão, que não vou expor, óbvio, né, nem o nome, nunca fiz e não farei, ou seja, ela disse que o macaco azul preso no para-brisa do carro do seu marido, delegado Fábio Xó, era um macaco azul de pelúcia do filho dele. Era o macaco azul do filho dele. Falar em filho, a imprensa e a Polícia Federal me disse que eu tinha divulgado foto do filho do Fábio Xó, foto da esposa do Fábio Xó e nome do filho do Fábio Xó. Aí eu mostro para vocês isso daqui, ó. Isso daqui é feito por inteligência artificial. Aqui tem um rosto atual do Fábio Xó num corpo de criança. E eu não cito o filho. Olha o que eu cito. Fábio Xó se desespera após ver as denúncias feitas pelo senador Marcos Duval. Eu denunciando os abusos de autoridades, violações contra os direitos humanos, crimes contra a humanidade, tudo era, quando se diz, a Polícia Federal determinou, pediu, fez, exigiu que o STF, o PGR, não é nada, era apenas Fábio Xó. Então, aqui está claro, isso aqui, até os delegados da Polícia Federal riram, porque quem conhece o filho do Fábio Xó, eu não conheço, riram porque é a cara do Fábio Xó num corpo de criança. E disseram que eu divulguei o filho do Fábio Xó. Imagina o filho do Fábio Xó com o rosto de adulto. E aí, dando continuidade à mesma postagem, eu postei Alexandre de Moraes botando o Fábio Xó no corpo de criança, sentadinho no colo dele. Ou seja, faça o que eu estou pedindo, porque sou eu que estou protegendo. Pode deixar que eu te protejo. Mas na hora que eu tornei público quem era Fábio Xó e os crimes que ele estava cometendo, ele pediu afastamento médico, está ainda em afastamento médico e diz que ao retornar não quer mais ficar trabalhando ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Será por quê, hein? Portanto, eu reafirmo, encerrando, o meu compromisso com a verdade, com a defesa dos interesses do Espírito Santo, do Brasil e da Constituição. Não permitirei que acusações infundadas ou interpretações distorcidas prejudiquem minha missão de lutar por um país mais justo e transparente. Nos últimos dias, fui alvo de uma série de arbitrariedades que violam diretamente a Constituição, as minhas prerrogativas como senador. Essas ações destaco a apreensão injustificada do meu passaporte, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão arbitrária me impediu de representar o Brasil num importante fórum internacional sobre defesa nacional. Além disso, fui vítima de outras
atitudes abusivas por parte do ministro Alexandre de Moraes, que são constrangimento ilegal, por meio das decisões que violam os direitos fundamentais das minhas prerrogativas parlamentares, abuso de autoridade, conforme a Lei 13.869 de 2019, por atos que exploram os seus limites legais e de suas funções, violação de sigilo funcional ao permitir que informações confidenciais de investigações fossem divulgadas, restrição ilegal ao meu direito de ir e vir, garantido pela Constituição, ao impedir a minha participação em compromissos internacionais essenciais para o Brasil e a defesa nacional brasileira, perseguição política utilizando o sistema judicial como ferramenta para tentar enfraquecer a minha atuação pública e legítima. Não só Alexandre de Moraes, aqui também entra a Polícia Federal e eu fiz a denúncia ao próprio diretor da Polícia Federal. A denúncia que eu fiz a ele foi divulgação de informações confidenciais que configuram violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, abuso de autoridade previsto na Lei 3.869 de 2019, em atos desproporcionais e injustificados, manipulação da investigação ao utilizar inquérito de forma enviesada para constituir uma narrativa de que não se sustenta em provas. Diante desses fatos, informo que tomarei todas as medidas legais cabíveis contra Alexandre de Moraes, Polícia Federal e a qualquer outra pessoa que se envolva nesses atos arbitrários. Então, eu encerro aqui dizendo de todas essas ilegalidades e o próprio governo, o novo governo que vai assumir em 20 de janeiro, já determinou o futuro secretário de Estado, Marco Rubio, que, por infelicidade de Alexandre de Moraes, é um amigo de trabalho desde 2019, para que se imediatamente determine ações para sanções ao Brasil e para a imediata condenação do Alexandre de Moraes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos. Duval, eu convido à nossa tribuna o senador Humberto Costa. Podemos só completar um? Presidente, só porque eu esqueci que isso aqui saiu hoje. Denúncia grave contra Moraes surge e secretário Marco Rubio, secretário do Trump, é acionado com a missão de iniciar as condenações. Saiu no Jornal da Cidade, acabou de sair agora. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos. Senador Humberto já se dirige à nossa tribuna. Vossa Excelência tem regimentalmente 20 minutos para fazer uso da palavra. Seja bem-vindo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelos serviços de comunicação do Senado e que nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, quero registrar aqui um fato de extrema relevância para o Sistema Único de Saúde, de grande orgulho para o Brasil e que eu sei é também do interesse de Vossa Excelência. A Hemobras, nossa empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, que tive a alegria de criar em 2004, à época como primeiro-ministro da Saúde do presidente Lula, e que completou 20 anos de existência nessa segunda-feira, conquistou um recorde histórico na coleta do plasma, componente essencial para a produção de medicamentos hemoderivados. Há 2 meses para o fim do ano, a captação e a exportação de plasma já ultrapassaram o total obtido no somatório de 2023. De janeiro a outubro passados, foram coletados quase 161 mil litros de plasma, superando a meta estipulada de 150 mil litros, volume 7,2% acima do captado no ano passado, com estimativa de fechar 2024 com cerca de 200 mil litros. Os números atingidos representam um marco para a saúde pública brasileira e para o papel estratégico da Hemobras no nosso país. A produção recorde impactará de forma positiva o abastecimento nacional com aquilo que é produzido pela Hemobras,
com mais saúde e qualidade de vida à população brasileira. O novo recorde se soma a uma série de superações já demonstradas pela empresa, quando em 2022 a previsão de 50 mil litros coletados foi suplantada pelo envio de mais de 60 mil litros e em 2023 a previsão de 100 mil litros foi ultrapassada pelos 146 mil litros enviados. Até 2026, a Hemobras tem a meta de exportar 300 mil litros de plasma, volume que volta para o Brasil na forma de medicamentos para doenças do sangue e para o benefício da nossa população. Para esses constantes êxitos na captação, a empresa tem investido na qualificação de hemocentros, na ampliação da capacidade de armazenamento e no aperfeiçoamento dos processos para evitar o descarte do plasma. Essa, aliás, é outra conquista histórica e que foi alcançada pela Hemobras, que graças à triagem de bolsas coletadas para a produção de hemoderivados, preste atenção, Vossa Excelência, reduziu o descarte em 90%, passando de 30% de descarte nos anos anteriores para apenas 3% no atual ano. E Vossa Excelência se lembra que no debate que nós fizemos sobre aquela chamada PEC do plasma, o grande argumento para tentar implementar aquela decisão era a perda gigantesca de plasma, porque era descartado, era jogado fora, porque não havia capacidade da Hemobras de utilizar esse plasma, mandá-lo para fora, para que ele fosse fracionado e de volta nós tivéssemos os hemoderivados. Pois bem, menos de um ano antes daquele debate que nós travamos, a Hemobras conseguiu reduzir o descarte do plasma de 30% para 3%. E se Deus quiser, quem sabe, no ano que vem não haja qualquer tipo de perda. A redução ocorreu depois que foram implementadas medidas para otimizar o transporte e o armazenamento do material, fruto de um esforço para qualificar processos e fortalecer a hemorrede brasileira num trabalho conjunto para ampliar a busca ativa por mais plasma em hemocentros de todo o país e aproveitar ao máximo o plasma industrial enviado à empresa. A Hemobras reforçou o trabalho para o fortalecimento da hemorrede brasileira, qualificando bancos de sangue e hemocentros em todas as regiões do país e ampliando a capacidade de armazenamento de plasma. Ao todo, 61 serviços foram qualificados para envio de plasma à Hemobras. Desse total, 55 hemocentros já enviam juntos cerca de 20 mil litros mensalmente à Hemobras. Em 2025, a empresa planeja ampliar o quantitativo de hemocentros qualificados, além de requalificar aqueles já aptos para o fornecimento de plasma e aumentar a capacidade de armazenamento e envio dos que já são fornecedores. Esse trabalho só será possível graças aos investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, lançado pelo presidente Lula no ano passado,
e que está aplicando 100 milhões de reais somente para renovar e ampliar o parque tecnológico dos serviços de hemoterapia e expandir o volume de plasma coletado nos hemocentros. Inicialmente, serão beneficiados 56 de um total de 120 hemocentros selecionados. A expectativa é que o aumento da capacidade de armazenamento desses hemocentros seja de fundamental importância para que a Hemobras chegue ao final de 2025 com mais de 300 mil litros captados. É importante registrar que todo o plasma coletado e exportado pela Hemobras é oriundo de doação voluntária do sangue de cidadãos e cidadãs brasileiros. Não é sangue comprado, nem comercializado, não é sangue tratado como mercadoria. É, sobretudo, fruto da solidariedade do nosso povo, que voluntariamente participa desse esforço em favor do próximo. A partir dos hemocentros estaduais e bancos de sangue privados, o plasma excedente segue para a Hemobras e se transforma em matéria-prima dos hemoderivados que são distribuídos gratuitamente pelo SUS àqueles que precisam. De janeiro a outubro passados, a Hemobras já distribuiu mais de 406 mil medicamentos hemoderivados, como albumina, imunoglobulina, fator 8 e 9 plasmáticos, com previsão de distribuir mais 136 mil frascos até o fim desse ano. Para 2025, a expectativa é de entrega de cerca de 900 mil frascos e somente de fator 8 recombinante chegar a mais de 1 bilhão de unidades. Com o projeto Buriti para a produção de fator 8 recombinante, altíssima tecnologia à disposição da Hemobras, cuja unidade Fabril foi inaugurada em abril passado, estamos avançando em direção à nacionalização de etapas de produção, como a de embalagem, que estará concluída nos primeiros meses de 2025. As demais etapas produtivas serão nacionalizadas até 2026, tendo em conta que toda a parte de obras e instalações já se encontra concluída e as etapas de qualificação já estão em pleno andamento. O projeto Betinho para a produção de hemoderivados já tem 90% das obras concluídas e as etapas de qualificação deverão ser iniciadas em 2025, com previsão de nacionalização da produção a partir de 2026. O novo PAC contemplou a Hemobras com 800 milhões de reais para a fábrica de hemoderivados, que irá permitir a conclusão do Parque Fabril e a implementação da linha de imunoglobulina. A primeira de duas parcelas, no valor de quase 400 milhões, já foi liberada. Do ponto de vista financeiro, a Hemobras se apresenta como uma empresa robusta e bem preparada para enfrentar os desafios dos próximos anos, conforme evidenciado por suas projeções, investimentos e previsão de dividendos. Para este ano,
a receita líquida estimada é de quase R$1 bilhão, o que demonstra uma expectativa de crescimento e capacidade de atender à demanda do Sistema Único de Saúde. O EBI-TDA ajustado está projetado em 106 milhões, refletindo uma sólida capacidade de geração de lucro operacional e eficiência em suas operações. Toda essa trajetória de saúde financeira permitiu o pagamento de R$70 milhões somente este ano, contribuindo para as contas públicas e demonstrando sua recuperação financeira. Em suma, são avanços extraordinários que refletem o compromisso de nosso governo com a saúde e o bem-estar de milhões de brasileiros e brasileiras. Cada medicamento produzido pela Hemobras representa a salvação de vidas, famílias amparadas e um SUS fortalecido. A Hemobras não tem apenas superado metas, ela tem superado expectativas, mostrando que é possível conciliar expectativas, mostrando a sua condição de excelência técnica, eficiência operacional e compromisso social. A vitória da Hemobras e os seus constantes recordes são uma vitória do Brasil, são uma vitória da ciência, da saúde pública e da dedicação dos milhares de profissionais que trabalham para garantir que cada gota de plasma coletada se transforme em esperança e qualidade de vida para o nosso povo. Que esta conquista inspire novas ações e investimentos, consolidando o Brasil como referência mundial na produção de hemoderivados. Parabéns à direção da Hemobras, às suas equipes técnicas e a todos os parceiros envolvidos nessa trajetória de sucesso. Este é um exemplo claro de que quando investimos em saúde e inovação, colhemos resultados que transformam vidas. E é importante dizer, senhor presidente, diferentemente do que foi dito em todo aquele debate, que a Hemobras tem ampliado as parcerias com o setor privado. Uma parceria de desenvolvimento produtivo já foi formulada e formada este ano e deverá ser implementada a partir do ano que vem, e outras duas já estão em discussão com a própria Hemobras. Parceria com empresas brasileiras e parcerias com empresas internacionais para transferência de tecnologia e ampliação da capacidade de produção da Hemobras. Portanto, não há nenhum preconceito da empresa e do governo do presidente Lula com o setor privado, mesmo numa área estratégica importante como é a da política do sangue e dos hemoderivados. Assim, senhor presidente, quero dar um viva à Hemobras e dar os parabéns também pelas 2 décadas da sua existência. Será um ano de muitas celebrações e de muitas novas conquistas. O Brasil e o nosso povo já colhem e vão colher muito mais frutos desse grande empreendimento que tive o orgulho de criar e que, além de um marco na saúde pública, é também um marco na soberania nacional. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores. Obrigado, senador Humberto. Nós aqui dirigimos as nossas congratulações e participei diretamente acompanhando as linhas sempre muito sensatas, até porque Vossa Excelência, como autor daquilo que terminou sendo desenvolvido de forma concreta, que foi a criação da Hemobras, na sua passagem à frente da pasta ministerial, tem
um cabedal, um conhecimento muito mais profundo do que outros companheiros que não vivenciaram. E foi exatamente isso que também nos ajudou plenamente para que fizéssemos o bom debate e que também desmistificássemos, como Vossa Excelência, nesse instante, está a trazer, servindo a todos nós, aqui à frente, senador Fernando Farias, a mim próprio, que estive lado a lado com Vossa Excelência, com a senadora Zenaide, com outros companheiros que se indignaram com aquela proposta da PEC número 10, que foi, inclusive, acho que bem batizada a PEC vampiro, porque não tinha absolutamente sentido algum, e não há sentido algum, e esses seus relevantes números mostram exatamente que caía e cai por terra cada um daqueles outros pretextos que fundamentaram a proposta de você comercializar o sangue. Então, as nossas saudações a Vossa Excelência, aguerrido e combativo defensor da Hemobras, defensor da ética, né, humana e defensor de investimentos e de políticas públicas que dão certo e que precisam ser trazidas e levadas ao conhecimento do grande público, e muitas das vezes, hoje pela manhã, inclusive, participava de uma audiência com a sua colega ministra Nízia Trindade, e eu dizia, tem tanta coisa sendo feita pelo governo e também na sua responsável pasta, ministra Nízia, que muitos milhões de brasileiros não se dão conta e, por não se darem conta, não absorvem exatamente aquilo que tanto foi modificado nesse curto período de 2 anos. Então, eu estava aqui a anotar, se Vossa Excelência, através de sua assessoria, pudesse fazer chegar ao nosso gabinete esse seu pronunciamento, muitos nos servirá para que estejamos preparados. Quem sabe, se aqueles que outrora desejaram e levaram adiante até o momento a PEC 10, possam querer trazer a esse plenário. Minhas saudações. Senador Fernando Farias, por gentileza, Vossa Excelência, como último inscrito. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. No último dia 21 de outubro, durante a abertura da 24ª Conferência Internacional do Açúcar, a Datagro celebrou os 100 anos do etanol no Brasil, homenageando personagens que se destacaram nas últimas décadas em defesa do segmento. O marco dos 100 anos tem como registro a primeira experiência no Brasil com o uso de etanol, cujo protagonismo coube ao engenheiro químico Salvador Pereira de Lira, da usina Serra Grande, no estado de Alagoas. O pioneirismo de Dr. Salvador Lira culminou com a implantação do Proálcool nos anos 70 no Brasil. Todos neste parlamento sabem o quão importante vem sendo o etanol no avanço da transição energética do nosso país e no mundo. Mas declino minhas palavras sobre o protagonismo dessa história, Dr. Salvador Pereira de Lira, pai de 2 senadores por Alagoas, Carlos Benigno Pereira de Lira Neto e João José Pereira de Lira, ambos já falecidos, e avô da empresária Elizabeth Anilira Lopes de Farias, mas com trajetórias dignas de reconhecimento por suas incontestes contribuições para o desenvolvimento do setor bioenergético brasileiro. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, é importante conhecer um pouco da história do Dr. Salvador Lira para que possamos entender a amplitude da ação desse homem na história. Dr. Salvador Lira nasceu em 21 de outubro de 1894, na usina Serra Grande, em São José da Laje, localizada na zona da Mata Alagoana, e formou-se
em 1918 em Engenharia Química na Tri-State University em Indiana, nos Estados Unidos. Mesma instituição onde seu filho, o senador Carlos Lira, obteve a graduação também em Engenharia Química. Após a conclusão do período acadêmico, o Dr. Salvador permaneceu nos Estados Unidos e por 15 anos morou no exterior. Era fluente em inglês, italiano, francês, alemão e espanhol. Voltou para o Brasil em 1920 e passou a trabalhar como gerente administrativo e comercial do Diário de Pernambuco, importante veículo de comunicação que pertencia a seu pai, cujo falecimento em 1924 fez com que o Dr. Salvador assumisse os negócios da família. Podemos aqui elencar inúmeras iniciativas que fizeram do Dr. Salvador Lira um homem à frente do seu tempo, sempre com ideias humanistas e atento às questões que envolviam a sustentabilidade ambiental. A utilização do álcool produzido na usina Serra Grande é uma transição para o biocombustível e é, sem dúvida, um motivo justo do reconhecimento que o senhor presidente, senhor presidente, senhores senadores e senhores senadores, merece registro nos anais dessa casa e na história do nosso país. Através da mistura de álcool, éter sulfúrico e óleo de mamona, nascia o álcool motor denominado USGA, sigla referente à usina Serra Grande, Alagoas. O lançamento da primeira bomba com combustível foi realizado em frente à sede do Diário de Pernambuco em 23 de junho de 1927. A experiência foi bem sucedida e, em pouco tempo, carros, caminhões e tratores circulavam nos estados de Alagoas e Pernambuco à base da USGA. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, oportunamente quero defender a homenagem prestada a esse ilustre e brilhante brasileiro, cujo protagonismo fez história não apenas nesse país, mas no mundo. Dr. Salvador Pereira de Lira merece ser lembrado por seu legado de pioneirismo no segmento bioenergético. Por fim, destaco que o Dr. Salvador Lira usou o seu conhecimento, fonte inesgotável de inspiração para todos, deixando-nos um legado de vanguardismo e como é possível transformar a realidade em prol de um mundo mais sustentável. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, externo minha profunda admiração por este brasileiro que muito honra com a sua valorosa contribuição para a história do setor bioenergético do Brasil e no mundo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Fernando Farias. Gostaria que Vossa Excelência se permitisse que nós pudéssemos nos somar em homenagem àquele que muito fez como desbravador e de atitudes, como Vossa Excelência bem salientou, vanguardistas, não apenas para seu Estado, não apenas para a região, mas vê-se há 5 décadas para todo o país. Nossos cumprimentos, senador e querido amigo Fernando Farias. Senhores e senhoras, a presidência informa a todos do colegiado que estão convocadas as seguintes sessões. A primeira delas, hoje, às 16, destinada a homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, Brasil Educação, e sessão deliberativa ordinária, amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta que haverá de ser divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Antes que nós concluamos, quero saudar a visita das senhoras e dos senhores às nossas galerias, sempre renovando a satisfação dessa presidência e de todos as senhoras e senhores senadores por tê-los e tê-las entre nós. Cumprida a finalidade da mesma, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado a todos.
A convite do senador Eduardo Gomes, tivemos a oportunidade de falar como primeiro orador da sessão de debates temáticos do Senado Federal sobre o projeto de lei 2338/2023, que dispõe sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Divulgamos notas públicas em solidariedade ao povo gaúcho por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, em defesa da esfera pública digital, diante de alterações promovidas pela adoção de sistemas de inteligência artificial generativa no design de plataformas digitais, em comemoração pela aprovação do projeto de lei que cria a Semana Estadual de Educação Midiática pela Assembleia Legislativa de São Paulo e em defesa da liberdade de expressão, do Estado de Direito e da soberania nacional após a repercussão da decisão do STF de suspender as atividades da plataforma X no Brasil. Também conseguimos que fosse realizada pelo Congresso Nacional, mediante eleição complementar, a recomposição do quadro de conselheiros do Conselho de Comunicação Social, que estava com 7 cargos vagos, tornando completa a sua composição. Aprovamos ainda 2 recomendações ao Congresso Nacional. A primeira recomendação trata de princípios, diretrizes e parâmetros a serem observados nas proposições, discussões e votações de projetos de lei que tenham como finalidade dispor sobre a sustentabilidade do jornalismo. E a segunda recomendação sugere a deliberação de um projeto de lei para alterar a composição do Conselho de Comunicação Social e disciplinar o procedimento de eleição de seus membros. Por fim, já em linha com esta última segunda recomendação e no intuito de não haver intervalo entre este e o próximo mandato do Conselho, iniciamos com um chamamento público o processo de recebimento de sugestões de nomes para a próxima eleição do Conselho, já tendo recebido das entidades representativas mais de 35 nomes que foram lidos nesta reunião e publicados na página do Conselho para envio à mesa do Congresso Nacional. Ficaram pendentes para as reuniões de 2025 o relatório sobre a reformulação do regimento interno do Conselho e sobre os projetos de lei números 2630 de 2020, a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e 2370/2019, Direitos Autorais, e, por fim, o 2338 de 2023, Inteligência Artificial. Esperando ter cumprido a disposição constitucional de auxiliar o Congresso Nacional nas matérias relativas à comunicação social, determina a Secretaria do Conselho o envio deste relatório a todos os conselheiros e conselheiras e a sua publicação na ata da reunião a ser veiculada no Diário do Congresso Nacional. Está encerrada a ordem do dia da presente reunião. Consulte-se os membros das comissões temáticas de Publicidade e Propaganda e de Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa gostariam de se manifestar sobre o andamento dos trabalhos dos colegiados. Não? Passamos agora à fase de comunicação dos conselheiros, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 4º do Regimento Interno. Consulte se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra para comunicações diversas e sugestões de pauta para a próxima reunião. Conselheiro Fábio. Só para lhe saudar pela gestão do Conselho no ano de 2024 e saudar todos os companheiros, todos os colegas. Realmente nós trabalhamos bastante, atendemos todas as determinações, fizemos o máximo que cada um pôde fazer aqui, eu tenho certeza disso. Eu acho que, não querendo comparar com o passado, mas eu acho que ficou claro para todos os parlamentares que o Conselho teve um ano dinâmico. E eu queria lhe cumprimentar por isso, desejar a todos um feliz 2025, que a gente consiga implantar o que a gente tem encaminhado aqui, para que 2025 seja ainda mais frutífero para todos nós, para o Conselho e para o Congresso Nacional. Muito obrigado, conselheiro. De fato, o fim do ano e essa audiência pública hoje, que nós realizamos hoje, foi até muito interessante, porque nos pegou de calças curtas, como disse o conselheiro Davi, que pouco sabíamos sobre um tema tão abrangente e que vai impactar tanto a sociedade brasileira. Conselheiro Marcos? Bom, só para também me juntar aí à ignorância hoje, por conta o tema foi muito importante, a audiência hoje de manhã também achei muito rica, eu acompanhei ela integralmente
Enfim, foi possível não só entender um pouco, né, do conceito, do que é a TV 3.0, sobre as simulações que foram feitas, as pesquisas, né? Enfim, que queria deixar registrado que foi muito importante. Agradecer a conselheira Valdariz que fez requereu essa audiência. E ficar a sugestão já até para próximas, ainda nesse mandato aqui, que a gente possa talvez discutir esse tema novamente. E aproveitando que o senhor fez um histórico desse ano do Conselho, embora eu não estivesse aqui ainda, mas eu acho que o seminário que foi feito lá no Interleges, né, no começo do ano, eu acompanhei como ouvinte, né, pela internet. E achei muito valoroso também. Eu acho que talvez pensar já para o começo do ano, já fevereiro e março, um outro evento como aquele, né, com pessoas tão relevantes que o senhor conseguiu chamar, conseguiu trazer para cá, para casa, para debater aqueles temas, né? Então, gostaria de agradecer e já sugerir, né, agradecer a oportunidade de sugerir tanto essa audiência de hoje, que eu também, assim como reforçando o que o Davi falou, para mim foi muito esclarecedor, né? Eu já havia perguntado para várias pessoas, inclusive para a própria Valdariz, né, porque ocorreu um evento sobre isso lá em São Paulo no mês passado, foi retrasado, né? Foi em agosto, né? Já tem em agosto, e aí eu perguntei para ela sobre o que era aquilo, tudo que eu estava vendo e não estava entendendo, né, o que era mais ou menos. Ela explicou um pouco e eu acho que agora esclareceu bastante, né? E eu acho isso que é muito importante, a gente manter o nível dessas audiências. E assim, mostrou, né? Hoje mostrou o papel relevantíssimo que tem esse conselho aqui, e eu espero que a gente continue nesse nível, né? E agradecer a sua gestão e já reforçando, sugerir que o seminário, a gente dê continuidade a esse seminário no próximo ano, já no início do ano, antes de finalizar o mandato. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Flávio. Presidente, eu queria primeiro justificar a minha ausência hoje na audiência pública pela manhã, um assunto extremamente importante, e depois eu acabei almoçando com as pessoas que vieram a fazer a apresentação aqui na sede da Abratel, e dizer o seguinte, que se em algum momento pudermos fazer uma nova audiência sobre isso, é muito importante, porque hoje nós falávamos lá nesse almoço, fora do eixo Rio-São Paulo e um pouco Brasília, as pessoas não estão tendo a noção exata do que é a TV 3.0, da importância da TV 3.0 para a manutenção da TV aberta, da televisão aberta, feita para brasileiros, de forma absolutamente gratuita. E é interessante isso porque a semana passada eu estive em João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco, onde estava acontecendo o Fala Nordeste, Norte e Nordeste. E o Raimundo, diretor de tecnologia da Globo, fez uma apresentação lá para o público que estava lá, tinham mais de 600 pessoas inscritas, no Norte e Nordeste, sobre a TV 3.0. E é impressionante como é que no próprio meio da radiodifusão as pessoas têm desconhecimento do que é a TV 3.0 e dessa importância, que é o que leva definitivamente a TV aberta para o ambiente digital, para o meio das plataformas. Era isso, e queria parabenizá-lo pela sua condição equilibrada como presidente do Conselho, e muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Eu acho que a gente podia já tentar agendar para março uma outra reunião sobre isso, porque o tema é realmente... as pessoas não estão sabendo, por exemplo, hoje foi colocado aqui uma questão importante, que é o fomento para que as pessoas possam depois adquirir esses equipamentos, ou seja, nós precisamos ajudar as pessoas a colocar. Então, nós podemos até discutir, além da regulação, né, de alguns pontos que devem ser regulados, essa questão econômica, porque ela acaba sendo impactante para a comunicação social, né? Como é que vai ser feito esse fomento? Porque as pessoas tiveram que comprar aparelhos para televisão digital. E já faz muitos anos, mas elas pensam que foi ontem. A hora que nós apresentarmos para ela uma nova conta, ela vai falar, mas de novo? E não é, na verdade, o kit
de primeiros socorros dos carros. É, na verdade, uma coisa que funciona, né? A gente precisa ajudar eles a adquirir esses equipamentos, né? Há uma coisa interessante pelo seguinte, as pessoas se esquecem do tempo em que compram a televisão e quanto tempo ficam. E as pessoas trocam de celular com uma rapidez assim impressionante. E o que será a televisão 3.0? É exatamente um celular com 90 polegadas ou com 70. E a televisão é mais barata que o celular. A televisão é mais barata que o celular. O celular 2 anos. Essa TV mais complexa vai se trocar também 2 anos. Tem dinheiro para ela, não vai se trocar. Isso que você está dizendo é uma coisa importante. Nós precisamos pensar nisso, numa maneira de haver um financiamento público mesmo, porque nós estamos falando de uma comunicação que é pública, sobretudo. E só para, eu acho que é reforçar, né? Talvez nem aqui dentro mesmo do Congresso os próprios parlamentares estejam cientes do impacto que vai ser dessas... Mas se nós que cuidamos disso e vivemos disso não sabemos, né? Eles não vão saber por isso também. Que eu achei né? muito importante, muito interessante mesmo ver em que pé já está, né? As pesquisas que já foram feitas, enfim, a relação do próprio governo, né? Do pessoal do Ministério, da Ancine, tudo. Achei importantíssimo. Acho que a gente devia pensar em mais para frente para aprofundar esse tema agora. Acho ótimo. 9h30. Tá. Bom, sim, claro, conselheira Valderice. Só lembrando aqui sobre TV 3.0, a gente teve a primeira audiência o ano passado, em dezembro. Sim. Onde o Raimundo Barros, pelo fórum, estou com a voz meio assim, pelo fórum ele explicou todo o processo e tivemos o Taufik pelo Ministério falando da regulamentação. Nesse ano que passou, então, a gente teve toda essa evolução. Uma evolução muito grande. Tudo isso, com as normas já concluídas, normas da BNT, né? Já concluídas, com algumas coisas também no Ministério já evoluídas também. Eu acho que é importante a gente manter com um período um pouco menor, mas manter esse diálogo aqui. Talvez a gente possa... Março eu estou achando muito perto. Minha proposta seria para maio ou junho, após a NAB. Aí nós vamos tratar com o novo presidente. Com nova presidente. Não, então março. Então, março, para a gente garantir a nossa... Tá. Porque o tema é um tema... Março ou abril, mas abril acho que junta com a NAB. Abril nós temos a última, e aí eu vou fazer uma apresentação, um pedido de uma audiência. Tá. Seria legal, de repente, fazer um evento maior, então, sobre a TV 3.0, convidar pessoas para virem, não? Acho que seria interessante. Pode ser. Tá. Conselheira Maria José? Bom, eu também me somo aos agradecimentos ao presidente pela condução dos trabalhos e ao agradecimento aos conselheiros e conselheiras, porque eu acho que nós conseguimos estabelecer uma dinâmica que deu resultados. Essa dinâmica de fazer as audiências públicas, fora das audiências públicas, termos convidados, para que a gente, de fato, estivesse colocando em evidência nacional, e eu sempre repito isso, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional é o único órgão institucional que debate a comunicação nesse país. Então, isso tem uma relevância muitíssimo considerável. E nós estivemos pautando os debates centrais da comunicação. Não demos conta do varejo, dos projetos que estão pululando aí no Congresso Nacional, mas pautamos os debates centrais. Alguns a gente vai ter a oportunidade de continuar no próximo ano, como é a própria questão da TV 3.0. Outros, provavelmente, nós vamos ser atropelados pelo tempo, que é a questão da inteligência artificial, que, pelo que está desenhado, o presidente, né, do Senado faz questão de agilizar a votação. Isso deve estar sendo votado essa semana, mas mesmo com a questão temporal, nós fizemos aqui o debate, nós apontamos problemas, nós chamamos a atenção dos parlamentares e da sociedade brasileira sobre as questões
tão impactantes da inteligência artificial e da necessidade da regulação da utilização dessa inteligência artificial, tendo o ser humano como foco. Então, acho que a gente, mesmo não dando conta de entrar no detalhe, nós chamamos essa atenção e conseguimos fazer os bons debates. Acho que nós temos que, para o futuro, e isso tem sido colocado aqui no Congresso, no Conselho há muito tempo, para o futuro a gente tem que conseguir mais visibilidade para o Conselho de Comunicação Social, principalmente junto aos próprios parlamentares, que são o público ao qual nós deveríamos estar auxiliando, né? Mas a gente entende a dinâmica do Congresso e a gente também entende que o Conselho, apesar de já estar aí completando 30 anos, né, de instalação, teve interstícios e tem sim um processo de amadurecimento, e eu creio que nesses 2 anos que ainda não se encerraram, vão se encerrar só em maio, né? Não quero fazer aqui discurso de despedida, mas de encerramento do ano mesmo, e que a gente conseguiu aí ter um ano bastante produtivo e vamos continuar o próximo ano também fazendo um trabalho produtivo. Os conselheiros e conselheiras que não estarão no próximo ano, a partir de maio, mas com certeza virão outros e que vão continuar colocando o Conselho de Comunicação Social como esse elemento constituidor do debate da comunicação no Brasil. É isso. Obrigada, presidente. Conselheiro José Antônio. Presidente, na realidade eu pedi a palavra apenas para parabenizar pelo trabalho. Acho que foi um trabalho que, na minha visão, foi bem conduzida pelo senhor, como todos já falaram aqui, que não fez distinção à luta dos trabalhadores, às dificuldades dos trabalhadores, toda a pauta que a gente propôs aqui, o senhor acatou junto com os conselheiros. Quero agradecer aos conselheiros que, durante esse tempo, estamos juntos, e fazer um agradecimento especial aos trabalhadores da CEOP, que quem nos tem nos assistido muito bem. Um agradecimento especial ao Dr. Valmar, que sempre que eu precisei, ele sempre nos acolheu. E, obviamente, fazer um agradecimento aos nossos técnicos que trabalham aqui para poder conduzir as nossas qualidades de áudio, né? Então, encerrando o ano e com um grande desafio pela frente, os novos conselheiros indicados pela federação para o próximo mandato, com certeza virão com mais conhecimento do que quando eu vi. Eu vim para cá sem saber o que fazer e nem como fazer, e aos poucos a gente foi aprimorando, que deveria um passar para o outro o seu conhecimento e aqui junto a gente ir transformando, né? Mas com certeza os novos que virão têm todas as pautas que a gente discutiu, que a gente fez as demandas e as atas, tudo encaminhada para eles, exatamente para vir um pouco melhor, mais qualificado, saber como funciona um pouquinho a casa. E, com certeza, trará novas demandas ao Conselho aqui para tratar da situação dos trabalhadores. Então, nosso agradecimento e um 2025 cheio de paz e de luz para todos nós. Obrigado, conselheiro. Nós disparamos o processo de reformação dos novos, né, da nova gestão, novo mandato, e aí parece que o nosso mandato já se encerrou, mas nós estamos aqui até o dia 1º de maio do ano que vem. Bom, atendidas as finalidades da pauta, declaro encerrados os trabalhos da 13ª reunião de 2024 do Conselho Nacional de Comunicação Social, já convocando a primeira reunião de 2025 para o dia 10 de fevereiro, às 9h30. Desejo a todos uma excelente passagem de ano e declaro encerrada a reunião.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Temos aqui o primeiro convidado, que é o senhor Paulo Gustavo Bondim Boba Corrêa de Souza, delegado e diretor integrado metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco. Acredito que eu fui chamado por conta da operação que nós investigamos, e o que eu poderei falar é só sobre o funcionamento das duas casas de apostas que apareceram na investigação, e sabemos que tem mais de 2.000. Essas duas empresas são registradas na Câmara de Comércio de Curaçao. O pretexto delas é que funcionam em Curaçao. Só que verificamos na investigação, com o apoio da inteligência e da Receita Federal, em pesquisas de fontes abertas e nas quebras autorizadas judicialmente, que ela funciona aqui 100%. As caravelas da época colonial foram transformadas nas caravelas digitais. Não se enganem, são esses sites. Esses sites, a troco de nada, levam bilhões do país. O que está faltando não é repressão, é prevenção. É o Banco Central perceber isso, essa falha, e tentar apertar o controle nos bancos e nessas instituições e não permitir mais que eles fiquem recebendo dinheiro de aposta de cassino ilegal. Você certamente será convidado a fazer esses esclarecimentos aqui quando nós tivermos aqui o presidente do Banco Central, para chamar a atenção para essa falha no sistema de controle do guardião da nossa moeda. Queria dizer para vocês aqui dessa casa e para todo o Brasil, que eu sei que está ao vivo, que eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia e em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar de um assunto que tem sido um dos principais temas de debates nas redes sociais nas últimas semanas, que é o fim da escala de trabalho 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Aqui ao meu lado está o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é o relator de uma proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto e que já tramita no Senado desde 2015. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar falando para a TV Senado. Essa PEC foi apresentada pelo senador Paulo Paim no ano de 2015 e que trata da redução da jornada de trabalho, que é uma luta que vem desde a Constituição de 88, que a luta era para que a gente tivesse uma jornada de 40
horas, a proposta inicial era 48 horas, e ficou em 44 e ficamos com esse 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso e 44 horas de trabalho semanais. Nós estamos propondo, no nosso relatório da PEC, de autoria do senador Paulo Paim, que sejam 36 horas de trabalho em 5 dias da semana, em até 5 dias por semana, sendo que no primeiro ano, após a promulgação da PEC, jornada de 40 horas e depois a cada ano a redução de 1 hora na jornada de trabalho até chegar às 36 horas de trabalho. Mas isso é uma proposta que está no nosso relatório para que a gente possa iniciar a discussão, mas o importante é que a gente consiga trazer a jornada para 5 dias por semana e no futuro imagino que nós vamos ter que obrigatoriamente trabalhar com a jornada de 4 dias por semana, porque a inteligência artificial, a automação, a necessidade de estudo, a necessidade das pessoas, a vida vai mudar bastante e nos obrigará a ter um outro tipo de relação com o mundo do trabalho, né? Senador, esse movimento todo ele começou com aquela campanha Vida Além do Trabalho, veio lá de um vereador do Rio de Janeiro, e já tem uma petição online que tem quase 3 milhões de assinaturas na data de hoje. A sociedade quer, a classe trabalhadora quer essa mudança, senador? Veja, os trabalhadores do serviço público já gozam deste benefício, de 5x2. Determinadas categorias profissionais já gozam do benefício da jornada de 30 horas semanais. Portanto, é uma reivindicação que a gente traz uma equidade, uma igualdade, uma condição de igualdade entre o servidor público e o servidor ou o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado, né? Então, eu acho que é fazer justiça com os trabalhadores do setor privado, geralmente pessoas que têm uma carga de trabalho mais intensa, trabalho mais pesado, né? Porque os trabalhadores do setor privado também não trabalham aos sábados, quem trabalha nos espaços de direção. Quem trabalha aos sábados, geralmente, são trabalhadores de linha de produção, são os que pegam no pesado. E são aqueles que ganham menos, são aqueles mais sacrificados. Portanto, é uma forma da gente fazer justiça. Eu fiquei muito feliz de ver a retomada deste debate, né, da sociedade se mobilizar em torno da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta que nós, do Partido dos Trabalhadores, e de uma frente muito ampla, durante a Constituição de 88, trabalhou, independente de partido. Acho que não é uma questão partidária, é uma questão de justiça, de garantir ao cidadão mais tempo de vida, né? Esse modelo 6x1 ele é muito comum nos setores de comércio, indústria e serviços, né? Esses setores, eles viram com resistência a essa proposta, argumentam que se houver redução sem uma contrapartida, esses postos de trabalho serão inviáveis porque necessariamente vou ter que contratar mais pessoas, isso demanda mais custos. O senhor acha viável uma contrapartida, no momento também que a gente fala em corte de gastos? Como que o senhor acha que seria possível equacionar essas resistências? Primeiro que a gente pode aumentar a produtividade das pessoas trabalhando menos dias na semana. As pessoas podem ter um aumento de produtividade. Segundo que o impacto da folha de pagamento para as empresas geralmente não é o custo maior do setor produtivo. Na área de serviço, com certeza, porque é mão de obra intensivo. Mas, geralmente, quem paga não é a própria empresa, alguém contrata aquele serviço que vai para uma conta geral do processo produtivo de uma determinada área de produção, tá certo? Uhum. Então, isso vai ser diluído, isso não é nenhum problema que vai inviabilizar nenhum setor. Por exemplo, o setor industrial.
é muito pequeno o impacto dessa redução da jornada de 4 horas. Na prática, e ao final, nós estamos falando de 4 horas, na pior das hipóteses, para os trabalhadores, a gente está falando de uma redução de 4 horas da jornada de trabalho. É uma questão mais de capricho, de uma posição mais marcada pelo desejo de manter as pessoas subjugadas. Eu acho que a gente precisa superar isso. Eu acho que as pessoas têm o direito. Veja, você já pensou a quantidade de tempo que as pessoas passam no transporte coletivo? Não ter que se deslocar aos sábados para poder ir trabalhar? O tempo de vida que essas pessoas ganham, né? Nós estamos falando de tempo de vida que vive com a família, que convive com os filhos, com os familiares, no lazer. Isso gera mais riqueza. E lazer é uma fonte de riqueza, é uma fonte de geração de empregos, inclusive. Muitos países na Europa já adotam a escala 5x2 e também a escala 4x3. Teve um estudo na Inglaterra que concluiu o seguinte, na escala 4x3, inclusive, além de comprovar que a produtividade não foi afetada, os ganhos, principalmente na área da segurança do trabalho e da saúde dos trabalhadores, são muito grandes. Houve melhora na saúde mental dos funcionários com redução de casos de estresse e burnout. Com certeza. Você imagine um motorista de ônibus, né, numa jornada 6x1. Né? O estresse do motor do ônibus ali o tempo todo. Imagine uma pessoa que trabalha na indústria, um barulho, né? Mas com certeza você vai ter uma redução das doenças ocupacionais, você vai ter diminuição do estresse, você vai ter diminuição do absenteísmo, você vai ter uma série de benefícios produzidos ou trazidos em função da redução da jornada de trabalho. Não tem a menor dúvida, isso é universalmente já conhecido e cientificamente comprovado. Essa PEC que está aqui no Senado, senador, ela já está mais... Porque existe a PEC da Câmara, né, que tomou essa notoriedade toda, mas já tem essa PEC no Senado, que é de 2015. Como é que está a tramitação dela? Bom, esperando que o presidente da CCJ paute para que a gente inicie o debate na CCJ. O relatório está pronto, já foi entregue à comissão, esperando que o presidente Davi Alcolumbre coloque na pauta para a gente iniciar a discussão dentro da CCJ. Mas os debates entre os parlamentares, o senhor tem conversado? Como é que o senhor tem sentido entre os parlamentares, de oposição inclusive? Veja, eu acredito que tem clima para a gente aprovar essa PEC, até porque isso ganhou uma notoriedade, ganhou uma importância grande entre os brasileiros e a gente furou a bolha contra os trabalhadores e que trata essa questão de que a gente precisa aumentar a jornada de trabalho, de que a gente, se deixar, eles querem aumentar a jornada de trabalho, diz que o brasileiro trabalha menos do que outros países da Ásia, né? A gente está falando de um mundo que está em transformação e eu acredito que aqui a gente consegue a maioria necessária para aprovar e agilizar esse processo, porque daqui já vai para a Câmara. Já vai para a Câmara para ela dar a palavra final. Se não alterar o texto, já pode logo na sequência ser promulgada pelo Congresso Nacional. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nesses debates futuros. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia
estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, Proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou. O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da Proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. A primeira Constituição do Brasil falava muito pouco de educação. Foi uma luta muito grande, né? Recursos públicos exclusivamente para a escola pública. A educação brasileira acumula importantes conquistas, como o crescimento do acesso à educação básica e a lei de cotas. Mas ainda não resolveu de modo satisfatório o déficit educacional no país. A reorganização do ensino gerou uma série de protestos. O problema que o ensino médio vem enfrentando, e não é de hoje, é de caráter estrutural. Temas como gestão democrática nas escolas, uso de tecnologias, alfabetização na idade certa e muitos outros são discutidos constantemente aqui, no Congresso Nacional. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural, às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte
melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua renda, e o Pará vá nesse caminho. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente, e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem à apreensão. Cadê o teu pedacinho antes aí? Aí. Declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 414 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, Brasil Educação. Convido para compor a mesa dessa sessão especial o senhor Celso Nisquier, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, ABMS, e secretário executivo do Brasil Educação.
Convido também a senhora Amable Pácios, vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Convido também Cleonice Reim, diretora executiva do Fórum Nacional das Mantenedoras de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, EBT. Senhor Paulo César Chaan, presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades, ABRAF. Convido também o senhor Arthur Esperandeu de Macedo, presidente nacional dos Centros Universitários, ANACEL. Convido também nosso querido senador Átila Lira. Deputado. Mas já está aqui no Senado. Já é uma previsão, assim. Está profetizando. Profetizando isso. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Quero cumprimentar aqui os meus componentes da mesa, cumprimentar todos os convidados, autoridades. Hoje nos reunimos para, em uma só voz, homenagear o Fórum Brasileiro de Educação Particular, que tem prestado serviços muitíssimo relevantes à educação em nosso país, por meio das instituições que agrega. Se existe ao menos um consenso político possível, um consenso de abrangência mundial, este consenso reside na centralidade da educação para o pleno desenvolvimento do indivíduo, portanto, de qualquer sociedade humana. Ao mesmo tempo, nesse esforço permanente de cada país na promoção e no aprimoramento da educação, é preciso reconhecer que não existe um modelo único a se adotar. Desse modo, aqui e em outros países, os setores público e privado se complementam e se auxiliam nesse propósito de promover o desenvolvimento da sociedade. Promove a sociedade, por exemplo, no aprimoramento das ciências e na promoção de seus valores sociais mais caros, como a democracia e a justiça social. Em nosso país, o indutor Fórum Brasileiro da Educação Particular atua fortemente nesse sentido, reunindo 15 entidades representativas do setor educacional privado. Com tal amplitude, o fórum, que é integrado por sindicatos, mantenedoras, associações, federações e confederação de ensino superior e básico particular, conta com instituições responsáveis por aproximadamente 16 milhões de matrículas. É interessante ver como nesses 15 anos de atividade, o que não é muito, a reflexão permanente sobre o aprimoramento educacional do ser humano tem conduzido o Fórum Brasileiro da Educação Particular ao seu próprio aperfeiçoamento. Assim, neste novo capítulo da sua história, o Fórum resolveu ampliar sua atuação, passando-se a chamar Brasil Educação. A entidade assume agora um novo papel de defesa na educação, desde o seu nível básico até o ensino superior, ou seja, da creche à pós-graduação. Assim, na minha visão, o Brasil Educação se torna, se não o principal, certamente um dos principais espaços de debate qualificado para as políticas públicas de educação do setor particular. Minhas senhoras e meus senhores, os senadores da República compartilhamos no mesmo entusiasmo de todo e qualquer cidadão quando vemos instituições e políticas públicas progredindo, quando vemos iniciativas e projetos que dão certo e provam a capacidade do brasileiro de fazer acontecer. Nesse longo processo, que é a educação de um povo ao longo de gerações, tenho certeza de que o papel do Brasil Educação alcançará especial relevância por sua aposta contínua no aprimoramento do Brasil, pela via do adensamento das ideias, mediante o debate público sempre respeitoso e qualificado. É pela educação que tudo se transforma. É pela educação que o ser humano se aperfeiçoa, individual e coletivamente. E é pelo debate contínuo que o Brasil Educação pretende contribuir muito mais ainda para a evolução dos nossos jovens e da nossa sociedade. E é por isso que o Fórum terá hoje e sempre todo o meu respeito e o meu apoio. Longa vida ao Brasil Educação. Obrigado. Neste momento, concedo a palavra ao querido senador, deputado, está vendo? Estou profetizando aqui já de novo. Meu querido deputado federal pelo estado do Piauí, filho de um grande amigo que foi meu colega também na Câmara Federal por diversos mandatos, Átila Lira. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente Zalci. Agradeço aí a nossa previsibilidade, profecia aí, quem sabe do futuro. Mas muito me honra ser deputado federal e representando o meu estado Piauí e representando a educação do nosso país. Quero aqui cumprimentar o senhor senador Zalci, nosso presidente da sessão, nosso querido presidente do Fórum e presidente da ABMS, Celso Nisquier. Cumprimentar a nossa querida professora Amabile, do Conselho Nacional de Educação, e também vice-presidente da Federação das Escolas Particulares,
nossa querida diretora executiva de mantenedor de ensino profissionalizante, professora Cleonice Reim, nosso querido Paulo Chanan, que também aqui mandando um abraço ao nosso querido ex-presidente e futuro presidente, nosso querido Janguier, nosso querido Arthur Esperandio, nosso presidente da Associação dos Mantenedores de Centros Universitários e, em especial, um cumprimento a todos os mantenedores, educadores, professores, representantes desse setor tão importante do nosso país, que desobriga o Estado brasileiro em bilhões de reais e praticamente 80% dos alunos do ensino superior hoje matriculados no nosso país somos da responsabilidade desses heróis da educação. Da minha alegria e do meu orgulho de poder participar aqui, Celso, e também de, além de ser deputado federal, representante do setor, tenho o orgulho de ser do Conselho Nacional, do Conselho de Administração da ABMS, ao lado de figuras ilustres como Janguier, saudar aqui o nosso, em memória, o nosso querido Gabriel, que fez parte dessa luta, e dizer, o setor é um setor que avança muito, com muitas dificuldades, mas tem avançado muito pela luta do Celso, pela luta de todos os membros aqui das associações, e também a CEMESP, que está aqui representada, nosso querido reitor, nossos reitores ali, doutor Getúlio, enfim, os representantes, dizendo a nossa alegria de representar um setor que tão responsável pela educação brasileira do nosso país. E dizer que o Celso e todos os membros do Fórum da Educação têm uma luta constante, têm avançado muito, principalmente das dificuldades que o nosso setor tem com excesso de regulação, com excesso de dificuldade de financiamento, e todas essas dificuldades são superadas pela luta das associações que, bem unidas, elas procuram sempre fazer com que a gente supere esses obstáculos e também ocupe lugares importantes hoje da nossa educação, como é a luta do Celso para participarmos do Conselhão, enfim, para participarmos de indicações importantes do Conselho Nacional de Educação. Essas lutas, essas conquistas que o setor conseguiu é graças à união dos mantenedores e principalmente dos representantes dessas entidades tão importantes para o nosso país. Portanto, eu deixo aqui a minha alegria, a minha satisfação e o meu orgulho de fazer parte desse grupo que representa a educação brasileira e dizer que eu, como deputado federal, estaremos sempre defendendo os interesses dos jovens e dos educadores do nosso país. Muito obrigado e que Deus possa abençoar essa sessão solene tão importante para esse setor tão importante do nosso país. Muito obrigado. Muito bem, Átila. Passo a palavra agora ao senhor diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e também secretário executivo do Brasil Educação, Celso Nesquier. É uma emoção muito grande, né? Hoje estamos aqui no Senado Federal recebendo essa justa homenagem aos 16 anos do Fórum. Por isso eu queria começar com uma palavra muito especial, que é a palavra da gratidão. Queria começar agradecendo ao presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, por ter agendado essa importante homenagem, ao senador Carlos Portinho, que é o autor do requerimento, e ao senador Isalci Lucas, que garantiu que essa homenagem acontecesse ainda esse ano e que tem sido, ao longo da história, o principal defensor no Senado Federal da iniciativa privada na educação. Quero agradecer as palavras do deputado Átila Lira, nosso amigo, membro do Conselho de Administração da ABMS, mas também vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde faz um excelente trabalho em defesa da educação. E quando nós defendemos a educação, estamos defendendo também o trabalho sério que a educação particular faz em todo o Brasil. Quero saudar com muito carinho, com muito respeito a Amable Pácios. Eu estava lembrando aqui, perguntei para ela, posso dizer que você é a decana do Fórum? Não, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, é uma homenagem que eu faço, porque a Amable estava lá na fundação do Fórum pela FENEP. É claro que outras entidades também estavam lá, a ANACEL, a ABRAF, esse que é o Fórum fundado por gigantes como o Gabriel Mário Rodrigues, como Janguier Diniz, né, como Amable Pácios e outros que estavam lá naquele momento, pensando em como juntar esforços em prol da nossa educação. Quero agradecer a presença da Cleonice Reim, minha amiga
no Conselho Nacional de Educação, minha colega que representa aqui a educação profissional e tecnológica, o Paulo Chanan, da Abraf, faz um trabalho belíssimo também com essa instituição que representa as pequenas faculdades, pequenas e médias faculdades de todo o Brasil. E quero, por fim, agradecer na mesa o querido amigo Arthur. E a Anacel aqui representa a força dos centros universitários, que eu quero destacar aqui também, até porque quando se fala da educação brasileira, da educação superior em particular, a gente fala e deve respeitar sempre essa enorme diversidade de instituições. Mas aqui tem, senador, outras instituições presentes que eu quero registrar. Eu queria agradecer muito, em nome do Rodrigo Capelato, a participação do SEMESP, também entidade fundadora do nosso fórum, e aqui homenageio a professora Lúcia Teixeira, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas está presente em espírito e nos inspirando em todos os momentos. Quero agradecer ao professor Marcos Zimmer e ao Carlos Silva, da BIEE, que representa as instituições evangélicas de todo o Brasil. Quero agradecer ao Custódio Pereira, do FONIF, do Fórum das Instituições Filantrópicas, todas essas entidades que prestigiam e participam o nosso fórum, hoje com 15 entidades das mais representativas, das mais importantes de todo o Brasil. Eu gostaria de homenagear cada um de vocês aqui presentes, mas vou fazê-lo na pessoa de uma mulher e de um homem. Quero registrar na pessoa da Débora Guerra a homenagem a todas as reitoras e diretoras que fazem um trabalho belíssimo, que representam tão bem a força da mulher empreendedora. A Débora, que é vice-presidente da BMS e também nos representa tão bem no Conselhão da República. Quero registrar na figura do professor Getúlio a homenagem a todos os mantenedores também, ele que é o grande líder do NICEUB, junto agora com o Rafael e com toda a equipe. Muito obrigado pela presença de vocês. Não posso deixar de registrar também, porque sempre faço, a presença da querida Beatriz Eckerhoff, diretora de Educação da Cruzeiro do Sul. Recebam todos vocês as homenagens em nome dessas lideranças tão importantes aqui presentes. Quero agradecer a presença da Kelly Tavares. Aqui ela representa o governo britânico, né? Ela é responsável pela área de educação do governo britânico e foi a curadora de uma viagem belíssima que nós fizemos esse ano para a Inglaterra, para o Reino Unido. Muito obrigado, Kelly, pela presença. Um abraço à embaixadora também, que é muito querida de todos nós. Eu quero fazer, senador, um rápido registro também das pessoas aqui que são parceiros importantes do nosso fórum. E o Beto Dantas, do Pra Valer, é um grande parceiro do Fórum. Esse ano nos ajudou intensamente na campanha Educação Mais Forte, e é com parceiros assim que nós conseguimos exercer as nossas missões, que não são poucas. Quero registrar também a presença do Gabriel Custódio, do Paulo, da Simplicity, do Daniel aqui representando todos os amigos da COVAC associados. Vejo aqui o Gregor, em nome dele, quero agradecer também a Fabiola a presença da ANEC no nosso fórum, na Associação Nacional de Educação Católica. Enfim, eu quero que vocês todos se sintam como o Emerson Casale, que é um grande aliado nosso aqui nessa casa, em todo o congresso do CBPI. Muito obrigado, Casale, pelo brilhante trabalho que você faz de nos aproximar da área parlamentar tão bem, com qualidade, com informações, enfim, de forma técnica perfeita. Muito obrigado. Obrigado à DGBB também, nossa parceira da área de comunicação. São rápidas as palavras, porque eu quero que todos falem, né? Estão inscritos para isso, mas eu queria sintetizar as minhas palavras em quatro, né? Em quatro palavras que eu acho que são importantes de levar daqui desse momento tão importante para nós, e aproveito e registro a chegada do diretor de avaliação do INEP, do querido Ulisses Tavares. Muito obrigado pela presença aqui, representando o MEC, o INEP. Muito obrigado. Eu queria que vocês levassem daqui quatro palavras. Primeira é a gratidão, e nós sempre temos que começar com agradecimento. Aos que nos precederam, e eu mencionei Gabriel Mário Rodrigues, mencionei Janguier Diniz, que cabe mencionar Paulo Cardim, que foi também secretário executivo do Fórum. Todos eles construíram isso que nós estamos aqui vendo e que merece a homenagem do Senado Federal. Sem essas lideranças, nós não teríamos chegado até aqui. Quero agradecer as 15 entidades que estão conosco, essas que eu mencionei, as que eu não mencionei também, e que fazem o dia a dia do nosso fórum. O deputado Átila Lira também é vice-presidente da AMIES,
que é uma das entidades que compõem o nosso fórum, muito importante, aliás. E quero agradecer a todos os que estão aqui hoje, registrando a presença também do Juliano Gribler, que é o vice-presidente da ANUP, que é uma grande co-irmã nossa, que atua em muitas bandeiras em conjunto conosco aqui nessa casa. A segunda palavra importante é a união. Hoje, o Fórum une 15 das principais entidades do setor. Essa união foi construída com base em desafios comuns. O que nós tínhamos em comum? Nós decidimos pensar juntos quais eram as nossas bandeiras. Porque, claro, nós temos as nossas diferenças, nós temos instituições filantrópicas, empresariais, comunitárias, evangélicas, católicas. Para que a gente pudesse reunir todas, nós tínhamos que pensar em bandeiras comuns. Hoje, esse fórum trabalha com uma agenda de consenso. Essa agenda parlamentar que está aí na mão de vocês, essa agenda legislativa, ela foi construída com base naquilo que nos une, naquilo que vale a pena lutar, que são esses projetos de lei que tramitam hoje nessa casa. Nós estamos também apresentando amanhã, no jantar do Fórum, a nossa agenda trienal para 3 anos. Porque, senador, existem objetivos comuns, divididos em objetivos específicos, em metas, em responsáveis. Nós vamos trabalhar, de fato, com um planejamento. Nós vamos apresentar ao país a visão do setor de educação particular, uma visão prospectiva, construtiva, com base naquela nossa força, que é o nosso tamanho, que é a nossa responsabilidade social. Essa união foi construída com muita participação de todos vocês. E a terceira palavra, também muito importante, além da nossa gratidão e dessa união, é a nossa força hoje. O Fórum hoje está presente com 2 pessoas no Conselhão Nacional da República, está presente com 2 conselheiros no Conselho Nacional de Educação, dobramos a nossa participação, já tínhamos uma participação destacada e de qualidade com a querida Amabile Pácios, hoje temos 2 participações comigo e com a Cleonice. Estamos participando do CCPARES, lá junto com o Ulisses e com outras forças do MEC, com 6 representantes indicados pelo Brasil Educação. Essa é a força do Fórum hoje. Essa união criou uma força, criou um programa comum de trabalho, criou câmaras temáticas. Hoje nós temos cerca de 40 pessoas trabalhando voluntariamente, todas envolvidas nas discussões temáticas da educação básica, representada pela FENEP, da educação profissional e tecnológica, representada pela Brasiltec, da educação superior, representada pelo SEMESP, e também da educação à distância, representada pela ABRAF e pela ANACEL. Então, nós temos hoje a força desse grupo unido, trabalhando em prol da educação, e isso é muito importante destacar. E, por fim, eu queria, e até para ser breve, eu queria dizer que, além da nossa gratidão, dessa união hoje, que representa o nosso trabalho, e da força que nós temos que usar com responsabilidade, nós temos a fé. A fé, primeiro, em Deus, que nos trouxe até aqui, né, na nossa inspiração divina para fazer o que nós fazemos, pelo propósito que nós temos. A fé na educação, como bandeira nacional, como bandeira de união nacional, como bandeira, eu diria, de salvação nacional. E a fé de que nós vamos juntos continuar construindo por mais 16 anos um setor unido, um setor forte, um setor confiante e um setor que faça jus à importância que hoje nós temos. Porque não adianta dizer que nós temos 16 milhões de estudantes. Nós precisamos fazer com que essa seja a força transformadora do nosso país nos próximos anos. Daí porque nós apresentamos à sociedade, a partir de amanhã, a agenda trienal do nosso fórum. Vamos juntos construir um futuro para a nossa educação. E, por fim, eu queria dizer que eu estou imensamente grato de estar na figura de secretário executivo no momento em que o fórum recebe essa homenagem. E ela não é para mim nessa função, é para todas as entidades, para todos os que nos precederam e para todos os que vão continuar esse belíssimo trabalho coletivo que nós construímos aqui. Registro agradecimento especialíssimo a toda a equipe que dá apoio ao trabalho do Fórum. Não posso esquecer das pessoas que atuam pela BMS, pelas outras entidades. Quero citar especialmente o Andrei,
o Bruno Coimbra, quero citar a Sabrina, quero citar a Camila, quero citar, e não quero esquecer de ninguém, todos os que têm atuação direta, né? É a Catiana, que tem feito um trabalho belíssimo de articulação. Não posso esquecer de dizer que vocês fazem a diferença. É um prazer muito grande, é uma honra, eu diria, poder estar à frente do Fórum nesse momento histórico que nós vivemos, com essa equipe maravilhosa que nós reunimos aqui para trabalhar pela educação brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Senador, muito obrigado pela homenagem. Em nome de todos, eu agradeço muito o carinho do Senado Federal com o nosso Brasil Educação. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui do meu amigo, o senhor Getúlio Américo Moreira Lopes, chanceler do Centro Universitário de Brasília, CEUB. Representante diplomático do Consulado Britânico do Brasil, senhora Kelly Tavares. Senhor presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, Marcos Fernando Zimmer. Senhor presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Custódio Pereira. O magnífico reitor do Centro Universitário de Brasília, Rafael Mesquita. Concedo a palavra agora à senhora Amábile Pássios, vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Registrar a presença aqui também do nosso querido deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, colega nosso durante algum tempo na Câmara Federal, e também defensor da escola particular aqui no Congresso. Boa tarde. Bom, eu estou bastante emocionada, né, porque é tão raro a gente estar falando daqui de dentro dessa casa, no momento de alegria, né, sempre é tanta luta. E essa tem sido a nossa história, né, cada vez que a gente está aqui dentro, né, Átila, é sempre buscando uma vitória em algo que nos aflige. Então, estou bem feliz, porque a gente está entre amigos. Veja que só pessoas amigas, se eu fosse citar, escolher um seria difícil. E estamos aqui entre mantenedores que sabem o que é fazer escola particular no Brasil, né? Então, estou muito feliz, muito emocionada, porque eu não sou decana, só porque na minha frente estava o Caron. Foi ele que, pela FENEP, junto com grandes homens, começou o fórum. E eu estava já na FENEP, mas eu não fui representando a FENEP, só por isso, né? Mas eu tenho 16 anos de luta, então eu tenho muita história para contar. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, Alci, e aí eu quero dizer a você que você tem que imaginar o seguinte: eu vou falar, mas é como se todos aqui estivessem falando para você. É a minha voz, mas é o nosso sentimento aqui para você, Isalci. Muito obrigada por tudo. Eu sei que a gente pode contar com você. E quantas vezes eu fui te procurar pedindo teu apoio para tirar coisa da pauta, colocar coisa na pauta, fazer emenda e outras coisas mais que você só você poderia fazer. E você nunca nos faltou. Então, eu aproveito esse momento tão raro de publicamente poder te agradecer. Eu sempre agradeço você porque fui educada para isso, mas hoje, em especial, eu quero dizer muito obrigada, porque esse meu muito obrigado é de todos nós. Nós reconhecemos a tua parceria, reconhecemos o teu esforço, reconhecemos o teu trabalho a favor da escola particular. Então, nosso muito obrigada. Eu quero cumprimentar e agradecer a Átila Lira, Otávio, que eu não sei se o Otávio está aí ainda, que são dois guerreiros, são do nosso setor, são homens que é muito fácil conversar com eles, porque eles conhecem nossas dores, tanto o Átila quanto o Otávio Leite. Então, é muito fácil, quando a gente chega para falar de alguma coisa que está pegando, eles rapidamente conseguem entender. Muito obrigada, Átila, por tudo, viu? Que Deus abençoe a tua vida, que você continue para o Senado, para o governo. Aí o Jalci profetizou, né? Permita-me cumprimentar a Cleonice, Paulo Chanan, minha admiração por você. Celso Nesquier, nosso muito obrigada a você também, por você colocar a sua inteligência, a sua expertise a favor da escola particular. E a você, Arthurzinho, grande parceiro, que Deus te abençoe, muito obrigada também. Bom,
em 16 anos de caminhada, vocês podem imaginar que a gente tem muita história, né? Eu não vou contar todas, mas eu vou dizer para vocês que quando eu cheguei no fórum, representando a FENEP, a gente tinha grandes homens. Grandes homens. Não que hoje não tenha, mas naquele dia, naquela ocasião, a gente tinha Gabriel Rodrigues, a gente tinha Hermes Figueiredo, a gente tinha Paulo Cardim, a gente tinha Adib. Eram homens muito fortes. Então, vocês imaginam como foi recebida uma mulher no meio deles. Então, vocês imaginam que não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil, mas eu aprendi muito com eles, né? E eu vou dizer para vocês que uma das coisas que mais me impressionava nesses homens, que eu admirava demais por tudo que eles representavam para a educação brasileira, mas o que eu mais admirava é que eles não se incomodavam de ficar andando aqui para cima e para baixo. Eles caminhavam para cima e para baixo e para cima. Gabriel, Hermes, Paulo Cardim, Adib, eu falava, gente, não é possível. Galindo, não o Galindo Rodrigo, o pai do Rodrigo Galindo, eles caminhavam aqui dentro, para cima e para baixo, sem cansar. Era a MEC, depois o Veronese veio. O Veronese não estava no fórum nessa época. Depois ele veio. Eles caminhavam, gente, assim, incansavelmente. A gente ia para o MEC, ou nos gabinetes aqui, 3, 4 horas de espera. Eu não estou exagerando. Quem anda aqui por Brasília sabe disso. 3, 4 horas de espera. E eles ficavam ali, esperando fielmente. Eu admirava demais. Imagina o Gabriel esperando. Então, com isso, eu aprendi algumas coisas com esses homens, assim, não daquilo que eles falavam, mas daquilo que eles faziam. Bem falam que a gente aprende mais com exemplo do que com palavras, né? E eu aprendi a ser persistente. Aprendi com eles que o não aqui dessa casa, ou o não do executivo, não é barreira. Se você tem um bom argumento, a gente consegue vencer o não. Eu aprendi com eles a ser resiliente, só de observar. As nossas conversas nessas 3 horas de espera eram outras, mas de vê-los se entregando daquela maneira e com aquela persistência, eu aprendi muito sobre persistência, respeito, trabalho e, acima de tudo, firmeza de propósito. Se eu pudesse definir isso para vocês, eu diria isso. Esses homens tinham firmeza de propósito. Porque defender a educação, Átila, aqui dessa coluna, aqui desse púlpito, é muito fácil aqui nessa casa. A gente escuta todo dia a gente defendendo a educação. Mas defender a escola particular, vou falar para vocês, meus amigos, é para poucos. Muito poucos sobem aqui e defendem a escola particular. Átila defende, Isalci defende, o Otávio Leite defende, e alguns outros defendem também, Moses defende. Mas é muito raro defender a gente. Eu passei anos e anos aqui, a gente não tinha, só tinha o Isalci naquela época, Átila. Só Isalci falava bem da escola particular. Porque educação é fácil, né? Você fala de educação, quem que vai discordar que educação transforma a vida, é importante, que o Brasil só sai dessa história se todo mundo for educado, vamos fazer uma escola de qualidade, bastante etéreo essa questão. Mas falar bem de nós são poucos. Mas eu acho que hoje esses homens ficariam muito felizes, porque hoje a gente tem muito mais gente falando bem da gente. Isso significa que o nosso trabalho adiantou. Isso significa que eles, que me ensinaram que firmeza de propósito é muito importante, o trabalho deles a gente está colhendo agora. Isso chama-se legado. Então, eles deixaram um legado. Eles deixaram um legado. Que nós temos, assim, o compromisso de levar adiante. Então, o compromisso de carregar esse legado da educação particular brasileira é nosso. Quando o Veronese entrou no fórum, assim, ele era meio que o representante, não era, sei lá, mas ele estava sempre com a gente. O Veronese, todo mundo sabe, ele não precisava de nada, ele era ele, o Veronese. Ele me ensinou uma coisa. Enquanto os outros firmaram esses ensinamentos que eu passei para vocês, o Veronese me ensinou uma coisa, que também é muito importante, se ele estivesse aqui, ele também ia ficar feliz, que é a nossa união. Se a gente está junto, gente, a gente muda o país.
E isso a gente está se falando lá dentro do Brasil Educação. Por isso o Brasil Educação é tão importante, é uma entidade muito importante, porque une, porque juntos lá nós temos sinergia, e a sinergia nos faz pulsar. A sinergia é paixão, e paixão nos move. Então, a nossa união, cada vez mais forte, pode sim mudar o destino do nosso país. E agora, a gente está junto. A gente tem muito mais coisa que nos une do que nos separam. A gente está se olhando, a gente está se conhecendo. Esse ano a gente teve umas experiências interessantes, não é? Entre o lado sindical e associativo com o lado dos grandes grupos. Eu acho que foi uma experiência, assim, daquelas que, quando eu estava lá, só lembrava do Gabriel, do Hermes e do Veronese. Eu só lembrava deles, né? Porque eu tenho certeza que a nossa união, gente, pode transformar. Mas isso só exige uma coisa da gente: transcendência. Então, toda vez que a gente estiver diante de alguma coisa que nos separa, a gente precisa encontrar um jeito de transcender. Porque a nossa sinergia é maior que aquilo que nos separa. Então, a transcendência é muito importante para todos nós. Eu não queria terminar sem antes dizer para vocês que o fórum teve, assim, 2 pessoas que nos ajudaram muito no início e que foram, assim, muito batalhadoras conosco, que não eram dirigentes. Um é o Valdemar, que está ali. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Valdemar. Vocês conhecem o Valdemar? O Valdemar, no início do fórum, o Valdemar fazia tudo. Ele fazia todos os requerimentos, ele fazia o requerimento, ele levava o requerimento, ele carimbava o requerimento, ele fazia tudo. E quem não está mais com a gente aqui, mas está trabalhando em outro lugar, o Solon. Eu não queria deixar de não registrar esse grande apoio que o fórum teve no início com o Solon e com o Valdemar. Valdemar, muito obrigada, viu? Também em nome de todos nós, por você estar firme conosco até hoje e por você ter feito aquele monte de levantamento, né? A gente tinha umas audiências aqui, eu preciso contar para vocês, a gente não tinha essas assessorias, né? Hoje a gente tem Casale, olha só, nós estamos chique. 5 estrelas nós temos Casale, a gente tem o doutor Daniel, a gente tem o Bruno Coimbra, a gente tem a Tatiana, quer dizer, hoje a gente tem um grupo, né, forte de gente que nos assessora. Naquela época a gente não tinha. Então, quando a gente tinha uma audiência aqui, vou contar para vocês isso, que falei para vocês que eu tenho muita história, né? Era o Valdemar que vinha com as pesquisas. Ele fazia pesquisa e vinha. Olha, Amabile, isso aqui tem tantos %. Então, ele nunca deixava a gente entrar numa audiência sem estar preparado. Era o Valdemar que fazia todo esse levantamento para a gente, né? Então, para terminar, Exalci, muito obrigada mais uma vez. A gente espera realmente que você consiga conquistar os seus sonhos maiores. Nós estaremos juntos com você nos seus sonhos. Eu, assim, fico um pouco assim de perder o teu gabinete aqui, porque o teu gabinete aqui é muito importante para nós. Eu agradeço por esse gabinete também, que você sempre colocou à nossa disposição. Espero que Deus abençoe seus sonhos. Você pode contar conosco, a gente vai estar com a gente. E vocês todos, meus amigos, que fazem a escola particular, dos quais eu tenho o maior orgulho de representar quando aqui eu estou falando. Quando eu penso assim, quem que eu vou pensar quando eu estiver falando ali em cima? Pense em vocês. Vocês me impulsionam. E que a gente continue com essa firmeza de propósito e sempre com o espírito de transcendência para que a nossa sinergia possa florar em nós. Muito obrigada. Concedo a palavra à senhora Cleonice Reim, diretora executiva do Fórum Nacional das Mantenedoras de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Uma saudação especial ao presidente desta sessão, o nosso senador Exalci Lucas, senhor deputado federal Átila Lira,
a nossa querida vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, que acabou de nos falar, a Amabile Pácios. Uma saudação também especial ao presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades, o Paulo César Chanan, e ao presidente nacional dos centros universitários, o senhor Arthur Esperandeu de Macedo, e um cumprimento muito especial ao nosso querido professor Celso Nisquier, o dirigente máximo do Fórum Brasil Educação, e, em seu nome, eu cumprimento todos os dirigentes das 15 entidades que integram o Fórum Brasil Educação. Cumprimento também todos os presentes aqui, os dirigentes, os educadores, professores, estudantes que estiverem aqui presentes. Senhoras e senhores, este é realmente um momento marcante para a educação brasileira particular, como a Amabile destacou com tanta veemência ainda há pouco, no qual sua entidade mais representativa recebe esta homenagem que a destaca pelos relevantes serviços prestados à educação particular, ao desenvolvimento do nosso país. O Fórum Brasil Educação, liderado por nosso competente professor Celso Nisquier, defende competente e incansavelmente os legítimos interesses do ensino particular em todos os níveis e modalidades de educação e cumpre, de modo irrestrito, sua missão de formular propostas que asseguram o livre direito da iniciativa das instituições educacionais, de modo a contribuir com o desenvolvimento do setor, sempre dentro do princípio inegociável da oferta de qualidade para a melhor formação dos cidadãos e dos profissionais. Esta entidade aqui homenageada assume um papel de defesa à educação de uma maneira ampla, da educação básica ao ensino superior, ou seja, da creche à pós-graduação. Assim, o Brasil Educação passou a se constituir no principal espaço de discussão e defesa de políticas públicas de qualidade e avançadas, que promovam a inclusão, a diversidade e o acolhimento dos cerca de 16 milhões de estudantes do setor particular. Ao longo de sua trajetória, o Brasil Educação tem participado dos principais debates sobre políticas públicas para este segmento. Para tal, reúne uma grande diversidade de instituições de ensino superior particulares, de grandes grupos a faculdades isoladas, com e sem fins lucrativos, confessionais e não confessionais, escolas de educação básica e escolas técnicas, assumindo o protagonismo na defesa de pautas importantes para os estudantes matriculados em creches, em escolas, faculdades, centros universitários e universidades. Seu trabalho está pautado principalmente em uma atuação forte junto ao Ministério da Educação, junto ao Congresso Nacional e a outros entes decisórios de políticas públicas que impactam na educação. Por meio de um esforço de articulação entre seus representantes, o Fórum Brasil Educação se tornou um importante locus de discussão do setor, buscando apresentar alternativas de solução aos problemas enfrentados pelas instituições particulares de ensino e pela educação brasileira. O Fórum promove também debates por meio de realização de simpósios, de seminários, de congressos e outros eventos envolvendo centenas, milhares de pessoas e aborda temas importantes para a educação no Brasil, como os desafios de sua expansão com qualidade, os sistemas de avaliação e de regulação, o novo ensino médio, financiamento estudantil, relação entre as corporações profissionais, o
MEC e as instituições de educação representadas, o Plano Nacional de Educação, legislação educacional, dentre outras tantas agendas relevantes, sempre lideradas pelo Celso Nisquier. Com foco na valorização do ensino particular, o Fórum vem cumprindo o seu papel representativo, segue atuante para promover o fortalecimento do setor e apoiar o desenvolvimento brasileiro. Muitas são as conquistas para o setor, com contribuições relevantes, razão basilar desta justa e honrosa homenagem. Nosso agradecimento ao senador Exalci Lucas, grande líder desta casa, promotor desta homenagem, por esta importante iniciativa que honra o nosso Fórum Brasil Educação e que o leva a renovar com mais vigor ainda o compromisso da defesa dos interesses do setor educacional particular, com impulso inegociável às ofertas de qualidade para o cidadão brasileiro. Parabéns a todas as instituições que integram este fórum, homenageado com muita justiça, e a toda a sua equipe técnica de coordenadores, consultores e dirigentes que articulam e fazem acontecer as ações, e, de modo muito especial, parabéns ao grande professor Celso Nisquier, líder imbatível do Fórum, que faz acontecer com visão estratégica e forte liderança positiva para a consecução dos objetivos e as entregas esperadas com a mais alta qualidade, vencendo com garra e muita mediação todos os desafios que se apresentam. Desejo que este nosso Fórum Brasil Educação cresça cada vez mais, alcance mais e mais conquistas para o setor da educação particular e continue atuando vibrante pela melhoria das ofertas educacionais para o desenvolvimento de nosso país. Encerro com uma frase do grande Einstein, que representa o trabalho do Fórum Professor Celso Nisquier, de sua equipe e de todas as entidades que fazem o Fórum. A frase é: o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Continuemos trabalhando com afinco e foco, e o sucesso continuará no topo do Fórum Brasil Educação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui comemorando este grande feito e pela oportunidade de cumprimentar e parabenizar todos que fazem o Fórum Brasil Educação orgulho nacional. Muito, muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Paulo César Chanam, presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades. Senhor presidente dessa sessão, senador Exalci Lucas, querido deputado Átila Lira, futuro senador, já previsto, já com a previsão do nosso senador Exalci, querido Celso Nisquier, presidente do nosso fórum, querida Amable Pácios, vice-presidente da FENEP, professora Cleonice Reim, nossa conselheira e representante do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica de EPT, querido amigo Arthur Esperandeu, da ANACEL. Meus amigos, é um momento de muita alegria que a gente vem comemorar aqui, quando falamos em 16 anos do Fórum. Eu me lembro, e passaram por aqui alguns nomes, né, citados, eu vou citar mais alguns, porque eu acho que faz parte, mas eu me lembro do dia em que tivemos a iniciativa. Eu com o professor Janguier Diniz, na época de diretoria da Abraf, o professor Janguier presidente da Abraf, procuramos o professor Gabriel Mário Rodrigues, fazíamos porta de frente uma para outra, a Abraf e a BMS na época, e o intuito era a criação desse fórum, por questões de tentar alinhar, como o professor Celso disse, questões que nos uniam naquele momento. O fórum era metade do que é hoje, e tivemos uma luta incansável ao longo desses 16 anos. Dobramos de tamanho
pela liderança do nosso querido Celso, né? Uma pessoa de uma política destacada, uma pessoa que tem o cuidado do relacionamento, que fez com que fosse possível a gente chegar até aqui com 15 instituições. E não é fácil, como ele mesmo destacou, pelas representações que elas têm, né? Muito difícil alinhar todos os pontos, mas muitos foram possíveis em função da liderança e em função do trabalho do Fórum. E eu não posso deixar de citar algumas pessoas, porque ao longo do tempo o Fórum teve representantes, pessoas que estavam sentadas na diretoria, na direção do Fórum, através das associações, e tiveram outras pessoas que sempre incentivaram, sempre estiveram juntas, como é o caso do professor Antônio Carbonari Neto, que sempre esteve ao nosso lado, o professor Edson Franco, José Roberto Kovac, né, que nos auxiliou em toda a trajetória do Fórum, com o seu conhecimento técnico jurídico, sempre nos defendendo, sempre nos socorrendo quando era necessário. Além de todos que foram citados, é claro. Professor Amable, professor Janguier, professor Veronese, professor Gabriel, professor Hermes, pessoas que o setor deve muito, né? E gostaria até que fossem representados pelo professor Getúlio aqui, que é talvez das pessoas, o decano aqui de nossa plateia, do setor. Essas pessoas todas tinham um intuito quando o Fórum, e através do tempo em que o Fórum existe, que era o de fazer com que fosse fortalecido o setor da educação superior privada. Um setor nem sempre tão bem representado, mas, nem sempre tão bem reconhecido, mas sempre muito bem representado. E nas figuras aqui do senador Exalci e do deputado Átila Lira, eu acho que nós não podíamos estar melhor representados nessa mesa, porque são duas figuras máximas que nunca nos abandonaram. Pessoas que estiveram conosco ao longo do tempo desse fórum, brigando, lutando juntos, em reuniões do próprio Fórum, não só aqui nas casas legislativas, mas também para e passo com aquilo que vimos fazendo ao longo desse tempo. Então, um agradecimento, professor, senador e deputado, é extensivo e é aumentado aqui, quando a BRAF se faz presente aqui no púlpito. E, especialmente, o trabalho que vem sendo feito ao longo do ano de 2024, nas câmaras temáticas do Brasil Educação. Uma iniciativa do presidente Celso, que vem dando muito certo. No caso da BRAF, nós cuidamos aqui da Câmara Temática do Ensino à Distância, de 3 pilares, basicamente, né? A regulamentação do EAD, a restrição à prática do EAD e a expansão do EAD, e eu preciso deixar aqui uma contribuição sobre o trabalho das câmaras temáticas, e já saudando a professora Francislene Hasman, que conduz pela BRAF a câmara temática, junto com o Andrei, nosso querido Andrei, que nós contribuímos para aquela regulamentação que vem por aí, que o CCPARES tem acompanhado de perto, mas temos uma preocupação muito grande com o que está por vir. Porque se avizinha, né, de nós, talvez uma regulamentação muito restritiva, que vai trazer muita dificuldade para o ensino à distância brasileiro. E aí gostaria de aqui, de alguma forma, que chegasse isso ainda à Secretaria de Regulação, para que tenham o cuidado de não restringir a prática de um ensino à distância que hoje alcança todos os rincões brasileiros. Há lugares em que, se não tivermos ensino à distância, a educação nos faz presente. Então, nós precisamos aqui ter o cuidado de, sim, acabar com a prática irregular, acabar com a péssima qualidade, lutar por isso, porque a qualidade do ensino e da educação tem que estar à frente de tudo, mas sem tolir a prática do ensino à distância, né? Restringindo cursos, locais, enfim, trazendo dificuldades para que ele aconteça, porque isso vai restringir o acesso à educação superior a muitos. E, por fim, dizia o professor Celso Nisquier, né, que aí no final da sua gestão frente ao Fórum, da alegria de ter participado de todo o tempo da sua gestão com a BRAF, de também queria parabenizar não só a sua gestão, mas de todos que conduzem o Fórum, né, que estão conosco no Fórum, e de todos os presidentes que estão aqui, representados de alguma forma, das 15 instituições, dizer que eu espero que o Brasil Educação tenha vida longa de fato, né, que continue nessa perseverança por um país, por uma educação melhor, por uma educação de mais qualidade, por alcançar mais pessoas, porque nós precisamos realmente entender que não há caminho de libertação maior do que o caminho da educação. Então, muito obrigado a todos.
Então, concedo a palavra ao senhor Arthur Esperandeu de Macedo, presidente nacional dos Centros Universitários, ANACEL. Boa tarde a todos. Meu caro Exalci Lucas, que preside essa sessão de homenagem ao Fórum Brasileiro de Educação Particular, Brasil Educação. Muito obrigado pela homenagem. Ao Átila, assim como eu fiquei por último, praticamente tudo já foi dito. Mas tem algumas homenagens e algumas pessoas que nós precisamos sempre lembrar, que a gente foi se complementando. Falou Celso, falou o Xandão, falou a professora Cleonice, falou a minha amiga Amabile. Seu pai foi um gigante, viu, Átila? Quando ninguém queria defender a educação superior privada, particular, ele na Comissão de Educação, em todos os fóruns, ele esteve ao nosso lado. Foi um dos primeiros. Então, queria aqui fazer um agradecimento expresso a você. É muito importante. Além de tudo, uma figura extraordinária, com causos fantásticos. Excelente pessoa, excelente ser humano. Queria também, aproveitando aqui a figura do meu amigo Celso Nisquier, que é o nosso, hoje, dirigente maior do Fórum, dizer que nós chegamos até aqui muito pela sua liderança. E eu vou contar um pouco do nascimento do Fórum e o quanto foi difícil esse Fórum chegar até aqui. Mas você, Celso, você tem um papel fundamental na estruturação e a modernização da nossa atuação em todas as frentes aonde nós precisamos lutar na defesa da educação superior privada, em todos os níveis. Então, você foi também um gigante nesse período todo que dirigiu a Secretaria Executiva do nosso Fórum, depois do Brasil Educação, hoje conselheiro do Conselho Nacional de Educação com muito mérito, e a quem aqui eu homenageio todos os dirigentes do Fórum, assim como a conselheira presente, a presidente da CONAS, professora Simone Horta, mas eu queria fazer isso na figura do Celso, que como dirigente de educação superior, hoje no Conselho Nacional de Educação, é a nossa principal voz. E graças ao seu trabalho, Celso, nós estamos aqui hoje sendo homenageados depois de 16 anos de uma árdua luta que não foi fácil. Queria aproveitar, já lembramos de vários, né? Mas o nascimento do Fórum tem uma particularidade. À época, eu trabalhava na Uninove, eu era assessor de Eduardo Storopoli. Eduardo Storopoli era o presidente da ANACEL. E o Fórum nasceu de uma grande discussão. Eu vou falar alguns nomes aqui, que todos vão se lembrar, mas imagina o quão foi difícil você colocar essas pessoas na mesma mesa. João Carlos de Gênio, sócio oculto desse fórum, maior educador da educação superior privada brasileira. Eduardo Storopoli, Heitor Pinto Filho, Antônio Veronese, Hermes Figueiredo, Gabriel Rodrigues, figuras extraordinárias. E o Getúlio estava lá. O Getúlio viu isso acontecer. Nós estávamos juntos, né, Getúlio? Getúlio era vice-presidente da ANACEL. Então, o Fórum nasceu de uma grande batalha, e essas batalhas foram sendo lutadas por esses grandes educadores, desbravadores da educação superior privada, no sentido não de ocupar o mercado da educação superior, porque isso aconteceu naturalmente num país continental, onde o desenvolvimento da educação se deu pela iniciativa privada, mas, sobretudo, pela capacidade de interpretar as necessidades naquele momento de uma união onde quase todos eles concorrentes, e aqui eu quero lembrar Marlene Salgado também, quase todos eles concorrentes se viram na necessidade de se unirem para defender um setor e um segmento que luta não pelo reconhecimento, acho que o reconhecimento nós temos, mas para se manter altivo na defesa de interesses legítimos em todas as gestões do Ministério da Educação, com todos os executivos que passaram pelo Ministério da Educação, sejam ministros, secretários executivos, presidentes de SERES, presidente de SESU,
nós lá estivemos, lutando pela defesa desses interesses. E eu vou te dizer, Ulisses, não foi brincadeira os embates que nós tivemos em determinados momentos, em determinadas gestões, mas cá estamos. Hoje, obviamente, num momento de muito diálogo, de muita transparência, aonde nós levamos as nossas diferenças e, de certa forma, somos ouvidos, muito embora muitas vezes não acatados, né, Xanã? Mas não importa, eu acho que no debate democrático, republicano, é assim que se deve se portar e a gente tem tido esse espaço e nós queremos continuar tendo esse espaço. Então, essa homenagem, ela coroa o trabalho de décadas da educação superior privada na sua afirmação como educação de qualidade, na sua afirmação na defesa do interesse maior desse país, que é, sem dúvida nenhuma, ter uma educação como um projeto de Estado. E é isso que o Brasil Educação tem se proposto, a mostrar muito além dos interesses que são nossos, legítimos, mas, sobretudo, das necessidades que esse país tem de desenvolvimento para uma educação futura num país continental, que precisa de uma educação à distância ampla, inclusiva, diversa, que permita o acesso aos menos favorecidos, e essa é a discussão que nós estamos no momento, dentro das CCPARes, junto às séries, junto ao governo, no sentido de entender o quão importante é a educação à distância para o país num projeto de Estado. Quão importante é a educação privada num projeto de Estado. Nós temos 80% das matrículas da educação superior brasileira. Além, eu não poderia deixar de falar, além de todo esse processo, essa discussão que envolve os cursos de educação médica, que também é uma discussão muito importante para o país. Também é uma discussão que faz com que o Brasil possa dar passos significativos, importantes, para o futuro grandioso. Porque são poucos os países no mundo que têm um sistema único de saúde, que, bem ou mal, atende aos menos favorecidos. Precisamos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicopedagogos, precisamos de psicólogos. Hoje a saúde mental permeia toda a vida das pessoas após essa pandemia. Então, nós vivemos um momento grandioso, capitaneado pelo Celso. E aqui eu faço essa transposição, que vem lá do início do fórum, nessa liderança firme, coesa, mas muito educada, firme, mas sempre com os dois ouvidos muito atentos, porque não pense que é fácil você gerir 14 presidentes de associações, 15 associações, dentro de um fórum onde nós precisamos ir defender as nossas posições. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que se não fosse o Celso, talvez não teríamos outro que tivesse essa capacidade. Eu mesmo não teria, porque eu não tenho essa capacidade de ser tão tranquilo em alguns momentos. Mas, para encerrar, gente, eu queria mais uma vez agradecer, Exalci, estar nesta casa, num momento onde a gente vê tantos amigos, tantos colegas, que desfilaram ao longo das suas vidas, e eu falo desfilar no bom sentido, construindo uma educação de qualidade para que nós pudéssemos chegar até aqui, com o Brasil Educação, com a força que representa, com a força que é, como o maior fórum de educação privada e também do país, no sentido de congregar as boas práticas da educação superior brasileira. Muito obrigado, Exalci, muito obrigado a todos e parabéns pela homenagem. Vou conceder também, para uma breve saudação, a senhora Mônica Sapucaia, que é Conselheira Nacional de Educação do Ministério da Educação. E para não ser surpreendido, também daqui a pouco eu vou passar também para o Ulisses Teixeira também fazer suas considerações. Para já ir preparando. Boa tarde a todas e todos. Isso não se faz, né? Amigo. Bom, eu não posso falar da associação, porque eu não a conheço, mas eu sou fruto da universidade e da escola privada.
em todos os momentos da minha história. Eu estudei a vida inteira em escola privada, no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. Eu estudei a minha graduação na Universidade Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro. Fiz pós-graduação na Universidade, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E, hoje em dia, sou professora e coordenadora do IDP, aqui, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Então, o que eu posso dizer da universidade privada, da escola e da universidade privada? Eu posso dizer que foi na universidade privada que eu aprendi algumas coisas. Na universidade, na escola privada, que eu aprendi algumas coisas. Eu posso dizer que foi na universidade privada, na escola privada, que eu aprendi que todos e todas têm direito à educação. Também foi na universidade privada que eu aprendi que a educação é a melhor ferramenta para os direitos humanos e para o desenvolvimento socioeducacional e socioeconômico de um país. Foi na educação privada que eu aprendi que equidade e igualdade são valores inegociáveis, assim como solidariedade e ética. Foi na universidade privada que eu aprendi que a educação possibilita que as mulheres busquem mais igualdade de oportunidades e lutem contra a violência de gênero. E foi na universidade que eu entendi que a Constituição brasileira determina que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. E que esse dever, muitas vezes, não está apenas na execução de políticas públicas, mas está na regulação eficiente dessa educação. O Estado brasileiro tem um sistema de educação que é reconhecido no mundo inteiro. A gente fala muitas vezes mal da educação pública brasileira, mas não deveria. Tanto a universidade brasileira pública, quanto o sistema escolar brasileiro, consegue educar e incluir um número gigante de crianças e de jovens país afora. Mas ele não é suficiente para o número de pessoas que nós temos e que nós precisamos. Nós somos um país gigante, não só em tamanho, em número de pessoas, como em território. E, hoje em dia, os nossos números na universidade fazem com que 80%, 75% dos estudantes sejam alunos da rede privada. Não é possível uma expansão rápida o suficiente dos serviços públicos para dar conta dessa demanda. Então, acho que essa união entre uma excelente regulação, um compromisso da estrutura da educação privada e da educação pública é o que vai construir possibilidades de uma educação de qualidade e um futuro para o Brasil cada vez mais propenso à ética, a direitos humanos e a desenvolvimento socioeconômico e a maior igualdade a todos e todas. Então, parabéns, parabéns, Celso, parabéns a todos e todas que estão aqui presentes, e eu espero que a gente conte, que o CNE cada vez mais possa contar com a educação privada como um agente facilitador e transformador para a educação brasileira. Obrigada. Quero registrar também a presença da senhora presidente da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior do Ministério da Educação, Simone Horta, e o senhor vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Juliano Webeler. E passo a palavra agora ao senhor Ulisses Teixeira, diretor de avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. Boa tarde, senadores Alci. Boa tarde a todos. Um discurso surpresa, mas queria começar cumprimentando aqui o professor Arthur, professor Amable, professor Celso, deputado Átila, professora Cleonice, que já foi minha chefe, inclusive, a professor Paulo Chanan, e todos aqui presentes. É um prazer estar aqui. Na verdade, é sempre uma grande oportunidade de diálogo, de coleta de contribuições, e de apresentação das propostas, dos projetos, dos trabalhos que a gente desenvolve
no INEP. Eu acho que eu não preciso citar muitos dados, né, como o discurso é de surpresa, mas a gente conhece que alguns fatos da realidade da educação superior brasileira, né? A educação superior privada, ela tem 75% dos nossos cursos de graduação, né, são mais de 34 mil dos aproximadamente 46 mil cursos que existem no Brasil. São 79% das matrículas, né, quase 8 milhões das aproximadamente 10 milhões que nós temos. 87% das instituições de educação superior, né, 2.264 instituições das nossas 2.580 no total. E 96% das vagas, né, as vagas na educação superior são 24 milhões e 600 mil no total, 23 milhões e 600 mil na educação privada, né? E eu acho que a educação privada, assim, esses números já revelam bastante da contribuição, né, das instituições de educação superior particulares para a formação dos nossos estudantes na educação superior. Mas eu acho que a gente pode lembrar de alguns outros fatos, né, como, por exemplo, que nós temos aqui, senadores Alcino, um Plano Nacional de Educação, que prevê o aumento da nossa população em idade dos 18 aos 24 anos, que deveria estar cursando, né, ou concluído a educação superior. E se a gente pegar os nossos jovens dessa faixa etária, nós temos só 26% que ou está cursando ou já concluiu a graduação, né? Nós estamos falando, então, ainda de um desafio de 74% dos nossos jovens que ainda precisam entrar na educação superior. Se a gente pegar vários outros dados, né, por exemplo, anualmente o INEP divulga um indicador de adequação docente, né? A gente vê em cada turma de educação básica no Brasil se aquele professor tem a licenciatura na área que ele atua. E em todas as turmas, de todas as séries do ensino, dos anos iniciais e finais do fundamental, de todas as disciplinas do ensino médio, a gente tem lá porcentagens significativas de professores que não têm a licenciatura naquela área que atuam. Eu acho que são muitos desafios, a gente podia pensar em muitos dados diferentes, que levariam acho que a conclusão óbvia de que o Brasil ainda tem, por mais que eu tenha iniciado a fala aqui com números muito grandes de oferta e de matrículas, o Brasil ainda tem um desafio muito significativo de formação de sua população. E nós não conseguimos pensar o amanhã, não vou nem falar o futuro, que é muito distante, mas o amanhã da educação superior no Brasil, sem incluir ou sem levar em consideração, principalmente, essa contribuição trazida pelas instituições de educação superior privadas. Eu acho que a questão, na verdade, é muito oportuno que a nossa educação superior seja tão organizada como nós estamos vendo aqui, porque isso facilita a discussão e a definição de projetos para enfrentar esses desafios que temos no Brasil. Eu tenho certeza que todos aqui estão empenhados em garantir esse sucesso, né, da continuidade da expansão das matrículas, da diminuição das taxas de evasão e desistência e da formação de porcentagens maiores da nossa população com qualidade, né? Acho que esse é o ponto principal. No que, do nosso lado, lá no INEP, a gente puder ajudar nesse processo, fornecendo as evidências, coletando os dados, repassando as estatísticas e ajudando a direcionar melhor esses projetos futuros, contem sempre conosco, né? E espero que, do lado de vocês também, estejam sempre à disposição para nos ajudar nos processos do lado de cá. Muito obrigado. Bem, quero registrar aqui a presença da nossa querida senadora aqui do Distrito Federal, minha amiga, senadora Damares. Obrigado pela presença, Damares. Bem, eu quero dizer da minha alegria, né, de mais uma vez, mais uma vez estar presidindo uma sessão como essa.
E fico imaginando a dificuldade, viu, Nesquia, de coordenar, de trabalhar uma instituição representativa de 15 outras instituições. Uma já é difícil, imagine 15, né? E com muitos interesses diversos, né? Com características diferentes, que nós temos as escolas sem fins lucrativos, as escolas filantrópicas, as escolas com fins, né? No Brasil, com essa dificuldade toda de legislação tributária, legislação burocrática toda, está aí a reforma tributária, que a gente conseguiu avançar um pouco, garantimos na emenda constitucional a redução de 60%, que foi um grande avanço, e agora temos 2 desafios grandes na regulamentação, que é a questão da Bolsa do ProUni, que não tem sentido o governo querer tributar isso, como está no texto da Câmara, e muito menos o contraturno da educação integral, nunca vi isso, né? Só quem não tem conhecimento nenhum de educação colocaria isso no texto da regulamentação, querendo tributar o contraturno, uma coisa totalmente fora de lógica, né? Mas teremos ainda esse debate agora essa semana que vem, e eu espero que a gente consiga corrigir essas distorções, né? Bem, como foi dito aqui, né, eu sou contador de formação e consegui fazer meu curso superior também com bolsa, estudei com bolsa, trabalhei em escola particular, talvez na melhor escola de Brasília na época, né, o colégio pré-universitário, que era preparatório vestibular, né, Getúlio lembra, e depois consegui o crédito educativo, né, na UDF, fiz contabilidade, né. Então, me apaixonei, eu dava consultoria para muitas escolas, contabilidade, mais de 50 escolas. E aí me apaixonei pela garra de vocês, porque não é fácil, não é fácil. E como foi difícil nos anos 80, 90, eu tive o privilégio de presidir o sindicato por 2 mandatos, 94, 95, 96, 97. E participei ainda na época do Chiarelli, né? Quem não lembra, né, desse governo, onde tivemos que esconder aqui para não ser preso, vários diretores de escolas, em função das negociações, inclusive também depois, né, negociações das mensalidades, até que surgiu o Plano Real. E aí eu tive como contador o privilégio de fazer uma cartilha orientando as escolas, né? Porque até então o governo é que definia o valor da mensalidade e também o reajuste salarial. Então, quando houve a liberdade, a gente aprovou a 9.870 e a gente aí com o Dallari, não sei se vocês lembram do Dallari, que era o xerife da economia, o Ronald Castelo Branco, né? Que também fez um belo trabalho no Ministério da Economia, no Plano Real, e a gente conseguiu então superar tudo isso. Mas era muito difícil, com os conselhos controlando mensalidade, Conselho de Educação, SUNAB, CAD, Ministério da Justiça, Ministério da Economia. Então, realmente, em vez deles cuidarem da qualidade da escola pública, ficavam muito preocupados em perseguir a escola particular. E eu fiquei imaginando este país sem a escola particular de hoje. O ensino superior, mais de 80%, deve estar chegando a 85% dos alunos estudam na rede privada. Então, fico imaginando o que seria deste país se não fosse vocês. Então, para mim é um privilégio muito grande. Tive, inclusive, o privilégio também de representar, eu fui presidente aqui da FIEP Centro-Oeste. Foi quando eu também fui representar no Tribunal do Trabalho como juiz da 2ª instância, representando a federação. Então, foi maravilhoso. E as escolas me permitiu também, através da ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, lançar aqui em Brasília, em 98, o Cheque Educação, onde a gente ocupava as vagas ociosas do maternal até a faculdade. E aí que descobri que para transformar isso numa política pública, a gente tinha que entrar na política. Eu tenho falado sempre, Damares, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, estive no Ministério da Educação por diversas vezes, falei com Paulo Renato, depois com Tarso Genro,
E aí, em 2004, 6 anos depois, nasce o ProUni. O ProUni é exatamente ocupando as vagas ociosas das escolas. Então é isso que a gente precisa ter criatividade, né? E realmente oferecer para o país o que vocês oferecem. Quantos educadores apaixonados, né, que perderam as suas escolas quando veio aquela famigerada lei, né, das negociações das mensalidades, né? Quantos quebraram, quantos fecharam em função disso. Então, é uma honra muito grande participar dessa sessão. Desejo muito sucesso no Brasil Educação e contem conosco. Tenho certeza que, senadora Damares. A parte me permite falar aqui da bancada. Eu não posso deixar de falar para todos os presentes aqui do trabalho que o senhor fez, presidente, nos últimos dias, no grupo de trabalho sobre a reforma tributária. E quero dizer para o Fórum a importância de vocês continuarem atentos até o último dia desse ano. Por mais que os senadores auxiliem um grupo de senadores equilibrados, e eu me coloco nesse grupo, desculpe a falta de modéstia, um grupo de senadores que pensam na educação, por mais que a gente fez no grupo de trabalho lá na CAI, nós podemos ser surpreendidos aqui no plenário. Então, o meu pedido é, no final dessa sessão tão importante, necessária, merecida, não baixem a guarda. Eu quero agradecer toda a colaboração com material, com dados, com números, todo o subsídio que os senhores trouxeram durante o debate da reforma tributária. Se vocês não estivessem conosco, nos ajudando, talvez a gente pudesse ter tomado decisões não muito agradáveis, mas vocês estiveram atentos, mas o meu apelo é que vocês continuem até o último dia. Eu estou preocupada com o relatório final, eu estou preocupada com o resultado final da matéria, o que esse Congresso Nacional vai entregar e que vocês lá na ponta serão severamente alcançados. Senador Exalci, ele já deixou a digital dele nesse parlamento como senador da educação. E a gente precisa fazer, eu preciso fazer essa homenagem e este reconhecimento ao meu colega. A gente sai nas ruas de Brasília, a gente escuta, é o senador da educação. E nada mais justo que ele está presidindo essa sessão. E, no mais, o que eu quero desejar a todos vocês, eu quero desejar a vocês sucesso e prosperidade. Eu não tenho vergonha de falar a palavra prosperidade, porque enquanto mais vocês prosperarem, mais vocês vão puxar a educação pública para um parâmetro de qualidade. Chega de colocar o ensino particular como vilão nesta nação. Eu sou fruto do ensino particular, quando uma faculdade viu numa menina de 16 anos potencial. Quando as portas do ensino público, para mim, todas foram fechadas no interior do Nordeste, no meio do sertão. Uma faculdade viu em mim potencial, eu estou aqui por causa do ensino particular. Vocês não são vilões. Ai, foi como o senador Exalci falou, ai do Brasil se vocês não existissem para a gente ter parâmetro de qualidade nesta nação. Continuem firmes. Sei o que vocês passaram na pandemia, sei como não foi fácil. Como ministra, eu trabalhei especialmente com as pequenas escolas. E como ministra da mulher, lá nas pequenas escolas particulares, 90%, 80% eram mulheres trabalhando e que foram severamente alcançadas. Mas vocês sobreviveram uma pandemia. Vocês sobreviveram todas as crises econômicas desta nação. Vocês sobreviveram à perseguição e, em muitos momentos, à discriminação e o preconceito. Vocês sobreviveram. E obrigada por terem se mantido firmes. E saibam, vocês têm uma bancada de senadores nessa casa que reconhece, respeita e o tempo todo está dizendo, nós precisamos de vocês nesta nação. Que Deus os abençoe grandemente. Eu sei que o Estado é laico, senhores, mas eu posso falar. Que Deus os abençoe grandemente. E conte conosco e parabéns ao Fórum do Ensino Particular. Obrigado, Damares. Depois da fala da Damares, então,
cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço às personalidades que nos honraram com sua participação e declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Você teve uma guerra dentro da guerra, que você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso. Eu estava ali olhando para essa sessão plenária e lembrando quando João Paulo II foi a Belo Horizonte, fez um grande encontro com a juventude. E tem uma frase dele, eu era jovem, viu, gente, naquela época, que me marcou muito, porque ele olhou os jovens e falou, que Belo Horizonte. E é claro, como eu sou de Minas, de Belo Horizonte, olhando para esse plenário, eu queria dizer para vocês, que Belo Horizonte. Como é bom ver essa juventude, crianças e adolescentes aqui, nessa celebração dos 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A proteção à infância é um desafio internacional, enorme, necessário e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. O futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Se você pudesse definir de uma forma simples para quem está nos assistindo, o que é economia circular? Economia circular é um novo modo de produção, um sistema econômico que mantém a circulação dos materiais dentro do fluxo produtivo no seu mais alto valor. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Comissões do Senado querem ouvir os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França para esclarecer a declaração que questionou a qualidade da carne dos países do Mercosul. Esse assunto também deve ser debatido na próxima reunião do Parlasul, que acontece agora em dezembro no Uruguai. Aqui ao meu lado está o presidente da representação brasileira do Parlasul, senador Nelsinho Trades. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores e as redes sociais. Senador, já houve a retratação do CEO do Carrefour, mas foi uma declaração que pode trazer, né, prejuízos, uma declaração considerada por vários parlamentares como muito grave. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a primeira fala dele foi muito mais forte do que a retratação, né? Então, a imagem da carne brasileira, que tem padrões de qualidade, que para poder competir no mercado, principalmente de fora, precisa ter sanidade, precisa ter todo um aparato de produção com mais alta tecnologia, e faz com que a gente tenha orgulho disso. Da noite para o dia, alguém vem e faz um comentário desse, que gera um estrago na imagem do Brasil, não só relativo à carne, mas também em relação a outros produtos do mercado do agro, que fez com que a gente tivesse a percepção de que, na verdade, o que tem de pano de fundo nessa história é um medo da competitividade do produto brasileiro, que com certeza deve ser melhor que o deles. Então, eles ficam criando essas situações para poder macular aquilo que, às duras penas, o setor produtivo brasileiro consegue produzir, consegue viabilizar, consegue exportar. Então, as reações que tiveram foram à altura, fortes, firmes, principalmente da classe empresarial relativa ao setor agro, e aqui no Senado algumas medidas foram tomadas, no sentido da gente poder dar oportunidade da oitiva de ouvir, através do embaixador da França no Brasil e dos responsáveis pelo Carrefour. Pois é, queria falar exatamente sobre isso. Estão convidados aí para vir o embaixador da França aqui no Brasil e os representantes da rede Carrefour do Brasil e da França. Qual a importância, senador, do parlamento brasileiro se posicionar e de fazer esse debate, de trazer esse assunto aqui para essa casa? Olha, o que a gente notou com essa declaração infeliz, no mínimo infeliz, desastrosa, para não dizer? A gente notou que foi agredido o produtor rural brasileiro, aquele que, às duras penas, de sol a sol, trabalha para fazer com que o seu produto possa ser referenciado e garantido com padrão de qualidade para ser exportado. Então, além disso, foi-se cortada uma relação de comércio unilateralmente, sem prazo para você deixar quem fornece se planejar para isso. Então, isso causou um prejuízo muito grande. A questão de ser contraditório ao acordo de livre comércio entre o Brasil, entre o Mercosul, e o Brasil faz parte, e a União Europeia e a França faz parte, isso é legítimo da discussão de um parlamento. Até porque esse acordo, para quem não está compreendendo, para ele poder valer, depois que os executivos acertarem entre eles, tem que ter a aprovação do Congresso de cada país desse. Se um desses congressos falar, não, nós não concordamos, o acordo cai por água abaixo. E por que é importante fazer esse acordo? Porque a gente observa a política internacional e vê que há um crescimento exponencial em função até desses desencontros do mercado do continente asiático em cima da América do Sul. Então, as oportunidades que existem, elas estão sendo aproveitadas por quem quer realmente fazer
acordos comerciais com a América do Sul, como é o caso a China e os países do continente asiático. Os Estados Unidos, com essa nova política que emergiu das urnas democraticamente, através da eleição do Trump, eles vão se fechar entre eles. O mercado vai ser estimulado para que eles possam, entre eles mesmos, fazer essa comercialização. Fortalecer o americano primeiro. Ora, se isso vai ser verdade, como está pintando que vai, nada mais do que natural para você se defender daquilo que você poderia estar fornecendo para os Estados Unidos, você tinha que unir o Mercosul com a União Europeia para fazer frente a essa situação, que infelizmente, pelo que a gente observou, não vai ser possível nesse curto prazo. Senador, esse deve ser um assunto que deve entrar aí na pauta do Parlasul, dia 9 de dezembro, lá em Montevidéu. Como que está a conversa com os outros parlamentares dos outros países que compõem o parlamento, que compõem o Mercosul? Muito boa a sua pergunta. Do mesmo jeito que a gente se sentiu ofendido, a palavra é essa, os parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, também se sentiram, porque no primeiro momento falaram do Mercosul, aí depois especificaram para o Brasil. Então, com certeza o debate vai estar quente e acalorado no dia 9 de dezembro lá em Montevidéu. E o senhor acha que ainda tem aí uma esperança, apesar de toda essa confusão em relação à França e o próprio parlamento francês já rejeitou o acordo, ainda tem alguma esperança de se fazer o acordo Brasil, União Europeia-Mercosul? Eu acho que é mais difícil agora. Sempre teve esse senão. Quantas vezes eu já vim aqui falar com você? Sim. Acordo de livre comércio, sempre a França é um empecilho. Na verdade, é o seguinte, eles têm medo da competitividade do produto agrícola brasileiro, que é melhor que o deles. A razão é simples. Então, eles ficam inventando coisa para poder fazer com que isso não ande para frente. O senhor falou, e vários senadores falaram também, inclusive essa foi uma pauta que uniu o governo e a oposição, inclusive. Não quer assinar o acordo, não quer fazer o acordo, tudo bem, mas não venha falar mal da nossa carne, não é isso? É verdade. É a mesma coisa a gente começar a falar mal do vinho francês. Falar mal dos produtos que eles têm. A troco do que nós vamos fazer isso? Não é por aí. Não quer celebrar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia? Que o parlamento assim se manifeste de forma democrática, explicando que ali vai ser prejudicial à livre iniciativa do comércio local deles. Isso é aceitável e compreensível. Agora, colocar como pano de fundo uma imagem que poderá ter desdobramentos em outros produtos brasileiros, isso nós não vamos aceitar. Nós estamos aqui para defender o agro brasileiro e o setor produtivo do Brasil. Os próximos passos, então, serão ouvir esses representantes, o embaixador e debater o tema no Parlasul. Perfeitamente. Então, logo chegar de Montevidéu, nós estaremos aqui para te trazer as novidades. Então tá, senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E volte sempre. Obrigado, querida. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos,
pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira. Nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho, e aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente. Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, e procuro reagir de uma outra forma, trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido muito de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando veio a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas, vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Quando cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, só 15 mulheres aqui, em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões CCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação.
que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei ou é cobrar que a lei seja executada? É articular essa audiência pública? Porque a preocupação aqui é única. O que fazer? Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação, e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE comprova que o Brasil é um país muito desigual. Os mais ricos têm uma renda quase 40 vezes maior que os mais pobres. Essa desigualdade é uma das causas do desenvolvimento social desequilibrado. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre distribuição de renda com a Alejandra Leonor Pascoal, professora de Direito da UNB. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Professora é doutora em Direito, pós-doutora em Filosofia Política, especialista em Direitos Humanos. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte. Nós vivemos no Brasil um país que é um dos mais ricos do mundo, sim, no entanto, um dos mais desiguais. Sim. De modo geral, o que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Bom, é algo que está muito sob nossos olhos, mas que o Brasil nega. Não está invisível, mas o Brasil nega. É a herança da escravidão. O Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Mas, lamentavelmente, a esses milhões de pessoas escravas, ex-escravas, uma vez libertas, não lhes foi dada nenhuma oportunidade para poder reiniciar suas vidas. Entanto que o Brasil, naquela época, a partir de 1878, quando foi abolida a escravidão, começou um processo de imigração, de aceitar a imigração europeia, especialmente de italianos, também de espanhóis. Então, essa mão de obra, naquela época já, essa mão de obra, não vou falar especializada, mas aquela mão de obra que tinha melhores recursos e uma autoestima maior que as pessoas negras que tinham sido escravizadas, ocuparam os espaços que as pessoas negras podiam ter ocupado. Então, as pessoas negras escravizadas no Brasil, mais de quase 5 milhões de pessoas, uma vez liberadas, não tinham nenhuma oportunidade. Pior ainda, porque a eles les tinha sido negada a educação, tinha sido negadas a eles o próprio nome, seus costumes, sua religião, e essa negação e esse preconceito do Brasil em relação a eles continuou. E continua até hoje. Interessante. Daqui a pouco eu quero aprofundar mais esse componente racial da desigualdade, mas vamos ver alguns dados da última pesquisa do IBGE, a última PNAD, que mostra que quando nós pegamos ali 1% mais ricos do Brasil e comparamos com os 40% mais pobres,
A renda dos mais ricos é 39,2 vezes maior, ou seja, quase 40 vezes mais. Vamos para o outro gráfico, onde a gente aumenta um pouco o percentual aqui. Em vez de analisarmos 1% mais ricos, vamos analisar os 10% mais ricos. A renda 14,4 vezes maior. Diminui um pouco, mas ainda é muito grande. Esses dados são recentes, ou seja, vêm desde o passado. Com esses dados, nós poderíamos dizer que o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque países chamados ricos ou chamados do primeiro mundo, especialmente países europeus, eles implementaram políticas públicas para tentar acabar com grandes desigualdades sociais e econômicas nos seus países. Mas o Brasil nunca implementou essas políticas. Só podemos falar que recentemente começou a implementar algumas dessas políticas para dar oportunidade à população pobre para melhorar sua renda, melhorar sua educação, que é fundamental. A educação é um meio de poder aceder a melhores condições de vida. Mas ainda é muito, essas políticas são muito pífias, muito vagas, não são suficientes, porque foram milhões de pessoas ex-escravas e condenadas a essa situação de tanta pobreza que acabaram integrando o que a gente vê hoje, esses bolsões de pobreza nas favelas de todo o Brasil. A gente poderia dizer, então, que essa desigualdade afeta mais determinados segmentos? A senhora falou da população negra. Sim. Eu poderia perguntar também mulheres, né? Porque a renda das mulheres é menor que dos homens. Sim. Esses segmentos são maiores vítimas da desigualdade? Sem dúvida, sem dúvida. São as maiores vítimas. Eu comecei mencionando a população negra, que engloba homens e mulheres. Claro, mas as mulheres, sem dúvida, eram as mais prejudicadas. Como eu citei o fator da escravidão e a abolição da escravidão, o que aconteceu é que as mulheres, uma vez que foi abolida a escravidão, as mulheres tentaram, negras, ex-escravas, elas minimamente encontraram espaços, como nas casas de família, cozinheiras, faxineiras, e isso a gente vê até os dias atuais, né? Descendentes do que eram pessoas negras, alguns um pouco miscigenadas, mas continuam fazendo esse tipo de trabalhos, as mulheres, na faxina, limpeza em geral, órgãos públicos, privados, a parte privada, etc. Mas as mulheres ficaram numa posição desigual em relação aos homens, em todas as áreas. Só sabemos que são os serviços públicos, quando é por concurso, não, porque hay um sistema igual. Mas, mesmo assim, até nos serviços públicos, órgãos do Estado, quando as mulheres devem passar em concursos públicos por entrevistas, há discriminação em relação a elas. Tem menor oportunidade. E isso acontece na magistratura, na docência nas universidades públicas. Isso acontece em todos os lugares. É um segmento onde o número de mulheres é bem menor na diplomacia. Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais diplomatas homens que mulheres. Sem dúvida. E isso vem inclusive da herança que a gente teve no Brasil, como em outros países da América Latina, da colonização europeia, onde as mulheres já eram muito discriminadas e continua aquela desigualdade até naqueles países, mas no Brasil continua isso muito acentuado, muito acentuado. Nós vimos, né, por esses dados, que a desigualdade de renda ainda é muito acentuada. Eu perguntaria o seguinte para a senhora: essa desigualdade de renda está diretamente ligada à pobreza? Dizer, quanto mais desigual, mais pobre, qual que é a relação entre renda e pobreza? Claro, é uma relação direta, né? Sim. Mas eu digo do ponto de vista do sistema que perpetua a desigualdade, é mais difícil para as pessoas ascenderem? Totalmente, totalmente. Eu, como docente da Universidade Pública Federal, a UNB, com todo orgulho que eu tenho, que foi a primeira em instaurar o sistema de cotas para negros, para negras e vagas para a população indígena, que é outra população muito afetada nessa desigualdade de renda, muito excluída. Não assim mulheres, porque as mulheres nas universidades federais têm mais ou menos o mesmo acesso. Portanto, ao entrar no chamado mercado de trabalho,
têm as mesmas condições e mais ou menos são a mesma quantidade que homens, proporcionalmente. Mas em relação à população negra, nas universidades, com a implementação das cotas ajudou bastante. E temos cotas para negros e negras também nos concursos públicos, para acessar serviços públicos, né, no Brasil. Parece haver um sentimento de certas parcelas da população, quando a gente fala de renda, de que se eu estou numa classe mais alta, políticas que favoreçam aqueles que estão na classe mais baixa podem me prejudicar. Sim. Porque se eu aumento a renda de quem está abaixo de mim, eu posso ter dificuldades no futuro. A senhora concorda que esse sentimento existe de um modo geral na sociedade? Existe. Eu, como pesquisadora, por um lado, e por outro lado, eu vivenciei isso diretamente a partir da implementação de cotas para negros e negras nas universidades públicas. Totalmente. Esse preconceito acirrou o ódio, vou falar ódio, o preconceito, o ódio da população rica, branca, contra a população mais pobre e contra as pessoas negras que tinham acesso à universidade. Ou seja, as pessoas brancas, descendentes dessa colonização europeia, descendentes de europeus, em geral, né, descendentes de europeus, tem muito, viu seu lugar que sentia que era por natureza, que não é por natureza, que era deles, sentiu que tinha sido prejudicado e resistiram muito a essa entrada de pessoas, eu colocaria de pessoas negras, que são as que estavam no espaço mais desigual da sociedade. Mas aí eu acho que há um efeito cascata, né? Porque o rico pode ter esse sentimento, mas muitas vezes a pessoa de uma classe média, ou até de uma classe média baixa, se preocupa quando há políticas para aqueles que são pobres. Isso mesmo. É uma garantia de espaço? Sim, isso mesmo temos observado. Mas o que acontece? A mídia contribui muito na reprodução dessa visão preconceituosa. Então, a mídia, por exemplo, TV, tem seus donos, seus proprietários, e eles querem manter aquele, chamemos, status quo, esse privilégio dos brancos. A mídia chega a todos, e aquela mídia muitas vezes passa em programas de TV situações em que tem aqueles programas em que passam situações em que mostram pessoas pobres, em que roubam, assaltam, ou seja, é como se o delinquente, o mal estivesse no pobre, na população mais embaixo. Então, a população branca, classe média, assiste TV ou hoje em dia tem mais através dos diferentes meios que chamaria eu de celulares. Redes sociais. Redes sociais. Acaba se reproduzindo para eles esse preconceito contra quem está mais para baixo. E um medo de que esse que está embaixo possa subir, tirar seu espaço. Vamos ver mais alguns dados da pesquisa do IBGE, da PNAD, em relação a crescimento de renda. Que embora haja uma concentração, nós verificamos em 2023 que os mais pobres tiveram uma alta de renda maior, né? Então, entre os 10% e os 20% mais pobres, tiveram um aumento de 13,4% na renda. Entre 5% e 10% mais pobres, a alta foi de 16%, e entre os 5% mais pobres, a alta foi de 38,5%. Já os mais ricos, entre 10% e 5%, alta de 11,6%, entre 5% e 2%, alta de 12,6%, 1% mais ricos, alta de 13,2%. O que esses dados estão mostrando? Né? Que no último ano, mesmo a concentração sendo muito grande, a desigualdade muito grande, por um motivo ou por outro, os mais pobres tiveram um crescimento de renda maior. Isso seria resultado de políticas sociais, sobretudo da pandemia, a gente teve um aumento de investimento em políticas como Bolsa Família. Isso é que estaria gerando um certo crescimento maior da renda dos mais pobres? Sem dúvida, mas não podemos nos enganar. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. Não é suficiente a implementação de políticas
mais leves. O Brasil deveria fazer um investimento muito mais profundo. Mas que tipo de política poderia ser mais profunda para resolver isso? Eu penso na educação de base. Mas não só que os professores sejam muito bem remunerados, respeitados e pensar seriamente a educação de base. Porque as pessoas que pertencem às camadas mais, chamemos, pobres, sentem que a escola rejeita eles, expulsa eles. E, por outro lado, por conta daquela herança escravocrata que o Brasil teve, as pessoas que descendem daquelas acabaram formando famílias que foram desintegradas, porque a escravidão desintegrava famílias, sem dúvida, não aceitava famílias, acabou a escravidão, mas continuavam totalmente desintegradas, e por isso o Brasil é um país onde o que se destaca é a figura da mulher, da mãe em famílias bem pobres, a mãe com seus filhos. Os homens, não, em geral, estão fora da família, vou falar assim, ou seja, estão desintegradas, não integram a família. Então, essas famílias desintegradas são muito diferentes da camada mais popular, da classe média, onde a noção de família, a integração de família é muito mais forte. Isso cria um núcleo mais forte, mais coeso e mais orgulho de si. As mulheres mais pobres são aquelas que normalmente lideram sozinhas as famílias. Sim, e a própria pessoa, é muito triste, mas a própria pessoa negra ou com essa miscigenação mais prevalecentemente negra, com prevalência das mães de família com eles, tem uma autoestima muito, muito baixa. Então, sentem que a escola não é para eles, não serve para eles. E daí que a implementação de políticas sociais deveria ser muito, muito mais séria, firme. Se o Brasil realmente quer mudar. Mas o problema também está em que esses mais ricos, mesmo sendo uma absoluta minoria e não tendo crescido tanto, são os que têm poder no Brasil. Têm poder e ocupam os lugares de poder nos lugares mais importantes do organigrama do Estado, desde o poder judiciário, legislativo e a titularidade dos estados, governadores. Então, são eles que decidem, ou são os mais ricos ou os ricos através deles. E nunca vão, desculpe, falei nunca, mas é minha visão extremada, talvez, porque acho que o Brasil deveria adotar essas políticas sociais realmente de forma séria. Inclusive, tomar muito cuidado com o que faz com os recursos públicos. Esses dados da PNAD e do IBGE, eles mostram que esse desequilíbrio, essa concentração de renda é diferente por regiões no Brasil. E as regiões que têm maior concentração, menor renda, menor participação na renda são o Nordeste e o Norte. Por outro lado, as regiões onde há renda maior e menos concentração são Sul, Sudeste, sobretudo. E o Centro-Oeste agora também por causa do agronegócio. Sim. Esse desequilíbrio regional é um reflexo de tudo isso que a senhora vem falando? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a escravidão começou primeiro no Nordeste do Brasil, né, com a exploração da cana-de-açúcar, depois veio para o São Paulo, né, região de São Paulo, o café, mas foi mais a concentração da escravidão foi mais no Nordeste do Brasil. E o Sul, entre aspas, desenvolvimento do Sul veio muito tempo depois. No Sul é onde mais se estabeleceu aquela colonização europeia, onde também isso o que também levou ao Brasil a uma falsa ideia de que esse Sul mais desenvolvido, falaria entre aspas, com menos desigualdade, é porque isso é fruto da colonização europeia. E tudo isso é produto, essa ideia preconceituosa no Brasil, novamente, insisto nisto, é fruto também da ideia que se implementou no Brasil de forma muito firme, com políticas, da ideia de branqueamento do Brasil, de que era necessário branquear o Brasil, para que o Brasil se desenvolvesse de forma semelhante com os países europeus. Então, daí que o Sul sempre é tido como Sul, Sudeste sempre é tido e existe essa realidade. Acontece que no Sul e Sudeste teve
a importação cruel de pessoas negras para a escravidão foi mais para o nordeste do país. O sul foi um processo posterior, né? Foi um processo posterior. O crescimento da economia necessariamente diminui a concentração de renda ou pode até aumentar a concentração? Quanto mais cresce a economia, quer dizer que nós estamos diminuindo a concentração ou não há relação direta? Esse crescimento pode estar aumentando a concentração? Na minha visão, pode acabar aumentando a concentração de forma muito perigosa. Sempre se tentou, e vou falar nesses termos, vender, vou colocar entre aspas, muito entre aspas, a ideia de que quanto mais ganhasse o rico, quanto mais ganhasse o empresário, mais iria haver distribuição de renda. Essa é uma ideia totalmente falsa. Na minha visão. Os economistas, minha área não é de economia, mas os economistas saberão explicar muito melhor do que economistas serios, bien intencionados. No, y esa cuestión, no precisamos ser economistas para entenderlo perfectamente. Cada uno de nosotros podemos enriquecer mucho y esse enriquecimento não significa que vai levar a uma distribuição de rendas. Eu posso enriquecer muito, não vai significar que vai ter distribuição de renda. Pode não ter nenhum tipo de distribuição, muito pelo contrário. E Brasil tem também demonstrado isso, lamentavelmente, que pode haver muita concentração de renda e maior exploração em relação às pessoas. Aí deveria intervir o Estado de forma firme, com leis severas para evitar exploração de seres humanos. Estou falando isto e estou lembrando dos atuais sistemas de escravidão que existem, né? Especialmente em fazendas, em grandes fazendas, como também a gente tem escutado casos na cidade de São Paulo. Então, aqueles muito ricos, os muito ricos, não quer dizer por isso, ou não quer dizer que o muito enriquecimento de determinadas pessoas leve a enriquecimento daqueles que dependem dele. Não. Embora a senhora não seja economista, tem um aspecto da economia que dizem ser fundamental nessa ideia de tentar diminuir a concentração, que é um imposto de renda que atinja mais as classes mais altas. O governo, inclusive, está falando agora em aumentar alíquotas para os mais ricos, sim, porque nós sabemos que no Brasil as alíquotas são bem baixas, né? Sim. Essa seria um tipo de política que poderia ajudar? Funcionando, poderia sim, porque sabemos que hoje em dia até o imposto de renda para os mais ricos, pelo que eu leio, estou informada, não funciona. Eles não são efetivamente cobrados. Ou seja, há muitos sistemas, inclusive existe às vezes uma legislação que pode ser muito boa, propícia, mas os meios para fiscalizar o real cumprimento não funcionam. Então, o que o senhor acabou de funcionar na ideia e na criação de uma lei pode funcionar, mas na implementação, se isso não é fiscalizado, controlado, pode não funcionar. A senhora conhece bem a América Latina, eu lhe perguntaria, comparando o Brasil com outros países da América Latina, o que nós teríamos de experiências positivas, negativas, contrastes entre o Brasil e aquelas nações da América Latina? Sim, só queria colocar isto para, lembrando do que estávamos falando há pouquinho também, estou me lembrando de países europeus que têm um desenvolvimento excelente, muito alto, como os países chamados nórdicos, de Finlândia, Suécia, Noruega. São países onde não há quase desigualdade social, econômica entre as pessoas. Então, estava me lembrando um pouco isto que que estávamos falando agora. Essa enorme desigualdade no Brasil faz com que o Brasil dificilmente consiga se desenvolver em forma humanamente adequada. E a comparação com a América Latina? Perfeito. Com a América Latina. Bom, a América Latina é muito diversa, tem passado por situações que, às vezes, eu sinto a América Latina, a situação da América Latina é como um pêndulo, que às vezes vai por governos mais progressistas, que eu apoio, e por governos mais repressores. Então,
América Latina siempre funciona como un péndulo y los otros países van acompañando, porque ni un país da América Latina especialmente consigue estar sozinho. Eu sou oriunda da Argentina, brasileira naturalizada, oriunda da Argentina. A Argentina teve épocas, e eu vivenciei isso, especialmente na minha infância, em que, pese a que a Argentina nunca tinha conseguido culminar um governo constitucional, legitimamente eleito, sempre passou por golpes de Estado, mas tinha uma classe média muito forte e muito maioritária. E os bolsões de pobreza eram bem reduzidos. E a educação pública era de excelente qualidade, Então, isso fazia com que a renda fosse mais ou menos igualitária, em que as pessoas que tivessem amplo acesso às universidades. Isso marca uma diferença, marca a diferença tem inclusive na autoestima das pessoas, e a autoestima é fundamental, não é uma questão banal, é fundamental. A autoestima faz com que as pessoas, a partir do acesso, da possibilidade que tenha de acessar a cargos públicos, políticos e um salário digno, possam se desenvolver bem. Então, a Argentina teve uma classe média muito ampliada e agora, sabe que eu considero que, seja na Argentina, como no Brasil e outros países, o golpe de Estado pelo que a gente passou, como o Brasil passou quase 30 anos de regime militar, a Argentina passou por uma ditadura militar muito terrível, muito repressora, e essa ditadura militar não foi à toa, ela impediu um desenvolvimento econômico igualitário e começou a marcar na Argentina uma desigualdade muito grande social, que a gente está vendo nos dias atuais, nos níveis de pobreza da Argentina, que eu sei que chama a atenção com qualquer pessoa que a gente chama atenção porque sempre foi um país mais equilibrado economicamente, como a senhora falou, né, em termos de igualdade de renda. De igualdade de renda, que leva a uma educação aprimorada, uma educação aprimorada, e que não teve Brasil, Então, comparando, se a gente compara um Brasil com uma Argentina ou com o Uruguai sempre era chamado, para mim, eu não gosto desse termo, a Suíça da América, por seu equilíbrio social. Um pouco semelhante com a Argentina, em termos comparativos. Chile era outro país que tinha um equilíbrio social bastante equilibrado, mas teve também um golpe de Estado em 73 e acabou produzindo um grande equilíbrio econômico e social. E podemos ir pelo resto da América Latina, mas em geral, então, eu comparei por países com, também, do outro lado, países com, bem, chamaríamos em termos genéricos, pobres, Equador, Bolívia, Paraguai, que onde a população em geral é empobrecida e, de forma excepcional, alguns muito poucos ricos. Mas a Argentina, como o senhor bem falou, sempre se caracterizava por uma base social equilibrada e que aí socialmente mais equilibrada, uma educação mais aprimorada, e daí que as pessoas, isso leva a que as pessoas tenham mais o que a gente chama de consciência política, mais possibilidades de discutir, mesmo na diversidade, mais possibilidades de discutir, ter consciência, boas leituras e culturalmente, cinema, literatura, arte, o bem-estar econômico leva a pessoa a procurar outras coisas melhores, né, na vida. Professora, muito obrigado pela entrevista. De nada. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Até o próximo Agenda Econômica.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu, a minha esposa e meu filho, saindo de Rio Branco indo até Buenos Aires. Eu pagaria em torno de R$36 mil. Peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, eu paguei R$3.800. Qual o diagnóstico que o senhor faz hoje? Nós temos um grave problema de precificação do querosene de aviação, mas nós temos também uma questão. As empresas aéreas têm modelos de cobrança de preço muito elevado. Seja bem-vindo, senador Alan Rick, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata. Senador, a nova Lei Geral do Turismo foi sancionada agora em setembro e o senhor é autor de uma emenda que pode permitir que o querosene de aviação seja subsidiado na região norte. O senhor pode explicar? Olha, essa, Renata, é uma das demandas mais importantes para que a Amazônia Legal brasileira possa garantir os voos regulares em nossos estados. Eu explico. Nós temos um custo de passagem aérea muito elevado na nossa região. Para você ter ideia, eu já cheguei a pagar trechos Rio Branco-Brasília de R$6 mil um trecho. São 3 horas de voo, é uma viagem considerada longa, mas nada pode explicar um valor tão elevado, né? Sabemos que as companhias aéreas tiveram suas perdas durante a pandemia, muitas delas tiveram que recorrer ao próprio Poder Executivo e ao Congresso, que aprovou medidas que ajudaram as companhias aéreas. Mas, efetivamente, depois de tanto tempo de debate, o que nós poderíamos fazer para garantir que as empresas que hoje operam no Brasil, nós temos 3 grandes empresas que dominam praticamente todo o mercado brasileiro, Gol, Latam e Azul. O que nós podíamos fazer para que elas mantivessem seus voos, aumentassem a oferta de voos, né? Agora, por exemplo, nós conseguimos, depois de 8 anos, levar a Azul de volta para o território do Acre, do meu estado. 8 anos que nós ficamos com apenas Gol e Latam operando em nosso estado. Na última 2 semanas atrás, nós conseguimos, então, o primeiro voo, no dia 4 de outubro, o primeiro voo da Azul, retomando, não é, essas operações no Acre. Mas, efetivamente, o que isso representa, Renata? O subsídio sobre o querosene de aviação vai permitir que, na Amazônia Legal, as empresas que assim se dispuserem ter um abatimento no preço pago hoje sobre esse querosene, que chega na nossa região já muito onerado, bem mais caro do que em outras regiões, em que pese praticamente todos os estados da Amazônia Legal já terem reduzido a carga do ICMS.
ou seja, os governos estaduais fizeram a sua parte, porém, hoje a precificação do preço do querosene de aviação representa 60% do valor da passagem aérea. Então, quando nós começamos a trabalhar esta matéria, era um projeto de lei que eu apresentei no ano passado aqui no Senado, projeto de lei 4388 de 2023, que tratava exatamente disso. Usarmos parte dos recursos do FENAC, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil, para, na Amazônia Legal, que enfrenta hoje um grave hiato, não é, de companhias aéreas em alguns dos seus estados, pudesse realmente esse valor ser utilizado para subsidiar o preço do querosene de aviação. E desta forma, nós corremos com a matéria no Senado, mas durante a tramitação do projeto da nova Lei Geral do Turismo, nós apresentamos esta emenda, ela foi aprovada nos relatórios do senador Flávio Bolsonaro e do senador Davi Alcolumbre, e na Câmara dos Deputados também mantida pelo relator Paulo Aze, deputado Paulo Aze. E desta forma conseguimos uma grande vitória para a nossa região, que a partir de agora vai depender da regulamentação junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. O querosene de aviação, ele é em média 7,5% mais caro na região norte, em comparação à média nacional, né? O subsídio previsto, ele pode neutralizar? A ideia é que a gente tenha exatamente um custo desse querosene semelhante ao sudeste do Brasil. Você falou de uma média, por exemplo, no estado do Amazonas ele tem um custo, em Roraima ele tem outro custo, no Pará ele é bem mais barato. Só que quando chega no Acre, eu me lembro de uma frase do ministro Celso Sabino, ele diz o seguinte: ministro do Turismo, que se houvesse querosene de aviação em Marte, seria mais barato do que no estado do Acre, onde ele chega a ter um valor até 25%, por exemplo, agora que nós temos um grave problema de desabastecimento de cargas por conta da seca dos rios da Amazônia, nós chegamos a ter até 25% de majoração no preço do querosene de aviação, um valor absurdo, né, cobrado nos trechos dos voos operados no Acre. Então, agora, os voos, pelo que o senhor está falando, eles não são só 25% mais caros, né? Não. Eles chegam a ser 100%, 200% mais caros. Bem mais caros. O preço da passagem aérea, eu fiz várias audiências, Renata, a respeito desse tema, convocando as companhias aéreas, a Associação Brasileira das Empresas, a ABA, a ANAC. Fizemos audiências ainda quando o deputado, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, depois fizemos no Senado. Fizemos audiência pública, inclusive no Acre, com a presença de representantes das companhias aéreas, mostrando o caos que o preço da passagem gerava. E olha que os aviões saem lotados. Eu acabei de chegar de Rio Branco num voo da Latam lotado, né? Sem um espaço vazio, né? Os voos completamente lotados. Para você ver, a demanda existe e nós precisávamos fazer alguma coisa. Com a nossa emenda aprovada na nova Lei Geral do Turismo, temos a esperança de que podemos reduzir esse custo e melhorar tanto a oferta quanto reduzir preço de passagem para os cidadãos da Amazônia Legal. E quais são os desafios para a implementação da lei? Agora nós temos que fazer a regulamentação, né? A lei foi aprovada, como você muito bem colocou, no último dia 18 de setembro, numa cerimônia no Palácio Planalto, da qual, inclusive, participei. Fui lá dar um abraço no ministro Silvinho Costa Filho, de Pós-Aeroportos, ministro Celso Sabino, no Paulo Aze, que foi o relator na Câmara, em todos os amigos que ajudaram a aprovar essa nova legislação, a legislação muito moderna do turismo brasileiro, com esse objetivo de melhorar, não é, o fluxo de turistas internos e externos. O Brasil tem um potencial enorme, mas atrai pouquíssimos turistas internacionais. A gente precisa vencer esse desafio, mas isso é assunto para outra entrevista. Mas só para dar um gostinho do tamanho do desafio, senador, o Brasil recebe menos turistas do que algumas cidades que recebem mais turistas no mundo, Só né? a Torre Eiffel, sozinha, recebe mais turistas do que o Brasil num ano. Somente a Torre Eiffel. Você vê o tamanho do nosso desafio. O Brasil com esse potencial de praias, de turismo ali na Serra Gaúcha, o turismo no Sudeste, o turismo na Amazônia, o nosso ecoturismo maravilhoso, e a gente não tem conseguido atrair. E são vários desafios que são colocados. Entre eles a infraestrutura e o transporte, né? Transporte, formação de mão de obra mais qualificada, bilíngue, para atender o turista que fala inglês, né? Você tem que ter mais investimento privado também. Enfim, vários desafios estão postos e a gente precisa avançar.
Mas no que tange à regulamentação, eu inclusive liguei para o ministro Silvinho, vamos conversar pessoalmente a respeito disso e tratarmos de uma regulamentação que obrigue também as companhias aéreas a ofertarem com mais qualidade voos na Amazônia Legal. Porque não adianta você dar o desconto, você ter um querosene de aviação subsidiado, portanto mais barato, e as companhias aéreas não terem nenhuma contrapartida. A contrapartida é exatamente melhorar a oferta de voos. Mas tem uma coisa bacana também, Renata, vai trazer um pouco mais de alívio às empresas regionais, aos táxis aéreos, né? Às pequenas empresas que operam nos estados da Amazônia, porque elas terão também seu custo de compra desse querosene de aviação reduzido. O objetivo, minha amiga, é um só: integrar a nossa Amazônia, melhorar o fluxo de turistas, o fluxo do turismo de eventos, de negócios, o dia a dia das pessoas que precisam viajar para fazer um tratamento de saúde. Lá no Acre nós temos o TFD, tratamento fora do domicílio. São muitos pacientes que precisam viajar para se tratar em grandes centros do sul e sudeste do nosso país. Eu, por exemplo, tenho um convênio, né, que nós celebramos com a Secretaria de Saúde do Estado, onde pacientes do Acre vão ser cirurgiados, né, em situações complexas, né, cirurgias de alta complexidade, em São José do Rio Preto, São Paulo. Portanto, precisam do transporte aéreo para chegar em São Paulo. E o custo é muito elevado. Então, com isso, nós vamos atender toda a população e uma série de outras demandas também de serviços que são ofertados. Senador, o setor da aviação civil, ele se beneficiou de medidas legislativas como a abertura da participação para capital estrangeiro, a permissão de cobrança de bagagem, e o viajante percebeu muito pouco esse impacto dos benefícios legislativos que as companhias aéreas tiveram. Que esperança a gente pode ter que agora pode ser diferente? Na regulamentação, nós temos que amarrar bem amarradinho esse desconto. Como eu te falei, só fará jus ao desconto, só terá o desconto a empresa aérea que apresentar um plano, né? Olha, nós vamos operar tantos voos nas cidades da Amazônia, nós vamos melhorar os horários dos voos, ou seja, tem que amarrar isso bonitinho, porque não adianta, como você bem disse, Renata, eu mesmo votei várias matérias, né? Redução de imposto para aquisição de aeronaves, redução de imposto sobre o leasing, não é? Uma série de medidas que o Congresso adotou e o governo federal, por exemplo, durante a pandemia, para ajudar as companhias aéreas. E as passagens de janeiro a março tiveram os maiores valores da história. Hoje. Gente, está muito caro. E outra coisa, nós precisamos avaliar, porque a medida do subsídio do querosene de aviação, no meu entendimento, é uma medida paliativa. Existem outras medidas. Por exemplo, nós temos que avaliar essa questão da precificação exatamente do combustível de aviação atrelado ao dólar. Será que a gente não pode ter um outro modelo junto à Petrobras? Será que não é importante a gente levantar o diálogo sobre isso? Porque a aviação, ninguém viaja todos os dias, ou ninguém usa um meio de transporte caro que é hoje, né, somente porque eu quero viajar. Hoje viajar está ficando muito caro. Viajar deveria ser mais democrático. Para você ter ideia, eu peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, que é fronteira ali no Acre com os municípios de Brasileiro e Taçolândia, e ali eu peguei um voo de uma empresa aérea boliviana para outro país, para a Argentina, e eu paguei 10 vezes menos que se eu fosse fazer o voo numa empresa brasileira. 10 vezes. Para você ter ideia, eu fiz uma cotação do preço para mim, para minha esposa e meu filho de 3 anos, né, saindo de Rio Branco e indo até Buenos Aires. Se eu fosse fazer esse trecho no Brasil, à época, quando eu fiz essa cotação, eu pagaria em torno de R$36 mil. Eu, a minha esposa e meu filho, saindo de Rio Branco, fazendo escala em Brasília, depois Guarulhos, depois Buenos Aires. O mesmo trecho, só que saindo de uma cidade ali vizinha, de Cobija, parando em Cochabamba e seguindo para Buenos Aires, eu paguei R$3.800, eu, minha esposa e meu filho. Então tem alguma coisa errada, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Não é possível que a diferença de tributação e de preço... Qual o diagnóstico que o senhor faz hoje? Nós temos um grave problema de precificação do querosene de aviação, mas nós temos também uma questão. As empresas aéreas têm modelos de cobrança, elas têm ali seus
seus robôs que atuam. Quando você vai comprar uma passagem aérea ali no site da empresa, você vê que daqui a pouco você faz a pesquisa de um trecho que você deseja viajar. Brasília, você quer ir para o Nordeste, uma praia do Nordeste. Aí você pesquisa aquele trecho, dá uma pesquisada e tal. Daqui a pouco, quando você volta, os algoritmos ali daquele site, eles já vão ter elevado o preço. Não sei se você já percebeu isso. Quando um trecho é muito pesquisado, os próprios algoritmos que as empresas utilizam também elevam o preço, né? Quanto mais próximo da viagem, o preço vai aumentando. As empresas falam, né, que tem uma série de justificativas. Mas, pessoal, é importante, hoje mesmo, eu estava falando com o diretor de uma das companhias aéreas do preço cobrado num dos trechos lá entre Rio Branco e Porto Velho, né? Um preço muito elevado. Gente, é preciso ter bom senso. A gente sabe que as companhias oferem lucro. Rio Branco e Porto Velho é quase Rio-São Paulo, né? É uma ponte aérea. Rio Branco e Porto Velho são 50 minutos de voo, 560 quilômetros. Então, eu estava vendo um preço de uma passagem comprada para daqui a um mês. Estava entre R$ 1.200 e R$ 1.600. Se fosse comprada para daqui a 4 dias, R$ 3.200. Não tem cabimento, sabe, Renata? Então eu vejo que as companhias aéreas também têm que reavaliar a precificação das suas passagens aéreas. Não só colocar esse peso sobre o consumidor. Senador, eu queria falar sobre o posicionamento do senhor em relação aos vetos à Lei Geral do Turismo, né? O senhor criticou o veto à responsabilização solidária de agências de turismo e hotéis. O senhor pode explicar? Veja só, quando um cidadão compra um pacote turístico de uma agência de viagens, ele vai lá, olha, eu quero comprar esse pacote. Inclui tudo, né? Passagem aérea, hospedagem, passeios e tal. Aquele cliente passageiro comprou. Por algum motivo, a empresa aérea cancelou o voo. Cancelou. A agência de viagem tem culpa? Renata, não tem. A culpa é da empresa aérea. Ou o passageiro, a agência de viagens, fez a reserva no hotel, né? E chega lá, o hotel, por alguma falha do sistema do hotel, ele não é atendido. O passageiro não é atendido porque o hotel falhou. E da mesma forma, se a agência de viagem vende um pacote ao passageiro, ao cliente, e esquece, por exemplo, de fazer a reserva no hotel, de fazer a contratação do serviço, ela deve ser responsabilidade. E não o hotel. O hotel não teve culpa. Então, eu penso que o que tem que ser feito nesse caso? Uma alteração, porque a questão da responsabilidade solidária está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o governo ficou de apresentar uma medida provisória para equalizar esse problema. Eu não acho justo que a empresa, a agência de viagens, seja cobrada por um erro que ela não cometeu. E da mesma forma, a empresa aérea ou o hotel sejam punidos por um erro que não cometeu. Nós temos que individualizar as responsabilidades. Eu entendo que essa é uma alteração que tem que ser feita, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Era isso que eu ia perguntar, senador. O Código de Defesa do Consumidor já não oferece essa proteção? Oferece, mas trata da responsabilidade solidária nesse tipo de situação. Por isso que o governo se comprometeu com a gestão do Ministério de Portos e Aeroportos, ministro Costa Filho, de apresentar uma medida provisória para resolver esse problema de vez. O que não pode é o santo pagar pelo pecador. Senador, o senhor apresentou um outro projeto também voltado para o setor de aviação, que prevê autorizar o transporte aéreo por empresas sul-americanas entre destinos nacionais. Né? Como que é essa proposta? Qual que é o objetivo do senhor com essa medida? Renato, um tema excelente. A gente chama de cabotagem ou oitava liberdade do ar. Por exemplo, um voo sai de São Paulo para Lima. Esse voo, que é um voo internacional, ele, pela legislação brasileira hoje, ele não pode fazer um trecho doméstico. Por exemplo, São Paulo, Rio Branco, doméstico, e Lima, internacional. Então, é porque hoje a gente já tem no Brasil 4 companhias operando, as chamadas companhias de baixo custo, né? Low cost, as low cost. Só que elas fazem destinos internacionais, elas não podem fazer 2 destinos no Brasil, né? Somente destinos internacionais. A nossa ideia
é permitir a cabotagem nos aeroportos também da Amazônia Legal, e a gente até fez uma alteração no nosso texto, permitindo a cabotagem de voos internacionais em aeroportos com menos de 15 pousos e decolagens diários, que aí atenderíamos mais aeroportos, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Atenderíamos o Brasil inteiro. E onde está esse princípio? O México já tem um acordo com os Estados Unidos acerca disso, o Chile já avançou em cima da cabotagem em território chileno. 2 dessas empresas de baixo custo são chilenas do Brasil, né, operando. E o próprio presidente Milei da Argentina, nesse processo de privatização da Aerolíneas Argentina, ele propôs também a cabotagem, a 8ª liberdade do ar, permitindo que empresas internacionais possam fazer trechos domésticos na Argentina. Eu entendo que isso melhoraria muito o preço, reduziria custo. O Brasil tinha essa dificuldade por conta da reciprocidade dos demais países, que também protegem suas empresas locais. Nem todos os países da América do Sul, do continente americano como um todo, pensam da mesma forma. Então, alguns países, a maioria dos países tem legislações que protegem suas empresas locais, proibindo a cabotagem em voos internacionais, mas outras já estão abrindo o mercado. Então, eu penso que o Brasil poderia dar um passo adiante e toda a América do Sul ser afetada, né? Os países do Mercosul iniciarem um grande acordo para permitir a cabotagem de trechos domésticos em voos internacionais. Nós reduziríamos drasticamente o valor das passagens em todo o Brasil. Senador, e por que apenas companhias da América do Sul? A gente melhorou o nosso projeto. Inicialmente era assim, apenas na Amazônia Legal e empresas sul-americanas, para que a gente pudesse buscar a integração regional, pensando no Mercosul, pensando na integração entre os países sul-americanos. Mas depois nós melhoramos o projeto e colocamos empresas internacionais e também aumentamos o escopo para aeroportos com até 15 pousos e decolagens diários. A matéria já foi aprovada no Senado, agora vai para a Câmara e nós vamos acompanhar a tramitação dela. Senador, e que estratégia pode convencer essas companhias a atender destinos remotos que não são atraentes para as companhias brasileiras, por exemplo? Esse do querosene de aviação, por exemplo, é uma boa saída para que as empresas possam ofertar voos. Vou dar um exemplo para você. Hoje, a Gol faz o trecho Rio Branco, Cruzeiro do Sul, no Acre. Cruzeiro do Sul é a nossa segunda maior cidade, né? Tem cerca de 100 mil habitantes. A peso de uma ação civil pública do Ministério Público. Porque se não fosse uma ação civil pública, certamente a empresa já teria abandonado esse trecho, né? E o custo é elevadíssimo, o preço da passagem altíssimo. Mesmo você comprando com meses de antecedência, você paga aí um preço muito elevado. O objetivo da nossa emenda, a nova Lei Geral do Turismo, com a regulamentação, que se Deus quiser, nós conseguimos rapidamente, nós temos conversado com o ministro Silvinho, que é um dos maiores entusiastas da matéria, para que a gente regulamente o mais rápido possível, para que já no ano que vem nós tenhamos um preço mais barato. Lembrando a você, Renata, que vamos também exigir das empresas aéreas o cumprimento de suas metas, redução de preço e oferta de melhores voos nas nossas regiões mais remotas. Senador, e existem boas práticas em outras regiões do país ou do mundo que possam inspirar novas políticas para o desenvolvimento da aviação civil na região? Sem dúvida. Eu citei para você ainda há pouco acordos, né, entre os Estados Unidos e México, o Chile, que agora também já permitiu a cabotagem, a Argentina que está indo por esse caminho e outros países que estão avaliando isso. Como eu te falei, Renato, o Brasil precisa sair na frente, convencer os parceiros sul-americanos, os países do Mercosul, que quiçá mesmo do NAFTA, né, Estados Unidos, México, Canadá. Eu acho que a gente tem que buscar resolver a integração dos países da América do Sul como um todo e do Brasil como um mundo. Mas tem que começar fazendo dever de casa, reduzindo o preço das passagens para a gente poder viajar entre os estados brasileiros, né? A Amazônia como um todo vem sofrendo ao longo dos anos com altíssimo custo da passagem aérea. Eu estava para você ainda há pouco a nossa debilidade em relação à infraestrutura de rodovias. A nossa BR-364, que é que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, são 680 quilômetros. É uma estrada que vem sofrendo ao longo dos anos, mas graças a Deus, ao investimento do Ministério dos Transportes, reconheço aqui publicamente o trabalho do ministro Renan, do DENIT, o Fabrício, do governo federal em ajudar
o estado do Acre a resolver esse problema. Vamos reconstruir nossa estrada, um paliativo já foi feito, mas nós temos outros problemas em outras estradas, né? Porto Velho, Manaus, nós temos problemas em estradas ligando o Pará, Boa Vista, o Amapá, enfim. O Brasil precisa avançar, interligar esse país e garantir o desenvolvimento das regiões remotas. Não se faz desenvolvimento sem estradas, não se faz desenvolvimento sem os modais funcionando. O Brasil tem muito potencial de crescimento, a Amazônia é uma riqueza desse país, são quase 30 milhões de brasileiros morando ali, mas que precisam ser enxergados como cidadãos brasileiros e não cidadãos de segunda categoria, como ao longo dos anos vêm sendo enxergados por empresas, por governos, enfim. O Brasil precisa avançar e a Amazônia merece respeito. Senador, que mensagem final o senhor gostaria de deixar aos envolvidos no setor de aviação civil e turismo, viajantes, usuários dos serviços de carga, agora que a sua emenda foi incluída na Lei Geral do Turismo? O que a gente pode esperar? Olha, eu espero, sinceramente, Renata, que a gente consiga reduzir o preço da passagem aérea na nossa região amazônica. Eu penso que lá no futuro o Brasil precisa resolver também essa precificação do querosene de aviação. Mas, acima de tudo, eu penso que as companhias aéreas, que têm muitos avanços do ponto de vista de isenções de impostos para poderem investir, poderem reconstruir, muitas delas passando por processos aí de ajustes, né? Algumas com recuperação judicial, mas é preciso enxergar que quanto mais você oferece passagens num preço justo, mais o usuário vai utilizar o avião, mais passagem você vai vender. Então é um conjunto de forças, empresas aéreas fazendo a sua parte, melhorando a oferta de voos, reduzindo preços e o governo também reduzindo essa carga sobre os principais componentes do preço da passagem. Nós vamos finalmente buscar saídas para integrar o Brasil e garantir o direito de viver sagrado do cidadão também pelos céus. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras foram aquelas que foram sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional, fazer esse debate pelas cotas, pelo direito, ampliar a participação das mulheres na política. Eu cheguei cheia de sonhos, propondo projetos de lei. Quando eu vi, cadê a tramitação? Que dia que isso vai passar por aqui? Eu vou ter condições de trabalhar esses projetos na Câmara? Vai ser sancionado, não vai? Aí é o que a gente percebe, né? A dificuldade da mulher transitar pelos espaços de poder. Eles pensam que eles nos distraem. E eu digo assim, por favor, eu quero uma cadeira na Comissão Mista de Orçamento. Eu quero legislar sobre patrimônio, eu quero legislar sobre tributos. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais.
mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e também para a prefeitura da cidade de Marcação, na Paraíba. Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. São José dos Campos aprova o programa City Tour para promover o turismo local. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Imagina uma cidade totalmente liderada por indígenas. Essa cidade existe, viu? É Marcação, na Paraíba. Nas últimas eleições, todos os vereadores eleitos e também a nova prefeita são indígenas. A repórter Rosângela Marques, da TV Câmara João Pessoa, foi lá e conta essa história pra gente. Marcação é uma cidade com cerca de 9.000 habitantes. Localizada no litoral norte da Paraíba, distante a aproximadamente 70 quilômetros da capital. A área urbana é cercada de aldeias indígenas de etnia potiguara. Nas aldeias e na cidade, o povo preserva costumes ancestrais, se conecta com a terra e estreita uma saudável convivência entre indígenas e não indígenas, que se fortalece em espaços como mercados, festas e eventos culturais. Segundo o último censo de 2022, 88,08% da população que mora na cidade de Marcação declaram-se indígenas. Marcação é uma das 10 cidades com maior proporção de habitantes indígenas no Brasil. Dos quase 9.000 habitantes, mais de 8.000 são indígenas e mais de 5.000 têm idade para votar. Marcação é banhada pelo rio e pelo mar. A maior parte da população vive da agricultura e da pesca. São 15 aldeias. É uma cidade bastante jovem, emancipada há apenas 30 anos. Mas desde o início da história, sempre teve na prefeitura um representante indígena. Em 2016, uma mulher indígena foi eleita.
Durante a pandemia, em 2020, ela se reelegeu. Em 2024, nas eleições desse ano, Ninha foi eleita a única mulher prefeita indígena no Brasil. Elis Sônia Oliveira Gomes da Silva, casada, 43 anos, pedagoga e agora prefeita eleita de Marcação. É um orgulho. Marcação hoje, 88,8% é indígena. Temos também os brancos, né? A administração ela é para todos, mas representa 88% de uma população que é o quê? Mais de 7.900 pessoas. Então, assim, é desafiador, ao mesmo tempo é uma honra poder trazer essa representatividade, né? Como mulher, ainda por cima indígena. Ninha, como é mais conhecida, disputou a prefeitura com uma outra mulher indígena. Foi eleita com 76,79% dos votos válidos. Marcação também elegeu 9 vereadores, todos indígenas, 5 homens e 4 mulheres. A maioria dos vereadores eleitos é do mesmo partido da prefeita Ninha, PSD. Mas tem também vereadores do Republicanos e União Brasil. Tanto a prefeita Ninha como os vereadores têm metas comuns: dar visibilidade à cidade, desenvolver o turismo e melhorar as estradas para o escoamento da produção agrícola e da pesca. É que no período de chuvas, as aldeias passam por dificuldades. No tempo de chuvas, a gente não tem acesso, né? E isso aí a gente está trazendo para aqui. Vamos ver o que aqui a gente pode fazer. Já temos ladeiras aí feitas, né? Graças a Deus, ao nosso governo. A gente precisa que o investimento entre dentro das nossas áreas para que a gente faça as coisas acontecer, tanto no turismo como na agricultura e em todas as áreas do nosso município. A gente precisa fortalecer esse apoio, trazendo o toré, trazendo o artesanato, as danças culturais, para que nosso povo seja visto aqui e lá fora. Trazer políticas públicas na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer e também da cultura, né? Os desafios, eles são diários. Administrar não é fácil, não é? Fazer gestão é cuidar das pessoas. Acredito que a gente não consegue agradar 100%, mas a gente vai se dedicar para fazer o máximo que a gente puder. A produção de arte indígena é um outro pilar do sustento das famílias em Marcação. E um dos projetos da nova prefeita é construir um polo de arte indígena. Ter um local de escoamento, de venda do nosso artesanato, num local que seja acessível, num lugar que dê suporte aos turistas que cheguem, com infraestrutura. Eicové, Ixé, Romildo, Guiracanga, Potiguara, Tupini, Engarecé, Morombo e Sara. Na cidade de Marcação, as escolas municipais têm na grade curricular obrigatória o ensino da língua tupi, do povo originário do litoral brasileiro. É muito importante a língua nas escolas e tem um papel fundamental para fortalecer a nossa identidade, a nossa unidade como munícipes da demarcação e também indígenas da região do litoral norte da Paraíba. Juntos, prefeita e vereadores compartilham a missão de conectar raízes culturais e o respeito à diversidade. Querem trabalhar para fortalecer os direitos do povo indígena, sem esquecer de atender as necessidades comuns a qualquer outra cidade, como educação, saúde e infraestrutura. Compromisso de promover a cidade de maneira mais próspera para todos. As mulheres elas têm um poder muito grande, poder de convencer, o poder de dizer o que quer, o poder de dizer o que serve para comer e o poder de dizer quando quer ter ou não os curumins. Então isso é muito importante dentro de um povo, né, que respeita a mulher por ela ser diferente no sentido de ser a única que pode procriar. É desafiador, ao mesmo tempo muito satisfatório, é uma conquista muito grande, né? Eu diria que hoje eu sou a mãe de 8.999 habitantes dessa cidade, né? Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio financeiro durante o período de defeso, que é aquele quando a pesca fica proibida para proteger a reprodução dos peixes. O projeto, aprovado na Câmara Municipal, foi vetado pelo prefeito.
mas os vereadores derrubaram o veto. E como o governo federal já concede um auxílio defeso a pescadores, os cariocas vão receber este benefício a mais. André é pescador desde os 16 anos de idade. Foi a primeira oportunidade de emprego, né? E daí, desde esse dia em diante, entra no sangue. Ele espera ser um dos contemplados pelo auxílio defeso. Um exemplo, esse mês fica muito ruim de pescar e o defeso vai ajudar, né? Luiz é o mais antigo pescador em atividade na Z10 e diz que o benefício será muito bem-vindo. Tem que estar matriculado numa colônia, entendeu? E eu acho que é o princípio de tudo, né? Para ter direito ao mesmo benefício, Fernando, que faz parte da terceira geração de pescadores da família, vai precisar regularizar os documentos. Eu mesmo só estou com o meu protocolo agora, mas eu tenho os documentos antigos de pesca, agora eu vou correr atrás. Essa é mais uma das formas de atuação da colônia de pescadores Almirante Gomes Pereira, a Z10, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. É a primeira colônia de pesca do Brasil, datada de 1920. Nós temos o termo de doação feito pela Marinha do Brasil, né? E a nossa primeira ata é de 1936. Com mais de 2.000 integrantes, a associação cuida do meio ambiente e ajuda os trabalhadores do mar a ter acesso aos seus direitos. Aqui nós já fazemos o RGP, damos entrada no Registro Geral de Pesca, né? Que confirma, que caracteriza o pescador artesanal, dando a ele amplos direitos de um defeso. As mulheres são poucas, mas elas também têm vez no mar. Hoje em dia, esse preconceito está mais leve, que nós já sofremos vários preconceitos dentro da Baía de Guanabara. A Câmara Municipal do Rio aprovou a criação do programa em apoio aos pescadores artesanais durante o defeso. O auxílio defeso será destinado aos pescadores artesanais devidamente cadastrados e ativos no município do Rio. Só aqui na região de Pedra de Guaratiba, o benefício pode chegar como um amparo para cerca de 500 profissionais que retiram do mar o sustento das famílias. Há 14 anos, a pesca é o ganha-pão de Gustavo. Tenho 5 filhos. Infelizmente, estou passando um aperto, sim. A minha conta está congelada. Estou querendo trabalhar ajuda de amigos. Amigo meu abasteceu o barco com a MDC hoje para o trabalho. E estou nessa daí. Eduardo compartilha com Gustavo e outros colegas de barco da colônia Z14 a aflição financeira durante o defeso, período de reprodução das espécies em que a pesca é proibida no mar, rios ou lagos. Setembro, outubro, novembro, dezembro. É isso que a gente fica restrito, só isso. Só esse é um salário, né? E a gente que tem que ralar e fica difícil. Para os pescadores registrados, o programa vai facilitar na identificação daqueles que, de fato, vivem apenas da pesca. O valor do auxílio defeso, o número de beneficiários e as condições para o pagamento ficarão a critério da Prefeitura do Rio. A proposta, além de apoiar os pescadores artesanais, vai garantir a preservação do ecossistema aquático. A gente tem que respeitar esse período, né? E esse benefício vem justamente que é para não dar tempo. Na natureza, o pescador tem o quê? Onde se safar, onde ganhar o seu dinheiro. Idosos recebendo assistência médica do SUS em casa por meio de um aplicativo. Esse é o objetivo de um projeto de lei que está sendo analisado aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pretende garantir à população idosa do Brasil assistência de saúde remota, acessível por meio de aplicativo. A iniciativa inclui também canais digitais, como o WhatsApp e um número 0800, para que os idosos tenham suporte em qualquer lugar do país. O projeto prevê que esse sistema será integrado ao SUS e gerido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Com ele, será possível monitorar indicadores importantes de saúde, como pressão arterial e glicose, além de receber lembretes de medicamentos e consultas médicas. E mais, os usuários poderão agendar consultas remotas, solicitar atestados e até
pedir socorro em emergências. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, o projeto garante ao idoso a autonomia para cuidar da própria saúde, de maneira inclusiva e adaptada à realidade digital. Cada dia que passa, os idosos ficam mais sozinhos e é uma forma de incluí-los um pouco mais e que eles consigam resolver as suas situações, os seus problemas, principalmente de saúde. Nós já temos aí o Conect SUS, que é um sucesso. Eles poderão fazer sozinhos, independentes e mais inclusos. De acordo com dados do IBGE, a população idosa já corresponde a 15,8% da população brasileira. A proposta, além de atender a necessidade crescente de políticas públicas voltadas para essa faixa etária, tem como objetivo promover mais inclusão digital, auxiliando idosos que muitas vezes não têm acesso fácil à tecnologia e principalmente à saúde. O projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovado, será incorporado ao Estatuto da Pessoa Idosa. O assunto é menopausa. Especialistas defendem que o SUS ofereça tratamento hormonal para mulheres. Em uma audiência pública aqui no Senado, eles relataram que, quando graves, os sintomas podem até levar ao suicídio. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres. Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular,
osteoporose e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e instrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. Patrimônios históricos, naturais, tecnológicos. A cidade de São José dos Campos, em São Paulo, tem dezenas de pontos turísticos que podem ser explorados pelos visitantes. Para promover ainda mais o turismo local, os vereadores aprovaram o programa City Tour. Veja na reportagem da nossa nova parceira, a TV Câmara São José dos Campos. Em meio à correria do dia a dia, muitos passam por aqui sem notar os detalhes. São José dos Campos, com uma rica cultura e patrimônios históricos, às vezes se torna despercebida para os próprios moradores. Como moradora, eu acho que eu conheço bem mais ou menos o turismo em São José. Por exemplo, uma amiga minha veio para cá e eu não sabia dizer para ela, onde que é legal conhecer? Eu não sabia dizer. Tem muitos pontos turísticos bons que a população não está desfrutando. Mas uma iniciativa tem mudado essa realidade. É o programa City Tour, que leva os moradores para um passeio pelos principais pontos turísticos de São José. Proposta que vai ganhar ainda mais força. É que um projeto aprovado na Câmara reconheceu a iniciativa como uma atividade oficial do município. Os passeios acontecem aos sábados e contam com visitas guiadas e uma caminhada pelo centro histórico. Nós temos os guias de turismo que já apresentam a cidade, então não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é muito interessante. Tem o Walking Tour, que é no centro da cidade, então vai nos pontos turísticos, a Igreja da Matriz, museu, e é tudo explicado, toda a história de São José. Então é muito gostoso, é cultura, é conhecimento e é lazer. E agora, com a aprovação do City Tour de uma forma legal, embora já existisse antes, já funcionasse muito bem, agora é um momento importante e de comemoração, porque se pode falar mais de turismo, né? Cada vez nós estamos nos aperfeiçoando nessa área. Em um dos roteiros do City Tour, a saída acontece daqui, da Igreja Matriz. E a cada ponto do passeio, a cidade revela suas camadas. É como se a cada parada, os moradores conhecessem uma nova São José. São histórias que sempre estiveram ali, esperando para serem contadas. Por exemplo, o Museu Municipal. Você sabia que aqui já funcionou a antiga Câmara dos Vereadores? Esse prédio foi construído entre 1926 e 1927. Ao longo do tempo, passou por adequações e hoje é o principal point das artes plásticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Outro local que carrega muita história é o Museu de Arte Sacra, com um rico acervo. Dá só uma olhada nesse retábulo. Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida foi doada no início dos anos 1900 pela família Cursino, tradicional na cidade. A partir da construção do retábulo, surgiu a capela, transformada em museu em 2007. Muita gente tinha dificuldade de imaginar São José turística, né? São José sempre foi tecnológica, São José da indústria, mas São José turística era uma coisa que as pessoas não viam dessa forma. Então, o Contour vem trabalhando nesse sentido. E o desenvolvimento local também agradece. O City Tour contribui com a economia criativa. A economia do comércio existente e daquelas pessoas que podem participar através das feiras, através dos eventos. Então, sem dúvida, o turismo é fonte de economia. E para quem ficou interessado, o convite está feito. São José é turística. Então, nós temos aqui, seguramente, São José dos Campos, mais de 40 pontos turísticos que podem ser visitados. Então, o convite que eu faço é venha fazer o Walking Tour no centro da cidade e os roteiros turísticos. Nós temos 4 roteiros que são feitos com ônibus,
também com guia de turismo, que vai explicar todos os pontos, Parque Tecnológico, Museu da Aviação. É incrível, nós temos muitas possibilidades de turismo. Além de ser um passeio turístico, o City Tour também é uma oportunidade de conexão, uma união entre o passado e o presente. Uma iniciativa bem bacana, hein? Fica aí a dica para as outras cidades. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Um congresso é um lugar histórico, né? Então faz parte da nossa história. E havia tempos que eu queria fazer essa visitação, então eu aproveitei a estadia na cidade para poder conhecer, e é um lugar importante que a gente tem que ter mais consciência de quem a gente coloca aqui, né? Consciência no sentido de ter pessoas certas para que possam direcionar o rumo do país, né? Então a visita foi excelente, eu gostei muito do tour, a explicação do Vitor é perfeita, então a gente passa a conhecer, entender mais e ver o que realmente acontece aqui dentro das casas, né? A partir de uma visita dessa. Eu curso Direito, estou no 8º semestre, eu sempre quis conhecer, porque a gente vê na televisão, né, e vê toda essa magia do Congresso, e é incrível, espaço bonito, é lindo ver a história do Brasil, é lindo ver como funcionam as coisas por trás, e, enfim, é melhor do que eu imaginava. Quem gosta de política, quem não gosta de política, quem cursa Direito, quem não cursa Direito, eu acho muito interessante saber como funciona o Brasil, né, de fato, o Brasil prático, eu acho muito interessante. Várias coisas me chamaram a atenção. O prédio, em primeiro, né, o prédio, e conhecer as cúpulas, né, que a maior é dos deputados e a menor é do Senado, coisa que a gente vê pela TV e não tinha noção, eu não sabia. E a história, toda a história, do carpete, que embaixo são os tacos e o carpete, toda a história, toda a beleza, e Oscar Niemeyer e os artistas, aqui tem muita cultura e muita história. Eu estou impressionada e encantada e quero voltar. Uma visita assim obrigatória para quem passa por Brasília, conhecer o Congresso, o Senado, a Câmara, porque é uma parte muito importante da nossa história, né, enquanto cidadãos. Cumprindo o meu dever de cidadã, entendendo onde as leis são criadas, onde os projetos são aprovados, onde eles são desenvolvidos, é algo assim muito importante, né, para a gente estar conhecendo, compreendendo como tudo é feito, os debates que acontecem aqui, né, o berço da democracia. Meu nome é Pedro Lima, eu tenho 10 anos e eu sou de Aracaju. Eu vim aqui em Brasília para eu conhecer o Congresso. Eu gostei muito daqui, eu recomendo vocês a virem. Adorei muito os prédios, tudo. Eu fui no Salão Verde, no Salão Azul, no Salão Negro e no Salão Branco. Todos são muito legais. Achou bonito? Muito bonito. Venha conhecer o Congresso. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre preservação da caatinga, uso medicinal da cannabis, ferrovia transnordestina, entre outros temas. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro, tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje.
homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. O pagamento de emendas parlamentares foi liberado hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, desde que senadores e deputados enviem recursos para seus estados de origem ou para projetos nacionais. O pagamento de emendas estava bloqueado desde agosto, com o argumento de falta de transparência e de rastreabilidade. Mas semana passada, o presidente Lula sancionou um texto aprovado pelo Congresso que garante mais transparência. Até quarta-feira, as comissões permanentes do Senado se reúnem para definir as emendas ao orçamento de 2025. O senador Ângelo Coronel, relator do projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, comentou a decisão do ministro Dino. O ministro Flávio Dino, seguindo um processo de 2022 patrocinado pela ministra que é aposentada Rosa Weber, deu uma decisão em cima do PLP 175, que foi aprovado aqui no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Evidentemente, tem alguns pontos que divergem do PLP, mas nós vamos continuar tocando dessa maneira. A ideia, amanhã na reunião da CMO, a gente dá seguimento para abrirmos o prazo para emendas e tentarmos chegar até o dia 19 com o orçamento aprovado tanto na CMO como também no plenário do Congresso Nacional. Então vamos tentar dissecar essas diferenças da decisão do ministro Flávio Dino em relação ao que foi aprovado, que está no PLP, no PLC 175. Vamos tentar, de toda maneira, apaziguar e voltar à normalidade no Congresso Nacional e que os três poderes mantenham-se o que sempre foi preconizado na Constituição: harmonia e independência. A norma brasileira de televisão digital, que define os padrões para o novo modelo de TV 3.0, deve ser publicada no ano que vem. É o que foi previsto na audiência desta manhã no Conselho de Comunicação Social. A TV 3.0 agora é DTV+. Do passado analógico, sem cor, com cor, até a TV digital, a gente estava lá com você. E chegou a hora do novo de novo. Mais um passo para o futuro da televisão. O novo formato de televisão que está sendo desenvolvido deve unir broadcast, a transmissão ao vivo e simultânea, e broadband, ou banda larga, a conexão de internet de alta velocidade que permite a interatividade do conteúdo sob demanda. A ideia é juntar a TV aberta com a conveniência do digital. Com a possibilidade de pausar, rever, compartilhar, comentar. O
os canais viram aplicativos, reunidos em um ambiente seguro e intuitivo para a gente navegar como faz no computador ou celular. Uma central de entretenimento completa na sua TV. É tecnologia também a favor da acessibilidade, inclusão com legendas, audiodescrição e língua de sinais. Outra novidade é o recurso de alertas. Em situações de emergências climáticas ou de segurança pública, entidades de defesa civil poderão emitir avisos para garantir a sua proteção. A indústria promete mais cores, mais resolução e a possibilidade de fazer algumas escolhas, como votar no vencedor de um reality show, escolher outra câmera em uma transmissão esportiva e fazer compras diretamente pelo aparelho televisor. A TV também vai oferecer conteúdos. Esse representante do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, do setor que analisa o mercado, explicou que atualmente os anunciantes, sobretudo os pequenos, percebem um maior custo-benefício na internet. Por que o mercado publicitário tem optado por anunciar na internet ao invés da televisão? Maior segmentação e personalização. Na internet, os anúncios podem ser direcionados a públicos específicos com base em dados demográficos, interesses, comportamentos de navegação e até localização geográfica. Isso permite que as campanhas sejam mais personalizadas, o que aumenta a relevância dos anúncios para cada consumidor. Mensuração precisa de resultados. Diferente da TV, onde a medição de audiência é menos precisa, o ambiente digital oferece ferramentas robustas para mensurar o impacto dos anúncios em tempo real. As empresas podem monitorar cliques, visualizações, interações e conversões de forma direta, o que permite ajustes rápidos nas campanhas para otimizar os resultados. A coordenadora de migração do Fórum disse que a expectativa é que no ano que vem já tenhamos uma norma brasileira de TV digital. Ela relatou que o trabalho começou a partir do decreto de abril do ano passado, que criou a política pública da TV 3.0. Então, ali foram estabelecidas não apenas as características a serem construídas para o sistema de TV 3.0, que também como alguns prazos para que esse trabalho fosse concluído. E ele foi. Todo esse trabalho ele foi feito dentro do fórum, com o apoio e financiamento do Ministério das Comunicações, e ele está 100% concluído nesse momento. Ele foi completado toda a parte de tecnologias em agosto desse ano, de forma a permitir que a gente tenha ainda em 25, no início de 25, o projeto formal de padronização desses documentos pela BNT, a publicação na forma de uma norma brasileira de TV digital. O Conselho de Comunicação Social voltou a se reunir na parte da tarde para debater as sugestões para alteração no regimento interno do Conselho. A proposta vai ser encaminhada para a análise da mesa do Congresso Nacional. A segunda reunião do Conselho de Comunicação Social discutiu as sugestões para a reformulação do regimento interno, abrindo mais espaço para audiências públicas e reuniões virtuais. Uma das propostas em estudo trata da periodicidade das reuniões, a duração do mandato e a relatoria dos conselheiros. O Conselho de Comunicação Social reunir-se-á mensalmente nas dependências do Palácio do Congresso Nacional. Então, um acréscimo da periodicidade das nossas reuniões. Como se reunir uma vez por mês, você esperar reunir para distribuir a relatoria, eu acho que a ideia, quando foi criado aqui o texto, ele possibilita que o presidente, ele de ofício, autorize o secretário da comissão a distribuir a relatoria do que for, do assunto ou do projeto. A proposta de alteração no regimento interno será analisada pela mesa do Congresso Nacional. O Conselho de Comunicação Social voltará com as reuniões a partir de fevereiro de 2025. O mandato dos atuais conselheiros termina em maio do próximo ano. No intuito de não haver intervalo entre este e o próximo mandato do Conselho, iniciamos com um chamamento público o processo de recebimento de sugestões de nomes para a próxima eleição do Conselho, já tendo recebido das entidades representativas mais de 35 nomes que foram lidos nesta reunião e publicados na página do Conselho para envio à mesa do Congresso Nacional. A insegurança alimentar atinge com maior intensidade os povos indígenas e os povos de comunidades tradicionais.
Os dados foram apresentados em reunião da Comissão de Direitos Humanos em audiência pública hoje. Na reunião foi lançada uma cartilha sobre o assunto. O último censo mostra que a população indígena tem quase 1.700.000 pessoas. Já os quilombolas passam de 1.330.000. Com esse tema que nós vamos ver que ele está começando a ser estudado, mas precisa de muito mais informações, mais estatísticas, mais dados, para que nós possamos pensar em políticas públicas efetivas, né? O gráfico aí mostra que, em geral, ao longo dos anos, a insegurança alimentar, aquela parte lá de baixo, né, ela tem variado bastante ao longo dos anos. Em 2018, nós chegamos ao ponto mais grave no país, né? Foram 41% dos brasileiros declarados como se declararam, foram identificados como estando em insegurança alimentar. E para a população indígena, para as pessoas que se autodeclaram indígenas, esse número sempre foi maior. Historicamente, é sempre maior do que na população como um todo. Nesse mapa, eles fazem dois indicadores: déficit de peso para a idade e déficit de altura para a idade. São para crianças, né, com menos de 5 anos. É uma medida, né, que dá a ideia de desnutrição, da insegurança alimentar, das necessidades que essa população vive. E a situação é parecida, né, com os indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. A produção de alimentos nas próprias comunidades é uma das soluções apontadas para reduzir a insegurança alimentar. Mas a falta de incentivos para produzir é um dos principais problemas enfrentados. Não tem como também a gente falar de segurança alimentar se a gente não fala hoje em dia sobre produção agrícola, uma produção voltada à agroecologia também, uma produção que não seja exploratória ou de monocultivos. É muito difícil eu ver entrega de trator, de máquina, de equipamento para os povos tradicionais. É muito mais fácil eu ver a entrega para outros que atuam na área rural, e eu acho que, dentro do possível, tem que atender a todos. Mas não tem como excluir os povos indígenas e os quilombolas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social tem incentivado a compra de alimentos produzidos próximos ou mesmo dentro das comunidades, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Essa agenda que nos é tão cara, que é a agenda de povos e comunidades tradicionais, nós tanto flexibilizamos os documentos de entrada para permitir a participação de povos indígenas e povos quilombola, como também flexibilizamos as exigências sanitárias para que a compra e doação de alimentos se dê dentro dos próprios territórios indígenas e dentro dos próprios territórios quilombolas, de forma que a gente possa reforçar essa necessidade de um autoconsumo, né? A sessão marcou o lançamento da cartilha com diretrizes para o atendimento de povos indígenas e povos de comunidades tradicionais em programas de segurança alimentar e nutricional. Então, nós elaboramos essa cartilha que, a partir desse diálogo com os diferentes segmentos de povos e comunidades tradicionais presentes na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, esse documento aqui que está disponível. A Comissão de Direitos Humanos vai colaborar, naturalmente. Vamos botar em todas as nossas redes, como vocês recomendaram, porque, de uma forma ou de outra, muitas vezes o nosso povo, como ele não tem acesso à informação, não sabe como chegar lá, né? Aí tem que procurar intermediário aqui e acolá. Então, parabéns, viu? O Senado fez hoje uma sessão especial para homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular, conhecido como Brasil Educação. Fundado em 2008, o Fórum Brasileiro de Educação Particular reúne 15 entidades representativas do setor educacional privado. Elas representam instituições com e sem fins lucrativos que vão desde a educação infantil até a pós-graduação. Para homenagear a instituição, o Senado realizou uma sessão especial. Os serviços prestados pelo Fórum e a importância do fortalecimento da educação foram ressaltadas durante a sessão.
Se existe ao menos um consenso político possível, um consenso de abrangência mundial, este consenso reside na centralidade da educação para o pleno desenvolvimento do indivíduo, portanto, de qualquer sociedade humana. Ao mesmo tempo, nesse esforço permanente de cada país na promoção e no aprimoramento da educação, é preciso reconhecer que não existe um modelo único a se adotar. Desse modo, aqui e em outros países, os setores público e privado se complementam e se auxiliam nesse propósito de promover o desenvolvimento da sociedade. Praticamente 80% dos alunos do ensino superior hoje matriculados no nosso país somos da responsabilidade desses heróis da educação. Representantes de associações que integram o fórum falaram sobre a atuação da entidade para defender a educação particular no Brasil. Nós decidimos pensar juntos quais eram as nossas bandeiras. Porque, claro, nós temos as nossas diferenças, nós temos instituições filantrópicas, empresariais, comunitárias, evangélicas, católicas. Para que a gente pudesse reunir todas, nós tínhamos que pensar em bandeiras comuns. Assim, o Brasil Educação passou a se constituir no principal espaço de discussão e defesa de políticas públicas de qualidade e avançadas, que promovam a inclusão, a diversidade e o acolhimento dos cerca de 16 milhões de estudantes do setor particular. Por isso, o Brasil Educação é tão importante, é uma entidade muito importante, porque une. Porque juntos lá nós temos sinergia, e a sinergia nos faz pulsar. A sinergia é paixão, e paixão nos move. Representantes do Executivo brasileiro falaram do papel e das contribuições da educação privada no Brasil. Não conseguimos pensar o amanhã, não vou nem falar o futuro, que é muito distante, mas o amanhã da educação superior no Brasil, sem incluir ou sem levar em consideração, principalmente, essa contribuição trazida pelas instituições de educação superior privadas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou na sexta-feira uma nota à imprensa sobre as medidas de disciplina de gastos pelo governo federal. Vamos ver. Abre aspas. Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Fecha aspas. A 18ª Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência começou hoje e vai até quinta-feira no Senado. A programação inclui exposição, diversas atividades e a entrega do Caminho da Alegria. A 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência acontece de 2 a 5 de dezembro no Senado. Uma programação voltada para a inclusão e a promoção de acessibilidade no Senado. O Senado já faz 18 anos, todos os anos, promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. É uma semana de reflexão, de debate, de discussão sobre cidadania, dignidade, acesso a direitos, como que os direitos podem ser concretizados. Então, um debate grande. Ter a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência nos estimula a iniciativas que podem trazer essas sensações todas especiais. No entanto, essas iniciativas não devem ficar restritas a uma semana, tem que ser um valor contínuo e continuado, na compreensão que todo
todos nós precisamos definitivamente ou em algum momento adaptações. A exposição ela visa dar visibilidade realmente a todas as pessoas com deficiência e mostrar que nós podemos fazer trabalhos que incluam todas as pessoas. A exposição Niemeyer, Utopia do Movimento, do fotógrafo espanhol Juan Carlos Vega, faz parte da programação da semana. Arquitetura, dança, fotografia, manifestações artísticas se complementam na mostra, que é acessível e interativa e pode ser explorada pelos visitantes de forma sensorial, por meio de painéis em braille e fotografias em relevo. Que para nós esse momento é único, é importante, porque uma coisa que a gente está lutando muito é que a gente vai aos eventos e eles não deixam que nós toquemos nas peças, esquecendo que a gente só consegue depreender o conhecimento através do toque. Então, eles deveriam colocar réplica. Aqui não. Aqui está tudo acessível. Isso facilita muito o nosso entendimento. Em el 23 foi quando discorri o relevo nas fotografias. E el 24 a apresentação mundial desta exposição em relevo aqui na Casa del Senado, para que a gente com acessibilidade, que são cegos, com dificuldades visuais, possam tocá-los e possam disfrutar como fazemos nós. Esta parceria entre Brasil e Espanha mostra um pouco desses interesses comuns que têm as instituições espanholas e brasileiras por o bem-estar de seus cidadãos. A semana prevê ainda diversas atividades e entregas, como a inauguração do Caminho Feliz, em que 2.400 metros de calçadas e rampas no Senado e arredores foram recuperados ou construídos. Os senadores se reúnem em plenário amanhã para votar 4 projetos. Um deles é o que cria o marco jurídico dos bioinsumos. A proposta já foi votada na Câmara dos Deputados e depende da aprovação de regime de urgência para ser votado direto pelo plenário do Senado. O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária. Bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica, usados para combater pragas e doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. Substituem os produtos químicos tradicionais. O texto dispensa o registro dos bioinsumos e cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização do Ministério da Agricultura. O plenário também deve analisar proposta que permite zerar o imposto de importação sobre medicamentos no regime de tributação simplificada. A isenção deve valer para remédios de até $10 mil, importados por pessoas físicas para uso próprio. São medicamentos importantes para determinadas patologias e que assim passam a ter mais condição de serem acessados pela população brasileira. O projeto também altera o programa Mobilidade Verde e Inovação. O Mover prevê crédito e redução de IPI para estimular soluções tecnológicas mais sustentáveis no mercado de automóveis. A mudança determina que as importações com a redução de impostos poderão ser feitas também por empresas intermediadoras. Outra proposta na pauta estende a condição de segurado especial do INSS para integrantes de cooperativas. Atualmente, só as de agropecuária e crédito rural têm direito ao benefício. Ficam de fora as cooperativas de trabalho. E os senadores devem começar a discutir nesta terça-feira a PEC sobre defesa e segurança cibernéticas, transporte de valores e segurança das instituições financeiras. A proposta de emenda à Constituição determina que só a União poderá legislar sobre esses assuntos. O texto deve passar por 5 sessões de discussão no primeiro turno e 3 no segundo turno de votação. A licença maternidade pode se estender se alguma deficiência for constatada no recém-nascido. É o que prevê um projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne amanhã às 10 da manhã. Os senadores vão analisar outras propostas nas áreas de saúde e de educação, inclusive uma que incentiva doações a universidades. A matéria será votada em turno suplementar. O texto permite que empresas deduzam valores doados para fundos patrimoniais que apoiam instituições educacionais e de pesquisa.
Pelo projeto, doações a fundos que apoiam instituições públicas de ensino superior, institutos federais de educação, ciência e tecnologia ou instituições científicas, tecnológicas e de inovação pública poderão ser deduzidas da base de cálculo da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, até o limite de 1,5% do lucro operacional da empresa. Já as doações a outras instituições públicas e instituições de educação e de assistência social, a dedução será de até 2% do lucro operacional da empresa. Também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos projeto que isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária bolsas de estudo de pós-graduação, de pesquisa e de extensão e as que forem concedidas em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A comissão pode votar ainda o projeto que aumenta o período de licença maternidade se o recém-nascido for diagnosticado com alguma deficiência. Nesse caso, a licença passa de 120 para 180 dias. Outra proposta na área da saúde que os senadores vão analisar é a que inclui lúpus e epilepsia na lista das doenças que não precisam cumprir carência para receber os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No mês de dezembro, as cúpulas do Congresso Nacional ficam iluminadas de vermelho. O motivo é para lembrar a luta mundial contra a AIDS. Apesar de todos os progressos da ciência, as pessoas que vivem com HIV ainda são vulneráveis ao preconceito e à discriminação. Na última década, o Senado Federal aprovou 2 projetos de lei na defesa dos direitos desse segmento. No Brasil, estima-se que 1 bilhão de pessoas vivam com HIV, mas apenas 900 mil conheçam seu diagnóstico. Uma das linhas do Ministério da Saúde para o enfrentamento do problema é a compra de milhões de testes rápidos para o vírus e também para a sífilis. Outra medida é a redução da dose diária de 2 para apenas 1 comprimido no tratamento. De 2010 até 2022, as novas infecções por HIV no Brasil caíram 39%. Só que nesse último ano ainda foram notificados 43.303 casos novos. Os avanços da ciência e da tecnologia permitiram uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas com HIV. Mas e o que pode ser feito para protegê-las do preconceito e da discriminação? Na última década, 2 leis originadas no Senado são exemplo de medidas efetivas nesse sentido. O senador Randolfo Rodrigues foi autor de um projeto que protege o portador de HIV de ter essa condição divulgada em qualquer âmbito da burocracia pública ou privada, bem como nos serviços de saúde, educação, na mídia escrita e audiovisual. Uma outra proposta do senador Paulo Paim dispensa as